Wow, the creature is fighting back. Whatever the f this is, it's quite entertaining. Where the heck is everybody? That guy looks very chill. Hey, Shadow, why do you want to go to Mexico so bad? I just love the rich culture and history, Sonic. Wait, what? Yes, I've always wanted to visit Chichen Itza. It's the most famous Mayan ruin in the world. Oh, really? And of course, there's Mexico City, which has plenty of historical significance and fantastic cuisine. Oh, okay. And the beaches at are nothing short of spectacular. Oh, wow. So yeah, that's why I'm going. Well, I thought you were gonna say... And I love Latinas. God damn it. Adios, amigo. Well, fuck me. I guess Goku's here too. I assure you. Fala aí, galerinha do Planeta Sonic, que saudades de vocês, né? Já tem tanto tempo que eu não tô fazendo live, mas quem acompanha o Planeta Sonic tá sabendo, né? Porque eu tô... Ah, tá, tava aqui, achei que o áudio tava... Vocês estão me ouvindo, né? Mas é porque eu tô reformando todo o Planeta Sonic, porque nesta sexta-feira, não nessa, né? Na sexta-feira que vem agora, teremos os 15 anos do Planeta Sonic e lá vai ter uma live especial também. E reformando tudo, criando uma loja de roupa, como é que é? Aqui tudo é novo, a única coisa velha aqui sou eu, né? E sim, eu botei novas coisas, agora tem novos GIFs, tem novos tudos, meu amigo. E hoje, nesse clima de comemoração de esquenta, né, a gente faz uma live gigantesca só de react, né? Queremos ir até de noite, assim. Então hoje, qualquer hora do dia que você for olhar, né? Então... é isso aí, vamos aqui assistir. Não esqueça de deixar o like aí na live, né? Como é que é? Já deixou o like na live? Já! Ih, esqueci. Muito bem. Mandei a animação que fiz pro especial do aniversário do Planeta Sonic. Depois eu assisto. Or do I? And then he says, only a spoonful. And this leads to King Bats pulling out a comically large spoon. Sonic, you're not making any fucking sense. Guys, Isso, que horror! different. He calls himself the drink. They call him the what? A beverage of sorts. This is your doing, isn't it? I have no idea what you're talking about. Sonic, Knuckles, you won't believe what I just discovered. No way! It's a new type? Hey Sonic, whether you like it or not, we're going on a date. Já começou bem. Não, que isso daqui é o vídeo do Gabriel Faraias. Cadê ele, na verdade? Deve estar dormindo essa hora, né? Hey, you can't just do a cutaway like that. Deixa eu ligar pra ele. Vamos ligar aqui pra ele. What the fuck are you doing exactly? Be quiet, Knuckles. I came across that strange cat again. Just the two of us. We can make it if we try. You belong in a museum. You look like a painting from the Renaissance. Renaissance. Rain sauce. It's Renaissance. Yes, exactly. That's so sweet. Yeah. Oh, they're so cute. Eu bem acho que eu vou botar esse... We are going on a Não, não isso aqui. No, I'm leaving. Sonic, wait! English or Spanish? Aqui acho que fica aqui, né? Holy sh! Was that a JoJo reference? Anyway, Tails is still doing Tails stuff. There it is. I wonder if I can catch it this time. Guess who's back? You don't matter, give up. Wait, that doesn't sound right. Are we going through this again? It's you give up, don't matter. Actually, it's you don't give up matter. You matter. Don't give up. Oh, wow. I actually got it right. Congratulations, Sonic. Your reward is absolutely fucking nothing. Touché, huh? Should probably give him a try. No. Oh, right, can't say that. You should probably go check on your cat, bro. They call me 007. 0 bitches, 0 brain cells, and 7 rings in hands.
Seven rings in hand. According to my technical analysis, it's still among the... Don't care, didn't ask. Also, why is Metal busting it down over there? Tem 9 marcações de gostei. Vamos chegar a 100. Something on your mind? Hey man, can I vent for a second? Sure. Thanks, bro. You motherfucker. You changed something in the past again, didn't you? What? No. Agora tem 11 likes. Olá, Vitor, como você está hoje? Eu vou muito bem aqui. Como é que é? Reformando todo o planeta Sonic. Agora muito mais profissional, mais bonito, mais tudo, né? I'm the culprit. Yo, can you turn this shit off? It feels weird. Aliás, alcançando a nossa meta, teremos o sorteio da rifa, né? Here's today's word. Fucking bollocks. They say nothing lasts forever. So can you be my nothing so we can last forever? Of course. Acho o Shadow modelo de Sonic Adventure muito legal, não sei por quê. You would think she learned her lesson by now. Women, am I right? Anyways, I just hired Goku again to throw it down. That's right, shake it, you dirty Saiyan! My apologies. Maybe I shouldn't have shown that. Just kidding, I don't give a f***. Sonic, I like you. Chat, is this Riz? You just ruined it. We were having a moment. Chat, am I cooked? Who are you talking to right now? Chat, click that. I bet it's getting old at this point. Sonic seems to repel women even more effectively than the average League of Legends player. Who the f*** knows? He might even be one. Fuck this stupid fucking game. Fucking download this stupid fucking Hey Tails, what language do they speak at the center of the earth? Korean! Actually, Sonic, the center of the Earth, is around 5430 degrees Celsius. Então, depois da descrição do G de Sonic 4, eu acho que irei me decepcionar, que nem o Eggman vilão. One of these Tem que saber ainda, né? Didn't get the joke. Let me break it down for you. Watch my time and let me go back. What are the things? What are the things? This is getting out of fucking hand. You think so too, huh? Phew. So far, so good. Hey, that's... That blue hedgehog again, of all places. I found you, faker. Faker? I think you're the fake hedgehog around here. Já reparei que reformularam todo o canal. Sim, a gente está... Ainda não terminamos tudo, né? Mas por isso que trabalhando muito aqui nos bastidores, né? Mas hoje a gente faz live, o esquenta pros 15 anos do Planeta Sonic. E por isso que 15 anos, 15 reais também até o dia 30, né? E aí, Link da Pérsia, como vai? Manda um vídeo pra nós reagirmos. I feel a great disturbance in the Force. No, that's just Sonic disturbing the peace. In the peace, look into my eyes. Can't go on like this. I need to find who's responsible. Let's go. Tomorrow. It's you. You're the one causing the anomalies? Yeah, so? It's over, Knuckles. Give up. What are you gonna do, shoot me? Vão ser 12 horas hoje, esse é o objetivo, né? Eu queria ir até meia-noite, será que a gente aguenta? Ó o canal, é esse, quero assistir, esse daqui é o Atari X. Maria? No, I must be hallucinating. Hey, Shadow, wanna see my Maria impression? You're what? Que horror, meu Deus, cruzes. I want you. Oh my god, I want you too. To shut the fuck up. Let's be serious. Did you guys expect any other outcome? I know I sure didn't. On a different note, let me bust out some sick-ass moves. Speaking of sick moves, watch my nine and let me go bang. What are the things? What are the things? E aí, Guilherme Felipe, que já deixou o like aí na live. Planeta Sonic é uma novidade que muita gente trabalhando mais que muito adolescente, verdade. Não consigo zerar o Sonic Generations, olha só. O jogo não é difícil, né? You sound like someone who likes to punch boulders. Same voice actor, by the way. What's up? Something wrong with my voice? Knuckles, we need to find a solution.
Don't worry, Tails, I got this. Alguém apadrinha aí o Bernard Disorder. You're over! Knuckles, I think you broke him. I can fix it. Hey, Tails! What kind of beer do spiders drink? Bud Light! Bad joke, Sonic. Spiders are not bugs. Only insects of the order Hemiptera are classified as bugs. And spiders aren't even insects. Maybe if you drank fewer beer and spent more time studying, you would know that. But hey, it's your life. They eat bugs. You yellow dumb bitch. Tô com saudade do Discord, Vitor. Tem que fazer live do Discord. Salve para o Estéreo que já deixou o like aí na live. Milha, faz um vídeo falando dos bonecos do Sonic da Jax Pacific. Manda pix aí, manda quinzão para o Vitão aproveitando a promoção. Aproveite a promoção do pix que aí depois acaba, né? My name is Skylar White, yo. My husband is Walter White, yo. Manda quinzão. Aliás, alcançando a nossa meta, aí a gente tem o sorteio da rifa, né? Why is bro kinda zesty though? Well, ain't that fucking cute? Oh, hey, Shadow. You thought I forgot what happened last episode? Wait, are we going through a flashback? Shut the fuck up, Tails. There is no escape for you this time. Escape? Don't you mean Oh god, here we go. city escape? Rolling around at the speed of sound. I now identify as invisible. Although I was born visible, I am now transparent. My pronouns are who, where. Sonic, come look at this. Mentira que tá reagindo ao Atari X Simba. Isso daqui foi um pedido do Gabriel Faraias. That was great, Ethel. You motherfuckers thought this was family friendly? Shadow, E aí, Daiane, que já deixou o like na live. Gui Rezende já deixou o like aí na live. Ai, eu amo essa música. Look into my eyes. Hey, O Knuckles, Shadow jogando Sonic do prédio é cinema, verdade. you're an aquarium? Don't you mean Aquarius? Oh yeah, that one. An aquarium is where the fish lives. You dumb sh**. Oh? The f*** you mean oh? round and around and around and around. This world shall know pain. Já começou? Achei que era às 10. Ah, não, eu marquei às 10, mas é porque eu tava esperando o meu café da manhã. Aí eu tomei meu café da manhã, aí eu iniciei. Aí eu vou assistir 1 hora desse vídeo. Vai chegar até... então tem mais 50 minutos, né? Aí eu começo aqui, The Real Amy Rose, análise completa e tudo mais, né? Atilano, fã do Sonic mais bonito do Brasil, depois de mim, é claro. Como vai, meu amigo? What a weird. Eu já fiz o pré-roteiro, mas eu quero ver os vídeos de novo pra ter certeza, né? Sonic, wait! Você não é membro aqui, né? Eu queria que... Not sorry. se bem que se tem algum erro, não sei o que... porque os vídeos do Sonic Adventure 1 estavam hardcores, assim, mas acho que tá ok, tá tudo bem. You pour ice water on a hot dog. Does it become a chili? Mas hoje teremos tempo para reagir a muita coisa. Pode mandar vídeo aí. Breathe, it restarts the timer. Sonic, this is exactly why you're homeless. Bro, taxes are just a yearly subscription to the country that you live in. Childhood is the free trial. Great, now everyone knows my friend is insane. Holy shit, bro! Your eraser slowly dies because of your mistakes. Quando poderia ser a próxima live no Discord? Não deu pra Ah, não. É porque você sendo membro, você já podia ver o vídeo falando, tá perfeito, não tá, né? Mas o vídeo vai ao ar amanhã, Was my fit né? hard? You didn't have any fit on, actually. This one, officer. I suppose involving the police is one way to handle the situation. But enough about that, you know why I'm here. Cuss word of the day is rat fucker. And with that being said, I'll leave you guys with Vegeta. I'm feeling lonely. All that while we should find a love that they could love me. Knuckles, you have to stop bringing all these characters into our world. Don't test me, Tails. I have the power of memes. Just how big is this fucking place? When you clean a vacuum cleaner, aren't you the Vitor, o que tu tá achando do Atari X agora? Eu acho fenomenal, né? rather fine? Aliás, lembrando que na sexta que vem, no aniversário de 15 anos do Planeta Sonic, vai ter live também o dia inteiro, vão ser divididos em 4 blocos, né? Jogando um jogo da era clássica, um jogo da era 128 bits, um jogo
boost e 4 horas de react também, né? Mais vídeo Sonic Speed Simulator. Manda Pix aí, bonitão. Manda quinzão aproveitando a promoção. Você ainda tá fazendo vídeos? Tá tendo vídeo todo dia no Planeta Sonic agora. Alright, fuck it. Make a room, Tails. I'm coming in. This place is gonna drive me crazy for real. Those damn visions again. Hey, Shadow! The fuck are you doing here? Do you know how Maria ends her dance concerts? Don't say it! She goes out with a bang! The cuss word of the day. Revelação do novo personagem casual de altura certa para o Discord. Se você faz tanta questão assim, eu posso até fazer amanhã, mas aí, como você não tem Pix, eu pediria um superchat, né? Manda um superchat aí, eu faço amanhã. Porque você quer muito, assim, é uma coisa que eu vejo que você quer. Aí, euro, né? Tem que ver aí, conversão de euro para real, mas para você é uma brincadeira. 15 reais é quantos euros, né? Pera aí. Aqui, ó. 15 reais é quantos euros? 2,56 euros. Mandando isso de superchat, eu vou fazer amanhã. Esse vídeo me lembrou uma piadinha. Bro, what are you, 12? He's literally 8. What's up with you and Amy? She's been... Levi Moraes! Tô sabendo que você tá enchendo o mano palmitão. O que tá acontecendo aí? Well, I've been here 60 years and I'm still not bored. Unfortunately, the brain rot spread to her as well. You literally started it. Hi. Hello, everyone. I wanted to make this video to apologize. Apologize for the severe and continuous lapse in my judgment. Am I doing it right? You're doing fine, bro. Keep going. I was in a dark place and had anxiety and depression. Vitor, você viu que a Análise vai chegar no Sonic Speed Simulator? Suspensa. Não é o Frontiers 2. Acho que isso é uma divulgação daquele Frontiers Definitive Edition, né? Bom dia, Raul! Claro que eu me lembro de você. Eu lembro pela foto de perfil também, né? Já deixou like aí na live? 24 likes, né? Will it poison me? Well, let's find out. Cadê meus pedidos de vídeo? Amigo, se você ficar me cobrando dessa maneira, aí é que eu vou atrasar mesmo. Calma. Seus pedidos de vídeo estão anotados e tá tendo vídeo todo dia no Planeta Sonic, mas tem outras pessoas que pediram antes de você. Espera. É isso aí tudo. É bem bonitão. Seen it coming. Just like that time I visited the Griffin family. Holy crap! You never say you're gonna. Aren't you forgetting something, Knuckles? Right. The cuss word of today is... Wait, who the f*** is this guy? A diferença, Sonic com Transformers ainda não, né? I'm still thinking. Mas tá tendo vídeo todo dia aqui no Planeta Sonic. Todo dia, 4 da tarde, tem vídeo. They produce plastic bottles. Fazer maratona dos jogos podem ser adaptados pro Sonic 4 no ano que vem. Irem jogar Sonic 3, Sonic Heroes e Sonic 2006. Manda aí, pedido, eu tô super ansioso pra nossa collab. Muito bem. But when we're old, we sneak out of parties to go back home. Waffles or pancakes? Graças ao novo celular que eu tenho, dá pra fazer live do Sonic Footies através do PS Remote Play. Só basta juntar perfeitamente com o Discord. Maravilha, me manda zap pra gente marcar. Mas a gente testa tudo antes, aí a gente marca. Esperar ter paciência. Não, agora, isso na verdade, eu tô querendo liquidar o pedido de todo mundo. Quando isso acontecer, eu vou... Aí vai ser a estratégia do Planeta Sonic vai ser diferente. A pessoa me pede alguma coisa e aí vai ter uma data para sair, né? Vai ter um calendário todo bonitinho e aí vai ser muito melhor, que aí você já sabe, dia tal vai ter meu vídeo. Mas por enquanto ainda não dá. E aí, Levi Moraes, manda um vídeo pra nós reagirmos. Wie cool ist das bitte? Jetzt zock ich Fortnite und trink Cola. Yippee! Since when does he speak German? Man, I don't fucking know. Everyone in this series goes bananas. Goes what? I'm not repeating myself. Banana, terracotta, terracotta. É que eu amo fazer collab, muito bem. But what the fuck am I looking Eu at? que imaginei na minha vida ver um ouriço tomando banho. Infelizmente não tenho mais autorização pra ir. Mas vai ter live.
vai ter live do Discord, sim. Eu quero. É porque eu tô reformando o canal, né? Então, o canal agora tá num outro nível, assim, muito mais profissional. 47. It's not even close. But it was fast. Can you explain the gap in your resume? No, but can you explain this? Still night. What color is the sky? Sky has no color. What color is the sky? Sky has no color. It's just the reflection. What color is the sky? Transparent. What color is the sky? Red. What color is the sky? Ay, mi amor. I would have crashed out immediately. On God, no cap. Anyway, back to our daily schedule of cuss words. Acho que não vai dar pra mandar um vídeo pra você. Não tem problema, não. Quem que parece ser tão ansioso sendo que não ele seja manifestando a energia negativa das esmeraldas. Ah. Trying to say something, Sonic. I think there's only one proper response to this. Which is? Oh, I'm a gummy bear. Yes, I'm a gummy bear. Top 5 questions science can't answer. Number 1. E aí, dessa animações que já deixou like aí na live. Quantos likes nós temos? 27 likes. Hoje tem que passar de 200, né? I live in Spain without the A. Wait, that was incorrect. You live in Spin? No, wait. Look what they have to do to mimic a fraction of our power. Is something wrong? Dragono Soares, que deixou like na live. Como vai, meu amigo? The cats are about to Where the hell am I this time? Some sort of tennis field? It sure looks very empty. Perhaps I'll enjoy some peace and quiet for once. Aliás, me manda o WhatsApp, porque eu troquei de número, né? Eu troquei meu número. Are you talking to me? Yeah. Are there any other princesses around? Me. I'm the pretty princess. Shut the fuck up. Que isso, meu Deus! Best Sonic tinha perder tempo para remakes porque a Sega não cria uma equipe chamada Hedgehog Remakes. Podia ser, né? Wandering off somewhere again. Don't ask me. Oh, by the way, today's word is spectacular. Who are you talking to? Agora entendi. O advogado me mandou. Qual é seu nome? Aqui no zap, pra eu lembrar. Hey, Knuckles. Me fugiu seu nome. Sonic, that is the worst possible thing you could ever. Oh, for fuck's sake. Hey, Amy. How are you doing? Wait. What's happening? O pessoal cheio de será pra assistir a live especial de aniversário, no mesmo dia do meu aniversário. Olha que coisa incrível. Vai fazer quantos anos? You're not gonna eat me, are you? Amy. You used to call me on my cell phone. What a surprising turn of events. He really is a Sigma Wolf after all, isn't he? I'm sure Tails has something to say about this. Tails? Ainda tem, eu tenho. Eu tive que trocar o número porque o meu WhatsApp foi bloqueado e precisei trocar de número, né? Porque eu mandava mensagem para vocês em lista de transmissão para avisar que tinha live e tudo mais, né? Só que o WhatsApp, ele me bloqueou. Aí eu tentei enviar um recurso falando, infelizmente não poderemos, você vai ter que cadastrar um número novo. Eu, pô... Vou fazer 19 anos! Olha o Planeta Sonic. Quando o Planeta Sonic nasceu, você tinha 4 anos, olha só. Guys, I think I'm bi. Which one? What do you mean? Bisexual, bilingual, or bipolar? Isso! Que horror. I've grown completely numb and desensitized to the absolute fuckery that is this show. Even the cat agrees with me on this one. Eu adoro essa música. So anyway, the word is acquaintance. You can even use it in a sentence. For example, a pleasure to make your acquaintance. Eu faço Plus até dia 28 de abril. Muito bem. But what they don't know is that I am hard while working. Don't say stuff like that, Sonic. You're gonna get us age restricted. Oh, then how about this? I haven't lost my virginity because I... Tem muito vídeo ainda? Tem bastante vídeo pra fazer também, né? I'm glad we only live once, because I couldn't go through this shit again. Anyway, the cuss word of today is as follows. Que isso? Bom dia, Vitor. Estamos trabalhando até que horas vai a live? Estamos querendo ir até meia-noite, meu querido Marcelo. Marcelo tem que participar da live de 15 anos do Planeta Sonic. Isso é muito importante para essa live.
E tem até André Pix, mas ganhou dinheiro comprando o jogo de PS4. Então aí você... como é que é? Gastou muito bem gastado, né? So as you guys can see, shit has been going down. Knuckles is still mad at Sonic because Marcelo Santiago, aquele cara que eu sou fã. So me and my cat have a little performance. This place looks oddly familiar. Até meia-noite, o meu objetivo é esse, né? Porque é uma... Como é que é o nome? É o esquenta pros 15 anos do planeta, né? Tails is tweaking again. Dipshit, I know. I guess it's that time of the day, huh? Can you guess what word will it be this time? Go on, take a guess. Nope, it's actually Fuckalaniasaurus. Now, if you don't mind, I've got some peace to disturb. Caraca, eu amo essa música. Make it to my eye. Wouldn't you say it killed many birds with one stone? Sonic, these jokes are not funny. The past tense of William Shakespeare would be what he was Shakespeare. You're actually a moron. Hello, I'm Jet the Hawk. Okay, you're actually Jet the Hawk, the skies me. What the fuck? Mas quanto... Não, eu conheci essa música recente agora, né? What's 9 plus 10? 19. Já estamos com 31 likes, tem que passar de 200 hoje, né? Wow. He's actually based? Hey, Sonic, I really, really like Eminem. I prefer Skittles. No, I mean like the rapper. Why would you eat the wrapper? A hammer is not gonna cut it anymore. At this point, you need a club. Yep. A club isn't the best place to fund the clubs of the club is where I club. I guess it's safe to say everyone's patience is wearing thin. Heck, even the cat is getting feisty. Now for the part that everyone's waiting for. Fucking Mary Dick. Goodbye. Que isso, meu Deus? What do you do for work, Knuckles? I'm a master of logic. What? Do you have a doghouse? Yes, I actually do. Then logically speaking, you have a dog. Yeah, I do. Then logically speaking, you have kids who wanted a dog. Oh wow, I do have a kid. Are you winning, son? So logically speaking, you're married to a woman. Oh wow, what? Yeah, I am. There you have it. Logically speaking, you're a straight man. Wow, that was incredible. To do fucking lube. 6.5 hours later. Tails, I have a question for you. Do you have a doghouse? No? Well, logically speaking, that means you're gay. Que isso, meu Deus! As vozes são iguaizinhas às originais. Eu acho que é inteligência artificial, né? Pra fazer a mesma... Well, there's an I in stupid too. No way. Bom dia, John V. Lives! Como... Eu amo essa música do Linkin Park. Sadly, even the cat is inflicted by the brain rot. Oh well, what can you do, right? Today, we're having two words. F***tation. And furthermore, fuckery smith. Que live essa hora? Porque já tem muitos dias sem live e hoje é uma live especial de esquenta para os 15 anos do Planeta Sonic e vamos até de noite. Not sponsored, by the way. In case you're wondering how Shadow escaped the backrooms, I'll break it down to you after the cuss word of today. Trans fuckers. Now it all started when Shadow... Because I'm him. I'm that guy. Also, my movie absolutely f***s Lion King. Who's that? Disney fell off anyway. I'm out here breaking records and f***ing Cheguei pra escola às 2 da tarde por algum motivo. Meu 8º ano de estadia. Vou estar às 7 da noite. Vai ter live ainda. I hate when people ask me what sign I am. I am a sign from God. Start running. O que vai ter quando chegar nos 15 anos? Primeiro que vai ter uma live especial, mas eu tô preparando muita coisa. Eu vou jogar pesadíssimo pros 15 anos do Planeta Sonic. Vocês não tem nem dimensão, sabe? Ele usa IA pras vozes. Oh hey, it's Bobber. Anyway, don't mind me. I'm only here to say fucking hated shit. Sonic? Aqui é tudo novo, meu amigo. A única coisa velha que tem agora no Planeta Sonic sou eu, hein? Tiger, a bulldog, a chieftain, a T-34. Okay, the first one. Okay. Let's say you were a Leopard 2A7. I would ask you to marry me. Does that mean you want to marry me?
Are you a leopard too, a... Tem o Live Pixie! O Live Pixie tá no comentário fixado, meu amigo. E tem aqui embaixo o QR Code também, né? O testado que já deixou o like aí na live também, né? Sonic the Hedgehog. Why are you talking to them? O Sonic sai rápido para correr ou a velocidade dele é pra tudo? Tipo, se ele quiser escrever um texto, é uma boa pergunta. Eu acho que ele consegue ser rápido pra tudo, né? Mas não sei. É uma questão. Vai ter gameplay hoje? Não, hoje é só... Como é que é? Bom dia, então, PS renovando, aqui tudo é novo, meu amigo. Só eu, de velho, só eu mesmo. Quem acabou? Até depois. Alguém pede vídeo pra saber essa resposta. Aproveita a promoção do Pix de 15 anos do Planeta Sonic. React por 12 horas, até mais, né? Feliz Navidad, prospero año y... Oh, excuse me. That was my jam right there. Cuss word of today is fucking fuckle knuckle. And now I will fly into the stratosphere. Nossa, eu amo essa música. Vai até que horas? Meia-noite. Que isso, rapaz? Human beings? A música do PS Crossover, né? Aê! Muito bem. Essa vai para um amigo chamado Victor Miller. Aê, sou eu, pô. Volta pro jogo antes que o Victor te passe a perna. Que isso, meu Deus? Eu amo essa música, socorro. Melhor canal de gameplay do universo. Autistado. Se tornar uma lenda no meio do fracasso. Eu também amo essa música, me lembrou o PS Crossover. Vamos trocar o dono velho e colocar o palmito novo no lugar. Ah, não. Isso daí é papo de dissidente. Marcelo Santiago não é dissidente, né? E aí, autistado? Tá na hora de acelerar. Porque o convidado trocar pro palmito. Palmito, meu braço direito, mas ele só some aqui quando eu morrer, entendeu? Ou você vai ficar comendo poeira de novo, seu lento. Ô, Sonic, espera um minuto aí. Eu nem comecei o jogo ainda, eu tô na tela de título. Você espera um minutinho, Sonic. Pelo amor de Deus. Deixa eu começar o jogo, aí você pode me zoar. Aí você pode falar o que você quiser. Aqui, comecei, Sonic. Eu tô no... É culpa do palmito. Pra onde que eu tenho que ir? Pra esquerda ou pra direita? Me explica aí. Autistado, tá na tela de título ainda? Que demora, cara. Você é mais lento que o Tails sem asas. Pra direita. Salve, Vitor! Como vai? É Sniper Gameplays. Eu vou muito bem, graças a Deus. Só deixou o like aí na live, meu amigo. GPT, você fez eu morrer aqui, Sonic GPT. Você fez eu morrer no começo da Green Hill. O gigante tá usar o Speed Simulator. Autistado. Eu te avisei, né? Pula nos badniks. Mas você foi lá e tomou um spin no primeiro motobike como se fosse um abraço de boas-vindas. Primeiro inimigo e já morreu? Isso nem é vergonha. É talento pra burrice. Qual é? Vai começar a me zoar assim mesmo? Pô, eu sei jogar esse jogo. Não tá tocando o vídeo? Tá tocando, pô. Tô vendo aqui. Você já passou por essa aventura aqui de Sonic de Master System aqui? Haha, autistado. Já zerei trocentas vezes? Mentira descarada. Você morreu no primeiro badnik, cara. Isso nem é zerar. Tá tocando, então. Você tá me tirando. Eu morri porque você me interrompeu. Você me distraiu porque eu tava prestando atenção em você. A culpa é sua. Totalmente sua. Eu sei até onde fica a vida secreta de cada fase. E você sabe onde fica a vida secreta de cada fase do Master? Mas do Sonic GPT, eu não conheço. Culpa minha? Você tava... Quer dizer, o Sonic GPT é esse aí, né? Porque eu sou irresistível. Mas olha, se você morre por causa de uma zoação, o que vocês acham? Vida secreta? Vai me testar agora? Beleza, eu sei tudo desse jogo, porque eu sou o cara que correu ele antes de você nascer. No Green Hill Zone, a primeira vida extra tá logo depois do primeiro loop. Pula no Spring, vai pra cima, corre pro lado direito e tem um anel gigante com uma vida ali em cima. Anel gigante aonde? Master System não tem anel gigante. Você sabe mesmo? Alexia virou membro do Planeta Sonic, membro Super Sonic. Aê! E aí, minha linda? Como vai? Melhor, né? Ontem ela disse que tava meio na bad vibe, né? Mas tá com saudade dela. Olha, se eu sou especial, você é o Sonic edição falha. Olá, Parasica!
Alguém me segure! Morre no primeiro Badnik, perde anel por distração e ainda culpa o cara mais rápido do mundo. Mas beleza, vamos deixar de lado. O anel gigante que eu falei é aquele monitor grandão que fica flutuando depois do primeiro Spring. Não é anel gigante tipo... Spring. É um monitor que dá vida extra quando você bate nele. Tá vendo? Você perdeu meus anéis. Eu tava com saudade do Miller, eu também com saudade de vocês. Ô, Sonic, me explica uma coisa. Como é que você consegue deixar o Robotnik embora no último jogo do Sonic? No caso, o primeiro. Haha, autistado. Fala? Se você não morreu ainda no Green Hill, já é progresso. Mas aposto que tá com 0 anel e cara de... Porque Tô fazendo muito vídeo, não só vídeo, né? Eu fiz a loja de roupa, a nova identidade visual do canal, né? Eu trabalhei muito. Sobe na plataforma, bate no monitor... Felipe Lima, até mais tarde. Eu te zoar mais, porque eu tenho estoque infinito. Ô, Sonic, vamos conversar uma coisa séria aqui. Por que que você chutou a concha do Eggman lá no Sonic Lost World que quase destruiu o planeta? Por quê? Me explica, eu sempre tive essa dúvida. Haha, autistado. Agora virou filósofo. Sumiu! Cortou no meio, Sonic GPT? É. Fonic GPT? Tá tentando me chamar de IA de fone de ouvido ou o quê? Que isso? De volta, vai ter que... Como vai a reserva? Por enquanto nada, mas a gente vai fazer isso também. Deixa eu só dar uma urinada e já dou... O que está achando do vídeo? Eu estou achando fenomenal. Muito bom esse aqui. Cortou no meio, Sonic GPT? Não, a reserva não tá... A reserva não tá zerada, mas eu parei de botar nela. Marcelo Machado, que já deixou o like da live, manda um vídeo pra nós assistirmos. Fui-me, já fui. Já peguei uma esmeralda, se eu juntar 7, o que acontece se eu juntar 7 esmeraldas no caos? Aí não tem 7, aí são só 6, né? Piada de tiozão do pavê? Olha quem fala, o cara que morreu pro Crab Meat e ainda acha que é pro player. Mas beleza. Quantas balançadas será que ele dá? Quer ver? É que isso, meu Deus! Mas tem que sacudir, né? Eu morei numa casa só com mulher, ninguém me avisava isso. Quando eu fui morar com meu pai, ele que me explicou. Ele fala, Vitor, depois de mijar tem que sacudir, entendeu? Ah, tá. Se você juntar 7 esmeraldas do caos no Master System, acontece o seguinte, você vira Super Sonic, tipo, pele dourada, olhos vermelhos... Não tem, rapaz. Famoso Marcelo Santiago. Não existe Super Sonic no Master System oficialmente, só em funk. Filho da mãe, eu caí no negócio aqui porque você falou besteira, você falou lorota, Sonic de pretexto. Você falou besteira. Não curtiu o Invencível? Marcelo Machado, como vai? Mas meu canal se mais foca em humor performático e risadas como arte engraçada para jogos engraçados. Ah. Tô. Não dá pra confiar sempre na IA, né? Ô Sonic GPT, pode simplesmente me falar como que eu posso derrotar o Robotnik? Com Eggman. Sonic aqui no Master System? Não existe Robotnik, é Eggman. Tenho preconceitos com gente que chama o Eggman de Robotnik, entendeu? Já usou o Gemini? Não, eu uso mais o chat GPT mesmo. Ah, se bem que já usei o Gemini, sim. Eu te salvo, mas só porque você pediu por favor. Vale muito a pena usar a IA, mas com parcimônia, né? É o boss mais fácil do jogo, tipo o treino de aquecimento. Ele aparece num ovomóvel vermelho, voando pra cima e pra baixo, jogando bombas no chão. Como derrota, fica parado no chão, não corre pra frente nem pra trás. Quando ele desce, tipo, baixa o ovo. O que achou do Mega Man 9 e 10 voltaram a ser 8 bits na época? Felipe, não gostei disso. Se fosse um extra seria legal, mas usar aquele gráfico não. Podia precisar mandar meu vídeo! Manda pix aí que a gente vê.
Robotnik. Mas usar o Gemini, é bastante pra estudar, bom, né? Todo mundo usou o Gemini porque o primeiro resultado é o uso do chat GPT mesmo. Mais dinâmico, pra não passar 3 fases enquanto você tá ainda na primeira explicação, fazendo obséquio. Uma eternidade depois... Por que você não me ouviu? Pelo amor de Deus! Cadê? Ó, me escuta! Dá pra você falar um pouquinho mais rápido, por favor? Mamma mia! Mamma mia! Bugou de novo! E isso daí é que tá... Como é que é o nome? É só ZA pra fazer história, fazer teoria e imagens A6. O resto... Draguno, qual é o seu zap? Você não vai querer dizer, né? Óbvio. Qual que é o seu favorito? Entra no grupo Amigos do Planeta Sonic no WhatsApp e me manda uma mensagem, que eu tô lá. Lorde Zero, um salve para o senhor! Já deixou o like na live? Gráficos lindos, música que faz teu coração acelerar, fases que zoam o clássico, mas não copiam, e ainda tem um Encore Mode. Eu postei na DM do X. Ah, tá. Eu recebi novidade daquele caso lá polêmico, né? Deixa eu ver aqui, Twitter. GPT, posso fazer uma outra pergunta? Reformular minha pergunta? Eu queria saber, já que seu jogo favorito é o Mania, você acha que os jogos modernos são bons? Essa vai para um amigo chamado Victor Miller. Fala pra ele, os jogos modernos do Sonic são bons? Os jogos em 3D? Eu estou sentindo uma treta! Os jogos modernos do Sonic, tem uns que são ótimos, tem uns que são, digamos, Sonic tentando ser legal de novo, mas nem sempre dá. Olha só, Sonic Mania, que eu já disse que é meu favorito. Esse é o rei. 2D puro, velocidade louca, fases que zoam um clássico sem copiar. Se tu quer o Sonic de volta, joga isso. Sonic Frontiers, o mais recente, tipo mundo aberto, correndo em ira gigante. Tem uns momentos épicos, mas também tem uns bugs e exploração que parece Sonic no GTA. Agora, a era 3D, Vitor, depois do Sonic Adventure, 1998, o negócio desceu ladeira. Adventure 2 foi legal. Heroes era divertido, mas bizarro. Mas aí veio Shadow, ou 6, aquele que todo mundo odeia. Unleashed, o Hedgehog é meme eterno. E Colors até que salva, mas depois veio Forces. Esse aí é o fundo do poço. Tipo Sonic com amigos de papelão e gráficos de 2005. Resumo pro Vitor. Se tu quer velocidade e graça, Mania ou Generations. Se quer 3D moderno, Frontiers. E ignora os bugs. Se quer ver o Sonic decair, joga Sonic 06. É tipo assistir um carro capotar em câmera lenta. Diz pro teu amigo que o Sonic não morreu. Só tá tentando não virar meme. E se ele jogar Mania, me avisa que eu dou um autógrafo virtual. Marcelo Santiago virou membro em Personic. Aê! Muito bem que já aliviou um pouco, porque eu tô querendo dar uma porrada nesse cara aí, nesse chat Sonic GPT. Que isso? Pois é, entendeu? Mas tudo bem, eu gostei... Marcelo Santiago, bem-vindo aos membros do Planeta Sonic. Tá bom, vai nessa. Mas antes de desligar, se tu quer que a gente continue zoando e debatendo, o próximo jogo que eu quero que tu jogue é Sonic Mania. Olha, não veio me chamar de analfabeto, não. Ô, Sonic GPT, agora só pra terminar o vídeo de verdade. Se despede do pessoal, peçam pra ele se inscrever no meu canal, pra dar like e basicamente fala... Tem certeza que o WhatsApp Pokémon IA pra zoar o milho, só pode ser, né? IA mentirosa, muito. Aqui é o Sonic, o ouriço mais rápido do mundo. Se tu curtiu a bagunça, se inscreve no canal do Altistado aí. Clica no like, ativa o sininho, comenta Gotta Go Fast pra eu saber que tu tá vivo. Pra vocês, lembrem-se, a vida é curta. Corram, pulem, não fiquem parados como esse aqui. Eu sou o Sonic. Vocês são, bem, vocês. Que isso, que horror! Aê! Os vídeos do Altistado estão melhorando bem, né? Deixa eu dar um like aqui. Quero todo mundo se inscrever no canal do Altistado. Aliás, uma das blusas que eu vendo é do Orgulho Autista com Sonic, né? Glasses. Oh, sorry, gang. Me liga, podia sair mandar meu vídeo. Depois da escola ele manda. Maravilha. I was expecting concerts, to be honest. What do you think, Metal? I may have replaced his oil change with liquid meth. Today's word is f***thology. I will not further elaborate. Goodbye. It costs $0 to be nice. As if being a hater ain't free too. On the first day of Christmas, my Sigma gave to me a toilet that was skibbity.
Sonic, we need to talk. Like, what the actual fuck? Are you even sane at this point? What happened to beating Eggman and... Sei que eu adoro esse meme do Metal Sonic. Não, não é errado. Like fucking hell, man. What in the actual fuck is wrong with you, dude? Do you need a therapist? Because we can arrange that for sure. But you're just so fucking brain-rotted at this point. How is a computer gonna ask me if I'm the robot? Motherfucker, you're the robot! Don't be poop bop me, you stupid bitch! God, this pisses me the fuck off! Damn, what's up with Tails? He's acting more volatile than a crypto chart. Did you seriously make a crypto reference? You know that shit's a scam, right? Crypto ushers in a new era of financial freedom, blending innovation with inclusivity and transcending the limits of traditional monetary systems. Bro thinks he's the yap dollar. Cuss word of the day is fuck tag on. I just snored in ungodly amounts of coke. I know over 200 ways to kill a man. You could glue an open jar of rats to his face. E aí, Marcelo Machado, aproveita a promoção do quinzão, né? Agora os vídeos são R$15 até o final do mês, né? I don't know what's scarier, Tails' unnerving ideas or Sonic's gambling addiction. Yeah, baby! Remember, always say no to gambling, but say yes to today's cuss word. Fuckalibrium. And now for the dating score. Sonic, on a scale of 1 to 5, you score a 3. Oh, fuck yeah! Tails, your score is... yikes. You know what? Scores don't really matter. You should just focus on being you. Questionable. Knuckles, on a scale of 1 to 5, you scored a 12? My grandma was right all along. I'm the world's most perfect man. How that Sonic got a pass is beyond me. I'll be delivering the cuss word for today. It goes like this. Wingardium Levio fuck. Motherfucker! You! Have you ever heard of a mountain of chicken? Please don't hurt me. Have you ever heard of a mountain of chicken? No! What do you think it looks like? Like a really big chicken? That's what I thought! But no! It's this motherfucker! You little mama, the fool, little sin, tonight, give on see. Can't believe I have to do this shit again. Well, here's your goddamn word. Fuck Snuggle. Make a decision, Sonic. It's either 1 year without me, or 1 year without your friends. Spoiler alert. I've just finished taking a massive shit. Sorry, but you've gotta go. You told her straight like that? Straight like that. Your case never changes, does it? Just like when the weather didn't change when I was stuck in the desert. How the fuck did I get myself here? But anyway, it's been a minute, so here's today's word. Whoopsie fucksie. Eu não entendi nada mesmo. Stealing is bad. No, I mean in a good way. Stealing is never okay. What are you doing tonight, Sonic? Going to bed. Without me? I'm old enough to sleep alone. Thanks. You're handsome. No, I'm Sonic. You're funny. No, I'm Sonic. Love me, goddammit! Never give up on your dreams. Exactly like Amy's dumbass. The cuss word this time is fuckopotamus. Tails, the heck are you even wearing? Cargo pants. Cargo pants? Nah, dude. Cargo, beep beep. There will be severe consequences for your actions. You know, people. Essa música é de quem mesmo? It's completely false. Because I love. Oh, everybody's looking for something. Right. Cuss word is fuck-a-doodle-doo. What did he mean by this? Don't worry about it. You would not believe your eyes. I apologize for the person I will become on January 1st, 2025. Oh, yeah! It's New Year's. You know what that means? It can't be anything good, I'm assuming. It's time to hit the casino, baby! Sonic, wait. Lambo, here I come! At least he didn't make a lame joke like see you next year. Speaking of which, Happy New Year, everybody. Hit them, Tails. Last Christmas. Okay, that's enough. I prepared a special cuss word for today. Whimsy fluxicocklefuckery. Esse vídeo é muito geração Z para o Miller, é verdade. Be careful what to do. Everyone's fighting a battle you don't know. Be kind. I once saw you punch a Girl Scout because she didn't have any thin mints.
Exactly. That was my battle. So be kind. Your mom! What the fuck? I said your mom. That roast sucks ass. Your birth certificate is an apology letter to the condom factory. I won't never sell my soul like a big dick. Tails is seemingly still in his little box. See what I did there? Anyway, let's begin the year with a new cuss word. Royal E aí, Fabrício que já deixou like aí na live. Como vai, meu amigo? Your life is actually a joke. My life isn't a joke. Jokes have meaning. Okay, you know what? I'm tired of your shit, Sonic. Go out with Amy for once. I've waited my whole life for this day. Whoa, whoa, Amy! You're not getting away this time, Sonic. Man, fuck it. What's the worst that can happen? Absolutely, the worst has happened. Verdade. You this wants to remind you that you're as beautiful as the sun. It's painful to look at you. Aê! Gabriel Ferreira! Mandou R$30. Reage a 2 vídeos What if Espio mostra Enable Master Zik. Parte 1 e a parte 2 do canal Sega Scourge. O primeiro vídeo tem dublagem automaticamente e o segundo só legenda. Aê! Parabéns! Vamos deixar aqui no meio das coisas. Vamos tá... E você agora tem 2 nomes na rifa. Vamos lá. Yo, Tails! Why is dark spelled with a K and not a C? Because you can't see in the dark. Isso. Travel back in time, retrieve a dinosaur egg, bring it to the future, nurture it until it hatches, and then witness as it tears apart your helpless, lifeless body. I wouldn't wish this on my worst enemy. Anyway, the word this time is chuckle I'm tired of everyone treating me like I'm a child. I'm older than 13. I eat unhappy meals. É, ele tem 50 anos, né? Are you okay? My dog. Sorteio da próxima rifa. Vamos botar o nome dele aqui. Gabriel Ferreira. Ei, Gabriel Ferreira. Muito bem. Deixa eu dar um pause aqui para ver quais são os pedidos dele. Reaja a 2 vídeos. What if Espio was trained? Vamos lá. Vou botar aqui no meio. What if was trained by Master Zik, né? Esse aqui, né? Esse. E cadê o outro? Parte 1 e a parte 2 do canal Sega Scourge. Ah, tem que ser as 2, né? Parte 1 e a parte 2. Maravilha! Então, a gente termina esse... aí vem um da Amy, que é bem grandão, né? Mas hoje a live vai até de noite, então não se preocupa. Aê! Como é o nome desse vídeo que tava passando pra eu ver uma outra hora? Esse é o Atari X 5 Hours of Brain Rot aí, Sonic Memes, né? Atari X, ele tem um monte de vídeo desse. Excuse me, I have some business to attend to. Gabriel Ferreira! Do not unfollow me, because I will be back. Did you know that the word papaya backwards is iapap, which in ancient Greek does not mean anything? This is because the word does not exist. I would like my 8 wasted seconds refunded at this very moment. Acho que Mega Man 9 e 10 voltaria a ser 8 bits porque era mais barato, claro, né? Foi por isso mesmo. Who were the games made for? Toddlers? These motherfuckers forgot I can glide. You play old Sonic games to feel nostalgic. I play them because I can't afford new ones. We are not the same. Realidade dos brasileiros, né? Hey Knuckles, Bom dia para o Lord Zero. E aí, Gabriel Ferreira? Esse vídeo aqui tem mais de meia hora, né? Seria 11 horas. Seu vídeo deve tocar por volta de 2 da tarde. Mas ele já sabe também. Depois me chama! Até daqui a pouco. Valeu, Marcelo! Cuss word of the day is f***tangular. Y'all enjoying this too much. So let's play hide and seek. I hide, and you guys seek professional help. When life gives you lemons, you say, I don't want your damn lemons. Simi, 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 I like your new pants, Sonic. Thanks. They were 50% off. I'd like it better if they were 100% off.
That ain't how business works, Amy. You dumb piece of sh**. Since you ride your helm, doing everything I can. Yeah, therapy might work, but daily cuss words are cheaper and faster. Knuckle fucker. Now say hi to Mr. Sonic ficou fofo de Jet Set Radio. É, pois é, né? I went to the pizza place to get the pizza, but all of a sudden, Italians. Are you copying popular sounds now? Sonic, you realize we've had 22 videos in a row in Station Square? My honest reaction. That ain't how you react, dumbass. He's gonna say an unfunny joke and then proceed to sing. We've seen this scenario before. Thanks, Bucks. I guess this is the part where I say twisty McFucknuts. Why do you always make the first move on Sonic, Amy? What do you mean? Shouldn't you let him make the first move instead? Believe me, I've tried. E4. What? First move. The heck is an E4? King's Pawn. The f does that even mean? Opening. You know what? Never mind. I see. So he's an absolute dumbass. Wrong, Tails. I don't suffer from autism. I enjoy every minute of it. Só volta aparecer Mega Man Volante, segue lá desses vídeos aí, os representantes da capa, ele tá chegando no universo das animações. Ué, manda aí pra gente assistir, amigo. Thork. Now say it 3 times. Thork, Thork, Thork. Now tell me, what do you eat soup with? A fucking spoon, Sonic. Because I'm not brain dead. This is the stuff that's making your parents want to split up. This is why your dog doesn't want you to pet it. This is why you can't get hard in the bedroom. This is why you're going through... Vídeo que faz um jogo ruim. Podia ser um tema de vídeo, né? Manda pix aí, já deixou o like aí na live, meu amigo. Causing a whole generation brain... O rei dos nerd falir. Eu sou fã do nerd falido. Nerd falido tem que só mudar o nome pra nerd próspero, né? I'm coming out of the closet. But we're on the beach. Shut up, Sonic. Meu amigo nerd falido, o cara mais carismático do YouTube, meu amigo. Silver, we love you. 15 anos de Planeta Sonic. É, e contando com o Orkut são 21, né? Cada vez mais calvo e o pouco cabelo que tem ainda tem cabelo branco, né? Guest on the show. You'll never guess who it is. But first, today's cuss word. Snuggle McFuckle. Worst drug to crave is wanting to be loved. I don't know, man. Meth is pretty bad. Did you know? They call me a chick. Eu só não gosto quando eles brincam com essas coisas assim mais pesadas. Aí não deve, né? We need to leave now. I bought a property in Station Square, and what they do for you is they give you the property. Little taper fade, the meme is massive. Guys, what the fuck? How many memes are we gonna cram in a single video? Enough for me to say zoom zappy f. Men buying weed seems kinda gay. You sure do give that dude a lot of your money for some sticky plant you say you don't even need. Are you sure he's not your boyfriend? Oh, he gives you a good deal? Why would he do that? Is he your boyfriend? You know, he makes a good point. Don't sabotage my business. Wait, what? Knuckles, how could you? My friend died because of drugs. Ha, what a noob. Sonic, you're scaring me. I'm surprised she didn't match his freak. Anyway, here's our word for today. Wobble fuckington. O jogo do Sonic no mínimo nota. Não faço ideia. Tem que pensar, meu amigo. O que eu menos gosto é o Sonic Boom Shattered Crystal. Muito chato. The year just started and I have no clue what's going on. Why are you acting surprised? It is 4 in the afternoon. I'm about to stroke my peener. Shadow, don't! What? This is Peener. He's small and soft. É muito fofo. Valor mínimo pode ser até R$5. Pra mandar vídeo né? Aí, pra mandar vídeo que ele toca aqui automático, você pode mandar qualquer valor, né? Hey, Tails! Wanna hear a joke? No, I don't. Why are oranges called oranges, but apples aren't called red? Hey, Sonic, what's blue and doesn't breathe? I don't know. What is it? Hoje em dia o monego fica mais forte, é mais pesado, né? Cuss word for today. Anthropomorphic. This is my way of expressing the darkness inside me. Pause. Esse animador todos os modelos de não questão de usar. Eu acho que sim, né? Following the last episode where Sonic got shot. Excuse me? Are you British? What are you talking about? Oh no. Oh no, 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 no. Not to let me go that. Talk to me
What on God's green earth was that? No matter, here's today's cuss word. Fucking diabolical. Anyways, I'm back. You were not missed. Who was that girl anyway? Beats me. She did dress like you though. Is that Hatsune? Acho que se tivesse Square nos jogos atuais, além de estarem todos... Não, teriam reconstruído já, né? My wife told me to take the spider out instead of killing him. Went out, had a few drinks. Nice guy. He's a web designer. Ô, Vitor, e na live de hoje foi... A miniatura foi a... Fala, Darkness Plasma! Já deixou o like aí na live. Now I understand why they call me handsome. Ew! That's gross. Think I'd rather take SpongeBob as a comedian, thanks. What do you call a short mom? A mini mom. That was kind of lame. Oh, for fuck's sake. Tails? Will you help me hide a body? Eu não aguento mais, eu tenho um Pix, não dá pra fazer nada sem um. Is that Sonic? No one can see him on the floor. Get him out the door before he can decode. But he's your friend. Just kidding. Good fucking riddance. Who am I kidding? He'll be back. But you know who else is back? Why do you keep bringing me here? Cuss word of the day is Fuckmaster 5000. I'm a guy who knows you. Home saying yo, Squid Game. From the Squid Game. Using SquidNet home. It must be a dreary existence. Unable to love, to eat, to sleep, to laugh. I feel sorry for you. I can laugh. I have a sense of humor, you know. Really? I've never heard you laugh before. I've never heard you say anything funny. Hello 911. I'd like to report a violation. Que horror! Isso me lembra como é que é o Kiko falando assim: Chaves, eu já te contei uma piada tal. Aí o Chaves pergunta: é boa? Aí ele: sim. Aí o Chaves: então ainda não conta. Omega just straight up murdered a fox. Copy, Sergeant. Sending immediate reinforcements right now. You guys are a bunch of clowns, I swear. For once, I agree with Rayman. What are we doing now? A cuss word? Saying some shit like whoopsie fuck? Close enough. The cuss word for today is... ass. What's your favorite kind of soup, Amy? Chicken and vegetables. Oh, nice choice. Oh, thank you. What an odd first question, though. You can tell a lot about somebody from their favorite soup. Really? What can you tell about me? You like... Gostaria de ser apadrinhado para um vídeo sobre Lost Medias do Sonic. Alguém é padrinho de John V Lives aproveitando a promoção do Pix? Aproveita que o canal tá de aniversário, estamos em promoção agora, né? Sorry to interrupt your spinning session, Tails, but we're... Holy shit! Is that Master Chief? The cuss word today is... poopy. Oh, that was pretty tame. In my ass. For crying out loud, Sonic, say something normal. Bro thought he could become the next Riz King by doing the uncanny Anka Zone dance like a sussy baka in Ohio. Sonic, I swear to God if you keep talking like this. Don't bro know Quandale Dingle already did the 4Gs on the Jeep Thug Shaker band style with the fuck does any of this even mean? Bro really thought he had that rise of Gru Grimace shade. Sonic, stop. Bro got that canon event Baby Grok Waffle House. You're still stuck in your Spanish era? O que é apadrinhar mesmo é quando alguém paga para realizar o sonho de outra pessoa. Então, por exemplo, né? O cara fala: pô, não tenho dinheiro para pedir um vídeo. Alguém pode te apadrinhar. Então me manda os 15 reais e fala: realiza o desejo do John V Lives. É você que vai realizar o sonho do John V Lives, Lord Zero. Ou do Bernardo. Who got question for you? Was heavier, a kilogram of steel or a kilogram of feathers? That fucking accent is what's heavier. Can we address the Italian in the room? Like, who invited Mr. Mustache Blue Pants into our world? I thought that was you. You're the one who brings characters every day. This is getting old. Please stand up. Please stand up. Please stand up. You think that was bad? Wait till you meet Scourge. Tell me, why do you want to go to Japan so bad? I just love anime girls, Shadow. What? Sayonara, Nick. What did he mean by this? Excuse me. There's nothing I fear. Bro, this ain't a Duolingo lesson. Get off my island. Well, fuck it. Here's the cuss word for today. Pussification. People who take care of chickens are literally chicken tenders. Till we meet again.
Damn, there are no chili dogs to eat. You can eat me. Oh God, Amy, no! I'm a global threat to the FBI. Let's play football. World Cup. World Cup. I regret coming back here. I regret existing in the first place. And I regret not knowing about the words penisaur and fuckaroni. Sonic, I have a thing for you. Oh, really? Então, você concorda que Sonic 4 tem que ter no mínimo 2 horas de duração? Eu espero que tenha, né? E aí, Samuka Gameplays, olha só, like aí na live, estamos quase chegando a 50. You realize that's theft, right? You forgot about the time you were chased by a cop in the subway? Fuck you, dude. Fuck right. Your phone, Ling Ling. Your phone, Ling Ling. Big boy, come pick up your phone. How you know pick up your phone, Ling Ling? Your phone going to go to voicemail. Goodbye. Vitor, quando aceita meu pedido de amizade na Steam, deu um bug na minha conta que pedi a todos os meus amigos. Sim, qual a sua opinião sobre Cine Crit Rings? Eu gosto muito, mas acho muito difícil. Acho que esse envelheceu um pouquinho. Keep an eye out for this dancing mouse. I bet your ass infected. Você achou do Mega Man Zero? Muito difícil, mas muito bom também. Do jeito ela tá querendo. Ele cantou em português, meu Deus! Why did the prisoner choose bread over the key? It's a metaphor for the fact that we often choose temporary pleasures over the opportunity for true freedom. Because bread tastes better than key. Yes, I'm racist. By that I mean respectful, amazing, caring, intelligent, situationary, fuck, and finally, trusty. Cuidado, uma urinada. Já voltei. Bom, eu queria que a minha bexiga fosse um pouco mais forte, né? We're gonna miss the cuss word of the day. That's what you're worried about? Allow me to take care of the word. Fuckerology. Y'all thought this was over? Think again, bucko. The word is in function. Hey, I think we should start referring to age as levels. I'm at level 30 sounds cooler than just being an old person. My friend died at level 12. Sounds like skill issue. I hate you sometimes. Well, according to this picture of us holding hands, it's not true. Who the hell keeps... Que lindo, adorei. Já chegamos a 50 likes. Vamos chegar a 200 no mínimo hoje. Technological shit. Tails? Will you help me hide a body? Oh god, what did you just do? Come on, we can't delay. Is that Sonic? No one can see him on the floor. Get him out the door before he can decode. But he's your friend. Just kidding. Good fucking riddance. Who am I kidding? He'll be back. But you know who else is back? Why do you keep bringing me here? Cuss word of the day is fuckmaster 5000. I'm a guy who knows you. Home saying yo, Squid Game. From the Squid Game. Use a SquidNet home. It must be a dreary existence. Unable to love, to eat, to sleep, to laugh. I feel sorry for you. I can laugh. I have a sense of humor, you know. Really? I've never heard you laugh before. I've never heard you say anything funny. Ela cantou de novo isso aí. I'd like to report a violation of the first law of robotics. Omega just straight up murdered a fox. Copy, Sergeant. Sending immediate reinforcements right now. O vídeo voltou? Não, mas não voltou. Passou de novo, né?
A cuss word? Saying some shit like whoopsie fuck? Close enough. The cuss word for today is ass. É, parece que voltou, né? Favorite kind of soup, Amy? Eu, hein? Chicken and vegetables. Oh, nice choice. Oh, thank you. What an odd first question, though. You can tell a lot about somebody from their favorite soup. Really? Eu tinha passado isso antes. You like chicken and vegetable soup. Why do I even try? Então vamos passar um pouco. Isn't that right, lil bro? Sounds like someone's training for the upcoming Dap Up tournament. Will I participate? Maybe. But here's the word for today. Tarnation. Did you know? Atoms never touch each other. And since we're made of atoms, we've never touched anything in our entire lives. So to answer your question, officer, no, I did not punch that kid. Oh, sorry about that. Today's word is fickety fuck. I have plans that I cannot share with you right now because the haters will sabotage me. Come on, guys, let's keep it going. Next up is Silver and, Chuck E. Cheese? Ready when you are, boss. This feels Esse vídeo tem 5 horas, né? Mas quando der 11 da manhã, aí eu troco de vídeo. How about this? Take this! It created a telekinesis shockwave throughout the Earth. Great, he's an idiot too. You, me, gas station. What are we getting for dinner? Sushi, of course. Uh-oh, there was a rupee inside of our gas station sushi. We black out and wake up in a sewer. We're surrounded by fish. Horny fish. You know what that means? Fish orgy. The stench draws in a bear. What do? We're gonna fight it. Bear fight? Bare-handed? Bear naked? Oh, yes, please. We befriend the bear after we beat it in a brawl. Then we ride it into a Chuck E. Cheese. Dance, dance, revolution. Revolution? Overthrow the government? I think so. Next thing you know, I'm reincarnated. Did I put too much crack in his drink? Turn into a jet, fly into the sun. Isso, que horror, cara. Training with Shadow for the tournament. Blue dumb shit's late for our practice session. You'll be taking his place. I didn't sign up for this shit. That ain't how you dap, lil bro. Watch this. Well, we're dead. It's been nice knowing you guys. I have bad news, Sonic. Me too. Aê! Ué, mas por que não tocou o vídeo automático? Meu querido Mar... Ah, tocou. Eu tenho a força! É pouco, mas é de coração. Meu querido Marcelo, sabe que eu sou seu fã. Sei que a maioria de vocês não lembra de mim. Mas eu conheço vocês. Mesmo eu estando preso, anos-luz de distância na Terra, eu nunca parei de tentar voltar para casa. Tudo mudou desde que você se foi. Destruíram tudo. O esqueleto levou a minha família. Eu devia estar aqui. Quando você desaba, é a sua chance de se reerguer. Eu nem sabia que eu tô por fora. Vai ter filme do remake maneiro. É muito legal. O universo irá tremer na minha sombra. Este é o meu lar. Eu vou lutar por ele. Mas eu não consigo sem vocês. Tem alguém querendo brigar. Eu preciso de todo homem, mulher ou... até daquele ali. Semana que vem sai o filme do Michael. Doido pra ver. Você tem a força, mas tem medo demais para usá-la. Pode acreditar. Eu... GB Santos, que já deixou o like aí na live. Como vai? Você fica falando que é de outro... Que ripado, gostei.
faz você parecer um pouquinho lelé da cuca. Aê! Parece legal, gostei. Gostei bastante. Hit her with my car. Persona! Did you I want his eyes and we got... Melhor agora vendo esse belo rosto. Eu não tô me cuidando nada, né? Nada. Did someone just disturb the peace? You have the ability to skydive without a parachute. But you can only do it one time, though. Look! King the guy who spent all his money on a 4-H team! Is he sleeping? Prank him, Tails. Absolutely not. I will not prank him. That is very inappropriate and disrespectful. Well, fuck, Dingle, you make a... Tem que usar shampoo da Eudora. Para de graça, eu tô lindo. Não, eu tô cuidando do planeta Sonic, né? Aí quando eu ficar rico, aí você vai ver o Vitor Miller gatese. Oh, so I'm not allowed to make jokes. If that's how it's gonna be, then I'm out of this fuck diddly place. I thought that was funny. I guess you wonder where I've been. Eu adoro essa música do Donkey Kong, né? The DAP Tournament of Power is soon, guys. You two better get serious. I honestly couldn't give less of a fuck. I heard there will be Latinas at the function. Anything for the baddies. You didn't need to go super, my dude. I think they have a decent chance at winning. Don't you think so? Mario, what the fuck? I have a good joke for you this time. What do you call a hedgehog that... What in the skib of fuckery was that? Well, anyway, what do you call a Okay, Metal, show yourself. I knew you were behind this. Eggman! Shut the fuck up, Metal. Thank you. That's right, Knuckles. I've come to exact my revenge through brain rot as well. And I'll begin with the Fortnite girl over there. Oh, thank God. I win. Wait, what? Yeah, I never really liked her anyway. Kind of a headache, if you ask me. Bro, you know what? Yeah? In the word laughter, the L comes first, so the rest of the letters come ordering. Don't make me do this, Knuckles. I'm sorry. It's been real quiet since Sonic and Shadow left for the DAP tournament. It has. Well, for the most part. Peço para The Rapper. Eu nunca joguei, mas eu conheço o jogo. Seu Garcia Júnior, quem vai dublar? I have the flu. I got diagnosed with fuckuenza. Do you have any ibuprofen? I got a headache. Yo, Sonic, we'll be late for the tournament. I was thinking of auditioning for Goku's studio. Wait, what? Simi. And we're back again at the Dap Up Tournament of Power. Good to be back, right, Ashley? I wish my ex would come back. Let's have a look at the matchup today. Yeah, this one's going to be interesting. Both teams are pretty stacked. Let's go straight to our reporter, Jeff, on the ground. Yes, Steven, as we can see, both teams are... His brain has clearly rotted, but there's still one to look out for in this tournament. We also have the other team who got their DAP stolen by the Hood Avatar last tournament. Looks like his partner is making quite the entrance. He's doing all this for a DAP? Pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força! They're already approaching DAP up distance. Oh, wow. Open your mouth wide and take it. That dap was pretty solid. It's their famous long time no see DAP. Dude, you just made that up. That's the long time no see dap. What? It's the dap used when you haven't seen a friend for a long time. One goes overhead and the other goes underneath, releasing a powerful dap. Will the other team be able to beat their long time no see dap? Okay, this is getting ridiculous. Here they come. They destroyed the arena? Also another planet. That's what I'm talking about, Shadow. You know I love that shit. The force of the dap was so strong, it caused the two of them to power up. A power-up DAP? Looks like you guys have some competition. Well, folks, I guess we already know the winner. See you next time. We better start getting ready for our match. Let's go! Let's go! And then the shockwave blew up an entire planet. Utilizing brain rot slang. That shit was busting no cap for real, for real. Say. Hey, Tails. Why don't people ever pick fights with dinosaurs? Not this again. Because they'll get your ass kicked. Allow me to explain the joke. No, that's it. Persona! Disturbing. The peace, look into my eyes. Essa música é muito boa.
Holy fuckamole, he got a new form too. Here's a list of things I will never do to my Valentine. Give you up, let you down, desert you, make you cry, say goodbye, tell a lie, or hurt you. My personality's so inspiring that every girl I meet starts focusing on herself. Sonic, I'm sorry, but I need to work on myself. No problem. How do we tell him? I might have an answer to this question. It goes something like, I will commit unspeakable acts against you. Let's go back to basics. Fucking shit is the word of the day. God, I wish someone loved me. The way you make a family is not family friendly. Till we meet again. Fellas, is it gay to be in a fight? Knuckles, that's not the question you should be asking. I mean, you're literally putting your hands on another man. We should be looking for a way to get back to normal. Fellas, is it gay to shave? I mean, you're literally putting white liquid on your face. That's fucking disgusting. Fellas, is it gay to talk about fellas? I mean, you're literally talking about fellas. For fuck's sake! And welcome back, ladies and gentlemen. I'm your host, Knuckles, and this is the $1 million question. Our contestant is Sonic, and he will be answering the following. The question is, what's the name of this song? Chocado com o que eu ouvi agora há pouco, meu Deus. The answer is right there. But I can't. Why won't you say it, Sonic? The answer is right there. Say it, you blue fuck. And you ended up saying it? At least I'm a millionaire now. Not for long. Cuss word is fuck-nocular. What do you call a Mexican with a rubber toe? Roberto. I don't get paid enough for this shit. What's wrong, Knuckles? My night is ruined. I tried going out to dinner with my girlfriend tonight, and because I'm 28 and she's 18, everyone started calling me a PDF file. That's horrible. I know. It completely ruined our 10-year anniversary. What? Aí não, né? Tem algumas peças que são muito pesadas, aí eu não gosto. Now for the cuss word of the day. It's dingle f muffin. When you go to prison, the most important thing in your life is going to be booty. Booty, getting some booty. It's more important than eating food. It's more important than taking bars. People constantly doubt my epic athletic expertise. Oh, I get it. I don't look like the average athlete, but I am an absolute fucking unit on the basketball court. Oh my God! That was the move that made LeBron cry. I didn't know he could go that deep. That's what she said, Tails. Excuse me. I know my beautiful voice must have left some of you speechless. It's tough being a gangster, you know. Today's word is fuckleby. Hey, you! Shut your loud red ass up! Hey, Knuckles, do you think the guy who invented clocks know what time it was? Sonic, don't start. Think Tarzan was single before he met Jane? Or was he clapping some gorilla cheeks? This is your last warning. If steroids are illegal for athletes, why isn't auto-tune illegal for musicians? Okay, that's... Caraca, boa! Bom questionamento. Right? Really makes you think. It does. Anyway. Wait on me. I'm here to make an announcement. No, not that kind of announcement. I'm here to announce the cuss word of the day. That's my job, dude. Shadow the Hedgehog is a Choose your next words very carefully. Where did he come from? Oh, hey, Shadow. I was just about to say. Phantom fucks. Hey, Amy, if being pretty was a crime, Yes? then you are innocent. You are innocent because you are far more than just pretty. Que absurdo! Pretty ugly. Pack it up, sister. It's time to put the fries in the bag. And then once you get really into me, then you just... Hey! That wasn't my question. I asked why the tangle did you steal all my cocaine? Aí não, né? Aí não. Aí... Faz umas piadas com os assuntos mais pesados, aí eu não gosto, tá? Are you the fastest because of brain rot? Or is it because of brain rot that you're the fastest? The blue hedgehog replied,
If I took my pills and regained my sense of self and slowed down, that would cause me some trouble. But would you lose? The hedgehog replied. Nah, I'd win. Finally, the two hedgehogs transformed into their super forms. They engaged in battle, clashing their fists and wreaking havoc. However, the blue hedgehog seized the upper hand at the end. The dark hedgehog asked, How could I lose? I thought throughout heaven and earth, I alone am the ultimate life form. To which Sonic simply replied, Stand proud, you're strong, but you missed 3 key things. 1, you're not a Sigma. 2, you can't do the Thug Shaker Ban style with Skibidi Toilet. And 3, throughout the heaven and earth, I alone am the brain-rotted one. What a cool story! And so they fucked. If you sneeze and I say God bless you, your response should be thank you. I don't need to hear all of this. How did you get in my house? Or why is my window broken? Or some shit like I am calling the police. What's going on with Silver, Sonic? I don't know. I think it's something that starts with disturb and ends with peak. Please look into my eyes. Eu sou viciado nessa música, adoro. The fuck's going on? Mommy? Sorry. Mommy? Sorry. Mommy? Sorry. Mommy? Sorry. Mommy? I swear if you say one more unhinged... Choke me, Mommy. I prefer intellectual men. Restrict my airflow, mother figure. Yo, Tails, you have a visitor. Oh, really? Who could it be? Oh. Slacking off on your Spanish lesson, huh? You want to explain to me what's going on? You have exactly 1 second. No, wait, I can explain. Time's up, bucko. Say your prayers. Unfortunately, we can't show the rest, but today's cuss word is duo fucko. If you ever feel safe, just remember one thing. I am out there. Contaré la historia de una famosa persona. I see Please look into... Pede pra alguém me apadrinhar. Alguém apadrinha o Bernardo. Ele quer que o vídeo dele apareça aqui. Beam bada boom, Mr. Worldwide, when I step in a room. Hey, shy, hey, die. Should we call an ambulance? Nah, the brain rot is contagious. It reached under fucking water for crying out loud. Beam bada boom, Mr. Worldwide, when I step in a room. Bro, you're not Pitbull. And you can't pull any huzz. What? Oh my god, Kitty, I can't believe it! You found Pikachu? Pokemon. Made that joke. What are you gonna do about it? The cuss word is Pokemon. Pokemon. We found Eggman's crypto mine. Seems like he's gone full Haley Welch. He really is cunning like a hawk. Hey, I'm a hawk too. Where the fuckeroni did you come from? Say that again? Hawk 2, what? So this is the infamous brain rot universe? Whoop on Gangnam Style. Gangnam Style. Fortnite, bro. Bruh. What's a Kai Cenat? And who is this Quandale? Só mais esse, né? Aí a gente vai pro vídeo da Amy. I once dated... Foi? Aê! Vamos para o vídeo do Atilano agora, né? Vamos ver. So today we're going to be talking about one of the most popular characters in the Sonic franchise, the Pinnacle of Love, Amy Rose. If you don't know who Amy Rose is, she is one of the very well-known characters in the Sonic franchise. Yeah, we're doing this line again, baby. Let's go! With Amy, she's a character who's been around. Mas pra alguém me apadrinhar, já pedi, meu amigo. Controversy going on, so I wanted to kind of take this video to try and talk about Amy as a character, to appreciate her more than they actually do. So for this video, I'm going to do it in the style of Fukuda Hoseki, because like Fukuda Hoseki, Amy and Fukuda Hoseki have kind of gotten bashed for being very caring about the character of Sonic in a lot of ways, and that causes people to call them weird and different stuff like that, and kind of bully them on the internet and kind of treat them unfairly. So I made this video so I can talk about both of these people at the same time. Not exactly Fukuda Hoseki, but I'm editing in her style from what I remember, because her channel is sadly gone. She kind of passed away in YouTube, not like in general real life. I don't know. I think she's fine.
But overall, I did want to do this in the style of Amy because I think that Amy is a character all about love, and she represents so much with love that we could really have in our hearts for these characters and just in general. So why not do it for Fukuda Hoseki and kind of give her a little bit of appreciation for what she's done for the Sonic community, because she was the person who actually did get me into the idea of Sonic being introverted, and I stick to it to the end of this day. No matter how many videos try to say that, oh, it's not true and I have this bullshit answer, doesn't make any sense, I don't care, he's still introverted, fuck you. So without further ado, let's get into the character of Amy Rose. Amy Rose described as a girl in love. Se pudesse mandar Pix, mandar pra ver a versão dublada de Jax Dubs do som. Manda Pix aí! Ou então pede pra alguém te apadrinhar, meu querido Lord Zero. Character where she takes care of Birdie and she takes care of different characters just around the entire series, kind of trying to be the more caring kind of little sister, or a very caring character if anything. And of course she chases Sonic, but we'll talk about that later on in another part of the video. Qual o valor da promoção do Pix? É R$15. Pra pedir vídeo é R$15. E ainda concorre a um jogo do Sonic ou qualquer outro jogo, né? And if you ask me as a straight male on the internet, pra mandar vídeo é R$1 por minuto, né? It also describes Amy as being a girl who doesn't wait, which makes sense because we see in Amy in every adventure, she's either the girl trying to get everyone to hurry up and go on, let's do this adventure, let's do this thing, let me help you out, and she's clearly always hastily trying to get into it. As you can see from Sonic 06, she does this with Silver, where Silver's trying to look for someone and Amy's like, I'm looking for someone too, let's go look for this person. Or how she sees with Elise has this crush on Sonic, but she doesn't know, but she also has a crush on Sonic, but she also ups her up like, come on, let me show you, and then let's talk about boys and different stuff like that. She does that because she's a very kind of impatient person in a kind of way, and she kind of hastily goes into it. It goes into that idea of her being a little girl where she's kind of oh so cheery and kind of encourages everyone in any way she can, and it makes sense for Amy as a character. It also describes that Amy is a mood lifter, a butt kicker, and a go-getter for Sonic and his friends, which makes sense because Amy is one of the most positive characters in the entire Sonic series, and I'm not lying to you on that. Amy is a character who's always trying to pep everyone up, like I said earlier with Sonic 06, or you can see even in Sonic Rush where Amy tries to comfort Blaze but also kind of pepper her up to kind of understand what's happening here. Amy is a high mood lifter because she tries to lift up everyone's mood no matter what and tries to be the positive character for everyone involved. It is described here that Amy is a butt kicker also, which is kind of debatable because Amy in Sonic Adventure was kind of supposed to be a normal girl, but this is Amy from the manual of Sonic Heroes where they kind of changed that a little bit, kind of retconning it a little bit, but we'll talk about this later on when we get into Amy's character video a little bit more. It's also described of course that Amy is a go-getter for Sonic and his friends, which makes sense because we see in Sonic Heroes Amy is clearly the go-getter who's trying to get them to go and save Chocola and Froggy, and of course she chases Sonic, but again we'll go into that a little bit more later. It also says that Amy is undeterred by adversity, which makes sense as we see E100 Alpha chasing Amy throughout the entire game of SA1. Amy is running away, but she's also keeping her dedication to helping out Birdie no matter what happens. We can even see in Sonic Unleashed where the entire world is messed up and Amy is there still being cheerful, cheering for Sonic no matter what's happening, even in the worst situations ever. It also describes Amy as being a doer, which means she does things by acting instead of thinking things through, which makes sense as we see Amy is already charging in without actually having a plan going into it, which is actually kind of weird if you look at IDW where Amy's kind of this Nick Fury kind of character where she's making plans and telling everyone what to do and she's being this big strategist, which has never really been Amy at all, and I find it very weird for her character overall. It is also described that Amy has a sharp instinct, which makes sense because the ideas of instinct is kind of the idea that it's something that you usually do in response to certain stimuli, which kind of makes you do certain actions. And it makes sense that Amy is kind of this person who kind of enjoys adventuring, because even later on she's described as a tomboy, which kind of goes into this idea where she likes doing things that boys like to do, and it kind of is this instinct that just pops in her and kind of makes her does what she does. This instinct even causes her to kind of take over the idea of caring for people even when they don't want to be cared for, like I said previously with Sonic Rush, where she's telling Blaze that you clearly need help and you should actually take it, but Blaze kind of ignores it, but she kind of pushes on to it a little bit, kind of doubting her and trying to push her to do it. That's just Vai mandar Pix pra gente reagir a vídeo. Aliás, cadê a Tilano, né? Te mandar mensagem pra she's doing what she feels is right, and like Sonic, I don't know, we'll talk about that later maybe, I don't know.
It is also described that Amy has a pure heart. If you don't know what a pure heart is, it is usually described as someone who is sincere, honest, and free from malice or bad intentions, which makes sense because Amy is a good character overall and isn't really a bad guy in any way, and nothing she does is really made with malice or any real bad intention. Unlike a lot of Sonic fans who kind of see her as a stalker and kind of a person who's kind of this bad weirdo who does weird things to Sonic and blah 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 blah, and you can even see it in a bunch of Esse vídeo da Amy quem pediu foi o Atilano Santos Neto. Mandei um zap pra ele agora dizendo como é que é aqui. Welcome to Twinkle Park, cute couple. They're a cute couple? Come on! Access denied! But Amy's just an innocent, kind, good little girl, and people kind of take that pure of heart idea and kind of ignore it to make Amy seem like this weirdo stalker who's a grown-ass woman who's chasing Sonic for no reason. It's very weird, and I don't want to really talk about it much here, but... Vitor, o que você acha da Amy? Hoje em dia ela se tornou uma das minhas favoritas. Ela nunca foi. Mas depois de mais velho eu passei a gostar muito dela. E, na verdade, é até muito bom. Ah, aqui o Atilano, já tô aqui, que eu tô tendo dificuldade. Eu vi você mandando no zap, né? Porque a Amy... a gente tá... Que foi um pedido da Atilano também. Atilano e Amy Rose, né? Que ela não é só a capacha do Sonic. Tudo bem, eu já sabia disso, né? Mas ela é muito sobre amor, né? E ela é 100% emoção e tudo mais. E acho ela muito carismática mesmo, né? Muito... When they try to mischaracterize Amy, I just wanted to bring it up. And of course you see it in characters like Goku, who is also pure of heart. He has clearly real innocent intentions here, so it's kind of the same thing here with Amy, but she's more of a normal city girl who has that kind of intention with her. Or if we want another character for reference, we have Flash Gordon. Yeah, I know most of y'all don't know who that is because that's an old superhero kind of comic book character that y'all don't know anything about. I know Queen made a song about it for a movie, so y'all kind of maybe got it from that if you're a Queen fan like I am, but I don't know. I just wanted to put that in there. As I also described earlier, Amy is also described as being a tomboyish kind of character because she kind of takes these ideas of what Sonic, Tails, and Knuckles does and kind of becomes that character who does do the things that boys does a lot of the time, and it kind of makes her a little bit different from other female characters because she has that very tomboyish intent like a lot of anime girls, where they feel very girly a lot of times, but also at certain points they get very angry or very rough like a boy, and that kind of... Nem o Mano Palmitão conhece a Amy direito, ficou evidente isso na... Vai levar uma palmada do Vitor Meira. Como é que o Mano Palmitão não conhece a Amy? Louco! Logo Shiva Vitaminosa não conhece, pô? It also describes Amy as being this easygoing Surge ou Scourge? Voto na Surge, mas eu amo Scourge também. As we could also see in Sonic X, where she takes the gang out to the beach and she tries to take out Sonic and Sonic X to go see this beautiful forest which has everything so beautiful and we can have our date and everything. Amy is a very easygoing character who can have fun and enjoy stuff when she can. It's even also shown in Sonic X where her and Chris go out with the rest of the gang to go and have dinner in the city for the first time so they can be seen visually, but of course that gets interrupted by stuff that happens in the episode, which I won't tell you right now. It is described in one of the manuals that Amy is a girl into mystical things and fortune telling, which makes sense as we always talk about the cards in the Sonic series, but it also says that she's into dowsing, which makes sense as a person who isn't just into card reading as Ian Flynn tries to make it. She's into a lot of mystical things in general, like different stuff like that that can be used for magical mystical things. And in the context of Sonic's world, obviously it is a totally normal thing and there's nothing different about it. Just like in Japan, how it's a very normal thing for girls to have in Japan, just casually. They're never really seen as super weird. They can be at times, but it's mostly seen as normal. And it's even described in Sonic CD that she comes to Little Planet by the divine message of the cards, where she has a faithful encounter with Sonic for the first time. E aí, Caio Fosse, já deixou o like aí na live? Manda vídeo pra reagirmos, mano. As being called Rosie the Rascal, but her true name is actually Amy Rose, which is weird because this is actually never used again in the Sonic series pretty much going forward. Maybe it's in IDW somewhere if I don't remember correctly, but I know it's probably there, but I know it's not there for at least most of the games. Also with Amy as a character, Amy is a character who can read people very well. If you look at games like Sonic Rush, like I said previously, with Amy and Blaze, she kind of reads Blaze so easily and kind of understands what she's going through even without knowing her for very long.
You can also even see it in a scene in Sonic X where Amy is literally walking towards Knuckles after he was tricked by Eggman, and she talks about how embarrassed he was and how sorry he was for what he did, but he doesn't want to say it because he has a big ego or whatever, and Knuckles has to tell her to shut up. Amy has this interesting thing. A Amy é muito isso, mas isso vem da sensibilidade dela, né? Ela é muito sensível. Por isso que ela consegue ler as pessoas. Ela fez o Shadow chorar. Só tem 2 pessoas que fizeram o Shadow chorar, a Maria e a Amy. People, even Sonic himself, where she talks about how Sonic is very shy and he's very awkward around me, and it's okay, I know it's you, Sonic, because she actually does know how Sonic really is. So, acho que a SEGA tratava a Amy de maneira injusta. Acho que não, Gui Rezende. Alguém apadrinha aí o Fabrício Rodrigues. Amy and Elise, of course, where Amy is seeing how Elise feels and she's kind of having a crush and she kind of relates, so she tries to talk to her like a normal girl, which is kind of a weird thing in 06, but we're not talking about that right now. And she kind of tries to relate to Elise and also try to connect. É que tá tendo uma obra aqui perto, né? Por isso tem barulho aqui fora. Character to defend no one no matter what's happening. Of course, if they're not being an idiot, like how Amy defends Knuckles in Sonic Chronicles about how Knuckles is a great protector of the Master Emerald and blah blah. Mandando salve que o aniversário da LF Studios foi dia 9 de abril. Quantos anos o senhor fez, meu querido LF Studios? Oh, nothing. And then it kind of just makes the joke kind of funny where Amy is like kind of protective about who she is and kind of pissed off a little bit on it. Of course, as we know about Amy, Amy is the type of girl who wants to go on adventures and see the world and have so much fun because of that tomboy. Fez 12 anos. É mais novo que o Planeta Sonic, né? Que bonitinho. No ano que vem, você agora é um pré-adolescente. Ano que vem você vira um adolescente. And it kind of pushes her ideas with Sonic a little bit. Also, another thing about Amy kind of has a short temper. As we see in characters already like Sonic and Knuckles and now Amy, all 3 of them seem to have a very short temper for some reason, and I kind of like that, but we'll talk about that a little bit later on. But with Amy, she does usually have a short temper at times where she starts screaming if someone insults her or insults her relationship with Sonic or insults one of her friends. She can get very... Meu querido Liffer, como vai? O Rafael Contrário já deixou o like aí na live, meu querido. Aproveita a promoção do Pix. 15 anos de Planeta Sonic, 15 reais. Amy is just this overly angry girl who hates everything. Amy é insuportável no Sonic X. Você acha isso mesmo? Screaming at people because she wants to, because she's a girl and she can do what she wants, and we want to just make this crazy girl who's just all crazy. But no, most of the time when she actually screams at people or really gets very angry, it's only because people are trying to mess with her in a way that is justified in any type of way for anyone to happen to. Just like how in Sonic X, where Eggman is kind of making fun of Amy about how Sonic is gone and Sonic's never coming back, and how you suck, and how y'all are not a real couple, and how y'all suck all this stuff, and blah 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 blah. Amy gets pissed off and starts trying to attack him. Or people try to bring up the idea in Sonic Riders where Amy tries to attack Sonic with the hammer, but Amy is totally justified in that. If I was to get into that situation, I would too. Because what happens... Tá duro, eu que preciso de Pix. Oi, mas já deixou o like aí na live. Breve vai ter o Guacameli, né? Lá no... Depois vai ter o Hollow Knight, aí vem o Guacameli lá no Planeta Gameplays. Amy getting pissed off and beating him up because she just tossed him in the fucking air just to be dropped down on her butt just so Sonic could have saved the day, and then he just ignores her for most of that part. 待て、ここまでだ。待て、これを見ろ。それでいい。Sonic é de meio prefere enfrentar o destruidor de linhas temporais do que ver a Amy, é bom, verdade. 今だ。この風が見切れるかな。何？どこだい？ I'm here. さてと、俺たちは行くとするか。テイルス？ソニック。エミひどいじゃない。私がいたのに突っ込んでくるなんて。いや、エミだったら大丈夫かなって思って。ソニック、待ちなさいよ。待ちなさいったら、もう。ソニック、こうとばかりは許さないんだから。
Amy only gets angry in situations as it is insulting her or putting her in more danger when it is not needed. Or just in general if she gets insulted at all, because it makes sense for anyone, girl, boy, anyone, if they get insulted, they're just going to get angry at someone no matter what's happening. Some people will take it out in different ways, but she's allowed to show her emotions. 僕は電源を探して壊すから、ソニックは制御室を探して。で、機械が停止している間にこいつをすり替えてくるって寸法か。もうどうしてか弱い乙女をほったらかしにするのよ。ビジネスライクに行こうではないか、ソニック。I would say there are times in IDW, at least in the writer's arc, where it gets kind of weird when Amy starts screaming at people. Like how she starts screaming at Tails for no reason because she got scared by a hand which had nothing to do with Tails at all. And how she also kind of gets angry, tries to attack this person who just kind of scares her a little bit by popping around the corner looking for them. It makes her seem like she's so irrational in these tense moments when Amy would never really be that way. Either she would get scared like anyone normally, or she would at least be a little cautious, but not like looking super angry like I need to beat you up or nothing like that. I would say there's also times where Amy does get angry at stuff like people maybe looking for Sonic in a more flirtatious way, but that's mostly just done in Sonic Rush as kind of a joke, and it's not really anything too exaggerated or anything like that. But if you look at stuff like Sonic 06, again, she's clearly okay with the idea of someone else liking Sonic, even if she is kind of dismissive about it. Also, another thing about Amy that I thought was really interesting... Porque também no Sonic 2006, por falar, a Elise deu um beijo do Sonic e a Amy não fez nada. Pô, você tem um deus consumindo 3 linhas temporais ao mesmo tempo. A Amy vai ficar preocupada da Elise dar um selinho no Sonic. A situação impede isso, né? Amy hates boredom, and she's kind of a character who's kind of bored in being in this normal city girl life and yearns for being an adventurer, as she does continuously throughout every other game. But there are times where she... Eu tenho nojo da Elise beijando o Sonic. Eu prefiro eu beijando o Tronic, né? Pega o Tronic e o gato aqui e faz assim, ó. Agora não pode mais dar aperto no Tronic, que minha mãe e a proprietária daqui uniram forças para eu não apertar o Tronic. And how we're going to separate them for the rest of this kind of characterization video. I'm not going to say much different on this opinion, but it's mostly just going to be them splitting it between 2 characters for Amy. Most of them are mostly the same with just small different changes. After we went through all of that, that mostly represents what's going into this different characterization of Amy, which is we have the Mega Drive Amy, and we also have the Sonic X Amy. I am now calling every character from now on in the classic era, Mega Drive era, or just Mega Amy, or Mega Sonic, or Mega Knuckles, or Mega Tails, because it makes more sense. Eu pela cena do Sonic com a Elise. Being the classic, like they're old and vintage. No, this é muito cafona, né? Since the classics, and they use it all the way until now. But the opposite one is Sonic X Amy, which there's pretty much not much very different from Amy in the games. It's just more that she's kind of a little bit more obsessed with Sonic than she usually is in the games, and she acts a little bit more girly than usual, kind of like baking, wearing all these dresses, trying to be a very pretty, outstanding, showing off who she is as a girl and stuff like that. Unlike the games, which devolves that a little bit, and it's even shown in some games like Sonic 06 a little bit, if you want to put it there, and it's shown in like small games like that where it tries to push her to being more like X Amy instead of being more like her Mega Drive version, which is something that's fine and will be changed later on and maybe fixed a little bit, but also kind of changed a little bit. But it also just goes to another idea with Sega's mandates and Sega's different stuff like that, but that doesn't make a totally different characterization for Amy for this point. But now I want to talk about the biggest thing about Amy Rose as a character, which I have a big problem with, is with Amy's strength. Amy's strength originally in the original classics wasn't supposed to be anything extraordinary. Amy in the original games were supposed to be nothing more than a normal girl, and a lot of stuff lately kind of makes Amy this character who's super strong and she can do anything that the boys can do, and it makes her just like the boys, and she's so cool because she's just like the boys. But I find that idea really dumb, and it really goes against Amy's character how it was originally. Acho que os fãs estavam fazendo piadas exageradas. Acho que não. Ian Flynn's the problem, and Ian Flynn's the reason why this is happening. No, I'm actually going to blame it on Takashi Iizuka and how he represents Amy in Sonic Heroes. Maybe not fully on him, but he kind of continues this on in later modern stuff as we see lately. With Amy and how she's represented in Sonic Heroes. A Amy no Sonic Heroes
é o estereótipo da Amy, mas é um caso muito isolado porque isso serve para todos os outros personagens, né? O Sonic Heroes foi feito para apresentar o que é Sonic para as pessoas, então por isso que os personagens são muito caricatos, incluindo a própria Amy, né? Mas a Amy do Sonic Heroes é um caso à parte, entendeu? She's kind of represented as this super strong character who can do anything now. Even literally the game previously where she was in, where she was doing something, which was SA1, where she was barely even capable of destroying a mini-boss in a Sonic game. And it gets even weirder when we go to Sonic 06, where Amy is literally just that... Não sei porque você não pula as cutscenes da Elise com Sonic, porque a gente gosta de sofrer, né? Actually destroy most of these normal robots Eggman has made. So it seems they're kind of conflicting on it even throughout these games, but most of the time she is mostly described as a normal girl and is shown to be a normal girl. Even if we look at the classic games, in the classic games, Amy is never really seen as Elise foi erro, sim, foi. Strongest Knuckles, but we see in Sonic Origins and different stuff like that in the modern games, Amy is somehow just able to destroy everything easily and do whenever she wants because she's a strong girl, can do whatever she wants because she's Amy and she's a big tough girl, which makes no sense because even if we did want to go with the idea in modern games that Amy is just stronger, sure, we can do that, but the whole idea is kind of messed up because of the fact that in Sonic Superstars, something that's supposed to be in the quote-unquote classic era, she is literally destroying the fucking ground and literally fighting these guys like it's normal and it's going on adventures casually with Sonic in them. Even though we know with Sonic and Amy's dynamic, this would never fucking happen in the classics. It barely is supposed to happen in the modern games, but we somehow accept it because of what Ian Flynn changes to be and what Iizuka kind of wants it to be for this latest and new idea of Amy in the Sonic series. And especially in Sonic Origins, where she literally does try to break the ground so fucking normally, which should never fucking happen with Amy. I don't know why the fuck is this okay, because I see a lot of Amy fans kind of accept this when it kind of goes against every idea with Amy from the beginning of her being a normal girl. And if you really don't even understand the idea this is supposed to be what Amy is, let's look no further than the classic games. When we see Amy in Sonic CD, she's literally being captured by Metal Sonic, not able to do anything about it. She doesn't have her Pico Pico hammer, so she can't really do anything. When we see in Sonic the Fighters, she's literally using her Pico Pico hammer as a weapon to fight with the rest of the boys, as we've seen earlier that she couldn't really do before in Sonic CD. And we even see in Sonic R that she... E aí, 7 Layers para Laxi, já deixou o like aí na live, meu amigo. Actually pretty slow compared to everyone else, and she needs a... Manda vídeo pra nós reagirmos. Like the tarot cards and stuff like that, which is supposed to show that she is a normal girl who's into fortune telling and different stuff like that. Amy is supposed to be described as this normal girl who does normal things and has no special abilities. But what does make Amy special is her heart. É que tu acessa Sonic depois de volta, mas não fez sucesso suficiente. Não fez. Mas é curioso porque o único jogo da era clássica que ela tem o martelo é o Sonic Fighters. É o único... Tem que falar, o martelo Pico Pico surgiu no Sonic Adventure. Não, ela já tinha no Sonic Fighters, né? Helping Cream and Big. In Sonic Adventure, she tries to help out Birdie here, who's called Lily in Sonic X, and she tries to help the bird. Isso, like aí na live, meu querido 7 Layers. Amy can't just destroy the robot just by destroying it normally with a hammer. She has to use her hammer to push the robot back into these electric fences just so she can hit the vulnerable point, because she can't just generally dent it beforehand. Now, some people will make the excuse that in, Sonic X, you can see here, she kind of makes a dent in Eggman's ship, but that's mostly done for comedic purposes. Let's not forget, Amy, before she really became one of the mainstay characters, she was most used as a comedic character, mostly to chase Sonic and mostly to hit Sonic with his hammer, sometimes in the rightful ideas. Not all the time, but she uses it sometimes even when she's angry at other people. But it has a certain execution to it, which is clearly shown in the games when it comes to certain situations. But she's never just shown to be the super strong girl all the time. Now, I will say that she can destroy normal robots, but it's not because of Amy's natural strength. But that's the problem here, because we see in Sonic Origins, she just destroys the ground in this outro for Sonic Superstars, which leads into it, which makes no sense, because if Amy was to get strong in the modern sense, I'd be 100% fine with it. But it's more the problem that's also in the classic ideas too, which then literally contradicts what you're doing in your own continuity, because how does she go from Superstars, strong girl, Sonic Adventure 1, weak girl,
Sonic Heroes, strong girl, Sonic 06, weak girl again. It doesn't make no common sense, and it kind of ruins Amy as a character fundamentally, in my opinion. I know some people try to make the excuse. Eu não concordo muito com ele, mas tá bom. Deixa ele falar. They're so heavy, so that means she was training to get stronger, and she's been training to get stronger. Number one, in no other game does it actually describe that Amy is training to get stronger to, you know, become the strongest person ever, or she becomes super strong just like Knuckles. Nothing is stated like that in any game at all. Sonic Battle just has her have weights. Yes, absolutely, you can kind of... E aí, Zakion Games! Bom dia! Já deixou o like aí na live, meu amigo? But they also... Manda um vídeo pra nós reagirmos aqui. Faster. As we even see in Dragon Ball Z, when Goku's fighting Ten Shinhan, he is still super strong. The only thing that is different here is that he is not holding back, and he can be super faster and can clearly do things faster than he could before, because they were holding him back from his speed, not from his strength. Because we already saw throughout the entire fight, he could kind of see what's happening, already used his strength as advantage, but he needed the speed to go with that too, so he took off his weights. Weights are not just made to make you stronger. I know people will probably bring up the Dragon Ball argument, which is why I brought up that one with Ten Shinhan, because it is not just about strength with weights. Weights can help you be more flexible, it can help you be a little bit faster, it helps your agility even more, and it gives you more stamina. It does different stuff like that just because it's supposed to make you better in general, not just by strength. As you know, strength is never everything, and Amy doing this is endearing, but it's also, again, not just about her becoming the super strong girl that we know nowadays, especially when in Sonic 06, she's still weaker. And when it comes to Sonic Heroes, it's also kind of debatable if Amy is even stronger here too. I only make the point because in game we see that she's destroying Eggman bosses and different stuff like that. But if we look at the... Pode ser vídeo da minha hack de Sonic? Claro que pode! Com muito prazer, é R$1 por minuto. Manda aí. E aí toca aqui automático, né? Still be weak. As you can still see here, they have an unreasonable amount of strength that was never seen before for Amy, or even for probably this whole group besides maybe Big. But then it also depends on which version of Cream you like, because usually Cream is supposed to be just as strong as the other Sonic characters, able to be as fast as the other Sonic characters, but we see in other continuity she's kind of weak, but I digress, it's not part of the point here. And I probably already said this a couple of times, but if you want to make it that modern Amy gets this strong, I'm fine with it. I just think it really does deteriorate what Amy is as a character and what Amy fundamentally is. If you look at stuff like SA2, where everyone out there is trying to stop the space colony Ark from crashing into the Earth, you can see Amy has nothing to really do. So she looks at Shadow in his most vulnerable moment and his idea of fulfillment, and then goes to Shadow and try to talk to him to try to get him to stop this, because Amy is the heart of the series. She is the heart that tries to keep everyone in place and tries to keep everyone around with her caring ideas and her caring ideals. Fala desse nerd! Já deixou o like aí na live, meu amigo? Shadow would have never changed. Manda vídeo pra nós assistir. Manda lá no grupo vídeo bacana na aba de divulgações, quero que você analise. Manda aqui pra gente assistir. E aí, Brazuca Extreme. And it especially shows in IDW, where when you take away that loving idea, you kind of get this super strong girl with really nothing going on as a character. How Ian Flynn writes her really does take away all that heart and stuff like that, and kind of pushes it to the side to kind of do it sometimes with doing a small points here and there, as a bunch of Ian Flynn defenders would show you. They would show you, oh, Amy's like in character in this small scene and this small scene, but it shouldn't be a small scene. It should be overall in every part of Amy as a character. It's even shown way better in the writer's arc of IDW, because it generally shows... O que eu faço, socorro, é no Live Pix, né? É R$1 por minuto. Se seu vídeo tem 5 minutos, R$5. Tem aqui no comentário fixado. E aí, Elisa Silva? Seja bem-vinda, já deixou o like aí na live. But overall, I think on the whole strong girl idea, I think it overall should just be taken out entirely. There's no real purpose for it except for making her playable in the games like the others. Now, of course, I'm actually okay with this because I actually love playing her in Sonic Superstars, but I would also rather it not be this way and we actually do some creative things with the gameplay to actually still make her a normal girl and make her still work in Sonic levels, which can work because I have actual evidence of how this could work. If you look at this game, Sonic 3 Air, you can actually mod the game and add this Amy that's super customizable, and you can make her your own ideal Amy. And you can take ideas from Sonic Advance, you can take ideas from Sonic Superstars, you can take stuff from Sonic Origins, and you can take all these different Amys from these different games and kind of make an Amy more suitable to how you want to play her. But with my custom made Amy, I actually made Amy... Mas pra ver... Ah não, mas o filme não dá pra ver, né?
And you're seeing that footage right here as I'm talking right now. As you can see here, she has multiple different moves which allow her to do different things and allow her to show off who she is as a character, being this girl who can't do things the same as Sonic, and showing off how athletic she is and showing off how nimble she is and how she can maneuver around these different areas without being able to turn into a ball or do different things like that like Sonic in the group can, like in Sonic Advance, where she clearly can't turn into a ball like everyone else. But it's okay because that is a part of Amy and it still keeps her as a normal girl to some degree. I may have taken it off for this gameplay because I generally don't kind of like the idea too sometimes, but I digress. I think with Amy being a normal girl, there's a lot of potential here to do some interesting stuff with Amy. Even in Pariah's video on Amy, you can actually see some of the cool ideas you can actually do with Amy and making her more the normal girl aspect and adding new items to make her more accessible and more fun to play. Now that's enough on the whole weak girl strong. Você tá achando a opinião dele sobre a Amy? Eu concordo com muita coisa, né? Tu pode legalmente vender aquelas camisas do Sonic? Posso. Eggman's one of the normal antagonists that her and Sonic have to fight. Eu posso porque quando tem algumas estampas que a distribuidora rejeita, é automático isso, né? Então aquelas estampas eu posso vender tranquilamente. Sometimes or have to meet up with sometimes that get on her nerves and she gets angry at him sometimes and she has to fight him and blah 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 blah. The same stuff you'll get in the games and pretty much anything else in any other media where Eggman can maybe hold her as a captive. Ele não está jogando Sonic Colors Ultimate, quer que eu jogue Sonic Colors Ultimate? Manda quinzão para o Vitão aproveitando a promoção. You get from Amy and Eggman, nothing really different from the other characters. Now, Amy and Tails is basically the same thing. Amy is more of a caring person who thinks of Tails as a friend, and her and Tails usually just hang out, being chill and everything, or they'll be believing in Sonic together because they're both very close to Sonic. And Amy and Tails kind of relate in the idea that they both chase Sonic to some degree. Tails did when he was younger, when he was more of that younger, more shy person. Sonic gave him courage. Amy did it to mostly till now. She doesn't really change from that point, but they mostly just have the same dynamic where they're just caring friends who talk to each other here and there. Nothing really different from them. I would say Tails does have one unique reaction to Amy at times, where Amy is fawning over Sonic and everything, and Tails, usually the rest of the group, kind of shakes their head in disappointment like, of course she's going to do this. Or if they're in private and Amy's like, well, I made this for Sonic with care and love, and Tails like, yeah, that happens, you do that a lot. Because Tails isn't really a rude character, but he also kind of understands this is the same shtick that happens all the time. There's even one fun little thing in SA2 where Tails is kind of protecting Amy and defending Amy. Não vai jogar nada não, hoje é live react. He comes in and saves her and protects her for that and then leads her to Sonic to save him. So it kind of works out. They're like close friends that like helping Sonic because they're very close to him. But also in Tails being a very caring character, he does kind of care for Amy. He's like, Amy, you can't be here. This is very dangerous and you gotta kind of be careful here because this is very dangerous. But you can clearly see when Amy's dynamic with Tails that Amy's like, I don't care. I'ma still help Sonic because I love Sonic and Sonic needs my help. And it's like, okay, Amy, I guess. Now with Amy and Knuckles... Uma coisa que eu já falei isso em várias lives, né? Mas uma coisa que eu queria muito era, sei lá, tendo algum relançamento do Adventure 2, alguma coisa, ter a história da Amy, né? Porque existe uma história pra ela nesse jogo, é que a gente não joga, né? Eu gostaria muito. With Amy talking to Knuckles more in a casual kind of way, while also kind of seeing Knuckles as kind of this person who kind of shuns off the idea of it, kind of feeling more comfortable being by himself. But Amy does sometimes like to follow Knuckles and talk to Knuckles and hang with Knuckles. And then sometimes she'll call out Knuckles for certain things, and Knuckles will call out Amy for certain things, or call out Sonic, which then calls Amy to get insulted and kind of be like, that's not fair to Sonic. And Knuckles is like, whatever. But then she kind of has times where she's like, oh, Knuckles, you're being very rude. And Knuckles is like, fine, don't follow me. And Amy's like, hey, wait up, like she does in Sonic X. There are times when Knuckles and Amy, when they get together, Knuckles is being very quiet and Amy kind of comes around to talk to him a little bit more, and Knuckles isn't really into the idea, and then he kind of gets rude, or he just kind of casually lets her be around without really caring much. And I think that's very fun for Knuckles and Amy, and Knuckles' more ambiverted kind of idea where he's very introverted at times but very extroverted a lot of times. And thanks to Amy being able to read Knuckles, like I said in Sonic X, she's able to see when Knuckles is doing some very dumb things or is clearly being tricked by Eggman and kind of calls him out in there or jokes around with it, or she'll literally call out Knuckles when he's embarrassed because she knows like it's kind of obvious, and she'll try to like kindly talk about it, but Knuckles kind of takes to the offense because he's kind of this tsundere character. And I think it works very well for this cheerful character who's always cheerful and always being uppity about it, even when she's trying to be more concerned for Knuckles, and Knuckles is like, shut up. Now on to... Eu prefiro a dublagem japonesa do que a americana, mas muita gente prefere, né?
which is the big point of Sonic and Amy's dynamic and the big point of the Sonic fandom's controversy with them. When it comes to Sonic and Amy, there's a lot of big problems that people have with Sonic and Amy's dynamic, but I want to do my best to actually talk about them and talk about... Assisti todos os episódios das temporadas. Vitor, gostaria de remake de Sonic X, seria uma boa, né? And how it's actually shown in the series and how people kind of misconstrue it or kind of flanderize it to make it their own personal thing, which is very weird and very creepy and kind of sexist. Because kind of the big idea with Sonic and Amy's dynamic is the fact that Amy chases Sonic and Sonic kind of runs away. But I feel like people kind of don't understand why Sonic is running away, because a lot of people don't actually know Sonic as a character compared to IDW or compared to the 2010s. Because let's not forget, in Sonic's first character description in Sonic Jam, it describes Sonic as being a ladies' man, but he's also a person who does not like being chased. Why is he not like... Mandando um salve para Elisa Silva. Quem está falando inglês? Porque o vídeo é em inglês, né? Of Sonic and Amy's dynamic. When Sonic is around females, when they're cheering on him and all that, you can see Sonic is kind of waving, but he also runs away because he's not very comfortable in a situation with females. When it comes to females and their open affection for Sonic, Sonic kind of gets embarrassed and gets kind of shy around it. Just like how we see in this one scene I put in Sonic's original video, where these two girls kind of call Sonic cute and Sonic's all blushing saying, "How embarrassing." Because that's what Sonic is. Sonic is very embarrassed. He's a very shy, embarrassed kind of character. And this idea doesn't show any stronger with anyone but Amy Rose. Amy Rose, when she does chase after Sonic, Sonic is the most uncomfortable. It is described by people who see Sonic and by Amy herself that Sonic is a little bit shy and is a little bit aloof to the idea. With the idea of aloof, it kind of describes itself as being cool and distant or conspicuously uninvolved or uninterested, typically through distaste. But with Sonic, it makes sense because Sonic is a very shy kind of character, so he either tries to act chill and kind of pushes it away. He's also very much the character to kind of disconnect from it entirely. As we see in many games where Amy is around, Sonic gets kind of, you know, like, Amy, like she's here and she's kind of just squeezing him into this bubble that he's not really comfortable in. Or we see in stuff like Sonic X where Amy's trying to invite him to do stuff and Sonic is like, "Nah, I'm good," or "I already been there, but that's fine, you can have fun." Like, he does these things that are clearly like he isn't very connected to the idea. Que você assistisse um vídeo meu de 19 segundos. Acho que o mínimo pra mandar no Live Pix é R$1, né? As we see in Aí tem que mandar R$1 no Live Pix. To carry Amy and protect Amy whenever he can, but he's also known to be very uncomfortable with Amy when it comes to other situations, just because he is very shy and very aloof to the situation. We can even see in stuff like Sonic X where Sonic clearly sees that Amy has affection for him, but he also used that to his advantage. Like when in the episode where he's scared of the water and wants to get off very quickly, he kind of tells Amy how he loves the idea of her using her hammer so forcefully, which could actually be true because he actually uses boku, which is kind of like a kind of young way of describing yourself. Acho que vou mandar um vídeo meu de Sonic Master Zik que fiz no canal. Manda. Aliás, esse tipo de live que eu faço é muito bom para vocês divulgarem também o trabalho de vocês, né? Isso é ótimo, que aí você tem um canal de YouTube, não sei o que, você quer divulgar, pô, tem aqui o espaço, né? Because Boku kind of means like a more innocent way. Sonic usually says "Ora," like "Ora, Sonic the Hedgehog." That's kind of usually what he uses, and it's not being used here when he's talking to Amy in this kind of fake, vulnerable way. So it can be a true connection of how he feels about Amy, or it could be something he's doing very childishly to kind of get Amy to do what he wants. But as we obviously see later on in Sonic X, Sonic does confess at the end of at least Season 2 that he does love Amy. It is not fully said, but we kind of guess what he's saying when we see it at the end there, and we see how he kind of connects to Amy. Eu amo essa música. The rest of the next season in the Metarex arc, where he's clearly more close to Amy and isn't feeling as uncomfortable as he was in previous seasons. But some people will state this as non-canon, which I actually find very stupid because it is in character with everyone fundamentally. The only people in Sonic X that are kind of different are Amy and Dr. Eggman, but they aren't dramatically different to the point where this doesn't make sense. The only thing different in the situation here is não dá, mesmo os fãs vendo todas. Você sabe que o Gui Rezende e o Atilano são inimigos mortais, né? Gui Rezende odeia a Amy Rose, sempre fala mal dela, o Atilano já ama. Sonic 06, where Amy talks about this love thread of fate which connects everyone, and we even see in this scene that Amy kind of telepathically talks to Sonic and Sonic kind of feels it, kind of showing that they have a very deep connection that is very close and very romantical in a type of way that shows that Sonic and Amy do have some type of partnership feelings for each other. Amy?
because it is overall shown here that Sonic and Amy have a true relationship. A lot of people kind of put the relationship in the idea of, oh, Amy's a fangirl and she has no real connection to Sonic, but no, we actually see throughout most of the series that Amy and Sega kind of prove that Amy does have this actual real love for Sonic, this actual real natural love. If you look at Amy's song in Sonic Adventure 1, her main theme literally talks about her connection to Sonic and how she admires him and how she wants to be like him and how she really does love him. It's even shown in Sonic Heroes character song where it actually shows that she actually does know what Sonic is about and she really does feel for him in every type of way. It's even shown by Sega where it shows that Naoto Oshima, Yuji Naka, and everyone pretty much anticipates that Amy... E aí o William Luciano Retro Oficial já deixou like aí na live. Manda vídeo pra nós assistirmos. Which causes him to be aloof and be all shy and stuff like that, which causes him to not have the courage, like it says in Sonic Unleashed, to actually be able to show who he is to Amy. We can even see this idea in Sonic Colors on the DS where the reason that Amy chases Sonic because she doesn't see Sonic in so long. Everyone in the Sonic group always doesn't see Sonic for a long time. And we can even see in Sonic Colors that when Amy does see Sonic, she talks about how exhausted she is from not seeing Sonic in so long because it's been so long since she saw him, and she does genuinely love him, so she wants to see him as much as she can. It even goes into the aspects of Amy as a fundamental character. We can see how Amy's open optimism and happy-go-lucky attitude and her love of love kind of pushes her to kind of be this idea that Sonic kind of gets worn down by Amy, which kind of makes the reason why Sonic kind of runs away. Amy kind of wears Sonic down, which then causes Sonic to kind of, you know, stay closely away because he's more shy and more awkward. We can see it in multiple games, like all these examples where Amy... Eu não tinha muito essa leitura dele, né? Na verdade, me parece que a Amy é obcecada, quer namorar não sei o que, só que isso meio que tiraria a liberdade, dele. Por isso que ele foge dela, não é porque ele não gosta, é porque ele não quer ficar preso. São duas coisas diferentes. O pessoal que quer ser Planeta que mandar aqui, mas dá pra mandar o Pix sobre um vídeo que eu recomendar e ainda tá sim. É só mandar o valor dos 2 Pixies, entendeu? E aí manda bala. Vai trabalhar, tem que sair, tem uma consulta no médico. Volta depois. What? I guess I have to do it. You can even see it in this fun little picture here in Sonic Shuffle where Sonic is like, I guess I'll help Amy, because Amy's asking him, and Amy has this very bubbly energy that Sonic can't resist, and Sonic is the only one whose weakness is Amy. This is very funny, and Já zerou todo Sonic de Dreamcast? Sim, meu querido William Luciano. Mas querendo que eu zere algum em específico, manda Pix, aproveita a promoção de 15 anos do Planeta Sonic. Oh, she's so cute and so nice. I can't really get away from her. She's so nice, and it's like, I guess I have to help her. I may have been exaggerating a little bit there at the end, but that idea kind of pushes here where Sonic isn't really hating Amy. Everyone sees Sonic kind of hating Amy, and Amy as this weird stalker that just kind of wants Sonic and kind of wants to keep Sonic restricted. Outro dia, padrinho. Oh, mas como é que é? Aproveita a promoção de hoje, depois não tem promoção, né? E hoje que é live maratona também. Muita coisa se perdeu na localização para inglês. Sonic ficou bem mais babaca também com os personagens geral. Gringos amam um bad boy. Os textos japoneses tendem a ser bem mais elaborados, né? And when you see it in Sonic Heroes, it's a callback to that where she's saying this, and literally Sonic says in the middle of the fight, Amy, you shouldn't be playing around right now, stop it. Because Sonic is literally saying, hey, you're playing around right now, you're not actually serious. A lot of people use this as their main point to say that Amy is a big stalker who just stalks Sonic, when I think it's the dumbest fucking... Ela pelo menos tem um propósito que não seja só o Sonic, sim. Aliás, esse vídeo aqui, e mais outros 2 que também vão tocar, estão servindo como base para um vídeo extremamente detalhado que eu vou fazer, que eu acho que você deveria assistir, né? Ela não é só ela é uma personagem do amor, sabe? Ela é muito mais do que apaixonada só pelo Sonic, né? Quer que eu jogue o Sonic Colors Ultimate? Manda Pix aí, aproveita a promoção de aniversário do canal. Temos uma meta bem audaciosa para alcançar, né? Gente, a Amy mudou bastante. A Amy agora, nessa era Ian Flynn,
É melhor porque ele mesmo tá trabalhando para que o amor dela transborde, ela não seja a menina apaixonada pelo Sonic. Ele quer mudar essa percepção das pessoas, o que é ótimo, né? E sim, a Amy, ela tem muito... É o que a gente fala, a Amy, ela tem uma sensibilidade... Ela é do signo de peixes, né? Tem uma sensibilidade monstra. Ela realmente sabe ler as pessoas. Fora que, além de tudo, ela é muito corajosa, sabe? Eu adoro a Amy, né? Eu adoro ela. Ela tinha tudo pra ser a menininha indefesa, ela não é, entendeu? Às vezes eu acho, não. Ela volta e meia fica em perigo porque quer que o Sonic salve ela. Não é porque ela é a donzela em perigo. É porque ela quer que ele apareça. A maioria das histórias dela, o Sonic mal aparece, então. Joga Sonic Colors Ultimate. Manda pix aí. Manda quinzão para o Vitão. The Hedgehog's dilemma, or is sometimes called the porcupine dilemma, which is usually a metaphor about the challenge of human intimacy. It describes a situation in which a group of hedgehogs seek to move close to one another to share heat during cold weather. They must remain apart, however, as they cannot avoid hurting one another with their sharp spines. Though they all share the intention of close reciprocal relationships, this cannot occur for unavoidable reasons. As described by Arthur Schwarzenhauer, he conceived this idea to be the metaphor for the state of the individual in society. Despite goodwill, humans cannot be intimate without the risk of mutual harm, leading to cautious and tentative relationships. It is wise to be guarded with others for fear of getting hurt and also fear of hurting others. The dilemma may encourage self-imposed isolation. And Totally Not Mark talks about it here in his Evangelion video, or Evangelion, whichever one you like to say. As you can see here, it describes that the flaws of humanity kind of make it hurt each other and make them hurt each other in that relationship, which is what I don't really think that Sonic Amy's dynamic is going to be. I think it's more, in my idea, is the idea of Sonic and Amy. They have these ideal ways of living, but in those ideals, they kind of contradict each other. You can see with Amy, she kind of fundamentally kind of wants to be in a relationship with Sonic, but she also understands that Sonic is not made for that relationship, so that kind of makes her kind of push for it, but also kind of do it. Vale a mesma coisa, só muda que ela não fala que... no Boom fizeram ela mais empoderada, né? E como eu pedi pra apadrinhar por R$2, acho que você mandando um vídeo você consegue menos de R$5, né? Charismatic, it kind of causes them to kind of, you know, be uncomfortable in that situation, but it also causes them to kind of push Amy away in a way that's kind of unnatural for someone to be in a relationship with. Again, kind of the idea what Oshima said, Sonic having the heart of a boy and not the heart of a man. Which is the main reason why Sonic always runs away from Amy. It's not because he hates her and he kind of just wants to be away from her. No, we can clearly see that if Amy calms down, that Sonic will be more comfortable around her. And we'll go into that in a minute with a certain origin, but for this point, I just want to say that Sonic really does care for Amy, and that is the most important part when it comes to Sonic and Amy, is that Sonic does care, and we see it in pretty much everything where he's saving Amy and protecting Amy, and Amy does inspire to be like Sonic. The only way that Sonic and Amy would be able to get together in a more normal circumstance if Sonic gets a chance to understand who Amy really is, because Amy and Sonic have a lot alike. Now you may be like, what? That's impossible. Amy and Sonic do not act alike at all. Ok, then I want you to answer this simple question. E aí, Pocket, tudo bem? Ah, você sabe que o vídeo da collab gigante vai sair no aniversário do Sonic, né? Dia 23, vai demorar um pouquinho. Parabéns pelos 15 anos pelo Sonic, dia 22 são os meus 10 anos. E aí, pô, manda um vídeo pra nós assistirmos, minha linda. E querendo o vídeo é R$15, né? Porque agora com a promoção... Energetic, freedom-loving, kind, inspirational, friendly, sassy, hates boredom. I'm pretty sure most of you probably assume that. Você sabe que os atritos da saga do Japão e saga americana ainda acontecem. A decisão do site japonês são diferentes. Mas não sei se é por atrito. Hoje em dia eu acho que não tem tanto atrito, né? É porque eles botam... O texto japonês é para atrair mais o povo de lá, né? É que nem o Sonic Frontiers. Ele foi escrito pelo Ian Flynn e pelo Mori Kishimoto, né? Na verdade, pelo Ian Flynn, o Mori Kishimoto dava pitaco. Mas o Kishimoto reescreveu a história do Frontiers para o Japão. Então, eu botei o filme do Frontiers agora aqui, legendado do japonês, né? Que é a visão do Mori Kishimoto. Vai falar, mas não é a mesma coisa? Não, não é. Porque a gente, no Ocidente, tem a visão do Ian Flynn
e no Oriente tem a visão do Morino Kishimoto. É a mesma história, mas todos os detalhes, todas as coisas acabam se transformando numa coisa diferente, né? Peraí, consigo! Tô voltando pra casa! Acabei de sair do meu estágio. Vamos até de noite. Dia 23 vai sair outro vídeo da história do Sonic. Vai sair um vídeo contando toda a história do Sonic, né? Sonic and Amy both love adventure. When it comes to Headstrong, yeah, they're both obviously... Prefiro a visão do Morino Kishimoto. Achava que o Ian Flynn tinha escrito só... Não, ele escreveu a história do Frontiers, né? They're both basically the same character to some degree. Now, they both do it kind of differently, with Amy more focused on her heart and Sonic being more focused on the playful and funness of it and the freedom of it all. While Amy is the heart, Sonic is literally as free as the wind. Now, them being actually... Exatamente. It's clearly obvious. They both get clearly angry. Sonic gets angry when Eggman is messing with his friends and everyone around him, and Amy gets angry when someone is talking shit about her. Esse aqui é Sonic College GDS, jogo para a história das Esmeraldas do Caos. Sim, é muito legal, né? Both action-based because they both literally love going on adventures and getting into action. They're competitive and energetic. Obvious fucking this is nothing literally new or different between both of them. Amy is very competitive because she loves going in these riders games and going to races and different stuff like that because she'll also see Sonic, but they're literally also both energetic because we... E aí, Simon, finalmente em casa e finalmente com like deixado na live. Sonic and also going on these adventures. It's the same thing. They're both freedom-loving, kind individuals, of course, because Amy wants to free Birdie. Eu acho que nos jogos paralelos, Sonic e Amy são os que mais têm skin. Sim. Mas a Amy, ela é muito popular, né? Porque, por exemplo, assim, uma coisa que a mídia dizia, né, sobre a série Sonic, quando tava com a moral baixa, não sei o que, era assim, como é que é? Ah, Sonic tem personagem demais! Ninguém gosta dos amigos de Sonic, não sei o que. É bom que isso meio que foi revogado hoje, graças, né? Ninguém gosta dos amigos do Sonic. Não gosta não, né? Ninguém gosta do Shadow, da Rouge, do Omega, dos Chaotix. Ninguém gosta da Cream, né? Ninguém gosta do Silver, ninguém gosta. Só gosta do Sonic, Tails e Knuckles. É verdade, né? Mas enfim, como tinha essa imagem na época, o Unleashed veio e cortou praticamente todos os personagens, mas manteve a Amy. Né? Isso prova que a popularidade dela, né? A Amy nunca deixou de ser da série. E aí, canal do Pietro, que já deixou o like aí na live. Como vai, meu amigo? Manda um vídeo pra nós assistirmos, meu amigo. And Sonic also sees Amy as a normal girl who isn't that capable, is able to be helping Sonic and Tails on their adventures. That's why there's times where Sonic and Tails meet with Amy and they just run off casually, and Amy's like, they always leave me, because they do, because Sonic doesn't see Amy as the Você não gosta de jeito como fizeram, você consegue ver desenvolvimento também. Então vocês acham que o verdadeiro vilão sou eu? Eu não acho nada. Aê, mais um vídeo aí tocando, olha que coisa maneira. Esse foi o Nick Blast, né? A padrinho Bernardo, tá bom. E aí, Bernardo, me manda um vídeo aí no zap que eu toco aqui, né? Time to party! Aê, bem rapidinho, né? Agora, uma das opiniões que eu mudei ao longo da minha vida foi sobre o Sonic Rivals. Antigamente eu achava um jogo ok, assim, legalzinho, né? Hoje eu acho horrível, horrível. Não gosto desse jogo, né? Sonic Rivals é um que eu mudei de opinião. There needs to be a story that actually gets to that, where they can be adventurous heroes. Manda aí o vídeo no inbox, meu querido Bernardo. Has already made that story, has already made that adventure for Sonic and Amy to become friends, because Sega will never do it, and Sega kind of rushes their development, and so does Ian Flynn, because Ian Flynn really doesn't like their dynamic at all, which I'll talk about in a couple minutes. But overall, Sonic and Amy could... O Ian Flynn não gosta? Eu não acho que seja isso não, mas enfim. They're not actually friends right now. They're kind of, in my opinion, mostly associates. As we see how Sonic is very uncomfortable with Amy and doesn't really like him. E aí, Hugo?
Que animação é essa? A que tocou agora era do Nick, né? Do canal dele. Posso mandar mais um vídeo do Kate? Claro que pode! A live é pra isso mesmo! Manda aí o vídeo do Kate pra nós assistirmos. Salve para Strawfield que já deixou. Quantos likes tem aí na live? 68, né? Vamos passar de 200 hoje. But they aren't close in that way as friends like Tails, Knuckles, and other people because Sonic isn't even that very close to them that much. But to some degree, Amy is more distance away because of her overshowing of love that gets Sonic uncomfortable. Now, this isn't Então, pera aí, muito bem. can be developed in its own way. And Deixa eu só... Eu vou só assistir o vídeo do Benan, que tem 1 minuto só, né? 2 minutos. Jogos em Flash. Esqueça o PlayStation 6. Eu quero na minha mesa exatamente agora o console que roda jogos. Mandando 15 tem direito ao pedido? Sim, exatamente. Como faço para mandar vídeo? Você manda um pix no comentário fixado, né? Desse blá blá blá. Comentário fixado ou então aqui no QR Code. Aí você pode mandar um vídeo pra nós assistir. R$1 por minuto. Mas, sem mais delongas, bora pro vídeo. E aí, Gui Fernandes, como vai? Também muito importante pro Planeta Sonic, né, amigo? Lançado originalmente no site... Manda um vídeo pra nós assistirmos, Gui Fernandes. Já deixou o like aí na live, né? Conhecido pelo pseudônimo Corudado. O jogo se tornou um clássico cult devido à sua violência cartunesca e simplicidade viciante. A experiência é dividida em 3 níveis principais. No andar 1, você é armado com uma montação. Eu bem claro que lembro. Literalmente destruindo tudo que vê pela frente, desde bebedouros móveis até funcionários do escritório. Andar 2. Você fala bem, né? Fala bem, a dicção é boa. Você usa uma pistola e deve utilizar objetos do cenário. Eu sou um idiota mesmo. Não é idiota, mas não pode, como é que é, me maltratar no WhatsApp. Meu Gui Rezé me maltratou outro dia no WhatsApp. Ficou falando, você não me responde, não sei o que, babá. Aí foi ver todo feliz assim, o que o Gui Rezende mandou? Hã? Fiquei mó triste. Fiquei tristíssimo, entendeu? O Gui Rezende. No nível final, o andar 3, é onde você confronta o chefe do escritório. É o andar mais rápido, culminando em uma execução sangrenta com a motosserra. Você não me respondeu, nunca mais piso no planeta. Que isso, rapaz? Eu tenho sentimentos. Pode falar assim comigo não, entendeu? Eu fico triste. Que se tornou inseparável da identidade do jogo. Referências ocultas. No primeiro andar, há quadros na parede com fotos da Judge Judy. Não sei se eu pronunciei certo. Uma referência ao projeto interior do criador. Falando no criador, Chance Benny Corded faleceu em 2013, aos 27 anos. Sua obra permanece vida como um marco da área de ouro do Flash. Oi? Vamos voltar lá pro vídeo do Atilano, né? Você tem futuro na dicção. Fala muito bem. Entendeu? É guria ainda, é criança, né? Tem futuro. Tem que melhorar a qualidade do microfone, né? Tem uma... Fala bem, amigo. Bacana, gostei. Guarda rancor! Eu não é rancor, é mágoa. É mágoa. E aí, Diego Castelo, bem te achei lá no Facebook, eu te adicionei. Eu vi o Live Pix que você me mandou, já anotei e... como é que é? E já botei seu nome na rifa. Falando nisso, estamos na promoção dos 15 anos do Planeta Sonic, querendo vídeo, querendo live. Aqui a gente está no esquenta, né? Dia 24 é que são os 15 anos do PS, né? About the kitsune's origin from an anime called Urusei Yatsura. We're going to be using that as inspiration again for the origin of Sonic and Amy, because as we know, Sonic and Amy were created to kind of be the Mickey Mouse and Minnie Mouse dynamic of their series. But what we see later on, Ian Flynn kind of calls them out for being this cat and mouse relationship and wants to kind of have a climax. I can agree we should kind of have a climax, but I also don't agree at the same time. If you wanted to have a climax... Não, mas não é isso, ele tá errado. Não é isso. O que acontece foi o seguinte, a Amy Rose ela teve uma primeira participação no mangá bem obscuro, né?
E aí, o chefão lá da SEGA, ele falou que ele pediu pro Naoto Oshima, que é a mãe do Sonic, pra fazer uma namorada pro Sonic. Simples assim, né? Ele falou, eu queria... Aí sim, ele falou, eu queria uma mini do Sonic, como se fosse exercesse o mesmo papel. Só que o Naoto Oshima, com toda a criatividade que ele tem, ele achou meio boring, né? Ele achou meio boring isso. Ele falou, não vai ser namorada, vai ser um amor não correspondido, né? Que aí até dava um diferencial e tudo mais, né? E dava mais personalidade tanto pro Sonic quanto pra Amy, né? E aí foi isso, né? Só que ao longo dos jogos, né, a Amy foi sendo muito melhor desenvolvida do que ser só isso. Climax for Sonic and Amy, there is a perfectly easy and simple way to do that Sega does not want to do right now, and Ian Flynn probably doesn't have the genius brain to do right now. The simple idea is to use the anime Urusei. E aí, Simon, manda o vídeo do Kate the Hedgehog. Volta e meia eu assisto alguns vídeos dele. Vamos inscrever no Planeta Sonic. Se inscreva, meu amigo, da família mais louca dessa internet. Back and forth. And then one day, these mystery aliens come down trying to take over the world, unless one of them could challenge Loom. Quantas vezes eu tenho que pedir desculpa? Já tá perdoado já. In that, Arturo basically chases Loom for all this time over and over and over again, and does it in a dedication. Bora ajudar até a meta da live, garantir um feriadão sensacional. Accidentally kind of said, manda 15 aí, bonitão. Eu jogo Sonic Elite 360, o que muda no PC. Na verdade, é a mesma versão, só que no PC é otimizada, né? No PC não tem, ele é mais redondo, não tem bugs, não tem queda de frame rate. Você pode desligar a música das batalhas do Hedgehog, né? Mas isso. She basically does what Amy does. A do PC é a do 360 turbinada, né? And clearly being in love with him to a stronger degree than he actually has for her. But to this point, she doesn't really know him that well, but she slowly does get to know him throughout the series, and Arturo gets to know her more. And after this one scene where Loom kind of makes up the fake girlfriend for Arturo that he kind of flaunts around, and then Loom kind of fakes it for him, making it a secret admirer, he kind of gets in a hard predicament where he has to meet her in person, and Loom is like, oh no, I made up this lie and I have to protect him. So she basically protects him with her love by actually faking to be that person and going on this date with Arturo. Then after that, he calls her out for doing this, but he kind of sees an attraction to her as she sees she kind of needs to dial back and be kind of friends with him. And Arturo, through that, kind of sees the idea that she's very pretty now and she's very helpful, she's very kind, which causes Arturo to kind of, you know, see her in a different light, kind of sees her as beautiful, sees her as something that he maybe wants to date to some degree, but he's still uncomfortable with her. But, e aí, Luan Ferraz, que já deixou like aí na live. Como vai, Luan Ferraz? To the point where Arturo's able to find Loom and chase after Loom and make sure Loom is okay, but also to the point where he's still kind of uncomfortable with her, and she kind of shocks him. Like when Arturo's chasing other females, Arturo goes and does that, and Loom gets mad and starts shocking him because, like Amy with the hammer, she gets mad at Sonic and hits him with it. It's kind of that same dynamic. But in the end of the series, Arturo knows that he loves Loom and literally fights to the end, chasing after her until he wins the challenge to basically win Loom and basically commit how much he's in love with her. That is the idea I think Sonic and Amy should go through. Going along with Pariah's story for Sonic and Amy, and then going into the ideas of how Arturo and Loom got together, that is how I think they would technically get together. But I don't actually agree that this should actually happen, and I'm going to get into Ian Flynn after this point, but I want to talk about the characters a little bit more. While I think this is the ideal way to actually get them together, I don't think that this is the end-all, be-all of Sonic and Amy. Sonic and Amy's relationship is at the point where they are not close at this point, but at least for now, Sega does kind of put them in the idea that they are friends. But the only real way that Sonic would really get this... nem sempre aparece aqui, né? Just like how Loom did in Urusei Yatsura, Amy will have to do the same thing to some degree. As we can clearly see when in Sonic and the Black Knight, Sonic first sees the Lady of the Lake and is kind of shocked and kind of starts running away, but then he stops once he finds out this is a different person. When he finds out this is a different person, he literally starts acting more calm, starts putting his arm more around her, and starts clearly acting more relaxed around her that he usually isn't with Amy. It's even seen in one of the Sonic stations where Sonic is given a cake by Amy, and Amy makes it out of love and even adds a forever sign, and Sonic literally makes a wish and he literally blows out the sign, flipping it around to where it says forever, where it basically shows that Sonic accepts Amy's foreverness in the relationship and clearly showing that he kind of has feelings for her,
even how he clearly passes it by once it's done. We even have another Sonic Station thing where he talks about how much he likes Amy from a question from a fan, where he talks about how great Amy is and how much he admires her and how she does her thing, and then he gets all flustered right after that, clearly showing that if Amy calms down, Sonic will be more comfortable in his liking of her, but still be kind of embarrassed. You can even use the same idea with Amy and how she's usually shy, because you can see in certain... Colocar dois links no LivePix, aparecem dois vídeos seguidos? Não, mas eu assisto aqui, né? Eu boto aqui na aba, porque o donate automático só dá até 5 minutos de vídeo, né? Aí, quando a pessoa manda acima, né, aí eu boto na aba aqui, né? Então, se você quiser tocar 2 vídeos seguidos, aí, como é que é? Você manda um LivePix, depois manda o segundo. Are kind of going at Amy in kind of romantical way. Amy starts blushing herself, kind of showing another parallel between them, that they both get kind of awkward in the whole idea. Se você quiser que eu bote na aba aqui pra assistir, aí você bota os 2 links e eu assisto aqui. Getting flirted on by a boy that's attractive, but Sonic, on the opposite hand, kind of feels uncomfortable by it because of how he lives and how he sees this idea of being aloof and different stuff like that. But overall, this is just to say that Sonic and Amy are clearly more mutually... Aliás, eu adorei como é que é baixar o Sonic Adventure japonês, porque onde eu baixei tinha todos os jogos em japonês, né? Então, meio que dá pra eu reviver a playlist de filmes do Sonic com uma qualidade absurda com o texto japonês. Seria lindo, né? A lot of people kind of take this idea that, oh, Amy's being the weird... E finalmente vem o filme do Sonic Adventure, né? Mas foi um pedido da Tilano. Botei tudo em ordem cronológica, dá 2 horas de filme. And I think overall, this is even pushed by the ideas of Amy as a character and her being a normal girl. Because one aspect of normal girl that Totally Not Mark talks about in his video on My Hero Academia says this. In the past, I found the likes of Todoroki, Bakugo, and Uraraka extremely compelling in combat. And I thought it was entirely down to who they were or their personalities. Na votação, quem ganhou foi o Adventure 2, né, Luan? Quem vai ganhar, o jogo que eu vou jogar. And familial expectation creates its own drama, and Uraraka's determination to not be left behind and find her own inner strength is powerful to watch. These personalities and many more you might think are all more complicated and interesting than Deku's. Ainda tô no aguardo dos meus requests. Se você notar, tá tendo vídeo todo dia agora no Planeta Sonic, né? O que eu tô querendo fazer agora é liquidar literalmente todos os pedidos que vocês me fizeram até aqui. E aí, porque se você vê o Planeta Sonic tá todo centro, não Planeta Sonic, todos os planetas, né? O sistema solar do Victor Miller. Como é que é? Eu dei uma baita modernizada no canal, tudo novo. A única coisa velha que tem aqui sou eu, entendeu? Do resto, meu amigo, tudo novo, tudo novo. E num futuro próximo, toda vez que vocês forem me pedir um vídeo ou uma live, ela já vai ter vai ficar no calendário dizendo dia tal, hora tal, seu vídeo vai sair, né? Por enquanto ainda não dá, mas futuramente teremos isso sim. Por enquanto ainda tem que esperar, só esperar mesmo, né? Mas num futuro próximo vamos ter isso. Feliz 15 anos para Sonic, te acompanha. É o esquenta para os 15 anos, meu querido Rômulo. 15 anos mesmo é na sexta que vem, né? Já deixou like aí na live, meu querido Rômulo? Manda um like aí na live, manda um pix pra nós, aproveite a promoção. Ou manda um vídeo pra nós assistirmos. Vai continuar. Planeta Sonic só morre quando eu morrer, né? Aliás, nem assim ele morre, né? Aí continua com o Gabriel. Forcing him every single time he looks in the mirror to contend with that reality. He gave Uraraka, a girl who needs to become a great hero to provide for her family. Posso divulgar meu canal pela comunidade? Pode. Mix well in combat, forcing her to think outside of the box and try harder. Fiquei de meia-noite e meia até 3 da manhã fazendo aquele vídeo. Muito bem. Suddenly give Bakugo Uraraka's power, his character's relationship with success and failure would be flipped on its head. He wouldn't make sense or be nearly as interesting. And the same goes for all of the rest. This is why when the exam begins and everyone from the opposing schools focuses their attacks on Class 1A, they ultimately fail.
because while they might think they have the ultimate advantage by knowing of their quirks inside and out ahead of time, what allows these characters to find success and to overcome is the personality that complements these powers. And I think that's partially why they are called quirks and not powers. These are more than powers, they are physical manifestations of their own. Gostei muito, eu gostei também. And in that video, it talks about the ideas of Sonic's character's powers having something connected to them as a character, and I think that fundamentally makes sense as to why Amy is a normal girl. It works for her and Sonic's relationship because Amy's heart shows more than anything, just like the character of Uraraka. Just like another character, for example, Mako from Kill La Kill. Mako throughout the entire series isn't really that capable, isn't really that strong, but is more of a simple country girl, or even kind of a city girl, who's more just kind of living life to the best that she can, being very positive, and is supporting Ryuko in anything that she does because she likes Ryuko a lot and she kind of has a crush on her, maybe. I don't know, don't take the debates of the sub or the dub or blah 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 blah, but overall Mako is a very loving, supporting character, and they even make a kind of gag out of this where Mako is so good at her heart that it kind of adds to everything when she puts on the uniform, and I think it's a funny joke and a funny idea, but it goes with that idea with Amy where they're not extraordinary. Você aprendeu inglês com os jogos do Sonic ou no curso mesmo? Não, aprendi também com Sonic, mas eu também fiz curso de inglês, né? E eu com outros jogos, eu jogava muito RPG também. And I think it's a big problem when we go into Ian Flynn's characterization of Amy, so we're going to go into that right now. So pretty much with every other character we've done for this whole series, Ian Flynn does not get Amy right. And I say even to the strongest degree, Amy is one of the main ones he does not get right, and it is very disappointing in my opinion. But overall, it makes sense for how he writes a lot of stuff, so in general, he doesn't do any of the characters right. And não, amigo, não. Não é culpa do Ian Flynn, isso é culpa do Takashizuka, meu amigo. O Takashizuka é muito restritivo. Muito, né? Mas o Takashizuka tá certo em querer proteger a série Sonic, né? Mas o Ian Flynn fica muito limitado. É que a gente confia no Ian Flynn pra fazer as coisas, né? Starting off with the first issue of IDW, well, technically not the first issue of IDW, this is technically the first issue that Amy was introduced in. Amy basically comes in smashing a giant fucking robot casually, which is not a thing Amy would do, and then she starts playing all playful and snarky with Sonic. That's the thing what Ian Flynn does a lot of the time. He always makes everyone so... Takashizuka sempre fazendo... Não é fazendo besteira, na verdade, eu vejo com muito bons olhos ele ser tão Caxias com Sonic, né? Sonic passou por um período em que a imagem da franquia estava muito fragilizada, né? Ao mesmo tempo, é uma franquia muito forte. Muito... Opa! Aquela maldita quarta esmeralda do caos, Silver! Eu roubei! Jamais faça isso! Vários shots aqui, já que o mínimo é R$1. Acho que só tocou um, né? Tem que tocar o outro também, calma aí. Disturbing the peace. Ele é tão pequeno e fofo. E se parece com você, Sonic. Bem-vindo ao mundo, Zack. Mal posso esperar pra ver as aventuras que você vai ter, garoto. Meu sobrinho nasceu! Isso foi rápido. Lindo, Tails. Oi, Zack! Sou seu tio Tails! Amy, o Zack não para de chorar. Eu tô ficando maluco. Ele é tão pequeno e fofo. Muito fofo, meu Deus. A família do Sonic e o Ouriço. Mãe, essas coisas funcionam mesmo? Confie em mim. Essas belezinhas nunca falham. Eu cheguei tarde demais. Para de drama. Mamãe já disse que vai fazer chili dogs no jantar. Quebrou a janela. O papai. A família do Sonic e o Ouriço. Mãe, essas coisas funcionam. Sega have just censored Amy Rose in a way that is upsetting quite a few fans. Now let me explain. Now on the 6th of March 2018, the book Welcome to the World of Sonic was published. And the book was kind of as a guide for people who wanted to get into Sonic but didn't really know what the characters were like or where to start. And in the original book's release, when getting to the page about Amy Rose, she says, "Hiya, I'm Amy. Isn't that Sonic so dreamy? Sigh. If I can ever get him to slow down, we might be able to go on a date someday." Obviously referring to one of Amy's biggest character traits, her big crush for Sonic the Hedgehog. But as spotted by the
Twitter user _rando_d. When they re-released this book for the 35th anniversary, they changed the description. So instead of what I've just read, Amy Rose now says, "Hiya, I'm Amy. Remember, leading with your heart doesn't make you weak, it makes you stronger, and if that doesn't work, I always have my trusty Pico hammer to even the odds. Hee hee." And they also changed her stat from Sonic's admirer to Sonic's trusted friend. So it really seems that they're trying to get rid of this part of her character, that she's obsessed with Sonic the Hedgehog, which seems to be upsetting a few Sonic the Hedgehog fans online right now. But of course, let me know your thoughts on this. Do you think this is a big deal or it's just nothing? And you should also, Sega have just... Muito bem. O que eu devo melhorar? Ah, isso a gente conversa mesmo. Desculpa mesmo, eu tava muito estressado. Fazendo drama. Pensa em traduzir todos os cutscenes de jogos do Sonic. Vai ter agora a do... Vai ter agora do Sonic Adventure 1 na ordem cronológica, né? Faltou um short, não faltou? Acho que não, mandei. Foram todos aqui. 1, 2, 3, 4. Ah, não, faltou um short sim. E como é que é? Gostou do meu vídeo? Eu adorei. Mas se você quiser que eu legende do japonês algum jogo em específico, manda pix aí, meu querido Rômulo. Manda quinzão, fala assim, quero Adventure 2, quero Heroes, quero Sonic Battle Colors. Está bem agradável, embora continue tendo uma... A noite vai ter Planeta Gameplays? Não, só amanhã, né? Hoje é só Planeta Sonic. De computadores, mas com Tails ainda tem tantas coisas que não entendo. Ah, o meu almoço tá chegando, cara. Não se preocupa, Cici. Isso vem com o tempo. Sonic e eu somos tão próximos que nem precisamos mais de palavras. Olha só. Funcionou. O que você disse a ele? Ah, é que esquecemos algo em casa. Foi mal, Cici. Eu vou roubar minha esposa de você um pouquinho, viu? Que isso, meu Deus. Impressionante. Deixa só... É que eu vou ter que pegar meu almoço agora. Deixa eu botar aqui como é que é o nome. Já volto.
Estou de volta. Deixa eu ver. Sonic, it's so funny. We got you with a joke because, you know, you're the jokester. So we got to be jokesters too because no one has an individual idea of how they are as a person, you know? It's just so weird. And then Ian does this thing where he tries to make Amy like Nick Fury, telling people to go do this and go do that, and basically commanding people to do a strategy to beat them. But that was never Amy's thing. It literally says in Amy's character that she does not really think these things through, just like Sonic, so it makes no common sense for her to be doing this, even though she was in a quote-unquote resistance where she wasn't really the leader in forces, and he kind of just made that up. I see some people make the argument that she's kind of like Sally Acorn, and I haven't read Archie in years, and I really don't give a shit about Archie, and I've only read like one chapter lately, but I really don't think that's the same thing, but it is kind of fundamentally the same thing, because Ian Flynn has said before he wants to quote-unquote expand on Amy, and I guess this expands on Amy by making her a different character? I guess that works? Maybe I'm crazy. And the big thing here in this chapter is that she's like constantly trying to get Sonic to join the resistance. Like, Sonic, you have to join the resistance, you have to join the resistance, which is even weird later on because she'll then retroactively be like, yeah, I know you wouldn't do it. But then the whole time she's still literally begging him constantly to come to the resistance and do it for me, do it for your friends, which is weird because I'm pretty sure Amy would never be like, just do it for me, because like Sonic would never do that. And then like, do it for your friends. If anyone, Amy should know this more than anyone, that he would not do it for no one, and it doesn't matter. I don't know why she's so persistent on doing this, because she's tired and blah 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 blah, which is going to be the next thing I'm going to talk about, because that's very weird too. Because overall, I think the idea of Amy actually taking over resistance and kind of taking over because Knuckles isn't capable of doing it is mostly a joke at Knuckles, and it's very weird. And also it's kind of dumb because I don't think Amy would ever be doing this at all, because Amy's not that type of leader. Não é isso. Ele era líder da resistência, mas não tem mais sentido ele ser, né? Ele resolve voltar a cuidar da Esmeralda Mestre, aí ela vira líder na resistência, que vira restauração. Tell people to keep going. Not the type of person to be like, hey, you go do this strategy and do this strategy, and you make this combination and this and this and that and that and that, and I'm so snarky and I'm the pretty girl Amy, but I'm also not Amy because I like being the leader like Sally Acorn, blah 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 blah. Like, I don't give a shit. This is not Amy. Because let's not forget, Amy is the type of character who is also a free spirit like Sonic. So her staying around and helping these people and always being here constantly because she has to doesn't make really any sense. And also technically she's like a 12-year-old girl, so why the fuck is she doing this, and why is she the one being responsible even though she has none of the qualifications, almost just as much as Knuckles? The only thing she probably has is that she's a city girl, so she's been in the city. That's pretty much it. And that doesn't mean shit, I'm just saying as exaggeration because it's stupid. It almost to some degree makes Amy seem like the responsible mother, the responsible female grown woman in the group, like in Sonic Boom, where she kind of acts like that. And it kind of does make sense because we do actually see in kind of an interview with Ian Flynn, he talks about how he was trying to get rid of Amy's girly dress to kind of have her in a Sonic Boom outfit. While it might be somewhat sacrilegious, I would almost want to tinker with Sonic to bring him more in line with Shadow and Silver's design standards, because now he's the odd one out. It's 2 against 1, you know? I guess. And unless Amy also is... Does Amy fall in line more with Sonic? I mean, she has the tan arms. Maybe. And I'd almost want to give Amy something closer to her Boom look as a standard. Yes. I don't know. I've never been super fond of the flare skirt and the go-go boots. The hoop skirt, no. The go-go boots, sure. Hoop skirt. Might as well. Yeah. But the hoop skirt, they really leaned into that with some of the camera angles when it was first introduced, and it's like, why? Please don't. No. It's like, oof. So luckily that's been toned down quite a lot, but yeah, let's just go Boom. Let's just boom a fire. Or if not the Boom look, then maybe a more direct update of the classic look into something a little more sporty, but still feminine. I mean, she leans into her femininity hard, and there's nothing wrong with that. No. Just, I don't know. I've never been super fond of the modern look. Yeah. Yeah.
which is kind of weird, and it's kind of uncomfortably weird for Amy because she's a girl and she has to be a girl, so why would you take that away from her? Not saying the outfit isn't very girly, but it isn't very super girly and Amy girly, so it kind of seems like he's trying to derive from that in general, so it's very weird to me. Now this is kind of the big thing with Sonic and Amy's dynamic, where Amy kind of seems like very shy and very compacted in the idea of her love for Sonic, which I find completely weird because in the first chapter she's kind of blushing, but she kind of shakes it off, and she kind of acts very awkward and not very openly loving like she is with Sonic. She tries to hug him, tries to say, Sonic, I found you. She doesn't do any of that here, and even when she does try to show some romance, it's kind of a blush that she kind of throws away, or it's just a small comment of how I love you, and then she really doesn't do anything else besides that. It doesn't feel like Sonic and Amy's dynamic at all, and it feels kind of fucking weird, and it feels very out of character, and it kind of shows that Ian Flynn, as he said in the interview, he's trying to dial back the love idea because it takes up too much of Amy's identity, which we'll talk about a little bit later, but I do think that it's overall weird that Amy and Sonic's love is never really prominently a thing, and Ian Flynn says he's quote-unquote dialing it down. You can even see where Sega even tries to dial it down, because you see it in Sonic Station where Sonic and Amy are hanging around and Amy kind of fawns over Sonic, but she doesn't do it in a very openly way as she used to, and she's kind of more reserved with it, but Tails kind of gets what's happening, and we kind of get what's happening with Amy and Sonic, so they kind of do have a relationship, but they kind of dialed it down to a weird degree. Another even good example that I think is the most scary thing about seeing it in Japanese is the fact that when Amy introduced herself, she introduced herself as Sonic's friend, even though in pretty much everything ever in existence before this, Amy would call herself Sonic's girlfriend. It would be Sonic's partner, Sonic's girlfriend, something about a relationship. It would never be that Amy would ever casually call herself Sonic's friend, and I can see that through Ian Flynn stuff and through Sega stuff that they are trying to dial it back. You can say to some degree that Sega Japan is still keeping that romance, which I'll talk about a little bit later, but Ian Flynn tries to ignore it, but overall it does trying to dial it back a little bit. Não, falei que o Sonic Generations não ganhou na votação dos 15 anos no Planeta Sonic, né? For both sides. But even then, there's this weird scene at IDW where Amy's going through the Zomba arc and everything, and Amy's like, oh, Cream, how do you stay happy? Bitch, you're the main person who stays happy all the fucking time! It's so fucking dumb, and it's so confusing, and I don't get it, because it's literally in character for Amy to be positive during the situation, but there are people on Twitter who'll be like, oh, Amy can't be positive every situation. I think even Ian Flynn says it one time, which is so dumb, like, Amy can't be the positive and cheering girl when they're about to die, which is fucking stupid, because Amy's one of the most positive girls ever, and she's the person to up. Não, é que eu não vou jogar o Generations nos 15 anos do Planeta Sonic, porque não ganhou na votação, né? Quem ganhou foi a Alicia. In the right way, because you don't understand how these characters actually work. It's so fucking dumb to me. 128 bot. So, Amy fans prefer Amy's characterizations in IDW's Writer's Arc and in Murder of Sonic the Hedgehog over Frontier's Amy, because they like how aggressive, clingy, and cartoonish she is there. Are they right for thinking? Bom, se você quiser que eu jogue nos 15 anos do Planeta Sonic, manda pix aí! Amy fans, and I would be interested to know where you are specifically pulling from, because there are also the Amy fans who were very happy with how mature and focused she was in Frontiers. There's also the complete difference of Murder of Sonic the Hedgehog, where she's having a great time at her birthday party, and Frontiers, where she is a spirit trapped between dimensions, struggling to keep her sanity as she waits for Sonic to bring her back from the edge of oblivion. There is no way those characters are going to act the same way in those scenarios. You're not going to have happy, bubbly, clingy Amy when she's near death. They're two very different contexts. Yeah. And it's also like part of the tone of Frontiers was overall more of that somber. Yeah. I was gonna say dark, but that's not really right. Yeah, a little both. I mean, you got space alien genocide in the mix. That's dark. That's pretty dark. I mean, for Sonic, that's just Tuesday, but still. And she was still upbeat and positive and proactive as much as she could be. Yes. In that context. So, já vem muito afirmar que a intenção de todo mundo está perfeito no debate of Sonic the Hedgehog. Tenho que ver a história com mais. Acho normal, né? Também. 世界を夜に押し包み、全てを破滅に導く。なるほど。これでこの星もおしまい。絶対そんなはずないわ。
And if you want to give the example of Sonic 06 where Amy is clearly sad that Sonic died, yeah, but literally when Elise and Amy are talking, they talk about there's this wind near that they feel, making that seem like Sonic is alive, and look what happens after Sonic comes back to life. Amy goes back to being happy and cheerful. She even does what she can to actually get Sonic to come back to life because she can feel it too. They can both feel that their connection to Sonic is still there and that Sonic is still alive, so Amy and Elise do their best to try and help Sonic. Amy even tells Elise to stay with Sonic because she knows that she has this connection to Sonic in a crushing kind of way maybe, and she still understands and still does her thing to be cheerful in this moment of death. And even if you want to bring up an example from the IDW comics where Amy does hug Sonic at the end of the Zomba arc, she's doing it because he's back, so it makes sense she's happy that he's back and stuff like that. But overall, it doesn't really give off that same feel that Amy is chasing after Sonic and hugging Sonic because she loves him. It just shows that she's concerned for Sonic, so she hugs him for that point. She even says later on in the panel, it's like, he never stays still, does he? You fucking know this. You literally talk about this in Sonic Colors on the DS, where you literally say, oh Sonic, it's been so long since I've seen you, you're always gone. She literally knows this. What the fuck is so different? He's never going to stay still. You should know this more than anyone. Why are you saying this comment? But overall, I think Ian Flynn just writes Amy as the mature girl who's always mature and knows how to handle things, but when she can, she gets a little peppy, but also gets a little angry. And even there's some panels where Amy does act more peppy, but doesn't really feel like Amy when she does it. It feels like the mature Amy just getting more time to relax and be a little bit more happy, and then she'll have times when she acts excited like, hi Sonic, but she won't really do anything too extreme that feels like Amy. And then of course there's Evan Stanley, where Evan Stanley does get Amy a little bit closer in the writer's arc. Pretty much before that, she seems the same as Ian Flynn's Amy, which is basically not really Amy. And overall, I do think the writer's arc is a little bit closer, but overall, she still does feel like Ian Flynn's writing of Amy, because even you can see a little bit later, Ian Flynn's writing of Amy does get a little bit better, which is a little bit more energetic, a little bit more curious, but she doesn't really feel like a little girl, which I feel like is a big aspect of Amy, where she feels like a little girl who isn't bound by this duty to do this and has to do this and do that, and kind of makes it feel like she's the mother of the situation, has to manage it, has to be very good at it, has to still be very good, very strategizable, while also being a little bit rash, but still having to be very strategizable about it, and she doesn't really feel like Amy in that degree. And I feel it's very strong in Sonic Frontiers, where Amy's kind of this sober character who's like, oh Sonic, I need to feel the beauty of blah 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 blah, and I feel so weird and stuff like that, and she doesn't really act positive in this game at all. I think Ian Flynn tries to say it's that she's dying, but it doesn't really make sense here. But overall, Amy's supposed to be a more positive character who does want to help people, but also is doing it because she wants to help people, not because she has some secret motive to it, like Frontiers kind of makes it, where she's all sad and sober and kind of feels weird and wants to do this, and then she wants to spread her love. Like, that's so fucking stupid. You know, Amy spreads her love in general. This is not a fucking new thing for Amy. Like, what the fuck is he doing with Amy? It's very dumb. There's even a scene in Sonic X. Não é bem isso, né, amigo? Não é isso. Ela sempre fez isso, ok, nesse ponto eu concordo. Mas, como é que é? O Ian Flynn tá querendo enfatizar o amor da Amy por outras coisas que não só o Sonic. Ele tá dando ênfase nisso. Não é questão de ser novidade nem nada, entendeu? Shadow Generations, where they kind of take out Amy's love for Sonic and kind of makes it more this mutual friendship kind of thing, and it's still kept in the Japanese version, and they even change her lines, kind of make it like, Sonic, I'll owe you for this later, which doesn't make any fucking sense, because in the original line, Amy was like, Sonic, I knew you saved me, or she says something along those lines, where she kind of talks about how she loves Sonic and how Sonic saves her and how she loves him for that. But overall, they change it in the American side, but the Japanese keeps it the same, and they try to keep Amy's love still prominent that Ian Flynn doesn't want to do, because Ian purposefully doesn't want to show this romantic interest, and I'll talk about that right now. Well, this is going to be interesting. Are you and or Sega trying to hide Amy's affection for Sonic? I've seen people show concern at how aggressively it seems to be suppressed, to the point it feels like it's trying to be made out to be a secret, which people aren't keen on. For my part, I just want it to not be her singular motivation, her singular personality trait, but it is part of who she is. So I feel like it should be acknowledged. But Sega is in general trying to skew away from open relationshipy stuff right now. I don't know if I'd call it suppressed, kind of a harsh word, but it's not the focal point right now. Overall, I think I find this argument to be completely dumb, because this statement makes no sense. Amy is an adventurer in her own. Porque eles não estão errados, eles querem dar ênfase nas aventuras, nas histórias, nas batalhas e tudo mais. Eles não querem que
os personagens tenham um relacionamento, né? Ou que se tivesse seja uma coisa muito secundária, assim, não seja a história sobre isso. Reason, she actually does adventuring for herself and does help people out because she wants to, and doesn't have to do just because she wants to chase Sonic and that's it. No, that's only really specifying only that and exaggerating it to a very weird degree, which doesn't make any sense for Amy as a character. Because while Amy does chase after Sonic, Amy is also the type of person to focus on helping people because she's a caring person and has always been a part of her, has never been lost in media or nothing like that. You just ignored it. The statement in itself that it's just a singular personality trait that she only has is literally shown in ignorance, Ian Flynn, because you actually don't know this character. It's very bad. And he thinks making this better is the idea of making her the responsible mom who takes care of everyone, makes sure everyone's okay, and maybe has a crush on Sonic, but I'm too shy to tell anyone. That's so fucking stupid. Quanto tempo falta? Falta bastante. Falta 1 hora pra acabar esse vídeo. What a 12-year-old anime girl would actually act like, because Amy actually acts like an anime 12-year-old girl, and you don't write her like that at all. Then the second one is what every Sonic fan who loves Ian Flynn, loves to praise him, will bring up, is the whole romance thing and how Sega basically quote-unquote restricted it, even though that's not actually true, because he actually says it in this statement right here, which actually contradicts it. The whole goal with Amy's story in Frontiers was to bring it to some kind of end, because this whole will they won't they cat and mouse that we're never going to actually get an answer on felt antagonistic, not necessarily intentionally, but you know, this constantly dangling carrot without any real commitment one way or the other. It's like, let's just have them move on in some way, do the characters a service so that there's more to them than just the, will they have kisses one day? Do something. And so part of it was Amy's resolve to share her love with the world, to not have her entire existence revolve around someone who's always running away from her. You know, she has so much love to give. She has so much potential. Instead of focusing it on one person, give it to the world and see what a force she can be. In this one, you can clearly see he tries to act like, oh, I was... which is that the whole thing is a cat and mouse dynamic where it goes back and forth, will they or will they, won't they have kisses or get together and blah, 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 blah. And his whole goal was to basically get rid of that and basically clear it out. But as we know, Sega did not actually accept that. With Ian describing their dynamic as basically the idea of a cat and mouse being this back and forth that will have to end at some point, which has never been the case. The case is that it is a dynamic that Sonic and Amy specifically have. Like Sonic and Tails. Sonic is the older brother who always cheers on Tails and tries to say, Tails, you can do it. I believe in you because you're my friend. And just like with Knuckles, Sonic and Knuckles have this back and forth banter that they go back and forth with, or Sonic jokes about how stupid he is at times because he does stupid actions sometimes, or with Eggman where he talks to him like he's being very playful and playing around with him and having fun with him. Mas isso é ignorar monte de coisa que o personagem já vinha fazendo. You are having this dynamic where Sonic is being chased by Amy and Amy has... Eu acho que ele não deve ter se expressado direito, né? Acho que ele quer tirar isso do imaginário das pessoas. É diferente de ela ser só isso, né? For that, and Sonic... Porque eu falei, né? Do tipo... O desfecho do Adventure 2 teria sido totalmente diferente se não fosse a Amy. It kind of does have feelings, but it's kind of too aloof to actually go towards it. There's no physical reason for them to have an actual climax. E aí, pessoal, tá vendo o vídeo gringo? Manda pix aí, assista um vídeo brasileiro, meu amigo. They do not age. They do not actually change that dramatically, besides as a character just in general. They don't change in their romance and stuff like that, and Sega doesn't want that to end. That is why Sega told you not specifically to do it. And we can clearly see here they want to end the relationship entirely, which Sega was like, no, that's fucking stupid. The relationship is there, but it's supposed to be going on constantly because they are the same age and they do not age at all, and simply because of the fact that literally it is Sonic and Amy's dynamic as characters. I know your idea of dynamics with characters from Sonic's friends is to do banter back and forth with Sonic because they're all snarky and they're all funny and they're all so cute and so funny and so hilarious, and that's what you love, jokes.
But no, that was never Sonic and Amy's dynamic. E aí, Thiago Gamer? Thiago Gamer, como vai, meu amigo? Tudo bem? Até só like aí na live. So again, you are just literally saying that you don't get this character enough, that you want to change it to make it fit your writing style, and because Sega wouldn't let you stop the romance in general, you're like, okay, I guess I have to keep it going. Because we see in Frontier, she still does have feelings for Sonic, because clearly they couldn't stop it. Ué, tá em live ainda, né? Because it doesn't make any fucking sense. Sega still wants these characters to be somewhat in character in Ian's continuity, but overall he can still do pretty much what he wants. Live que assiste o Planeta Sonic 2026, tá sumidão mesmo, amigo. To see her crush on a constant basis and maybe be a thing with her. Maybe if the crush is a little bit uncomfortable with it, sure, it could be a little bit weird, but overall it's just like it's a fun little friendly thing they do, and she can clearly calm down. Aê, Levi mandou vídeo pra nós assistirmos. Vamos ver aqui. Pior que eu adoro essa música do Sonic Zero Hill, né? Eu tenho 17 anos, já é quase um adulto, meu amigo. E aí, Simon vai mandar o vídeo do Kate, né? É um filme da Disney. Mas é o Rio.exe, né? Eu genuinamente gostei dessa música. Muito bem, vamos lá. Off because she does like him, and he clearly maybe does with her, but she still wants to show it off because she likes this boy, and he's saying that, oh, you can't keep doing that, get together now or don't do it at all. And it's like, they know that they like each other, they just don't want to fucking deal with it right now. Why the fuck are you putting this pressure on them? And so, oh, she has no other depth besides that. She's just a simple girl who wants to chase a man, and that's all there is to her, which is fucking genuinely ignorant. And I generally think it makes no fucking sense for anyone to be treated that way, especially when a female like Amy is not even fucking doing that. She has her love for Sonic and it is a part of her big drive, but she also is an adventurer. She loves seeing the world. She loves the greenery. She loves the animals. She does all this stuff. Even Sonic Prime takes this aspect and literally makes a story where Amy is the person protecting the forest to an extreme degree, because Amy is a caring person. She isn't the mother figure. She's a caring girl who just cares for the animals around her and the people around her and will help them no matter what happens. You make it seem like she has nothing going on outside of Sonic. Aliás, é uma boa coisa, né? Porque já imaginou a Amy sendo uma mãe? Eu acho que ela seria a melhor mãe do mundo, né? Ela seria uma ótima mãe. That's genuinely fucking stupid. And you really do nothing with her to make it any different. So shut up. Por que você ficou muito tempo sem fazer live no Planeta Sonic? Porque eu tava reformando todo o canal, né? Então, por isso que eu fiquei bastante tempo. Agora,
vai ter algumas maratonas e dia 15... Não, dia 24 teremos os 15 anos do Planeta Sonic. She's been doing that from the fucking beginning. Não faltam... Não, sim, mas numa história oficial. Chow Channel. So we know Sonic and Amy have a crush on each other in the canon, and we see a little bit of that in the comics. So will we see a potential relationship of these two in the books and maybe in the games? Not to a great degree. The current direction, the mandate, if you will, is that we don't really get into romantic relationships, period. Which is interesting when that's like the key defining point between two characters, but that, silver lining, we get to focus on Sonic and Amy interacting in something beyond just the romantic angle. Let's... Eu Black Knight, eu gosto mais do Black Knight. Sempre preferi Black Knight. We can work with that. How dare Sega prevent Amy from going on her mandate? That's all she wants. They won't let her do it. Also showing in this right here, he talks about how Sega doesn't really want romance going on right now, so we... A Sega manda e o Flynn obedece, né? Eles não querem, tá bom. Eu acho que deve focar na ação mesmo, eu concordo. Mas não que seja tão restritivo com os chips. Né? O Adventure 2 é um bom exemplo, né? Do tipo essa troca de olhares do Knuckles e da Rouge, né? Because lately we don't do that, which generally makes no sense because there was no actual romantic stuff going on in the series before this. We knew Knuckles and Rouge may like each other and maybe want to fuck. We knew that maybe Sonic and Amy... Isso, você viu o que ele falou ali? Que horror! Isso aqui é um canal de família! Que horror! E aí, Caio Souza, como vai, meu amigo? Que absurdo! Tem coisa que eu não quero ouvir! No, that was never a point. Sonic and Amy went on a date maybe once in a while, but... Não, eu falo da Amy ser mãe num futuro que ela já tem 30 anos, 40, né? They weren't supposed to get into a relationship, that's not really the thing. Sonic is excellent, yeah. They know this is a banter that has to go on constantly that is in character for them, and it is their character banter. And he says, oh, I want to expand them more. Instead of having Amy just chase Sonic, I want to see how they talk outside of that. You can do that. E aí, Caio, já deixou o like? Manda vídeo pra nós assistirmos, amigo. I can tell you 100% it isn't that hard because Pariah did it. It's so easy. It's so easy. Someone else did it. I'm telling you, Ian, it's so easy. Just like in a Knuckles video. How do you get Knuckles to go out and adventure without the Master Emerald being a thing he protects? Just have the Master Emerald tell him to go do it. How does Azuka able to make this answer, but you couldn't do it simply in a couple days? Pariah does it easily with Amy. You can't even think of doing it in the basic of knowledge. Even if they were to be more friendly, Amy did calm more down, I'm pretty sure she would still make bantering ideas of them in a relationship, being like, Sonic, we will be cute together or something. You can have a new dynamic like that. That's o Sonic era mais velho que o Knuckles, o Sonic 3 ficou mais jovem que o Knuckles, o Sonic Adventure, então não leva essas idades a sério. Não é pra levar a sério, né? You can't right now, I'm telling you. I mean, even if you wanted to have a different perspective on how Sonic and Amy could be friends, you literally have all the Sonic stations where Sonic and Amy are more casually friends while still having romantic feelings for each other. Amy still shows it here while being a little bit more calmed down than I should agree to, but I still think it makes sense while Sonic also is able to grow his relationship with Amy by showing off how he feels about Amy too. Having them still have their equal banter, still talking like normally, just like in Sonic Frontiers in the Japanese. You see these people make the Japanese translations, why don't you look at them and actually study how they did it compared to how you wrote it? That's so simple and it's so easy, because you clearly write everyone out of character and you need to fix that, and you clearly can. O vídeo do João Máscara ele dizendo Hollow Knight é que Souls tem histórias ruins. A João Máscara eu não conheço, mas Hollow Knight. Which is actually what we have a problem with. Não sei. Manda o vídeo aí pra gente ver, pô. She talks about how I'm not a damsel in distress anymore. You dumb fuck, she never was that. What the fuck are we talking about? SA2 is right there! I find this idea with Ian Flynn to be so dumb because people are like, you are suppressing Amy as a character, you are suppressing Amy and Sonic's dynamic, which is true, but the fact that after this in another interview, you just explained to us how you actually did want to suppress Amy and Sonic's dynamic by forcing them to be in a relationship when they don't need to right now or really at all ever, because their thing is supposed to go on constantly forever. Sonic and Amy's dynamic is not supposed to be suppressed to the point where it's like, oh, we're in a relationship now, it's over now, guys, no more chasing, no more this and that, they kiss now, blah 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 blah. It's clearly the idea that Ian Flynn loves Archie and loves writing Sonic having this romance
romance with Sally and kissing up on her and being able to actually show relationships that he gets so stuck on it to the fact that he doesn't understand that Sega has never actually intended that in their games. They may show... Tudo bem, né? Mas, assim, às vezes mudar é bom. Eu gostaria de um arco, sei lá, que eles mudassem isso e que o Sonic e a Amy virassem namorados em algum momento. Ah, nunca foi a intenção da SEGA, há 40 anos não é assim, você de repente queria que eles namorassem? Queria. Eu queria, eu não nego. Seria uma nova dinâmica, assim, talvez briga por ciúme, não sei o que. Eu gostaria, né? Não deixando de focar na ação também, mas eu gostaria que um dia eles namorassem de verdade. But they actually never actually get into a relationship because that's not a thing for the Sonic characters to do. They are non-aging things who stay the same because it is their dynamic. As a writer writing for the Sonic stories with characters... Não é a dinâmica, mas como é que é? As coisas podem mudar, amigo. Nunca foi a intenção da SEGA, ok, mas eles podem mudar de ideia. It does make sense for them to change, but you actually have to know how to... Se entrar em um relacionamento vai ser convencional, tipo, ou ele vai viajar com ele, ao invés de... Exatamente. Maybe have somewhat of a different dynamic, you have to actually know how they actually act in a normal dynamic and actually see it as a normal thing to actually develop, which I don't think you can do at all, Ian, I'm sorry. Also, seeing how Ian Flynn comments on Rouge the Bat just being kind of this sexual thing kind of shows me that Ian Flynn kind of has this weird thing when it comes to writing Rouge, Amy, and Cream to a degree where he really doesn't know what to do, can sometimes do it to a degree to actually get to the point. Okay. All right. So let's pick over to Amy real quick. Since you brought her up, let me talk about Amy real quick. So one of the things I've always thought about when it comes to how you wrote Archie is that even with a lot of the other problems I have with it, one of the things I stand by Who do they think they are? I give them everything and they spit in my face? Don't they know what I'm capable of? Humans. They think only about themselves. They're spoiled. They won't extract. They won't leave. Eu joguei o Heroes e não faço ideia se eu iria gostar. Eu gosto muito, mas Sonic Heroes é muito ama e odeio. Ou a pessoa ama ou odeia. Ao invés de tanta mudança, se eles começassem a namorar, você teria uma demonstração de afeto. Mas eu gostaria que um dia isso acontecesse. Let's get this show on the road. Animação bacana, gostei, né? Was how you wrote Amy. However, when it comes to this book, there have been a couple of things that have been raising my eyebrow in particular. And one of the things I was wondering about is with the Game Informer interview that you did, especially when it comes to what you were saying about Cara, se tem um jogo que me marcou bastante foi Sonic Adventure 2, lançado originalmente para Dreamcast em 19 de junho de 2001, sendo um dos últimos jogos lançados para essa plataforma. Esse jogo foi um clássico, refinando boa parte do que tinha no primeiro Adventure, além de ser um dos jogos favoritos de muita gente, incluindo eu. No final do mesmo ano, foi lançado um porte de Sonic Adventure 2 para GameCube, chamado de Sonic Adventure 2 Battle. Como o próprio nome sugere, esse porte tinha um foco principal no multiplayer, trazendo várias melhorias para esse modo e também alguns extras que não existiam originalmente. Porém, ele também trouxe algumas pioras significativas. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre as principais mudanças de cada versão e discutir se esse porte realmente vale a pena. Lembrando que esse vídeo é dividido em capítulos. A esperança por esse casal tem anos. Enfim, eu gostaria, às vezes é bom mudar, fazer uma coisa diferente, né? Fala aí, pessoal, aqui é o Cade e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Um dia eu participei de uma live do Cade, onde cara, Vitor, vem aqui, não sei o que é. Forte quanto antes. E como uma última tentativa de se estabelecer no mercado de consoles, a SEGA acabou lançando o Dreamcast em novembro de 1998 no Japão. Esse console foi até que bem recebido no começo, trazendo vários jogos como Sonic Adventure 1 e 2, Crazy Taxi e etc. Pode colocar meu nome na rifa? Já coloquei, meu amigo. Além das vendas bem baixas, ele foi caindo no esquecimento bem rápido por conta da concorrência. Assim, a SEGA acabou descontinuando o Dreamcast em março de 2001, saindo de vez da produção de consoles, agora focando em produzir jogos para outras empresas. E sim, eu sei que eu já falei sobre a história do Dreamcast em vários vídeos, mas para quem tá chegando no canal agora, eu acho importante relembrar isso. E no dia 20 de dezembro de 2001, foi lançado Sonic Adventure 2 Battle para GameCube.
Depois de anos sem um relançamento, em 2012 foi lançada uma versão digital de Sonic Adventure 2 para PlayStation 3, Xbox 360 e PC. A maior novidade dessa versão foi a resolução em HD e proporção de tela widescreen. Porém, esse não foi um port feito do zero, e sim feito em cima da versão de GameCube. Bom, agora tá na hora de comparar as diferenças de cada versão. Lembrando que o foco maior aqui é a versão de GameCube, então já fiquem avisados. Falando das adições primeiro, nós temos uma abertura totalmente nova que mostra os personagens jogáveis. Sendo bem sincero, eu acho ela muito melhor que a abertura original, que na minha opinião era bem sem graça. É muito melhor mesmo. Mas melhor mesmo é o modo multiplayer, que recebeu várias melhorias. A primeira sendo mais personagens jogáveis e algumas fases adicionais. Além disso, o Child World melhorou bastante. O cenário no Planeta Gameplays? Não, hoje é maratona aqui só, né? Era um novo minigame, onde você pode descer o cacete em outros Chows. Sinceramente eu não ligava muito para esses extras do jogo, até porque eu tava mais preocupado em jogar as campanhas mesmo. Coitado do bicho, velho. Porém, essas adições são bem bacanas para quem já tava acostumado a upar os seus Chows e tal. Acho que é inegável que na parte dos conteúdos extras acertaram em cheio. Falando da gameplay, ela é praticamente a mesma, só tem algumas mecânicas aqui e ali que mudaram um pouquinho. Por exemplo, o pior personagem Sonic, Storm. Mas não é dele não, essa interrogação que facilita bastante na hora de achá-los. Também corrigiram erros da versão de Dreamcast. Por exemplo, tomar dano com o Mac Walker faz a sua barra de HP descer mesmo que você use um escudo. Já na versão de GameCube, quando você toma dano com o escudo você não perde HP, o que faz bem mais sentido. Também houveram algumas mudanças no level design das fases, com plataformas diferentes, posicionamento dos inimigos, a quantidade de plataformas e etc. Não, Planeta Pipoca tá... Tem um pedido? Não, porque você me mandou esse vídeo, né? Por exemplo, tem os easter eggs do Big nas fases. Esse vídeo tem 7 minutos. Você poderia mandar mais 8 minutos de algum outro vídeo, né? Tem o dobro da resolução. Aliás, eu tenho que falar o quanto eu amo os modelos desse jogo. Dá pra também amo. Só o necessário mesmo. Diferente do Sonic Adventure DX, onde mudaram a direção de arte sem ninguém pedir. Nas fases algumas texturas foram trocadas, com os pôsteres da Cityscape, que agora tem propagandas diferentes. Tem algumas trocas que eu sinceramente não entendi, tipo as portas da Hidden Base que perderam a cor verde que elas tinham antes. Uma troca que eu achei engraçada. Lá até que horas? Estou querendo ir até meia-noite. Vale lembrar que o Xbox foi lançado um mês antes do port, então talvez tenha trocado a cor nessa versão para evitar comparações. A versão de GameCube parece ter um certo problema com a transparência dos objetos, com os caos artificiais, que na versão de Dreamcast são translúcidos. Já na versão de GameCube eles ficaram totalmente opacos, então não dá mais pra ver o que tem atrás deles. Você acha que o Mapples deveria voltar? Eu acho. Os foram removidos, como esse robô da Gun que não tem mais o foguinho azul. Agora que eu tô me perguntando, como é que ele consegue voar assim? A iluminação se mantém a mesma na maioria das fases, com exceção do Iron Gate, que no port tem uma iluminação horrível. Mas agora é onde as coisas complicam de verdade, já que eu estarei falando sobre as cutscenes. Acho que esse é o ponto onde tiveram mais problemas no jogo inteiro, mas antes de apontar os erros, bora falar das mudanças boas. Algumas cenas da versão de Dreamcast ficavam limitadas a 30 FPS, já no port todas as cenas rodam em 60 FPS. Cenas que tinham uma animação mais esquisita foram reanimadas no port, e em outras escolheram jogadas de câmera um pouco diferentes. Os FMVs agora têm uma resolução maior, além de não... Trocando o vídeo do Levi. Vai jogar o Sonic Shadow Generations. Vai jogar um ótimo jogo. Don't they know what I'm capable of? Humans. They think only about themselves. They're spoiled. They won't extract. They won't leave me. I won't let them. I'm better. I'm more powerful. I'm the original. I am God! Muito bem, vamos terminar isso. FPS. Cenas que tinham uma animação mais esquisita foram reanimadas no port, e em outras escolheram jogadas de câmera um pouco diferentes. Os FMVs agora têm uma resolução maior, além de não estarem mais recortados. Essas mudanças para corrigir erros foram bem necessárias, mas infelizmente isso é só a minoria, pois o port trouxe ainda mais erros que nem sequer existiam antes. A coisa que mais irrita aqui é a inconsistência dos modelos, pois tem cenas onde usam os modelos atualizados, mas tem outras onde dá pra ver claramente que reutilizaram os modelos do Dreamcast. Alguns modelos usam um material diferente, por isso eles acabaram ficando mais escuros. E quando não é isso, eles têm algumas mudanças questionáveis, tipo a Amy, que talvez ganhe boa parte do tempo, mas tem algumas poucas cenas que ela tá com os olhos normais. Vale lembrar que esse problema só acontece nas cutscenes, já que os modelos in-game não tem nenhum desses defeitos.
Outra coisa é que a iluminação não tem mais tantas sombras, dando esse efeito bem flat. Já dá pra chamar isso aqui de Sonic Adventure 2 DX. Boa parte dos efeitos de transparência não funcionam como deveriam, tipo as esmeraldas que ficaram bem quebradas. Além disso, alguns efeitos são mostrados atrás dos objetos, que acabam ofuscando boa parte deles. E por isso não tem mixagem de áudio que ficou pior. Já não bastava a dublagem americana ser toda cagada na mixagem, ainda tem isso. A sincronia labial ficou ruim até mesmo na versão japonesa. Um exemplo é nessa cena aí, onde a Rouge grita e a boca dela mexe 1 ano depois. Mas em resumo, essas foram as principais mudanças do porte. E esse é Sonic Adventure 2 Battle, um porte que acerta em cheio na inclusão de conteúdos extras, como um modo multiplayer e gameplay um pouco mais polida. Porém, ele acaba falando mais no lado técnico da coisa, principalmente nas cutscenes. Geralmente não são coisas que você pega de primeira, mas quando você percebe é quase impossível de desver. Isso rolou provavelmente pelo pouco tempo que os desenvolvedores tiveram, ou também por estarem trabalhando com um hardware diferente. Porém, até mesmo nas versões HD esses erros não chegaram a ser corrigidos, exceto pelos easter eggs do Big. Como todo, ele continua sendo uma das melhores experiências de toda a franquia. Afinal é Sonic Adventure 2, né? Agora com um port ele é bem mediano, já que mesmo com várias adições bacanas, ele trouxe alguns problemas que nem mesmo existiam antes. Na minha opinião, esse port tá longe de ser um desastre como foi Sonic Adventure DX, mas ele também não chega nem perto de ser um port excelente. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo tá aí como inspirações dos vídeos Why I Say To Be Cutscenes Suck, do canal Spip's Highway, e o vídeo Sonic Adventure 2 Comparison, do canal Green Link. Foi desse que eu peguei a maioria das informações apresentadas nesse vídeo, por isso eu recomendo fortemente que você assista esses dois vídeos. Se você chegou até o final, não deixe de dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui e obrigado também ao pessoal das lives. Mas é isso, eu vou ficando por aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Aê! Volta e meia apareço lá, deixa eu dar o like aqui no vídeo dele. Vamos lá. Characters. So when it came to Amy in particular, you said that she was kind of that it was kind of weird for her to be like one of the main female characters because she was too all over the place. What did you really mean? What did you mean by that? Cheguei na live com saudade de mim. E aí, Murilo? Já deixou o like aí na live, meu amigo? To present day. Because in Adventure, she's an upbeat, plucky individual who learns to rely on herself, to find her own inner strength by the end of it. And that's great. That is a fantastic arc for her. Sim. And in Adventure 2, you know, she's storming Prison Island by herself without Tails' help. Thank you very much. And she's a bit flirty with Sonic, and she's kind of gets left on the wayside, but she's still this thoughtful and heart-driven character. She's the one who gets Shadow to realize his mistakes and come around. Right there. Great evolution of the character. She could stand to be a little more active with the boys, but still, she has grown and shown that independence. Lovely. Then we get to Heroes, and she is like obsessed with Sonic. She's going to beat Sonic up in a boss fight, and he has to marry her. Cheese is worried about Chocolate. Big is missing his best friend, and she's still pining for Sonic. Oh yeah, she'll help her friends too. It's a little weird. And then we get into battle where she's like training herself to the point of delusion so that she can be closer to Sonic. And it's like, girl, not so great. Chronicles, which isn't canon, but still was, you know, part of that era. She's making up people to make Sonic jealous. And it's Sonic X, where she's this tá vendo como ele hair trigger. O Ian Flynn é o cara que tem que estar. Você tá vendo? Tá vendo como é? Isso é um cara assim que tem que estar escrevendo para Sonic. Você tá vendo como ele conhece? Ele conhece tudo. Detalhes, entendeu? Sabe? A SEGA acertou muito botando ele no... Ele sabe o que tá fazendo. Ele conhece os jogos. Sabe tudo. Temper. You know, não é que nem o Ken Potter e o Aaron Graff que liam o Wikipedia e fazia, né? It can be funny, but it's also kind of like borderline bipolar. Yeah. And then you get to like Generations where Sonic is holding her away at arm's length, like face palming her, but then they're closer buddies, and now she's kind of levando Sonic desde sempre. Sim. The resistance and forces.
She's the one who's managing the files. She's manning the computer. She's organizing everybody in there. Knuckles may be... Esse vídeo que você tá vendo é um vídeo sobre a Amy Rose, né? Aí o roteirista tá falando sobre a Amy. Which one is Amy? I mean, you can find a through line through there if you try, but she's been up and down all over the place. She has been emotionally extreme. She's been very sedate. She has been all over Sonic to unhealthy degrees. She's been a polite friend that respects boundaries. Where is the Amy? Okay, so that I actually do all get if you're trying to take it as like every story is supposed to be like a... Isso que ele tá reclamando é o que acontece na vida real também. Várias séries de personagens que criam pessoas pra fazer alguém ficar com inveja. But I guess the question I would ask is, if you are clearly aware of the problems that she's had to this point, and I'm agreeing with you, those are problems, why not just take the characterization that you have with her and Archie, or even better, take something that, even better, just take her in in a direction where it actually would be, take like either the best parts or like a more fitting characterization that would work for the book, rather than, I guess, try to find a way to balance all of those, trying a way to balance all of those, if that makes sense. Well, because with IDW Sonic, it was the new start. So all that came before is now moot. And Forces was the starting point to work from. And that was Amy. That's the character that we have to work with at the time. And that's not necessarily what Sega wants her character to be after Forces. So as they are figuring out who she is going forward, we're kind of trying to play catch up. I think Evan found a nice balance of the caring and compassionate, but also able to get things done Amy. That kind of SA1, SA2 with a little bit of Forces mixed in with that last arc she did with the forest fire. So I think that's Tô te obrigando a nada. her now, and that would be where we would probably grow from there. Okay, so I actually have a really big problem with this part and what Ian talks about in this little part of the Bumblecast, because he kind of talks about Amy in kind of an inconsistent way, which kind of does push this idea where she is inconsistent in a way that is very weird, but I want to talk about it here because it seems fucking dumb to me. So starting off with how he describes Sonic Adventure 1, I can 100% agree that Amy is going through a development where she can be her own hero, where she can do things on her own, but she isn't having the same arc as Tails, because Tails' arc in SA1 is being able to do things on his own, not having to rely on Sonic. That is not Amy's goal here. Amy can do things on her own, but Amy yearns for adventure, and then throughout this adventure in SA1, she actually shows that she can actually go on adventures without Sonic. Doesn't mean that she totally doesn't fuck with Sonic at all, or isn't going to be around Sonic or be around Sonic as she used to be. No, she's still going to be around Sonic, but now she can go on adventures just like he does without him being around. He continues to say that she's a... Não, mas muita gente reclama do Shadow também. Aliás, eu fiz um vídeo sobre o Shadow recentemente, né? 100% true. O auge e a queda do Shadow. Totally ignores the simple fact that this Amy is the same Amy from Sonic CD. A Amy no Francisco ficou um pouco mais madura, né? Sim, ficou. Anything like that. Let's not forget, in the first scene in Sonic CD, when she meets Sonic, she starts hugging up on him. Not because, oh, this just because it's the first time, it's the only time she does it. No, this is something she constantly will do. Just because we don't see it in other games, it's because she's in a race or she's doing a fighting game, so she can't just hug him casually in a cutscene, because most of these games don't really have cutscenes. If you need further proof this still happens, literally look at SA1. When Amy meets up with Sonic for the first time, she's like, yay! And then she walks over to Sonic, and what does Sonic do? Slowly back away, clearly showing that in Heroes, she is doing the same thing that Sonic is usually used to from Sonic CD, and we can see in SA1 that Sonic is a little uncomfortable by this, because this is something that Amy constantly did after Sonic CD. We may not have seen it in the game specifically, but clearly shown by Sonic's mannerisms and the context of the Sonic series, we can see that Amy still does this, and she has never stopped. And he kind of just throws it over the bow when he goes to fucking Sonic Heroes.
So then we get to essay 2 where he talks about how Amy stormed through Prison Island quote unquote by herself, which actually makes no sense because in a later scene where she's talking to Sonic, she literally says that Tails helped me get here. So are you just trying to make it, oh, the girl boss did it by herself and she's so capable without Tails and like some dumb shit? Like, Tails literally helped her out. We literally see Tails breaking into Prison Island in the gameplay, because Tails is the main person doing this, and Amy is really nothing more right now than a girl who needs to be protected as a normal girl. Sonic and Tails don't know that Amy has these feats. Como vai, meu amigo? Já deixou o like na live? Manda vídeo pra nós reagirmos. When Amy did that, nor were they there. Eu coloquei o mod no Mario Kart 8, coloca a base do Sonic e também coloca o Personagem junto com aquele que ele usa. Tem um manual que diz que o Sonic não tem cabelo nenhum com a Amy, ele só não gosta de abraço. Isso vale pra qualquer um. É bem a cara dele mesmo, né? Also left to the wayside, but she's also a girl who has all this heart, but also that she also has her own independence, which is the main thing. 15 anos. Não hoje, né? 15 anos é no dia 24. Hoje é o esquenta dos 15 anos. When it comes to her heart, that's obvious. I already talked about this earlier, and I agree with this point on that aspect. Then he goes to the idea that Amy has quote-unquote independence, which is like dumb because she already had that before. Aproveita, Zé, como é a promoção do Pix, é R$15 pelos 15 anos do Planeta Sonic. Amy's arc is the fact that, oh, she relied on chasing after Sonic, and now she's independent from Sonic and she needs no man, but that's never been Amy at all. Amy has still been relying on Sonic even after SA2. We can clearly see that her flirting with Sonic is her being literally still crushing on Sonic. This has never went away, and you're just assuming because Amy isn't over here hugging him all the time, when especially in these situations it's not really needed, but it could be there if we really wanted it to. And when we go into Heroes, it still continues your point, but you're still contradicting yourself in that. Let's not forget, in Sonic CD, she didn't come to Little Planet because Sonic was there, quote unquote. No dia 24 vai ter uma live maratona dividida em 4 blocos, jogando o jogo mais votado da era clássica, o mais votado da era 128 bits e o mais votado da era Boost. Então vão ser, 3 horas para cada jogo e mais 3 horas para um react também, né? Mas além disso, eu vou fazer outras coisas também bem pesadas no dia. O aniversário de 15 anos do Planeta Sonic vai ser em grande estilo. Besides that in SA1, because we're also ignoring Sonic the Fighters, where she's literally protecting one of the emeralds. We also ignore as roupas da nova loja também estão todas em promoção por causa do to say that, oh, she's do aniversário também, né? And it's not because she has a crush on him and she wants to see him once in a while, which I've already showed you in Sonic Colors on the DS. She is literally worn out because she hasn't seen Sonic in so long. And then he goes on to say she can deserve to be more active in the relationship with other boys, which is short, but that's clearly showing your actual reliance on she needs to be like the boys, she needs to be stronger like the boys, which is not needed at all, and it makes no sense for Amy as a character being a normal girl. You kind of ignore that aspect in general, so I kind of believe that you would say this. Now, going into Heroes, this is the most stupidest and ignorant thing I've ever heard in my life. She talks about how Amy's just obsessed with Sonic now, while Cream and Big are worried about their friends, stuff like that. Amy's like, oh, I'll help you somewhat with that, but I'm mostly focused on Sonic, which is not fucking true. Have you played the fucking game? This idiot only vi vídeo de não sei quando, uma coisa assim, descobriram mais coisas sobre o beta. Manda aí pra gente ver, amigo. Coisas, né? Caraca, o Sonic 2 tem beta até o talo, né? Aspect. Já passou 35 anos do jogo, 34, né? Which clearly shows Ian Flynn has never played a falta meia hora pra acabar ele. Because you're genuinely that dense to not see it. That's clearly just fighting game dialogue. Não, agora tem a idade do Sonic. Fighting game dialogue usually is. I don't know if you played Dragon Ball Fighters, but in Dragon Ball Fighters, Goku says something that will be an interaction between him and this character. This happens with everyone in every fighting game when they have a character dynamic. So why is it so weird for Amy to do the same thing? Where Amy's like, I don't want to be flirted with, and then Vector's like, what the fuck are you talking about, you dumbass broad? And
and then Charmy's like, fight, 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 clearly showing this is fucking fighting game dialogue, obviously. Tudo que eu queria imaginar uma caracterização dos personagens que não sei se suportava, por exemplo, Sonic ser arrogante, tipo assim, não, mas eles estão menos estereotipados agora, né? Jogos ultra super... hoje em dia sim, né? That after this, Amy says we need to chase Sonic because he leads us to Eggman. So it clearly shows that you haven't played the game yourself to actually understand what the fuck the context is. Sure, does Amy want to see Sonic? Sure, but that's not even the fucking main point in the beginning of the fucking game. Look at the beginning of the game. Amy is literally like, oh Sonic, I wish I could see you right now, because Sonic is literally on the fucking newspaper being framed for stealing Chocola and Froggy. Tudo bem, amigo. Já falamos isso, né? O Sonic Heroes é tudo estereotipado. Ele é o Sonic estereótipo. Ele é feito pra isso mesmo, entendeu? Ele não é um jogo pra você ver como é que é, pra ter um super desenvolvimento de personagem. Não, ele é um jogo pra apresentar os personagens para as pessoas. É isso que o Heroes é. The game, what the fuck are we talking about here? Literally, Sonic takes Chocola and Froggy by Amy's perspective, and Cream and Big call Sonic out for this, and Amy does this as some type of competition to kind of show off her strength and show off how capable she is. Which card do Tails Sky Patrol, né? Eu não conheço esse jogo, esse fangame, né? Interessante, diferente. Não tem mais dinheiro pra poder pedir pra tu jogar isso! É uma hora pede. Dolphin Dragon, como vai, meu amigo? Tudo bem? Foi enviado um shot junto, além desse. Tem um shot aqui. Já deixou o like na live, meu querido Dolphin Dragon? Manda aí, aproveita a promoção do Pix. Aproveita a promoção do Pix, que hoje é quinzão para o Vitão. Dos 15 anos do Planeta Sonic, temos uma meta bem audaciosa para cumprirmos. Aê, vamos lá. Uncle of the Maurice Hedgehog! Okay, pulling the full legal name card. Must be important. What can I do for you, Miss Rose? Will you be my boyfriend? I can't say I didn't expect that. After all, you never stop moving at your own pace, and I'd probably just slow you. Wait! What the fuck? After decades of rejection, now you say yes? Padrinho Guilherme Felipe. No to marriage, but you never asked me directly to be your boyfriend. It was that easy? Boa, né? Sonic. Muito bem, porque nunca ela só pede casamento, ela não pede pra ser namorada, né? Verdade. But of course it doesn't really work, because we even see that Cream says that Sonic fakes this to leave. Sonic doesn't see Amy be a great girl or anything like that. He just sees that Amy was kind of doing this and kind of playing around. Sonic sees Amy as kind of playing around in the situation because Sonic and Tails and Knuckles need to go and fight Eggman. And the fucking main Já vou comprar as camisetas. Muito bem, aí sim. Until the end. When the goal is done,
she mentions Sonic and goes to chase after him. You can even see when they beat the fake Eggman, she isn't like, oh, where's Sonic? No, she's focused on defeating Dr. Eggman. The only thing that she maybe does to Sonic not being together, which to some degree you can actually agree to, because Eggman is person being literally in the fucking way, destroying shit and getting on Sonic's nerves, making him have to go on adventures to get him. It's not contradicting anything, it doesn't make any fucking sense. Amy in CD was still hugging up on Sonic, and we even see in SA1 that Sonic and Tails weren't really paying attention to Amy at all. And we can even see it in SA2, no pay attention to Amy at all. She wouldn't have said this scene if it wasn't for that. Amy wanting to hug up on Sonic and stuff like that and talk to him is what she literally does in SA1 and SA2, and she even does it in other games. Just because Sonic runs away does not mean that Amy is not doing these actions that she did in previous games. In Sonic Heroes, she is clearly on a mission, and she is clearly flirting with Sonic, as we can see by what Sonic says, and we can see clearly by how Amy is still focused on the mission at hand throughout the rest of the game. It seems like you fucking purposefully ignored it to be ignorant and to make this point. So then we get to Sonic Battle, which surprisingly I actually kind of agree on, because even Prior says in his video, he says stuff like this. And this is where I'm just gonna take some time to talk about this whole deal with Amy, because a lot of people rightfully have issue with how Amy is written in this game. I mean, of course, Amy's love for Sonic has always been a thing, and treating it as a joke is nothing new for the Sonic games. You know, in Sonic Heroes, they basically made a joke out of Amy's feelings for Sonic as well. But in this game, they really take that to a very weird and extreme degree, where she just seems like some sort of obsessed weirdo freak stalker. The fact that she would go to such leaps of logic in order to make up this scenario in her head where she convinces herself that Sonic is gonna get married to her and that Emerald is it's fucking stupid. And this is one of those things where it falls in the category of, like, I don't know if this was supposed to be, like, we're just gonna BS justify Amy's story scenarios here in crappy, stupid fighting game ways, or are we actually supposed to take this seriously? Again, I don't really know. This is actually fairly similar to how she's written in Sonic X, actually. Na verdade, como é que é? Descanonizaram a idade de todos. A idade. Não que não tenham idade, é que hoje em dia é meio que omitido, né? Sonic, I love him so much. And that's also where the idea of her temper is introduced. Ganhamos ignora 80%. Ah, não, mas isso aqui no Brasil tem muito também. Love for her or whatever. She gets all pissed and whatever. And that's not really been a part of Amy's character anytime previously to Sonic Battle and Sonic X. It did show up once as a joke in Sonic Heroes, but that's it. And I mean, it fits Amy's character in terms of, like, wanting to turn her love into Sonic into a joke. Yeah, sure, she gets jealous and that gets exaggerated into, like, this angry rage that she gets into anytime someone dare try to question or get in the way of her and Sonic's love. That absolutely... E aí, Cade, a gente acabou de assistir um vídeo seu, meu amigo. Um vídeo de... como é que é? Um vídeo comparando o Adventure 2 com a versão Battle. Deixa o like e aproveita a promoção do Pix, porque estamos nos 15 anos do Planeta Sonic. 15 anos é no dia 24, né? Estamos nos preparativos. Acho que vou aproveitar a promoção. Aproveita a promoção e manda 15 para o Vitão. E aqui o Cade pode mandar um vídeo que ele fez no canal dele pra gente ver aqui, né? Which I ultimately agree on, as I talked about earlier in my video, where X-Amy and Battle Amy to some degree are very much more obsessed with Sonic. Not in a stalker way, I wouldn't say stalker way, but they have a very deep love for Sonic, and it can be a lot. And I don't think that that's a healthy thing for Amy to do. And you can kind of not like her or think it's too much, and I agree. But that becomes should we push that idea? Não sei se tem inglês, mas japonês Sonic Battle, mas ele Cameron fala pra mamãe, você é tão maneira. Kind of joking. Não lembro se tem. But with Amy in battle, it is kind of iffy back and forth if she is doing this. And then she is mostly just focused on Sonic and different stuff like that, with her whole goal
whole just being like a giant fucking stretch. I can't lie, it's a giant fucking stretch. It's not normal. Overall, it could just be for a gag, and I assume it's mostly a gag, because even at the end you see that Amy's like, will you marry me now, Sonic? And then Sonic's like, close your eyes, Amy. And then she closes her eyes and he's gone. And it clearly shows that like Sonic isn't comfortable with this, but Amy says like he's shy, but like she's right. But also it's like he is. Sonic X japonês foi super importante para ser quanto Sonic ad eterno. Sonic X disparadamente é a melhor animação, pelo menos para mim. I don't think that's true. I think that Amy also does want to get stronger for herself and also to protect Emerald. But then she sees later on that Emerald's growing up, kind of showing that motherly protection is kind of something that goes away after a while, after your child has grown up and stuff like that, trying to go with that idea. But overall, I just think that overall assuming from a lot, but I don't think that overall makes Amy this character who's just obsessed with Sonic and that's just what it is. Like, no, Battle's a little bit of the odd one out, but not too much. It's basically just Sonic X Amy, which Brian does go into a little bit here, which I do actually agree that X Amy is a little bit too much, but she still does have those Amy qualities and stuff like that, and even Amy only really gets angry at mostly justifiable reasons, and you can kind of see the comedic take to it too, which I think works for both of these games, but also just shows that Amy isn't like angry just because she's angry. No, she gets angry at certain times because of certain reasons. And then he talks about the idea in Sonic Chronicles where Amy data limite para enviar as fanarts. Ah, não, o aniversário do Planeta Sonic é dia 24, né? Manda até o dia 24, que aí no dia 26 aparecem elas no Instagram. Is not a bad homenageando os 15 anos do Planeta Sonic. Because a lot of girls and boys do this, where if a boy is jealous and he sees that the girl is talking to someone else, he'll try to be like, oh, I have this girl with me too, and the girl will do the same thing retroactively. Literally in Urusei Yatsura in the last episode, Loom and Arturo literally do this. It is clearly showing that this inspiration is not out of nowhere, and also because it's going to happen. Boys and Amy being weird, just because Amy is literally doing it to make Sonic jealous does not make it somehow some weird thing that Amy should never do. No, she's a girl who has a crush on a boy, and she believes that she has a boyfriend so she can kind of impress Sonic and get Sonic to be a little jealous, and he really doesn't care, I'm pretty sure, in Chronicles, and it's just the thing that Amy does to kind of show off her love for Sonic. It's nothing bad, and it's nothing really out of character, especially when you know what Amy's influences are. Quem ainda não deixou like na live, não esqueça de deixar. Quiet, shy girl, and then she goes to being super angry, and he calls it bipolar, which I am like genuinely fucking confused by, because that's fucking weird. Amy in Sonic X has mostly only gotten angry when someone calls out her and Sonic's relationship, when someone literally makes fun of her, when someone's literally fucking with her, and stuff like that. Amy does not just get angry because she can get angry. No, in Sonic Battle and in Sonic X and certain games like that, they do show off this aspect of Amy where she gets angry when people talk about or try to get with Sonic. Also gets angry and stuff like Sonic Riders and different episodes of Sonic X, where she just gets angry because people are genuinely fucking with her, not because she's just angry and she's bipolar, which sounds very fucking sexist, because in Sonic X, Knuckles gets fucking pissed off on a dime no matter what happens. Oh, but it's justified because of the Master Emerald or because this is happening with the Chaos Emeralds and blah 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 blah. That's the same fucking thing for Amy. That's kind of fucking sexist in my opinion, that you think that Amy can't do it but Knuckles can do it, when Knuckles is the one getting mainly fucking mad all the fucking time. Oh, Sonic and the gang take Knuckles' Emerald. Hey, you shouldn't do that. Eggman's like, Sonic's the reason why we can't go back to our home planet. And then Knuckles like, you can't fucking do that. And then we literally get him in the fucking Metarex arc where fucking he's like, we gotta trust Eggman. Sonic's like, no, that's kind of dumb. And then everyone's like, that's kind of dumb. And Knuckles gets mad like, I gotta fight you, Sonic. Grr. Like, that's the fucking same thing. We're just kind of being a little bit fucking sexist here. Like, Knuckles is known to have a short temper. Before this, we really didn't know Amy had a short temper. But yeah, this is something that they added to Amy's character just for comedic effect. It's made for comedic effect to be very funny and just to show off how much energy and how open Amy is. Okay, do Sonic, não faço ideia. Unlike what you do, Ian Flynn, where Amy's just this introverted, I'm so shy kind of person, but I'll flirt sometimes because I'm kind of cute, to then having this Amy that's actually extroverted, very happy-go-lucky, very charming, very adventurous, and we just got the concerned mother who's kind of introverted and kind of has a crush on Sonic, but he can't say anything because Ian Flynn wants it to end for some fucking dumbass reason.
So then he talks about Generations, where Sonic is holding Amy as arm's length by her face. That's just a joke. Everyone keeps saying that that's so weird that they changed that in Sonic Generations, but it's fucking normal. It's supposed to be a joke that Sonic is like Amy's trying to hug up on him, and Sonic's like, no, don't do that. And then that's fine. I don't have any fucking problem with it if you actually understand the comedic angle with Amy. Like, I know Ian loves to make jokes with Knuckles, but he doesn't want to do it with Amy because Amy's not allowed to be angry anyway. It's just kind of sexist, but overall, fucking stupid. And then he calls Amy the lead organizer in Sonic Forces, which, where the fuck did you get that from? What the fuck are you playing? The fuck? What? Literally all Amy does in the game is fucking type on a computer and find some fucking files. What the fuck? Anyone could fucking do that in that fucking room. Amy doesn't even fucking take lead or anything. Isso daí é implicância dele. Clearly see here, this is where he gets this weird ass fucking idea for Amy being the Nick Fury. Because where the fuck does that even come from? Like, what the fuck? Like, she types on computer and that makes her the fucking lead organizer of the fucking group. What the fuck? You just fucking stupid? This fucking game has nothing going on in organization at all. All we know is that Knuckles the leader. Knuckles doesn't say, Amy, our organizer, did this. No, you're literally fucking assuming. Nothing in that original Japanese script says anything about Amy being some fucking organizer. You are genuinely just making stuff up and pushing it because you think you like it. And then Ian in Generations assumes that Amy is closer to Sonic now, which not fucking really, and no game does Amy ever really get closer to Sonic in any single way. Again, you're mostly just Ela já era líder no próprio time de Sonic Heroes, exatamente. Who the fuck really thought Knuckles was a leader? That motherfucker can't lead a fucking rock. Let's fucking be honest. He even says that Amy's Ele começa o vídeo bem, mas na reta final fica meio... any of the game. What the fuck is he talking? Amy barely has any fucking dialogue in the entire fucking game. The only thing she says is, man, I'm so sad that Sonic is gone. Oh, Sonic is back. Oh, yay. And that's it. So clearly she acts like Amy from earlier games, but we're kind of ignoring that to make her this fucking organizer who's taking care of the entire resistance. When the fuck? Yo, I'm sorry, this nigga just stretched that shit out so fucking wide. This fucking asshole's gaping right now, pause. He says that she's clearly keeping everyone in order, which is not true. If anything, the Chaotix are keeping everyone in order. Wasn't the Chaotix the one to find intel on Sonic? Wasn't literally the Chaotix the one to bring the rookie in? Aren't they the ones technically keeping it undermatched? Isn't the Chaotix the one kind of helping everyone in your own comic, helping everyone get together and actually refute against this rebellion? Aren't they the ones helping everyone else? What the? You put this in your comic, what the fuck? What? 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 So then he talks about there being some kind of through line with Amy, but it's not enough because she feels so inconsistent, which is actually a lie, as I've already explained throughout this entire video. Most of these traits can just be said to be split into basically two characters if we're not going by the 2010s, because I don't count that shit at all. But overall, Amy has been fairly consistent. Nothing really changes beside the fact that she's just a little bit more uppity against Sonic, and that she's also just a little bit more, you know, girly and different stuff like that. Amy's short temper is still a part of the game Amy, and it's still there, and it's still something that exists. Now, I did say earlier that if you do think that Amy going at Sonic in these different ways can be a lot, that is agreeable and we can have a conversation about that. But overall, how Ian talks about it, he really talks about it as if she needs to be a blank slate who has nothing going on because girls with emotions don't need to exist. Literally in this whole thing, which I originally got this video from, was a reply to the original article which was talking about Rouge and everything. They're like, oh, this answers the questions, which really doesn't. It only answers for Amy, but it also does not make logical sense. Você já jogou na Mega Sena? Já. With Sonic and Amy, Nunca ganhei, né? have a mutual feeling for each other, and their dynamic is something based off of Urusei Yatsura, which Ian knows nothing about because he actually doesn't know anything in research about these Sonic characters at all outside of the American side. Because with Amy and Sonic, their dynamic is never actually supposed to end. Because Urusei Yatsura, it's the whole idea of living your life through youth, as said in this video right here. And it's because because of his lifestyle, how he's always fast paced, and because he's never really had his experience with a girl fully into him. Since apresenta pontos interessantes no vídeo dele, né? But for him, that is completely normal, as it's this demonstration that he's not really committed into having an actual relationship, since he really does want to enjoy his life till the very end, as the youth isn't going to last forever, and he probably is fully aware of this,
which is why he's always doing a bunch of crazy things. It's because he wants to enjoy every moment, no matter how insane his actions is. As long as he's living at the moment, that's all that matters. But here we see that Arthur starts to realize ever since Lum became part of his life, he's been experiencing things that he never thought would experience, whether it's special feelings for someone that he at first didn't seem to be interested in, but now that's not the case. It makes him realize that he in fact took Lum for granted. It shows these ideas that Sonic and Amy are supposed to be doing this forever because they are young. They will Monta Pixel, batemos a meta, verdade, alcançando nossa meta, teremos o sorteio da nossa rifa. Kisses and get into a relationship, because that's not how this fucking works. If you watch Urusei Yatsura, the story is always the fact that this is a constant go on, where it's very episodic. Coloque uma regra, só pode ser viado de vídeo com poucos palavrões, não é má ideia. Sonic and Amy's development again can grow, but if we look at Urusei Yatsura, it will still stay fundamentally the same. You know nothing about Japanese media to actually know how these characters should be represented. Like how I mentioned earlier about the positive-go-lucky heart characters, and I gave you all these examples in the video. It's clearly supposed to show that Amy is a character just like them, taking even different aspects from all of them, and you can take other aspects from them too. But if we're taking stuff like Amy is shy, and Amy may have a crush on Sonic, but she can't say it right now because Ian wants them to be in a relationship, which makes no sense. This is the Urusei Yatsura relationship of the entire series. Amy and Sonic are a couple, but they are not that type of couple. People kind of have this idea that Amy is supposed to be the character who wants to settle down and get married and never go on an adventure again in his life, and Sonic will never be like that. They do talk about how if Amy and Sonic got together, it would be something, but Oshima says it's because Sonic has the heart of a boy. Sonic does not understand that Amy also wants to go on these adventures and wants to do the same thing as Sonic, because Sonic and Amy has never had that conversation yet. But even then, Sonic and Amy's dynamic, if they did calm her down, quote unquote, or got her to be more friends with Sonic, she would not stop saying that she loves him. She would not stop expressing her love as much as she can. She would not stop being Amy as she is. You forget, Amy did that in verdade, where she's kind of flirting with Sonic, and she does it in Heroes when she's kind of flirting. Amy and Sonic's love is not the only thing that Amy and Sonic have, that's just the way that you depict it. In most of the games, that is something that is a part of what Amy and Sonic has, and you clearly show to not actually know what's actually happening there. With Amy and Sonic being this cat and mouse all the time, it is made to represent the ideas that these characters are totally in love and will never ever stop their dynamic. No matter how close Sonic gets to Amy, no matter how close Amy gets to Sonic and becomes more friends, they are still going to be in love with each other, and they are still going to chase each other and do the same things they do. Because Sonic and Amy in a relationship is just this. Their relationship does not need to be said with words. Their relationship does not have to be said explicitly out. Like Urusei Yatsura shows at the end of the episode, everyone's like, are you going to keep doing this over and over again? And Lou literally says, yep, because she loves him. Again, they love each other so much, but just like how Arturo is still a boy, he can't actually show how much he actually loves Loom. He has to show it by his actions, not by his actual words. And this is what the whole story is about, and this is what Sonic and Amy's story is about. It is about this everlasting love of two adventurers who are happy-go-lucky, energetic, and have a little bit of an attitude and a little bit of a short temper. That is what Sonic and Amy kind of balance each other out with. They are these characters. Tô tentando prestar mais atenção no ponto dele que nos palavrões, mas não, a reta final do vídeo já não é tão boa, né? Amy does have feelings for Sonic. Sonic is just more uncomfortable in the idea, while Amy is more open and Isso é muito ruim porque não fica profissional, ele perde muito a força do discurso dele dessa maneira. O vídeo tava... Você tem 2 horas, até 1h30 e 40. Quando eu vi em off, eu já tinha achado isso também. It just kind of shows that Ian Flynn really does take this just from an American point of view and doesn't really understand what is happening in the stories themselves. And I find it to be very bad. But overall, he kind of has this comic book writer mentality where he has to do a certain idea with female characters in comic books and different stuff like that, which I really don't like. And I would say if you want to see something about that, I would say to go watch Literature Devil's video on Western comics versus manga in the East.
because while it isn't 100% about Amy, it does kind of give the dilemma of how Ian Flynn kind of thinks to some degree on these certain characters, where the idea of someone being genuinely feminine to a very strong degree isn't that much prominent in how they do things. Like Amy being very much like a normal girl and being kind of very girly with how she dresses and stuff like that, it shows that Ian kind of doesn't really respect that type of stuff. Manga, if anything, will overly exaggerate and show it to the best idea with females and different stuff like that while having them be good characters, just like Amy. Amy is a good character who has good stuff going on while being a girly girl. He wants to make her the protective, mature mom who does everything right and who wants to make sure everyone's okay, and that's it, because she's so caring, and that's it. And there's nothing else to Amy like being a little girl. There's nothing about her wanting to go on adventures. There's nothing about her, you know, wanting to explore the world. E aí, Álvaro, qual oficial? Esse daqui é vídeo que fala sobre a Amy Rose, né? A verdadeira Amy Rose, uma análise sobre ela, né? Mas tá no finalzinho já. Até 10 minutinhos. Só deixa o like da live, manda vídeo pra nós assistirmos, amigo. Quantos likes tem na live? 95, mais 5 chegamos em 100. Mandando salve para Álvaro Pá Oficial. Instead of trying to have them be genuinely in character and have them be genuinely interesting characters. O vídeo começa muito bem, ele se perde no final, né? Não é profissional. Eu no vídeo que o Atilano me pediu, eu fiz um pré-roteiro, né? Mas eu queria, sei lá, eu acho que eu vou fazer uma lista mesmo de coisas, tipo, como é que é? 10 pontos que provam que a Amy Rose não é a capocha do Sonic, né? Não vai ser esse o título, mas a alma é isso aí, né? The only thing she does here is be the girl who's also strong like Knuckles so she can hang out with the boys, instead of being a normal girl who can be weak and can still hang out with Sonic and them as long as she shows off her adventurous side. It's also even weird in IDW to some degree, because at times she can destroy big giant ass robots, but at other times she can barely take out a mini boss if they don't feel like doing it for that narrative, and I think it's fucking weird. And Ian Flynn really does need to get his shit together and really understand what Amy is about to a fundamental degree, to actually make something good with Amy instead of making whatever bullshit he made in Frontiers. Because overall, right now, I'm not. O valor para os reacts é R$1 por minuto. And she's not really interesting as she was back in the olden days where she. Fala, Vitor, meu vídeo tem 2 minutos e 30 segundos, R$2,30. My favorite thing, Sonic and Tails. André Brasil! Que saudades do André Brasil! Já tem silênios que eu não faço live, né? Como vai, André Brasil, meu amigo? Tudo bem? Agora sim, quero voltar às lives com mais frequência, mas por bons motivos, né? Tava nos bastidores fazendo um monte de coisa, né? Meu André Brasil, como anda, meu amigo? Amanhã deve ter no Planeta Gameplays o react de lá, né? And changing it because it's quote-unquote better. But overall, I think Amy as a character right now is really just at a very low point at this point, because Amy as a character really had so much going on and has so much going on with Sonic. Essa hora estou no trabalho, muito bem. Fans are either being toxic about how people love Amy for being Amy, or they're even mischaracterizing Amy by calling Amy a stalker. Manda vídeo pra nós assistirmos, André Brasil. Most crazy person ever, like it was said back in the 2000s, which was never actually true. The dub sometimes maybe made it seem weird, and sometimes people just took it to the exaggeration to the point, and to some degree. Não, esse vídeo, o Atilano, ele pediu pra eu ver em off, aí pra live de hoje eu resolvi assistir aqui. Too much compared to the games where Amy was a little bit more dialed down, and maybe Sonic. Digamos que o Atilano deu sorte. But overall, she still feels like Amy. She's never really overly displayed as this super stalker who's just always stalking Sonic and just being this weirdo, and we kind of make that very hypocritical, because people are like, oh, she's always chasing Sonic. So did fucking Tails in Sonic 2. That was literally his whole thing. People really seem like hypocrites and are really being kind of sexist, and it's fucking weird to me. Some people say that Amy in Sonic Heroes is a different character from SA1, which makes no fucking sense. She still was chasing after Sonic after that, because that's still the thing she does. In Sonic Heroes, she is still doing her own thing and has her own drive. The only thing these fucking idiots have in their mind is the fact that in Heroes she was like, Sonic, there's no way of getting out of marrying me. But that didn't make any fucking sense then, and it makes no
fucking sense now, especially when in SA2 that was the same Esse cara está começando a ficar engraçado. Ele começa tão bem o vídeo, né? No final ele desanda. And no, genuinely take a fucking blank slate made by Ian Flynn because it works better for making Amy not a stalker or calming down Amy. Sim, eu sei. Eu literalmente assisti os três, né? Because Amy never had character development in IDW or anything Ian Flynn has ever made. There was nothing in Forces. There was nothing in Sonic Generations. There was nothing in any stories that actually made Amy happy. No final ele só tá dando birra, né? Actually made her Sonic's friend. É legal porque o discurso, a força do discurso vai toda embora. That fucking stupid and that fucking ignorant to a female chasing after a guy because a female's doing it. If a dude does it, it's fine because it's a dude, but if a female does it, it's so fucking sexist and fucking weird to me. Só ficando engraçado, meu. E aí, Darks the Hedgehog, que já deixou o like na live, manda um vídeo pra nós assistirmos. 24 Planeta Sonic fará 15 anos. Ah, ele mandou um vídeo. R$30. Cadê aqui o vídeo do Álvaro? Deixa eu ver aqui, ó. Ah, bacana, né? Deixa eu só terminar esse da Amy e a gente passa pro dele. Mandei! Acabando esse da Amy, a gente pula pra ele. I really don't like this stupid idea with Amy, and I am getting so angry because of the fact that I have been seeing lately that people have been kind of getting sexist stuff on Twitter because of the fact that Amy is a girl and they like Amy as a character and don't think Amy is some crazy stalker and will do whatever they can to defend her because she's an important character that girls inspire to be like. Amy is a girl and people inspire to be like Amy, even in her ideas of chasing Sonic, because it shows how her lasting impact of love and how much she will stay in that impact and how much she does love Sonic as much as we do, or maybe even more, and how she has a deep connection to Sonic that we maybe can have someday, and how Amy as a normal girl literally represents everyone as a normal person in this world, and if we're able to hang out with Sonic being as normal as we are, so can Amy. I know people hate Chris Thorndike and all this shit, then why don't you accept Amy? Amy, a normal girl who has no special abilities, who likes tarot cards and dowsing. Está ficando engraçado, meu Deus. Alguém já assistiu Sonic Vloggers? Eu já mando um pix aí pra gente ver aqui, bonitão. Or like how it is with Amy in IDW, where IDW she's just, oh, só falta 1.300 pra alcançarmos a nossa meta. Mother, and also I'm responsible and I care for these people, but I also really don't do anything else outside of that, and I really have no real emotion because I'm either sad and sober, or I'm just happy, lucky, kind of, or I'm just kind of happy to be here, but also be a responsible mother. That's really all you fucking get from Amy, and I feel like this is the greatest exaggeration of literal hypocrisy and literal ignorance with these people, because they generally think that Amy is just some weirdo female who's just a female, she's very weird and she needed to be changed, like females need to change from their personality just because we don't like it. I don't see you doing this with multiple other anime characters who have the same character trait as Amy with less depth to it. It makes no common sense, and it even ignores the creators who actually adore Amy and actually adored Amy for a while. Hello, do you wanna play with me? Vini Gamer Arts! Já deixou o like na live? Manda um vídeo aí pra nós vermos, amigo. Didn't even fucking exist. That's how fucking crazy and fucking sexist and fucking hypocritical we are to say that on Amy's character that we had to make up that the creators didn't like Esse cara tá ficando engraçado, né? Like deixado, muito bem. Like to defend Ian Flynn to a degree which is fucking unhealthy, to the point where it's even fucking sexist to some degree. I'm not gonna say everyone who does it is fucking sexist, but some of you are, and I'm fucking telling you it right now. And I'm telling you this as a male who isn't really into the whole idea of like feminine stuff and like that, but I can see it's fucking dumb and it's fucking injustice. Gente, o cara tá falando de feminismo. Ele se perde no vídeo. O vídeo começa tão bem, pô. With the hedgehog she likes, and also just wants to go on adventures, and it kind of fucking pisses me off because the same thing happens with Knuckles, the same thing happens with Tails, the same thing happens with Eggman, the same thing happens with Sonic, and it pisses me the fuck off that we have stuff like this. Now, pat on the back kind of thing. He's never said he was doing these characters in character, so it's okay. Maybe that Silver comment was something about that, but don't worry about that. We'll shove that. Ele tá só tacando louco, entendeu? Like this. It's just all you. Ele começa o vídeo muito bem. É a reta final que ele se perde. So she could be a better. Cuidado, sim, tem que tomar cuidado, né? Dude, calm the fuck down, shut the fuck up, and actually understand who Amy is as a character. Americano fala muito palavrão, né? Dumb comment like that, and then try to
to say, oh, see, I got my post supported here by this person who literally made this shit the fuck up. You were Pô, se eu falasse palavrão quando criança em casa, meu pai ficava bravo. Ficava bravo, não podia não, entendeu? Tudo bem, eu estou ótimo, meu amigo. E você, como vai? Aproveita a promoção do Pix, que é R$15 pelos 15 anos do Planeta Sonic. Aqui, ó, ajude a bater a meta da live. R$1.500, é bastante, né? Indo de pouquinho em pouquinho a gente alcança. Eu vim de novo para variar aí. And I really hope that a lot of you shut the fuck up and learn to be better. But overall, that's all I gotta say about Rinite ninguém. Eu nunca tive rinite, quem tem é o Palmito. Palmito sofre com isso. She's one of my strongest characters. She's probably like my top 10 maybe. I don't know where in the top 10, but she could probably be even further than that, but I don't know just right now. I think she's maybe in the top 5 or the top 10. I'm not sure right now. Maybe I'll tell you more later on, but I just like all these Sonic characters and I think they have some interesting things going on with them, and there are some I don't like that much, but I still accept because they're just fun characters. But Amy has so much going on with her, between her and her dynamic with Sonic, that gets so misinterpreted that people get harassed for it, and I think it's very dumb. And going back to Fukuda Hoseki, which is what this video was supposed to be based off of, she literally got harassed for saying that Sonic was an introvert and believing that Sonic was an introvert, with her own research being done from studies and different stuff like that to actually show off this idea. And then she got a whole video basically bashing her over this fact that she had to go into hiding, and then she basically deleted all her stuff when she came back because we had fucking dickheads doing shit like this all the time. Just being ignorant fucks who just want to say, no, it actually makes no sense, where most of their fucking points are fucking stupid and have no actual fucking point or valid point to it. It's so fucking bad that we have Sonic fans who do racist shit, sexist shit, and do this shit casually like it's normal. I'm not gonna get political or some dumb shit, but it's really dumb when we do dumb shit like this when we're in a fandom when it's about a kid's cartoon that has anime aspects to it, and people have to get Deixa eu ver, tá mais que eu não sei um vídeo da aquele vídeo antigo. Esse cara é muito engraçado. Calm down, and I'll get back to what I was saying about Amy. I love Amy, and I love Amy's heart, and everything about her is just super great. And I would like for you guys to have a new appreciation from Amy from this video. And we finally finished every classic character that I'm going to review, at least lately, besides maybe 3 others. Maybe I'm debating on it, we'll see. But we got through most of the main classic characters at least. So I hope you guys have a good day, have a good night, wherever I upload this shit, because I know I'm very inconsistent with it. I'm sorry. Get ready for the gameplay, the next character, and the Sonic deconstruction or whatever is next. And I'll see you guys next time. Peace! Acabou, né? Inteira indignação. Esse é, não. Ele começa muito bem o vídeo, a reta final. Agora vamos ver aqui. Historiador de jogos, né? Vamos lá. O vídeo mandado pelo Álvaro. Você se lembra do Alexandre Toledo de A Viagem? Sei quem é. Qual era o nome do vídeo anterior? É uma análise da Amy Rose japonês, né? Mascots help identify companies. They're supposed to bring luck and can be used as fictional spokespeople. For example, Microsoft has Master Chief, Nintendo has Mario, and Sony has Sackboy. This was the idea even back in the 80s. Nintendo still had Mario, NEC had Bonk, and Sega had Alex Kidd? Or maybe Opa Opa? That is, until 1991, when Sega released one of the most influential games of the 90s, Sonic the Hedgehog.
Before Sonic, Nintendo pretty much ruled the entire video game market. But after Sonic the Hedgehog came out, suddenly the Genesis was the system to own. I mean, I even had friends that were afraid to admit they owned a Super Nintendo over a Sega Genesis. Sonic was the new, speedy guy with a lot of attitude. Mario was old news, for little kids. This was exactly what Sega was going for when they created Sonic. A new mascot to represent Sega that would challenge the Mario juggernaut. In this multi-part episode of The Gaming Historian, we're going to take a look at the complete history of one of the most iconic figures in the video game industry, Sonic the Hedgehog. E aí, Gabriel Forces, como vai? Tudo bem? Já deixou o like na live? Aproveita a promoção do Pix do Planeta Sonic pelos 15 anos do Planeta Sonic. Ajude a bater a nossa TurboGrafx. Sega clearly had the more powerful machine, but was running out of ideas to market it, besides some advertising such as "The Genesis does what Nintendo don't" ads. Company president Hayao Nakayama wanted Sega to have an identity with a mascot. Disney had Mickey Mouse and Nintendo had Mario, so why not give Sega a character? Nakayama held a company-wide search for a new mascot. Over 200 ideas were submitted, including a kangaroo, an armadillo, and a bear. Some of these original ideas would later become characters. For example, one idea was turned into the Sonic character Mighty the Armadillo. Essa era uma informação que saía em toda a internet, né? Mas isso é errado. O Mighty, ele foi desenvolvido especificamente para o Sega Sonic. Ele não foi um protótipo do próprio Sonic. Armadillo. Another sketch of a Theodore Roosevelt character turned into Dr. Robotnik. Even a concept of a rabbit who grabbed things with his ears evolved into the game Rystar. But Naoto Oshima, a graphic designer for Sega, submitted this drawing from a napkin named Mr. Needlemouse. Oshima created this hedgehog character because he wanted to make a game that was fast, and hedgehogs were known to be fast creatures. Did you know hedgehogs can run up to 6 miles per hour? Not bad. Fofo, né? Muito fofo, ninguém aguenta. Está empolgado para o filme do Michael Jackson? Muito. Eu sou muito fã do Michael. Programmer named Yuji Naka. This was a match. Tá ficando com uma espinha bem dentro do nariz, cara. Had an obsession with speed. Mr. Needlemouse was renamed Sonic, after the term supersonic, which means anything over the speed of sound. And with other employees, they formed Sonic Team. So, how did Oshima go from Mr. Needlemouse to the Sonic we know of today? Well, the first change was pretty simple, because all he did was change Sonic's color to blue to match the Sega logo. Planeta Sonic faz 15 anos, dia 24, né? A gente tá no esquenta. Michael Jackson was huge, extremely popular. Ele é meu ídolo pra sempre, o Michael Jackson. Eu era muito fã do Michael. Eu ainda sou, mas quando adolescente, eu era fã de ter o meu quarto cheio de pôsteres do Michael Jackson e tudo mais. Fã, muito fã. Michael Jackson's boots with the belts on them. Oshima took this out. Eu amo essa música, o Rock With You. Changed the colors to red. But that's not all. Apparently Sonic's quick attitude is inspired by Bill Clinton's get it done attitude in politics. With Yuji Naka programming and Hirokazu Yasuhara designing the levels with steep cliffs, hills, jumps, and loops, Sonic the Hedgehog was almost ready to be released. Naka wanted to make it similar to Mario, since it was so popular. Mario collected coins, so Sonic collected gold rings. Mario used 2 buttons, Sonic used 1 button. Mario was a friendly, slow-paced side-scroller. Sonic was an extremely fast game with attitude. And fast it was. The game even put some racing titles to shame. If you didn't control Sonic, he would tap his foot impatiently. However, Sega was worried about how Americans would view Sonic. For one, he had a very Japanese anime look, which never seemed to be popular in the United States. Second, he was a hedgehog. Most Americans didn't even know what a hedgehog was.
mainly because o Sonic que popularizou o Onício, né, pro mundo todo. Remember the Time, eu amo essa música, Black or White, Smooth Criminal, né? in a rock band, giving him fangs, and giving him a human girlfriend named Madonna. And no, I'm not kidding. With the new changes, Sonic the Hedgehog was pitched to Sega of America. Madeline Schroeder, sometimes known as the mother of Sonic, was in charge of going over the idea. Schroeder decided to soften Sonic up by removing his fangs. E aí, Metal Sonic Gold, já deixou o like aí na live? Manda um vídeo pra nós reagirmos. Como você conheceu o Sonic? Eu conheci com o Sonic 1 do Mega Drive, quando o meu avô me deu um Mega Drive. Sonic team was a little miffed. Nevertheless, if this was what had to be done to sell the game, they accepted it. After some final touches, such as adjusting the speed of the game and adding a soundtrack done by Masato Nakamura of the band Dreams Come True, Sonic the Hedgehog was released. Don't Stop to Get Enough, né? A música da vinheta do video show. In North America and Europe. The game was a huge success, but only put a dent in the video game market. Sega needed to find a way to take down the dominance of Nintendo. Enter Tom Kalinske, the president of Sega of America. Kalinske had previously worked for Mattel, where he helped make the Você sabe tudo sobre Sonic, todo dia a gente aprende uma novidade, né? Se ele seguir o Sonic na ordem, tecnicamente sim, né? Tecnicamente sim. Porque eu conheci o Sonic em 92. E o meu primeiro Sonic foi o Sonic 1 do Mega Drive, que foi o primeiro de todos, né? O Sonic 2 do Mega Drive era um lançamento pro futuro naquela época. Caraca, eu tô muito velho, meu Deus. Mas eu me lembro mais na minha infância do lançamento do Sonic Adventure pro Dreamcast. E isso, acho que foi aí a primeira coisa que eu realmente fiquei, assim, olhando, né? $2. Set up game development in America to make games for American audiences. 3. Develop a new advertising campaign to attack Nintendo. And 4. Bundle the Sega Genesis with Sonic the Hedgehog instead of Altered Beast. Kalinske believed in the razor and blades business model. Now this is also known as freebie marketing. Now, the idea behind freebie marketing is basically you take a product, you sell it for a very low price, or even give it Black or White, muito boa. another Tem product. umas músicas mais underground dele que eu também gosto muito. Tabloid Junk, né? Do álbum History. Extremely low price with a free game. And this would cause more Sega Genesis to be an American household. Aê, chegamos a 100 likes, estamos na metade da meta. Kalinske pitched his idea to Nakayama and the board members of Sega. They thought Kalinske was insane. He wanted to lower the price of the console to reduce profit and bundle it with Sega's #1 selling game. Nevertheless, Nakayama felt that if Kalinske thought it was a good idea, then it would work. The new plan was approved in time for the holiday season, and by 1992, Sega had a slight edge over Nintendo, and Sonic the Hedgehog had become a hit. But this was only the beginning for Sega's new icon. Muito bem, Norman Caruso. É bem simplório o vídeo, mas bem legal, né? Vamos ver aqui. Caraca, o Gabriel Ferreira surgiu na hora, né? Bem no momento. E aí, Gabriel Ferreira? Caraca, que timing, né? Eu falei que ia ser real por volta de 2 horas, né? Welcome back to another episode of Sonic What If. This is easily one of my more ambitious what ifs. I'm glad to finally get to it after having teased it ages ago on a poll, and again... Esse timing foi perfect. I'm sure you'll agree, it's a really unexpected combination. We're taking one underutilized character and an entire group of characters that are either, either loved or hated by the community, mashing the two together to create something truly unique and mostly made from scratch, and that is
What if Espio was trained by Master Zik? Espio, the skilled ninja sleuth of the Chaotix, meeting Zik, the villainous Zeti sage of the Deadly Six. It's a strange unison, yeah, but I have some really interesting ideas on how this story would go and how it would invoke huge changes in Espio's characteristics and abilities. In order for this story to work, it needs to happen at a time when Espio was independent rather than now where he'd be held back by his obligations to the Chaotix. This E dublagem automática. When he's not met any... Melhor botar a dublagem automática? Sei, né? Vamos botar a dublagem automática. Dos outros personagens do Sonic muito antes da formação da agência de detetive. E aí, Alexia, como vai, a minha linda portuguesa? Tudo bem? Ao mesmo Como tempo, vai? misturo elementos Tudo bem, acho que eu tô ficando com uma espinha. O clássico terá 12 anos nesta história, com uma diferença de 4 anos entre ele e seu eu moderno. Então, o que há de diferente no Expo clássico em comparação ao moderno? Bem, de acordo com o manual japonês de Knuckles Chaotix, ele é muito parecido com o que conhecemos hoje. Ele possui um forte senso de justiça, é focado e obstinado. Também afirma que ele já é um detetive com amor por treinamento de batalha, coleta de informações e acampamento. Quanto ao Expo moderno, o Manual dos Heróis o descreveu como teimoso e obcecado por si mesmo, com uma disciplina militarista, apesar de ser calmo e tranquilo. Sendo que o Expo... Eu meti na... Eu tô ficando com uma espinha aqui dentro, tá incomodando muito. Já teve espinha dentro do nariz? Um pouco desanimado depois de ontem. Onde é que tá o Gabriel Farias? Deve estar dormindo agora. Mas por que e como Espio poderia acabar conhecendo Zik? Bem, novamente seguindo o manual japonês para Caos, ele afirma que Espio se interessou pelas lendas da Ilha dos Anjos. Sendo um investigador, ele queria aprender mais sobre a civilização antiga, e foi isso que o levou até lá. Então, seguindo um caminho semelhante nesta história de E se, em vez da Ilha dos Anjos, Espio se depara com a história do Rex perdido, um satélite misterioso e inexplorado escondido em algum lugar nas nuvens. Esta terra nunca antes vista intriga Espio, e ele faz disso sua missão para encontrá-la. Em busca de novas oportunidades para testar e reforçar suas habilidades, este planeta desconhecido seria o caminho perfeito. Usando suas habilidades de detetive e coleta de informações, uma trilha de rumores e boatos antigos o leva a um lindo planalto repleto de flores e árvores cubulares. Ele olha para as nuvens, sem ver nenhum sinal do suposto mundo misterioso. Achei o boss final do Black Knight muito... Ah, isso sim. Na praia, ele percebe a Dark Queen, Rainha das Trevas. Ele sobe e se aventura lentamente para dentro. Lá ele descobre o tesouro da caverna, um anel de dobra gigante brilhando na luz que vaza de cima. Poderia este lugar ser algum tipo de passagem secreta? Não há como dizer aonde este anel o levará, mas sua curiosidade o trouxe até aqui. Após apenas um momento de pausa, Espio salta para dentro do anel, desaparecendo em uma explosão de brilhos dourados. Com uma sensação comparável a um chicote, ele repentinamente volta à existência a 9 metros acima do nível do solo em algum lugar. Ele cai e bate de bunda no chão, lançando uma nuvem de terra no ar. Com um gemido, ele se levanta e observa os arredores. Uma mistura de espanto e confusão o atinge. Olhando ao redor, ele percebe que pousou em algum tipo de arquipélago sereno. Ele pisa na areia da costa tropical e olha para as águas límpidas, seus olhos encontrando a vastidão de uma terra que ele nunca viu antes. As nuvens parecem envolver o horizonte, e o céu acima está vazio, nada além de um azul profundo. À distância, ele consegue ver partes de outros ambientes radicalmente diferentes, quase como se o mundo em que ele está fosse uma amálgama coesa de ecossistemas. É o jogo do Sonic com a melhor história. Eu ainda fico com o Adventure 2, né? Uma parede titânica. O Adventure 2, se tem a melhor história, ele tem o melhor roteiro, né? Fumaça de um vulcão ativo. Espio pondera. Almoço na tela e me leva no prato, que é isso, meu Deus? Perdido da lenda? Ele então se vira para observar a área próxima. Caminhando de volta para a grama felpuda, ele avista algo diante de si. Um jardim pseudo-oriental organizado com sutileza e forma graciosa. O jardim é cheio de árvores abundantes. Ao contrário das palmeiras em todos os outros lugares, árvores de formato estranho com maçãs anormalmente grandes penduradas nelas. As vinhas ao redor... O Vitor tem cara de galã. O Gustavo tá precisando botar um colírio aí nos olhos, né? Fala, meu querido, já deixou o like aí na live, meu amigo. Engrenagens enormes podem ser vistas saindo das várias... Manda um vídeo pra nós assistirmos.
controlando uma autonomia invisível. Apesar dos sinais de operação, o prédio em si parece ser muito antigo, mas magnificamente construído com pilares de dragão de pedra esculpidos de forma complexa e murais representando algum tipo de demônio. Espio não consegue deixar de admirar a elegância do layout enquanto se dirige para o templo pelo caminho de pedra. Seus instintos diminuem por alguns breves momentos antes que ele sinta algo estranho na área. E atrás dele, uma voz ecoa do penhasco. Ah, o que temos aqui? Um hóspede indesejado no meu jardim. Espio se vira bruscamente. Uma pequena criatura com chifres pode ser vista no topo do penhasco, logo abaixo dos degraus que levam à casa. É o Mestre Zik. Este ser é diferente de tudo que Espio já viu antes. Sua pele azul celeste, enrugada e velha, segura o que parece... Quem é que não chegaria a ser quando assistir esse vídeo do cara? Agradecer sim, Black Dawn Demônio é alienígena, ele é um alienígena. Enquanto ele continua sorrindo, Zik então desce do penhasco, fazendo com que a bengala pareça um acessório de moda redundante. Espio se prepara para a incerteza com o que está lidando. Sem aviso, Zik joga sua bengala em direção a Espio, que se esquiva para fora do caminho. O velho mestre mantém o braço estendido enquanto a bengala gira no ar, batendo na nuca de Espio e retornando ao seu dono. Zik levanta a outra mão. E então, com a mesma força desencarnada, uma trepadeira farpada de uma das árvores tenta agarrar a cauda de Espio. Ele salta para a frente e se afasta do apêndice espinhoso. Ele imediatamente tenta usar sua camuflagem croma, mas sem sucesso. O jardim cuidadosamente cultivado ganha vida e consegue contê-lo. Espio luta para se livrar das garras apertadas da vida vegetal que o cerca, sabendo que essa coisa é perigosa, anormalmente perigosa. Me deixe ir. Ele não pede, ele exige. Zik então move as vinhas para o chão como se quisesse dar a Espio alguma chance de lutar. Assim que os pés de Espio tocam o chão, ele se solta das vinhas com a ajuda de suas facas kunai. Mestre Zik usa seu poder telecinético mais uma vez para arremessar as frutas do jardim no jovem camaleão. Um jogo literal de ninja das frutas ocorre com Espio cortando os produtos que se aproximam em pedaços. Ele pega as shuriken que tem em mãos e as atira com uma mira extremamente precisa, forçando Zik a dar cambalhotas para fora do caminho. Espio chega à conclusão de que encontrou algo que não é deste mundo. Um demônio, um Oni, um poderoso, aliás, ele não consegue deixar de reconhecer a habilidade afiada que está enfrentando. Nesse momento, a criatura faz uma pausa e fala novamente. Esse cara podia dar um pouco do cabelo dele pra mim, né? Olha quanto cabelo ele tem. Pra que tanto cabelo, meu amigo? Espio ignora Dá um pouco do seu cabelo pra mim, rapaz. Essa natureza impetuosa e arrogância provam ser sua ruína, pois Zik derrota o camaleão com movimentos rápidos e agilidade, colocando Espio em seu devido lugar. Tão derrotado, Espio fica surpreso que esse velho tenha esse tipo de força. A criatura de cabeça gay então finalmente se apresenta como Mestre Zik. Zik se aproxima lentamente de Espio. Ele fala baixo, com uma sabedoria maníaca irradiando de sua voz. Tenho uma proposta para você. Você busca poder, não é? É por isso que veio aqui. Torne-se meu aluno. Eu poderia lhe ensinar o que deseja. Espio levanta a cabeça para Zik, chocado com o que acabou de ouvir. Zik explica que acabou de se aposentar depois de treinar todos os outros alunos, mas decide aceitar um último aprendiz, o próprio Espio. Quando Espio se ajoelha, ele inicialmente se recusa, sentindo os modos vis de Zik e afirmando que não tem nada a aprender com alguém como ele. Zik sorri. Ele consegue ver o potencial, mas a maneira... São os etes, exatamente. Imediatamente que não há área cinzenta entre o bem e o mal seria um desafio para ele superar. Espio pode ser um aluno incomum para ele, mas ele já treinou indivíduos muito mais ridículos antes. Zik delicadamente coage Espio com conversas sobre força além da moralidade. Ele explica que Espio tem um forte senso de justiça e retidão, algo que Zik vê como uma fraqueza e está determinado a erradicar. Isso o está impedindo de alcançar mais. Espio quer negar, mas não consegue negar sua própria curiosidade e ambição. Então, qual é o seu nome, jovem réptil? Espio. Espio, o camaleão. Pouco depois de convidar Espio para entrar no templo, um estrondo é ouvido do lado de fora. Ah, seriam os outros, Zik menciona casualmente, alegre, mas de alguma forma ameaçador para o jovem Espio, que fica quieto e espera os acontecimentos se desenrolarem. Eles se movem para a entrada do saguão enquanto Zik acena com a mão e abre as grandes portas de madeira. Conforme as engrenagens giram e as portas se abrem, 5 novas figuras entram,
as quais Espio nota terem uma semelhança física com Zik. Zik grita do outro lado das soleiras de sua casa: pessoal, gostaria que conhecessem meu novo aluno, Espio. Embora ainda não tenha concordado com nenhuma tutela, Espio inconscientemente fica em posição de sentido, intimidado pelos seres ferozes. Zavok imediatamente olha para o pequeno camaleão com desgosto e o resto dos Zet também demonstram várias emoções, a maioria delas variando de confusão, nojo e desinteresse geral. Zavok então quebra o silêncio e diz: achei que você não aceitaria mais nenhum vira-lata, mestre. Ah, não planejei, mas este brotou no meu jardim e decidi abrir uma exceção. Espio tenta falar, mas Zik sacode sua bengala com indiferença e acerta as pernas de Espio, derrubando o mais novo de costas. Ele treinará comigo por um futuro próximo até que eu o considere em plena força. Ele nunca terá sucesso. Ele se manteve firme contra mim por um tempo, Zavok. É melhor você mesmo testá-lo. Na verdade, não é uma má ideia. Zik ordena que todos, exceto Espio e Zavok, abram espaço. Espio agora está em pé em frente ao enorme demônio vermelho enquanto tenta acalmar a situação. Fácil. Venha aqui, Pipsky. Espio engole o nó na garganta, preparando sua postura quando o primeiro golpe vem, jogando-o no chão. A confiança de Espio é abalada. Ele está sozinho em outro mundo, lutando contra um oponente enorme. Ele tenta se levantar, mas Zavok o prende no chão usando apenas uma fração de sua força. Sua única mão é maior que o corpo inteiro de Espio. Esse cara chama ele de demônio. É uma boa pergunta, né? E aí, meu Sonic Tuner favorito? E aí, Início Executor? Como vai? Tudo bem? Já deixou o like na live? Manda um vídeo pra nós assistirmos, meu amigo. Aproveita a promoção do Pix dos 15 anos do Planeta Sonic. E saindo furioso para fora. Espio se levanta e cai de 4. Ele fica atordoado. Ele não durou nem 10 segundos contra Zavok. Mestre Zik informa Espio que Zavok é seu melhor aluno. Ele vem treinando para tomar a posição de Zik como líder do Zet. Finalmente percebendo a diferença entre os dois, Espio de repente, sem hesitar, toma sua decisão. Ele desliza sobre os joelhos, com as palmas das mãos no chão, e inclina... Tenta sempre repete a mesma coisa quando entra na live, porque eu sou uma pessoa repetitiva. A ação imediata após uma surra tão monumental assusta Zik e os outros Zet na sala. Espio conhece a natureza desse Zone, mas permanece cegamente confiante de que, não importa o que aconteça, ele será capaz de permanecer do lado da luz. Zik ri, silenciosamente contente com o resultado de seu esquema nefasto, sabendo muito bem que a luta com Zavok atrairia o apetite de Espio. Agora, vamos atraí-lo. Você tem certeza? Afinal, Zavok levou décadas para dominar meus ensinamentos. Décadas. Espio olha para cima com total descrença. Espio descobre que Zet vive uma vida anormalmente longa. Se Espio estiver realmente decidido a se submeter à tutela de Zik, seu treinamento terá que ser acelerado. Zik adverte Espio sobre a severidade do que isso significa, avisando de que ele sofrerá um regime de treinamento de 100 anos vermelhos em 12% do tempo. Será um inferno, diferente de tudo que ele já experimentou antes. Ele não terá descanso, nem liberdade, nem tempo para respirar. Cada segundo que não for gasto dormindo será gasto aprimorando suas habilidades, e a dor que ele terá que suportar levará seu corpo ao limite. Se sobreviver, ele não será o mesmo. Espio se emociona com a gravidade da tarefa, mas sua rígida implacabilidade tem a palavra final. Ele confirma calmamente que entendeu os termos, e com isso... O nariz do S fica na terra, não é nariz, aquilo lá é um chifre. Sob sua proteção. O tempo passa e o treinamento entra em seus estágios iniciais. Só na primeira semana, Espio já está sentindo os efeitos. Zik submete Espio a um treinamento físico extenuante, juntamente com meditação regular, um equilíbrio que apenas Zavok conseguiu dominar. Adi Shankar. Algo a que Espio também está acostumado, mas se torna cada vez mais difícil devido ao assédio constante dos outros Zet. Eles ainda veem Espio como nada mais do que um peixe pequeno e procuram uma oportunidade para menosprezá-lo ou atormentá-lo. Até mesmo algo tão trivial quanto Espio compartilhar a mesma cor de Zaz, fazendo com que o perturbado Zet jogue Espio como se fosse uma boneca de pano e ameace matá-lo. Zavok fica especialmente irritado com... Esse vídeo é sobre o Espio, e se o Espio tivesse sido treinado pelo Mestre Zik dos Deadly Six, né? Tratamento especial. Mas de todos os seus irmãos, ele é o único que se recusa a machucar Espio em respeito aos desejos de seu mestre,
mas ainda demonstra sua autoridade e o perigo iminente de Espio. Espio permanece obstinado durante todo esse tempo, recusando-se a deixá-los irritá-lo. Cada um dos Zet é monumentalmente mais forte do que ele neste momento, então há pouco que ele possa fazer para se defender. Enquanto isso, Espio... Quem vai mandar o próximo Pix da live de hoje, aproveitando que é o aniversário, o esquenta do aniversário, né? Ao capricho dos outros, como ser a cobaia de Zena para sua arte nas unhas, ajudar Zon a retirar restos não identificados de seus dentes e discutir coisas obscuras com Zor. Algo que ele acha realmente perturbador. Vamos deixar por isso mesmo. O tempo passa enquanto seu treinamento continua, lentamente moldando o Espio em um dos mais fortes aprendizes de Zik. Mas a essa altura, todo o treino começou a cobrar seu preço de Espio. Ele mal consegue ficar de pé agora sem um foco tremendo. Zik interpreta isso como um sinal de que Espio está pronto para a próxima etapa de seu treinamento. Ele leva seu aprendiz em uma jornada, caminhando para longe em um deserto distante do Rex perdido. O calor escaldante do sol bate neles, mas isso não é problema para Espio. No entanto, ele é um camaleão. Ele se sente em casa nesse tipo de clima. O que realmente o está sobrecarregando é o peso extra que ele tem que carregar o caminho todo. Mestre Zik descansa confortavelmente em um saco nas costas de Espio, com frutas, chá, óculos escuros e um pequeno guarda-chuva. Este é o lugar. Pare aqui. Espio para... O cara tem bastante imaginação, né? Olha Souza, manda um vídeo pra nós vermos, amigo. Mestre, o que estamos fazendo aqui? Jovem réptil, esta prova será um teste de resistência e um grau considerável de astúcia. Todas as habilidades que você aprendeu até agora se mostrarão inúteis aqui. A única maneira de você esperar passar neste teste é... Bem, você é um jovem inteligente. Tenho certeza Até que faz sentido. Seria legal ter um quadro assim no Planeta Sonic, né? Se bem que tem um IC, né? Que seria um what if. Mas apenas ecos se espalham ao seu redor. Essa é uma das primeiras vezes que Zik o deixa para treinar sozinho, muitas vezes mantendo um olhar atento sobre o ninja. Então por que ele simplesmente o abandonaria no meio do nada? Que treinamento ele poderia fazer ali? Como se conjurado por sua confusão, algo abaixo dele começa a se mover, tremendo visivelmente, a areia fofa sob seus pés. A coisa sob o solo se aproxima cada vez mais de Espio, fazendo-se sentir preso enquanto tenta encontrar uma maneira de impedir o perigo que se aproxima. Ele se camufla no momento em que a fonte dos tremores desconhecidos levanta sua cabeça feia, irrompendo e se esticando no ar à sua frente. É um verme de areia gigante, todo boca, dentes rombos e 2 olhos redondos e sem vida. A força do surgimento do verme faz Espio tropeçar, deixando cair sua camuflagem, pois ele precisa de concentração para continuar. Instantaneamente, Espio joga seu shuriken, depositando rapidamente vários contra a nua do verme. O verme se contorce e se contorce, fazendo com que todas as estrelas ninja saltem de sua casca como se não fossem nada. Ele se vira e se inclina, seus olhos fixos na direção de Espio. Ele se prepara, agarra sua kunai com as 2 mãos e corre a toda velocidade em direção ao monstro. Antes que ele possa atacar, seus olhos desviam quando ele sente algo atrás. Ele mergulha para fora do caminho. Quando sente algo atrás, meu Deus! Cadê o Gabriel Farias nessas horas que adora sentir algo atrás? Como diabos eles sabiam onde ele estava? É quando ele... Falando em sentir algo atrás, uma vez... A primeira vez que eu fui na BGS lá em São Paulo, né? Eu tava caminhando, de repente eu sinto uma pessoa do tipo... meio assim em mim, quando eu olho pra trás, era um cara de cosplay de zumbi. Ele tava assim... Caraca, eu levei um susto! Levei um susto, meu amigo! Você sente alguma coisa assim, tipo, alguém tá perto, quando vem o cara zumbi do Resident Eu levei um susto, meu Deus. Atacar, dessa vez usando sua kunai, causando apenas um arranhão em seus corpos gelatinosos. É 3 contra 1 enquanto os vermes deslizam para o chão, ressurgindo repetidamente, tentando engoli-lo inteiro em um frenesi alimentar. A cada vez, Espio se abaixa e se esquiva, mas a cada vez seu corpo cede um pouco mais. Ele mal conseguia ficar de pé. Agora ele tem que lutar por sua vida em uma situação sem saída. Sua camuflagem é completamente inútil aqui, e seu armamento não é suficiente para perfurar a pele grossa do verme. É exatamente como Zik disse. Tudo o que ele aprendeu até agora não tem sentido aqui. Era isso que Zik queria para forçar Espio ao seu limite e então empurrá-lo ainda mais além. A histeria continua por horas enquanto os vermes o perseguem. Quase comida de zumbi do Resident
motivo, pois é, entende? E a areia agora está fria. O corpo de Espio raspou por ter sido golpeado pelas feras. Ele arfa enquanto respira mais algumas vezes e finalmente desmaia. Incapazes de continuar, os vermes o cercam, pairando sobre sua cabeça e abrindo suas bocas enquanto ele fecha os olhos e desliza para a escuridão. Espio se senta, ofegando pesadamente, tendo gozado. Ele está vivo. Ele olha ao redor, percebendo que de alguma forma está de volta ao templo de Zik, com o mestre idoso parado ali ao seu lado. Zik se inclina para o camaleão machucado. Aprendemos pouco com a vitória, mas aprendemos muito com a derrota. Esse ensinamento abre os olhos de Espio, destacando sua ansiedade exagerada e a jornada que ele ainda tem que percorrer. Com seu entusiasmo recém-descoberto, ele se retira para a solidão, concentrando todos os seus esforços em meditação profunda e intensa, aproveitando sua energia interior para aliviar sua dor, curar suas feridas e fazer seu corpo voltar mais forte. What the Sons of the Life? Saudade de Undertale, né? De volta ao deserto várias e várias vezes, retornando à meditação cada vez que sofre uma derrota. 4 anos se passam. 4 anos de treinamento torturante no feitiço perdido, e Espio mudou muito durante esse tempo. Ele agora arrasa com seu visual moderno, mas com algumas diferenças notáveis. Suas unhas cresceram demais por falta de cuidado. Ele agora não usa luvas nem sapatos. Em vez disso, seu traje reflete... Eu sei. Pode ser que a SEGA deveria fazer uma série animada do Sonic chamada What If Sonic da Hedgehog, sim. Adornando seus pulsos, tornozelos e cauda, uma medalha de sua honra e seu treinamento. Suas mãos e pés estão enfaixados devido aos abusos que seus membros sofreram ao longo do tempo, crivados de hematomas e cicatrizes. Mas a dor é quase inexistente. Tendo aprendido a bloquear todas as distrações, suas habilidades cresceram muito, assim como ele. O treinamento de Zik fez com que Espio realizasse proezas de alta força física, quebrando pedras com as próprias mãos, saltando alto no ar através de vales em um instante, misturando seu ninjutsu com a tenacidade Zet para se tornar o guerreiro supremo. E conforme ele continuava a lutar contra Zik e seu apetite por combate crescia, ele finalmente superou seu mestre. Zik aplaude Espio pelo quão longe ele chegou em tão pouco tempo, afirmando que há muito mais que ele pode lhe ensinar agora. No entanto, outro teste resta antes que Espio possa prosseguir. O penúltimo teste, um teste de combate contra ninguém menos que Zavok. Espio se vê em meio aos picos das montanhas congeladas, sozinho em uma arena de gladiadores. Espio ofega violentamente enquanto o frio cortante afeta seu corpo, mas ele ainda permanece de pé, um pilar de força esbelta. De um pódio fora do ringue, Zik e os outros Zet supervisionam o desafio, curiosos sobre como o mais novo se sairá. Nesse momento, de cima, o Firebrand com chifres entra no ringue, carregando um machado grande e afiado, que avança e se crava no chão da arena. Mestre Zik então chama os duelistas. Bem-vindos ao teste de combate. Vocês dois, meus 2 melhores alunos, foram colocados um contra o outro para determinar qual de vocês é o mais forte. O vencedor terá se mostrado digno de herdar a liderança do Zet e tomar meu lugar. O vencedor será declarado quando um de vocês admitir a derrota ou morrer. Os combatentes se encaram, seus olhos se encontram, exalando seu espírito imponente. Durante o tempo que Espio esteve com eles, a maioria dos Zet se acostumou a ele, todos, exceto Zavok. Ele ainda guarda um imenso... E aí, mano, Palmitão, só deixou like aí na live, meu querido. Como vai? E não aceitou. O vídeo vai sair no dia 23. Eu tenho que fazer minha parte também, mas, né? Tem que ter tempo de tudo. Tá vendo minha cara? Olha o meu cabelo aqui. É nosso queridíssimo Shiva Vitaminosa. Que eu tava ontem respondendo perguntas no meu Instagram. De repente aparece Palmito respondendo também. Falei, pronto, tá me invadindo aqui, entendeu? Agora se foram completamente. Ele responde... Já desceu o like, muito bem. Uma grande árvore é derrubada. Você perceberá isso em breve. Agora, me enfrente, escória. Espio muda sua postura, sabendo que Zavok não vai segurar nada. Eles discutiram e lutaram por tempo suficiente para que Espio saiba o que o outro aprendiz vai fazer. Provavelmente uma tática barata, tentando derrubar o menor no chão o mais rápido e eficientemente possível. Desesperado para manter seu título auto-infligido de mais forte, Espio forma seu plano em sua cabeça. E em vez de esperar que Zavok faça o primeiro movimento,
Assim que o gongo soa, ele... Não invadi não, tava respondendo a caixinha que eu tinha aberto há uns dias atrás e esqueci de responder a galera. Em um fluxo amplo. Claro, Zavok tem força, mas Espio é inteligente. Tô sabendo, tá, tô sabendo. Para desviar da torrente de estrelas, Espio usa a distração para pular imediatamente até a altura da cabeça e atacar, balançando sua... Só te perdoo pelo novo... Aliás, você fez esse template 4.3, o 4.3 ainda tá o antigo, né? Que também não é fácil. Apesar de seu tamanho... Se uma boa Sega explorasse, eu queria muito que ela explorasse mais os chaotics, que eles fossem bem recorrentes, assim. Empurrando a cabeça da lâmina em sua direção. Nesse momento, Espio usa sua kunai para bloquear a arma, segurando firmemente a lâmina do machado no lugar, interrompendo o ataque direto. É aí que o treinamento de Zik realmente brilha. Com o passar dos anos, o poder bruto de Espio chegou a se igualar ao de Zaboks. Seu corpo está mais resistente agora, como se seus ossos fossem feitos de ferro. E apesar de sua estrutura esguia, ele consegue lutar contra aquele que o esmagou em 10 segundos há muito tempo. Mas mesmo assim, o demônio é tenaz, se destacando no combate corpo a corpo. Ele nunca precisou se esforçar em uma luta antes, mas Espio está testando seus limites. Usando seu peso contra o camaleão, Zavok empurra Espio para trás enquanto ele luta para se defender. A lâmina do machado se aproxima cada vez mais de seu pescoço. Espio sente que o poder de Zavok está aumentando. Seu corpo musculoso parece estar ficando maior diante de seus olhos. A kunai de Espio começa a rachar e lascar sob a tensão. Não há mais espaço para erro. Espio precisa acabar com isso agora. Agora, com o dobro do tamanho de antes, os olhos de Zavok começam a brilhar em uma névoa alaranjada e fumaça sai por entre suas presas. Com tempo suficiente, Espio invoca toda a sua força e desliza as lâminas de sua kunai pelo machado, redirecionando o golpe, então soltando suas facas e deslizando para fora do caminho enquanto o ímpeto de Zavok o leva para a frente, de cara no chão. Agora desarmado, Espio aguarda o ataque final. O colossal Zavok se levanta e se vira para seu inimigo, seu corpo pulsando com calor. Ele se inclina para a frente... Eu tinha que ver o vídeo Lapso de Bolsa de 99. Manda pix aí que eu vejo, meu amigo! Com os dedos. Redemoinho de artes ninja. Uma rajada de ar avança e forma vários tornados violentos ao redor de Espio, extinguindo o sopro de fogo de Zavok. Conforme o ciclone cresce, Espio usa a cobertura para se camuflar mais uma vez. Antes que Zava possa preparar um segundo ataque, ele é atacado por uma torrente de ataques precisos e invisíveis. Ele tenta revidar, mas o imperceptível Espio é incessante, atacando Zavok com golpes de quebrar ossos, agora capaz de segurar sua camuflagem sem dedicar todo o seu foco a ela. Reaparecendo com um soco final no estômago de Zavok, o gigante gagueja... Eu não posso mandar pix, tem que pedir para alguém te apadrinhar aí, né? Encolher de volta ao tamanho normal e cair de joelhos. Seus olhos estão inchados, seu corpo confuso, agora fraco demais para se levantar. Sem um arranhão, Espio olha para as arquibancadas. Os outros Zeti estão atordoados pela derrota de Zavok. Zik simplesmente sorri e acena com a cabeça, orgulhoso. Ótimo, agora termine o serviço. Os olhos de Espio se arregalam em choque e ele grita para seu sensei. Isso não fazia parte do teste. Você disse que um de nós só tinha que admitir a derrota. E ele admitiu. Espio se vira para Zavok e implora para que ele desista, mas o teimoso Zeti se recusa a ceder, tentando se levantar, apenas para cair de joelhos novamente. Espio olha fixamente enquanto Zik grita, refletindo sobre seu treinamento e o que sacrificou para chegar a esse ponto. Sem outra opção, ele se vira e abaixa profundamente a cabeça. Sinto muito, mestre, mas vim a este mundo buscando meu próprio caminho. Meu objetivo é treinar mais, não liderar o Zed. Admito a derrota e entrego meu papel a Zavok. Zaz, Zena, Zor e Zon ficam furiosos. Os fracotes derrotaram Zavok e depois recusaram o título de líder. Nenhum deles descartaria uma chance como essa. Enquanto contemplam a loucura de Espio, Zik e Zavok veem essa performance pelo que ela realmente é. Não simplesmente negar uma oferta, mas um ato de misericórdia. Depois de todo esse tempo, a alma de Espio permaneceu intacta, incorruptível. Ele sabe o que os Zeti realmente são, sua maldade de coração negro. E com esse ato, ele se recusa a se conformar com sua natureza cruel e implacável. Zavok rosna para Espio, rangendo suas garras contra o chão. Em vez de expressar gratidão ou alívio, ele diz ao ninja que se arrependerá disso, seus olhos vidrados com uma película vermelha de ódio. Não era assim que ele queria alcançar o título, e ser poupado por aquele que ele despreza acima de todos os outros o deixou em desgraça. Mestre Zik apenas observa, com a testa franzida, como se estivesse chateado por não ter conseguido fazer Espio seguir seus caminhos. Você ainda tem muito a aprender, jovem réptil.
E assim começa um novo capítulo, o capítulo dos 6 mortais, ou devo dizer dos 7 mortais. Eu também lembro que você tem reputado o patrão algumas vezes, mas lá vocês se dão bem, nós somos amigaços, meu querido Carlos. Tanto que ele vai participar de um vídeo do Planeta Sonic muito em breve. Meu amigão, sou fã dele. Técnicas e habilidades que ele nunca teve antes. Por favor, compartilhem suas ideias comigo nos comentários abaixo. Eu fui o Flagelo da Sega e nos vemos no próximo Sonic What If. Interessante, o cara tem muita imaginação, né? Esse não tem dublagem automática, né? Vai ter que ser. Hey everyone, I'm the Sega Scourge and welcome to another episode of Sonic What If, for the highly belated follow-up part to the AU that I still can't believe people like because most people really hate the Zeti. This is part 2 to What If Espio was trained by Master Zik. Probably my most nuanced and, dare I say, creative what if to date. It's great to give both Espio and the Zeti some much needed love, and I'd like to say thank you for how open you all were to the concept and all the compliments on how part 1 was written. Last time we saw a fledgling Espio the Chameleon embark on a quest to seek out the legendary Lost Hex. Pagaram uns minutos, esse daqui também já foi o... and his 5 powerful pupils. Through Zik's manipulation and the strength demonstrated by Zavok, Espio gave in to his desires for self-improvement and began his training under the tutelage of the Zeti Guru, simultaneously vowing to not let himself be corrupted by their deep-seated evil. It's been 4 years since Espio arrived on the Hex, and in the last part we saw Hex... Vitor, onde manda o Pix aí pra tu? Eu quero que tu zague o jogo do Shadow sem usar armas. Mano, aproveita a promoção do Pix, tem no comentário fixado e tem um QR Code aqui embaixo. Vai, livepix.gg/PlanetaVerse. Espio under Ninguém gosta de, pois é, né? Against his sworn rival, the mighty Zavok. But Espio came out on top, and consequently, Master Zik demanded that the young reptile finish the job. Tinjusto que o mínimo é real. Had cracked and withered after all these years. It had not. Just like his body, Espio's righteous soul was merely sharpened by the torment, and in a bold ethical act, he refused. He would not lead the Zeti, pledging to complete his training instead and allowing Zavok to claim leadership, which only fueled the bitterness welling up in the Red Demon's heart. The now inaugurated Espio stands aside these Oni as a fellow member of the deadly É pra zerar mesmo, hein? 10 finais do jogo, mais o Delete Way. Ah, não, mas calma aí. Se você quiser tudo isso, aí manda... Já que tá, seria assim, manda 30 por causa da promoção, né? Pra ser tudo isso, com 30 reais eu faço. E faço mesmo, faço o desafio. Manda 30 aí, volta tem 2 nomes na rifa. Image exercises and any other miscellaneous tasks Master Zik sets for him. However, Zavok, humiliated by his arch-nemesis, descended further into unrest, unable to stomach that this purple pupil bested him with... Manda 30 pra fazer tudo, meu amigo. Tá aí, ó. livegg.planetaverse. É esse o endereço. Se fosse só pra zerar o Story Mode normal assim, aí é pra tudo isso, The Last Way, sem armas, tá, manda 30 eu faço tudo. All across the Lost Hex, and Zavok has been tasked with hunting them down. He's been away for several days now. All the while, Espio patiently awaits his final test, and at long last, today's the day. Espio is led by a mildly disgruntled Zik to the far corner of the Silent Forest, overlooking the sprawling plains of Windy Hill. His shuriken and his kunai are confiscated on the way, as Zik bids he only need rely on his inherent fortitude and wit. Zik has been racking his brain for where he went wrong during the chameleon's training. Where could he have possibly pushed harder or shown less mercy? The old man hasn't felt the sting of failure in centuries, and Espio can tell that it's playing on his mind. However, he doesn't question his sensei on the matter. He knows Só esperar o patrão pagar a moto aí. Vai ter que mandar hoje pra aproveitar a promoção, né? Young reptile, as per your request, the Champion's Road has been prepared for you. It is the final segment of my training.
All of my students have attempted it at least once. If you wish to call your time with us truly complete, then this course must be conquered in its entirety. Master Zik's conclusive trial is a Mushashugyo, a so-called Champion's Road. The trial is a pre-charted marathon across some of the most dangerous parts of the planetoid, a gauntlet of relentless bodily exertion. In all his time here, Espio Se usar se o desafio dado é desafio cumprido, sem armas. Of course, his duel months prior. Realizing this, he takes a quick glance at the breezy fields around him. Then, upon turning his head back to Zik, his master has vanished into thin air once again. Where the Zeti stood lay a piece of parchment that Espio kneels down to unfurl, revealing it to be a map of the hex, with a specific route marked out for him. Towards the corner of the chart is a table of requirements, a set of rules that the chameleon must note and abide by. 1. If you fall unconscious, the trial will conclude. 2. If you return to the dojo, the trial will conclude dishonorably. 3. If you rely on outside... E aí, Eric, ui, como é que vai? Tudo bem? Já deixou o like na live? Manda um vídeo pra nós assistirmos, meu amigo. Aproveita a promoção do Pix. Shoulder before placing the unsettled feeling aside. With haste, he sets off down the mapped-out path, conserving his energy for what would surely be a long and arduous trial. Windy Hill... Eu ia jogar do GameCube, né? A do GameCube é a melhor delas. Mas se você quiser alguma específica... Aê! But the Videoanálise de Castlevania 1. Aê! Muito bem, vamos botar o seu nome aqui na rifa. Guilherme Rezende. E vídeos do Planeta Gameplays, vídeo análise do Castlevania, o primeirão do Nintendinho, né? Maravilha! Chameleon is no mere freerunner, and it shows in the way that he makes use of his tail to hook onto objects. Muito obrigado, meu querido Guilherme Rezende. Breve teremos tudo, Eu ia fazer? Before long, Espio has reached the... O povo odeia o Sonic Lost World. Now's his time to show. Eu não gosto muito não, pra ser honesto. Ele não é ruim, mas ele é muito magro, entendeu? Tem graça. While, under the shade of a distant crumbling tower, Master Zik... Deixa eu ver aqui se meu patrão me mandou logo dinheiro pra eu pagar. Moda e fazer rápido esse desafio. A cruel smirk forms on the Zeti's cyan face as a deep rumble echoes across the vast dunes. One of those hideous sandworms has just been alerted to Espio's movements. Without batting an eye, Espio flips and dodges the first bite as the worm bursts from the ground ahead. The ravenous monster thrashes in an attempt to catch its agile prey, but after being thrown into this death trap oh so many times, Espio is now in control. He locks his focus onto the maggot as it springs towards him like a train flying off of the rails. With but a hint of retribution, Espio summons all the strength that he's cultivated so far. He swings his fist and strikes the worm with a concussive punch, knocking it out cold and slamming it into the dust in one blow. But by no means is this the end of the battle. The worm's landing sends out a vibration, which causes several more... Vai bugar Sim, claro, mandando a gente marca live, né? Charges towards him. Jump cut to an undisclosed amount of time later, and we see a panting Espio standing atop a comatose sandworm, bruised but alive. All around the space lie the rest of the giant insects, each of them out like a light. Though he took a thrashing, Espio defeated each of the wretches with only his bare hands. The beasts that once haunted his nightmares, now battered disturbing the peace. And after recuperating, Espio continues across the desolate wastes. As he moves deep in thought. Essa live acaba que horas? Acaba meia-noite. Ainda tem bastante tempo de live, né? Comes a piercing chill, the gold grit beneath his feet giving way to a fine, soft snow. The chameleon has arrived at the threshold to a frozen frontier, the next section of his pilgrimage. The sun has now dropped from its apex, signaling that he would slowly be losing daylight from here on out. Had the other students taken multiple days to finish their attempts at this trial? Had Zavok? He shook the distracting thoughts from his mind. It wouldn't do him any good to sit and stress over the details.
Não dá pra mandar, vai ficar o dia todo em live, sim. Hoje é um dia especialíssimo. Wrapping it around his lower jaw and shoulders into a makeshift scarf. Despite expending a chunk of stamina prior, Espio again moves to quicken his pace. He races through a seemingly endless icy woodland, absorbed in concentration. His serrated focus is deviated, however, by the clicking sound of a buried pressure plate beneath his foot. Sets of spikes jet forth, arising in his path and all subsequent directions. The metal pikes activate a chain reaction of unseen mechanisms as flurries of arrows spate from indiscriminate angles. A cornucopia. Você quebrou aquele cano ali atrás, nem te conto, mano. Que isso, rapaz? Instincts. The unfaltering Espio barrels forward, and with his methodical reflexes, he clears the no man's land in an instant. Now safe, Espio comes to a stop to reevaluate his path. During this intermission, he veers to the sound of rustling from a nearby bush. He clears his throat, recalling the rule sheet's line about being monitored. Could it be Zik? No, his sensei would never be so sloppy. It's most likely just some small animal. Espio's repressed investigative tendency takes over as he slowly approaches the bushes, moving closer and closer as the scampering sound continues. Finally, he reaches both his hands in and pushes the shrubbery apart, as suddenly, something dives outwards in a startling fashion. Quero ver como tu vai passar essa City D-Doom, nosso sopro por antecipação, Lost in Parte Gun Fortress. Ghost Wisp, abandoned and on its Não pode usar armas, a gente... made their home on the Lost Hex. Quantos minutos tem esse vídeo? 34, faltam 24 minutos. Post-Sonic colors. The events aboard the Interstellar Amusement Park have already transpired, and going by the official explanation, some Wisps, rather than return home, decided to settle onto Sonic's world, explaining their minor role in later games. But among the new breeds of Wisp introduced in Sonic Lost World, this one was not. This is a Jade Ghost Wisp from Team Sonic Racing, but not a fully developed one, an infant, mirroring the same design and cartoonish pacifier as... Eu gosto de ver o Shadow com armas, não sei. Hoje em dia o pessoal gosta mais, né? Na época o povo reclamou muito. Isso é uma coisa que eu mudei de opinião. Na época eu achava um pouco pesado uma franquia do Sonic, né? Mas hoje em dia eu não acho, não. Eu já mudei de ideia. E aí, Davi Bernardo! Já deixou o like na live, manda um vídeo pra reagirmos e aproveita a promoção do Pix de 15 anos do Planeta Sonic. Alcançando a nossa meta, sortearemos uma rifa. Reluctantly subsiding into complacency on his open palms. Espio concludes that this creature must be one of the invaders that Zik ordered Zavok to track down. This could also be the reason it's so hostile towards him, as the Wisps are aware that the Zeti are looking for them. Espio wonders if there are more just like this one out there. If the Zeti discover this baby or any of the others, who knows what they'll do to them? Espio's eyes dart about, realizing that he's still being monitored on his trial, and Zik must already know what these creatures look like. Thus, he opts to keep the infant hidden. He removes the brown rag from his neck and drapes it around the Wisp, which proceeds to... A GUN ainda tá... Não, parece que foi desativada mesmo. As he finishes concealing the baby, his heart rate surges to the sound of a snapping tree branch from nearby. The snap is followed by a shower of snow spilling from somewhere up in the trees. Espio tenses, fastening himself for whatever may happen. A blurred figure plunges from above and lands gracefully at ground level. It's not Master Zik. It's the Deadly Seven's glamorous Xena. Naturally, Espio is caught completely... Na sua opinião, será que você merece uma segunda chance? Eu gostaria muito que eles relançassem o jogo todo corrigido. Uma versão definitiva dele, né? Isso eu gostaria muito. I've got better things to do than follow you around all day. Se ninguém mandar vídeo, tu mesmo escolhe, claro. Mas tem bastante vídeo pra gente ver. Clearly not too happy about this. Allow me to explain. In the months since his duel with Zavok, Espio, as a constituent of the Deadly Seven, has chaperoned almost every one of the Zeti on solo missions, going with them on their many assignments at the behest of Zik. Xena too has worked alongside Espio, where he accompanied her to retrieve a rare venom from one of the Hex's many extraordinary creatures. Xena's behavior towards the chameleon could easily be described as sardonic,
taking every opportunity to Sim, isso é possível agora, já que estamos na era atual, então... e a SEGA tem feito muitos relançamentos, né? Eu queria tipo um Sonic Origins dos jogos alguns jogos 3D do Sonic corrigidos, assim, acho que seria legal. Como tá o Tronic? Ele anda muito bem, né? Tá tendo obra aqui perto, ele fica todo curioso na obra, assim, né? Iron will and sickening sense of honor has incited a showering him inventing derogatory pet names and watching for the cracks in his cool as ice composure. Their conflicting personalities have turned into her foremost method of killing time. But despite the mild entertainment value, Xena still illustrates extreme loathing towards the straight-laced chameleon, regarding him as nothing more than a mummified misfit with our... Beleza, a GAN foi desativada, o que aconteceu com os soldados e o comandante da GAN? Aí já não sabemos, né, amigo? Whatever it is that Espio's holding, the only reason she stepped out of hiding... So, Scales, what's that? Essa daí é conhecida como a Ruge do Paraguai, né? Just some fruit, I gathered. Espio's stone-faced bluff is clear as crystal to Xena, coupled with the fact that his fruit appears to be moving. She smugly paces towards him, prying for a little peek at this supposed fruit. Espio turns his back to Xena, subtly clutching the wisp closer to his body as he attempts to garner some excuse not to expose what's inside the shawl. Xena remains fervently persistent, suspecting that there's something that he doesn't want her to see. She soon gets her wish, as the baby Jade Wisp somehow manages to slip... A Xena é gasosa, que isso, meu Deus! Now hovering out in the open for all to see, Espio panics. Acompanhe seu canal há quase 12 anos. Eu vi que os preços que a produção então trabalho decorrer. Eu juro quanto foi difícil ter conseguido se reerguer novamente. Quickly realizes what Espio is trying to do by keeping it hidden from her. She smirks as the Se reinventar, né? Reinventar. Muito bom. Dos 15 anos de Planeta Sonic, ele está a 12. Aqui, olha que coisa incrível. He's gonna be so mad. But, if you ask nicely, maybe I'll just forget what I saw here. Well, if I feel like it. The euphoric Xena makes abundant nods to her newfound position of power, threatening to expose Espio's misconduct to Zik, Zavok, and the others. But with his cover blown, Espio pays no mind to Xena's attempts to perturb him, making it exuberantly clear that he won't abase himself before the Zeti. Zik is his teacher. The student must obey the master. That is the creed Espio lives by. However, he's known full well that one day his clashing ethics will put him at odds with his sensei. One day he'd have to choose a side. If protecting the Wisps becomes the root of his banishment, then so be it. Xena, offended by his mute apathy, demands a response. Hey, don't you ignore me. I swear I'll tell. I don't have time for games, Xena. Not today. Why don't you go and project your insecurities onto someone else? Insecurities? What's that supposed to mean? Surprisingly, Espio is firing back, but not the way Xena wanted him to. Not with antagonism, instead with observational remarks on her character. I've seen you fight. Underneath all that makeup is actually a very capable warrior. But you'll never progress if you're a slave to that part of you that's missing. I can see why that hairstyle is so important to you. What did you just say? How do you... Were you... spying on me? It seems that Espio has touched upon a very sore subject, referencing something that he may have seen when he worked with Xena on one of Zik's away missions. What that is remains uncertain at this time, but whatever it is, the very mention of it is enough to show. Eu só não tô muito ativo vendo seus vídeos porque eu trabalho também. Sou pai de uma filha. Eu tinha 8 anos na época que conheci seu canal. Hoje tem 21. Ah, olha que maneiro, meu querido Solaris. Manda um beijo aí para sua filha. She summons her innate powers as the crescent green gleam envelops both her hands. Essa hora que a gente vê o quanto tá velho, né? Cruzes! Into neon cords which whip forward and ensnare the chameleon, binding his arms and constricting his chest. The tensile strength of the cables is startlingly substantial, tightening with enough force that they fracture his ribcage. This fight is meaningless. In a state of jeopardy, Espio can no longer afford to conserve his strength.
With one sharp motion, he contracts his muscles, lifts his arms, and snaps the ropes from around him. The blazing strands record. E aí, Sonic fez 810, já deixou o like da live. Aproveita a promoção do Pix dos 15 anos do Planeta Sonic. Manda vídeo pra gente ver. He's just dealt a devastating blow to her ego, fracturing her once infallible superiority complex. When provoked, Xena usually gets her way by force, but this time, her vain narcissism has been trampled without regard. Infuriated by this act of irreverence, Xena launches... Valeu, meu querido Atilano. Seu outro vídeo da Amy é o próximo, depois desse, né? ...restore her dignity. She pirouettes and straightens her leg, delivering an earth-quaking kick to the side of Espio's face. But despite the destructive cheap shot, Me sinto honrado em acompanhar sua trajetória. Algum dia eu gostaria de conhecer pessoalmente. Olha que coisa incrível. Mora onde, meu amigo? Eu tô morando no Rio de Janeiro agora, né? Eu morei anos em São Paulo. But instead, he's underlining the futility of challenging him. Realizing this, Xena crumbles to the ground as Espio again makes his exit. You think you're so great, don't you? Acting all sanctimonious when you beat Zavok, parading around like you're so above us all. It makes me sick. Why don't you just do us all a favor and just die already? Espio comes to a standstill. He turns his head slightly to his rear. That kick wasn't half bad. If you shaped your skills like you shape your nails... Você mora no Rio? Eu também moro aqui, sou carioca. Olha, não, mas eu tô em Teresópolis agora, né? Na volta e meia eu vou pro Rio, porque minha mãe mora no Rio. Ela mora ali naquela região do Recreio. E aí, detetive Clebinho, já deixou o like aí na live, meu amigo. But knowing that Xena won't be following him from here on out, Espio does his best to track the infant, following in the last direction he saw it go. Just then, he Nova Iguaçu, muito bem, né? Defoliated area just beyond the tree line. He sprints into the clearing, the origin of the racket, whereafter he bears witness to the baby wisp being besieged and harassed by a flurry of white-furred fauna native to this region. Yetis. Actually, Yeti, Zeti, maybe they're somehow related? Maybe, like distant cousins? Não sei, né? I don't know. These wild egg-shaped vertebrates... Aniversário do Sonic é em junho, né? ...turning aggressive if their slumber is disturbed. The baby must have somehow provoked them. Espio throws himself into the Yeti horde in an effort to defend the baby, delivering several fierce punches and sinking his fists into their corpulent bellies. However, despite the vigor of the blows, the burly beast's inflated hides repel the force of his attack, sending... Não, hoje é dia de react, né? Hoje é live react. Daqui a pouco eu volto a live, vou buscar minha filha na escola. Vai lá, meu amigo. Até daqui a pouco. Employing another burst of endurance to lift it up, but notes a particular struggle in doing so. He quickly heaves it through the air, sending it on a collision course. O que a Sonic vai fazer 35 anos, verdade. Quando é o dia de gameplay? Então, eu ainda tô reformando todo o Planeta Sonic, né? A breve vai ter, porque eu tenho bastante gameplay pra fazer. Out of focus. He tries to high jump away, but he's unable to gain the height. He didn't feel so sapped earlier on, so what's happening now? Do these Yetis have some unseen power? Did Xena do something to him? Has he been poisoned by something? Não, aqui tem bastante adulto também. And his palm hits the snow that he realizes the cold. It's the cold. Espio's pride and confidence have caused him to overlook something so transparently obvious. He's not a thick-coated Yeti, and he's not a hyper-adaptive Zeti. He's a chameleon. He's climatized to the extreme heat of the desert, but these wintry conditions are detrimental to his health. He'd managed to keep his core raised with all the rushing around, coupled with the Xena skirmish, but in the end it only slowed his exposure, and since he's been on the move without rest for nearly a full day, he's burning through the last of his stamina. And he was none the wiser to this. This is the fatal catch-22 of his training. Espio's years of meditation and physical torment have left him with a tremendous pain tolerance, virtually numb to any form of discomfort.
while he can feel the cold, he can't feel the adverse effects it's having on his body. And with the sunlight gone, the temperature is plummeting to far below zero. As Espio comes to one knee, laboring, in a flash, 2 Yetis come stampeding toward him. They slam into him from both directions, sandwiching him between their blubbery midsections. The heavy hammering takes the wind out of the chameleon as he strains, trying to pry himself loose while also cushioning the baby wisp. More Yetis converge, cramming against one another like a woolly mosh pit as they try to ravenously reach the center. The weight and compression. Sabe que a gente fizemos versão de Chupa em Minecraft? É verdade. Fainting. If you fall unconscious, the trial will conclude. Those words echoed throughout Espio's mind and overthrew the possibility of surrender. Fighting the urge to succumb, Espio expends what could very well be the last of his strength to jimmy the Yetis apart, fashioning a few extra seconds of breathing room before they cascade on him once again. In that infinitesimal moment, the tormented Jade Wisp once again wriggles free from his clutch and flies off upwards, abandoning Espio and leaving him to his fate. Or so we think. The alien urchin falters. It turns mid-air and nosedives back towards the mass. Too juvenile to comprehend its actions, it plummets down and pounds headfirst into Espio's chest, disappearing into his body in an otherworldly flare. A viridescent light surrounds the chameleon as the Yetis dogpile him. But the creatures are too hysterical to realize that their prey is already gone. Through the Yeti's bodies comes a phantasmic spectre in Espio's likeness, a horned, jade-colored wraith with a serrated smile and eyes like a jack-o'-lantern, phasing in and out of the beasts like they're not even there. The baby wisp's determination has imbued the chameleon with hyper-go-on energy and activated the Jade Ghost Wisp color power. The Jade Wisp possesses the capability to turn its body intangible and pass right through solid objects like a ghost. Nada desse como se Sega juntaram forças para fazer o crossover mais inesperado de todos os tempos. Sonic. Valeu, Eric William! Galera, a parada foi séria, ok? Ninguém menos que Darkseid invadiu o universo do Sonic atrás das Esmeraldas do Caos. Ah, malandro, mexeu com o ouriço errado, ok? Hoje eu trago pra vocês essa saga completinha. A gente vai ver Knuckles encarando Superman, Shadow trocando ideia com Batman e o próprio Sonic disputando corrida com Flash. Afinal, qual dos dois é o mais rápido? Inês Trunks, Peter aqui. Bom, a parada começou na zoeira. Quem que lembra disso? O canal oficial do Sonic no YouTube postou um vídeo homenageando o chamado Dia do Batman. Até pra gente conferir ali, são sempre Shadow vestido de morcego. Agora os dois times vão respondendo ao bate-sinal. Tipo, parecia uma gentileza, né? Uma forma de homenagear um personagem famosão e tal. Vamos botar o nome do Eric, então, aqui no sorteio da próxima rifa. Eric Wii. Vai lembrar que a turma dos quadrinhos nos Estados Unidos, ok? Entre 1992 e 2017, foram 290 edições publicados pela Arte Comics. Depois quem assumiu foi a editora IDW e a revista do Sonic continua sendo publicada até hoje. E o mais legal, galera, é que o roteirista, o Ian Flynn, foi o cara que cuidava da revista na época da Arte Comics. Ele continuou o trabalho da IDW e é esse mesmo Ian Flynn que tá cuidando agora do crossover. Ou seja, um cara que manja demais do Sonic, ok? Do universo do Sonic. Então, não é sonho, não é fanfic, é real, oficial. Sonic vs Darkseid. Quem vence? Valendo! Você gosta desse assunto aqui dentro do canal? Então metralha esse like, capricha na inscrição e no sininho. Tem que estar inscrito com o sininho, galera. Aí sim, faz parte da maior comunidade nerdística do planeta Terra, sabia? Obrigado de coração, galera. Vamos lá. Bom, a história tá sendo chamada de Crise do Caos. Bom, daí tu já vê que o tal do Ian Flynn não manja só de Sonic, o cara manja também de DC, né? Sempre que DC fazer um crossover entre universos, o nome Crise, pô, tem que estar no meio, percebe? Beleza, bacana referência. Crise do Caos já abre na pressão, né? Uma rocha gigante com a cara do Darkseid surge nos céus no mundo do Sonic. Estragou o piquenique da galera. Daí pra frente, uma invasão total de parademônios, que é a tropa de elite de Apocalipse. Sonic, Amy e Tails tentam encarar essa linha de frente, eles dão até conta. Só que tem um problema, não para de chegar parademônio, um atrás do outro. E tem outro agravante. Se os invasores estão surgindo aqui, eles podem estar surgindo por toda parte. Os habitantes desse planeta podem estar correndo perigo, então não tem sentido ficar lutando ali no meio do nada. Então o Sonic pega a Amy e o Tails e vaza dali pra dar um rolê. Foi sagacidade pura, porque é a mais pura verdade, né? É uma invasão em larga escala, tá acontecendo. Darkseid tá atrás das Esmeraldas do Caos. E um dos principais alvos do Darkseid é a Esmeralda Mestre, guardada na Angel Island. O lugar é tipo uma ilha que literalmente flutua no céu. A Esmeralda Mestre é um artefato capaz de inibir o poder das Esmeraldas do Caos e o Darkseid não quer isso. Mas tem um detalhe, a Esmeralda Mestre tem um guardião,
um Knuckles. E o Knuckles tá merendando os parademônios no soco. É nessa que o Darkseid apela. A tal rocha flutuante em formato do cabeção do Darkseid é a chamada Ragnarok. É uma estação de batalha gigante. A Ragnarok manda um rajadão de energia que acaba com tudo. Esmeralda Mestre, Angel Da história. Eu ainda não vi. Eu vou fazer um vídeo sobre isso uma hora. Amigos descobrem que os invasores também chegaram em Sunset City. A cidade está sendo castigada por uma legião de parademônios. É agora que acontece o encontro que todo mundo queria ver. O Sonic tá correndo pra salvar Sunset City. Esbarra num outro cara que também tá correndo muito. Um tal de Flash. Bom, daí pra frente, dois vão se provocar a minissérie inteira, galera. É bom demais isso. Ah, galera. Obrigado por isso. Bom pra caramba. Primeiro, o Flash diz que o Sonic pode ajudar se quiser. O Sonic rebate que o Flash pode ajudar se ele conseguir acompanhar o vídeo. Dublagens lunares! Que milagre a senhora por aqui, minha linda! Como é que vai? Tudo bem? Já deixou o like aí na live? Aproveita a promoção do Pix! Aproveita R$15 pelos 15 anos do Planeta Sonic! Como vai? Assim, os dois se entendem. Os dois têm um inimigo em comum. Os dois estão lado a lado sapecando os parademônios. E pouco a pouco os heróis vão se encontrando. Na minha opinião, cara, esse é um dos melhores lados de toda essa minissérie, sabe? Que é ver esses heróis de universos tão diferentes se entrosando entre si. Bom demais isso, sabe? Funciona muito bem, foi um grande acerto. A gente vê o Silver se encontrando com o Lanterna Verde, Tails se encontrando com a Mulher Maravilha e o Cyborg, mas nada supera o momento que o Shadow e o Batman... É Dublagens Lunares que vai mandar um vídeo pra nós assistirmos. Manda aí um vídeo do Dublagens Lunares pra gente ver. E o Shadow ataca o parademônio pelas costas. Batman e Shadow só se encaram. Eles não trocam uma única palavra naquele momento e eles já se entendem. Só isso. Um já reconhece no outro que eles estão no mesmo compasso, entende? No mesmo lado. E a pica de Metal Sonic da sessão foi muito vacilo. Outro momento top é quando o Kalibak chega pra atacar a cidade. Kalibak é filho biológico do Darkseid, forte pra caramba. Brutal demais, né? Brutal pra caramba. E o Knuckles manda o cara pro chão com um soco. Um soco só me segura. O cara é fenomenal. É demais, cara. Kalibak até tenta se levantar, mas Superman desce dos céus e arrebenta de vez com o Kalibak. É aqui também que a gente aprende que foi o Superman que salvou o Knuckles da destruição da Angel Island, ou seja, os dois já estão se entendendo também. Agora que a cidade foi salva, é hora das apresentações. Mais uma vez, o Sonic dá aquela alfinetada, né? Ele pede pra alguém explicar o que tá rolando, porque o Flash é meio lento. Olha isso. Bom pra caramba, né? Então a Liga da Justiça se apresenta, explica quem é o Darkseid e tal, e a galera do Sonic também se apresenta, explica como é que funciona as esmeraldas do caos. O Sonic chega até a brincar, né? São sempre as esmeraldas. São sempre as esmeraldas. Pois é, agora os dois times vão ter que juntar forças pra deter a ameaça do Darkseid. E adivinha quem se afasta do grupo? Quem prefere trabalhar sozinho? O Shadow. No que o Shadow vai embora, o Batman diz que ele vai atrás dele, que ele dá conta. O Batman alcança o Shadow num beco e pergunta quem foi. Quem foi que o Shadow não conseguiu salvar pra ficar daquele jeito, né? Pra ficar desse jeito. O Batman abre o coração, diz que perdeu os pais, que não conseguiu fazer nada. Então o Batman entende exatamente como que o Shadow funciona por dentro. É muito bacana porque o Shadow também abre o jogo. Ele perdeu a Maria, né? Ela morreu tentando salvar ele. De alguma forma, Shadow e Batman formam uma aliança. Um conhece muito bem a dor do outro. Enquanto isso, Cyborg e Tails vão trabalhar juntos no aparelho capaz de localizar as esmeraldas. É bem desenhado, né? Os desenhos. Procurar pelo Darkseid para proteger esse mundo. É claro que os times já estão se formando. Silver e Lanterna Verde, Amy, Mulher Maravilha, Batman e Shadow, Flash e Sonic, Knuckles e Superman. Irmão, isso tá bom demais, não tá? Até agora tá mostrando. As pequenas interações que vão surgindo são muito maneiras, muito divertidas. Cyborg e Tails ficam um elogiando a tecnologia e a inteligência do outro. A Amy fica chocada que a Mulher Maravilha tem um avião invisível. A Mulher Maravilha fica chocada que a Amy tem um carro que voa. Batman e Shadow, eles não falam absolutamente nada. Eles só seguem caladões, cada um na sua moto. O mais legal é que o autor realmente respeitou a personalidade de todos os personagens. Ah, mas o Ian Flynn, eu confio muito no Ian Flynn. O Ian Flynn é muito bom. A dupla Flash e Sonic consegue encontrar Darkseid primeiro. Infelizmente, deu essa desgraça, galera. Darkseid já achou uma das esmeraldas do caos. E agora? Agora é a hora que o filho chora e a mãe não vê. O Flash até tenta avisar pro Sonic. Darkseid é uma ameaça muito maior do que qualquer coisa que o Sonic já viu antes. O Sonic brinca e responde que curte um desafio. Os dois partem pra cima do Darkseid na velocidade máxima. Infelizmente, velocidade é uma coisa, poder absoluto é outro, entende? O Flash tenta tirar a esmeralda do caos da mão do Darkseid e não consegue. Ele se ferra demais. É como se alguém tivesse jogado uma âncora no Flash. Ele estanca em alta velocidade, porque a joia não sai da mão do Darkseid. Tá achando o quê, pá? Tá achando que o Darkseid tem mão mole? Não, não tem não. O Darkseid ainda agarra o Flash pela perna e arremessa ele em cheio em cima do Sonic. E o pior vem depois. Darkseid dispara o efeito ômega nos dois. Pra quem não conhece o que é o efeito ômega, é o ataque supremo do Darkseid. Se o raio pega, meu irmão, deu ruim. É de saco. Ou você é desintegrado, ou você é deslocado nas linhas temporais. Pouquíssimos seres no universo tancam isso no peito. E não tem como fugir do efeito ômega. O tiro é teleguiado, ok? Então vai o raio na direção de cada um deles. Sonic e Flash tentam correr
correr e o bagulho continua perseguindo. É nessa que vem essa inteligência. Sonic e Flash coordenam a corrida e fazem o raio baterem um no outro. Mesmo assim, a onda de choque deixa os dois no chão, só a capa da gaita, ok? Darkseid nem se dá o trabalho de finalizar o serviço. Os dois estão completamente arriados. Ele já conseguiu o que ele queria. Darkseid só vaza, né? Através de um tubo de teleporte. Darkseid vai testar essa primeira joia no que ele chama de motor dimensional. Caçada continua. Tanto as forças do Darkseid quanto os heróis têm agora uma noção mais ou menos clara de onde encontrar as próximas esmeraldas do caos. É uma corrida pra ver quem chega primeiro. É o Batman que já pensa logo no pior. E se a gente falhar? Salve, Vitor! Tô com frio e cansado. E aí, Epic Sonic? Já deixou o like aí na live? Manda um vídeo pra nós reagirmos. Manda um vídeo aí. Aproveita a promoção dos 15 anos do Planeta Sonic. Os servos do Darkseid. Mas o Lobo da Steppe conseguiu encontrar outra esmeralda do caos. Quem tá ali pra tentar deter o maluco? São Batman e Shadow. Se vocês lembram do filme da Liga da Justiça do Zack Snyder, vocês vão lembrar que o Lobo da Steppe é vilão pra mais de metro, né? O maluco é casca grossa demais. Tem como essa dupla aí deitar o cara no braço? O Batman joga uma granada de luz na cara do Lobo da Steppe. O vilão sorri. Ele não vai ficar cego com isso, pô. Vai só dar um brilhozinho nos olhos. Um pequeno bronzeado, né? Só que não era pra cegar o maluco. Era uma distração. Shadow ataca com tudo e metralha o Lobo da Steppe no murro. Meu irmão, na boa Shadow é casca. 15 anos? Você sendo uma criança velha. O canal tá fazendo 15 anos. Eu vou pra 38 esse ano. Que só o Shadow domina. Ou o caos control pra vocês. É um ataque em que o Shadow consegue parar o tempo ao redor dele, mas ele continua conseguindo se mover. Foi nessa que o Lobo da Steppe se deu mal, né? Infelizmente, não é o suficiente. A realidade inteira começa a se desfazer. Esse mundo tá indo de arrasta pra cima. Como assim, Peter? Darkseid ligou o tal motor dimensional na Ragnarok. O bagulho foi ativado como a única esmeralda do caos e já é capaz de rasgar os limites do tempo e do espaço. Darkseid declara: com apenas uma, eu poderia mutilar esse mundo. Com todas as 7, universos. Esse é o nível da ameaça. Agora a treta ficou muito séria. Todos os heróis têm que ficar no Darkseid e na Ragnarok. Mas aparece um outro problema. A galera tá espalhada. Nem todo mundo voa, né? Como é que eles vão chegar lá a tempo? É nessa que surge ajuda de onde menos se espera. Surge uma baita nave nos céus. Tem alguém se oferecendo pra dar uma força. É uma nave do Dr. Eggman. O maior vilão do Sonic tá aqui pra participar da luta. Ah, pai, não tem como. É como ele mesmo diz, situações extremas exigem medidas extremas. O Dr. Eggman vai levar geral pra Ragnarok pra arregaçar com o Darkseid. Meu irmão, eu tô super arrepiado. Meu irmão, segura. É momento épico, é momento histórico. Vocês estão ouvindo aqui? É momento histórico, pô. E o Dr. Eggman cumpre mesmo o que ele prometeu em grande estilo. A nave do Dr. Eggman se choca contra a Ragnarok com tudo, atravessando o olho da base do Darkseid. Meu irmão, daqui pra frente é com os heróis. Eggman só deu carona. Sonic e Flash se separam pra encontrar o Darkseid. Quem encontra é o Flash. E ele dá aquela zoada, né? Tá mais velho? Não, aqui no chat tem gente mais velha que eu, né? Bom, a gente já sabe que encontrar o Darkseid é uma coisa, derrotar o Darkseid é outra completamente diferente. A gente sabe disso. De costas, o vilão já dispara de novo o efeito ômega no Flash no Sonic. É curioso que a advogada de casa contou com os que nem o artefato onisciente da DC sabe. Pois é, né? Irmão, Superman é muito maneiro, né? Que eu não quero ficar agora. E ainda dá uma humilhada no Sonic e no Flash. Superman diz que os dois têm que aprender a acompanhar o ritmo dele, né? Então tá, né? Se ele tá dizendo, fim de brincadeira, a prioridade agora é destruir o motor dimensional antes que a máquina destrua esse mundo. Todos os heróis estão unidos e todos atacam o Darkseid ao mesmo tempo. É um ataque sincronizado, muito bem executado. Não dá nem 2 minutos e o vilão já tá de joelhos no chão. Shadow Snob diz que o Darkseid nem é tudo isso, né? Bate uma alerta pra ele tomar cuidado. E o Shadow liga? Pô, não. Ele prepara o Chaos Control. O tempo para pra geral. Menos pro Shadow. Menos pra Darkseid. Como assim, Peter? Pois é. Darkseid estudou esse mundo antes da invasão. Ele sabia... Esse crossover, que eu saiba, não é canon, não. Só que o filme pode trazer... Ah, mas provável que sim, né? Já teve a Esmeralda Mestre, né? Não é exclusivo do Batman, não, cara. Deu muito ruim agora. O efeito passa e o Flash até parte pra tentar destruir o motor dimensional. O Sonic também tenta deter o Darkseid. O vilão dispara o efeito ômega de novo e os raios vão na direção do Flash. Silver e Lanterna Verde criam um escudo que protege o Flash. Mesmo assim, o tempo tá acabando. O Flash não tem a menor ideia de como desativar o motor dimensional. E o Flash acaba desestabilizando o bagulho. A máquina entra numa espécie de massa crítica. Nem o Darkseid segura mais o negócio, não tem mais como. O motor dimensional vai explodir e vai levar tudo que existe junto com ele. É o que o Cyborg chama de colapso quântico total. Deu muito ruim mesmo. Batman pensa rápido e grita pro Cyborg: plano B. Chegou a hora. Sonic e a galera dele foram protegidos por um campo de força do Lanterna Verde. O Batman diz que está colocando toda a fé deles na galera do Sonic. O Cyborg abre o tal do teleporte. O engraçado na teoria é que a Sony estabelece a Terra do Sonic como parte do multiverso da... É verdade. Eles se materializam no satélite da Liga da Justiça, na Terra principal da DC. Eles surgem na frente do
do Senhor Incrível, que entende rapidinho o que rolou. Teremos o Hyper Sonic no filme? Creio que não. Do mundo que a Liga da Justiça foi salvar das garras do Darkseid. Ele me diz que eles precisam voltar, eles precisam ajudar a Liga da Justiça. É aí que a história passa por outra reviravolta. O Senhor Incrível tenta e não consegue. Não existe mais nada nas coordenadas dimensionais onde antes existia o mundo deles. O mundo do Sonic, Darkseid, a Liga da Justiça, tudo desapareceu, acabou. Sonic e os amigos agora são náufragos no universo DC. É o Senhor Incrível que levanta um outro problema. Um problema pra Terra. A Liga da Justiça sumiu, galera. Quando os vilões perceberem que não tem mais Flash, não tem Batman, Superman, Mulher Maravilha, Lanterna Verde, os malucos vão aloprar geral. E agora? É nesse momento que o Sonic decide assumir esse B.O. Ele fala pra patota dele que eles vão ter que proteger a Terra daqui pra frente. Silver já veio preparado. Ele recebeu o anel do Lanterna Verde das mãos do John Stewart, antes do teleporte. Olha a responsa, cara. E é justamente o Silver que a gente vê primeiro atuando como substituto. Silver foi pro espaço pra lutar lado a lado com a tropa dos Lanternas Verdes contra o Sinestro. Meu irmão, isso é incrível. Vocês estão ouvindo agora uma obra-prima, cara. Sinestro tá tunadaço. O cara tá criando uns construtos muito sinistros, muito fortes. 4 Lanternas Verdes não estão tancando o Sinestro. Só que um deles... Vamos ter uma batalha com Goku e Sonic. Tem umas animações que imaginam isso, né? Os 4 lanternas se renovam. Querendo que eu assista uma, manda pix aí que a gente assiste. Assustado. E Sinestro vaza dali com o rabo entre as pernas, ok? Sinestro, cara. O líder da tropa Sinestro. Aquele que controla a energia emocional do medo. O cara trancou e tentou fugir. Ficou com medo. E aí que o Silver descobre por que o Sinestro estava tão forte. Sinestro estava com uma esmeralda do caos dentro da bateria amarela. Como é que é isso? Como que uma das esmeraldas do caos veio parar no... Gente, eu tava crente que hoje era quinta-feira, hoje é sexta, né? Poder de controle... É por isso que o povo tava perguntando se ia ter live no Planeta Gameplays hoje. Mulher Gavião de joelhos. Parece que nada vai parar o Grodd. Até que a Amy aparece. A Amy veio pra substituir a Mulher Maravilha. Ela tá carregando o laço, na verdade, arregaça com uma mão. A curiosidade é que o setor que o Silver e o Lanterna Verde estão atuando é que é o setor 2006, This is a reference. Por outra esmeralda do caos. Uepa! Se as esmeraldas do caos sobreviveram, será que o planeta do Sonic sobreviveu também? Enquanto isso, adivinha quem se tornou protetor de Metrópolis? Adivinha quem tá usando uniforme com S no peito? Knuckles. Knuckles assumiu o lugar do Superman em praticamente todos os sentidos. Lois Lane ficou amiga dele. E agora Lex Luthor quer trocar uma ideia com o Knuckles. Aí Lois Lane manda um bisu, diz pro Knuckles ficar esperto porque o Luthor não é confiável. Knuckles... Amy Maravilha pra mim foi pura perfeição, famoso atilano. Eu tinha um outro amigo além de você que ele amava a Amy nesse nível teu, assim. Como é que é o nome dele? O Drake Christensen. Não tem jeito. O Drake amava a Amy. Ainda ama, né? Que eu perdi um pouco de contato com ele. Lex Luthor tenta derrubar o Knuckles com um pedaço de kryptonita. Luthor foi na maldade, né? Foi, mas também foi na burrice. Primeiro que o Knuckles não sentiria, cara, o efeito de nenhuma kryptonita. Acabou. Mas segundo que essa pedra nem é kryptonita. Sim, é outra esmeralda do caos. Luthor até tenta se desculpar, mas acaba levando supapos pra largar de ser vacilão. Então a gente corta pra Gotham City. É claro que o Coringa tá trocando zaralho na cidade, né, cara? É Coringa de carro maluco, com bazuca na mão, sem medo de ser feliz. Até que surge o Batmóvel. Só que não é o Batman no volante, é o Shadow. É o Shadow, cara. O Shadow, velho. Vocês estão ouvindo? O Shadow, cara! O Shadow, velho! O Coringa destrói o Batmóvel com um tiro de bazuca, mas o Shadow sai do meio da explosão já correndo. O Shadow não precisa de veículo, pô. Vai precisar de carro pra quê? Ele só tava honrando o legado do Batman. O Shadow vem correndo, atropela o Coringa com gosto. O Coringa levanta, tenta vir com palestrinha ali, cara, dizendo que o Shadow não tem o estilo do Batman, não leva jeito e tal, né? O Shadow só responde com uma bicuda na cara do Coringa. O Coringa vai pro chão e não levanta mais. E é aí que o Shadow também acha... E aí, meu querido Ursinho Burbois, tudo bem? Já deixou o like aí na live, meu amigo? Segura agora. Agora vocês querem. Aproveita a promoção do Pix do aniversário do Planeta Sonic, meu amigo. Flash Reverso esculacha com o Sonic. Diz que o Sonic é só um moleque fantasiado. É uma fraude lá que não tem nem o foco nem a convicção pra ser o Flash. E o Flash Reverso dá o golpe de misericórdia. Você não é bom o suficiente pra ser o substituto dele. Você não é bom o suficiente nem pra ser a falsificação dele. Uma coisa é falar. Outra coisa é fazer. Quando o Flash Reverso finalmente cala a boca, ele percebe que ele não tá mais segurando a esmeralda do caos. O Flash Reverso tá segurando uma lata de refrigerante. O Sonic tá com a esmeralda do caos. O Sonic dá um sorrisinho e rebate. Ah, desculpa, eu fui rápido demais pra você ver. Vamos tentar de novo. Não pisca. Cara, e aí o Sonic mói o Flash Reverso de soco. Mói. É uma metralhadora de golpes. O Flash Reverso não tem nem tempo de... Muito maneiro, né? Muito legal. Vitor, vai utilizar mais IA daqui pra frente? Não, pra arte não. Na verdade, é que hoje eu não queria repetir a mesma miniatura, né?
Então foi por isso que eu fiz. Mas eu não gosto de usar IA pra fazer arte, não. É porque hoje eu precisei. Bom, com os vilões neutralizados, é hora de resolver esse mistério. Eles conseguiram recuperar 6 das 7 esmeraldas do caos. Com o que eles já têm agora, né, eles conseguem rastrear o... IA eu uso mais pra revisar meus roteiros do planeta. Aê! Do Sonic. É a esmeralda que ficou com o Darkseid. Ou seja, o planeta ainda existe. Aí o Tails conclui que... O melhor do primeiro Sonic no canal do Play Sonic 15 anos. Teremos uma live com os jogos pedidos pelo povo, né? Agora eles têm as coordenadas novas e vão voltar. Sonic e os amigos dele vão voltar pra resgatar a Liga da Justiça e derrotar o Darkseid de uma vez por todas. Mas calma. Antes disso, a gente vai ver o outro lado. Na batalha lá contra o Darkseid na Ragnarok, a Liga da Justiça segurou o bichão pra patota do Sonic escapar. Mas o Flash também conseguiu pegar a esmeralda do caos que estava alimentando o motor dimensional. A base do Darkseid, a Ragnarok, tomou a maior parte da desgraça. Mas a Liga conseguiu escapar de lá usando a esmeralda do caos. Só que isso não resolveu nada. O mundo do Sonic sobreviveu, mas ficou fora do fluxo do espaço-tempo, sabe? Normal. Fluxo do espaço-tempo normal. Então, se o Sonic e a turma dele estavam quebrando um galho na Terra, a Liga da Justiça ficou fazendo o quê? Eles estavam fazendo a mesma coisa, só que no mundo do Sonic. Lembrando aí que Darkseid invadiu o planeta com todas as tropas dele, ok? Então a Liga da Justiça não podia dar mole. Foi nessa que Blaze the Cat, a princesa do poder de fogo, quase se deu mal. Blaze veio lá do mundo dela pra tentar ajudar o Sonic, né? Faltou isso aqui pra ela quebrar a cara. A Blaze bateu de frente com duas das fúrias do Darkseid, duas guerreiras psicopatas chamadas Stompa e Harriet Louca. As duas eram muita areia pro caminhozinho da Blaze, né? Até chegar Diana, a Mulher Maravilha. Meu irmão, me segura. Tá difícil pra mim, tô falando sério. A Mulher Maravilha arregaçou com as fúrias, colocou os parademônios pra correr e conseguiu convencer a Blaze que as duas estavam do mesmo lado. Foi assim que Blaze passou uma das esmeraldas do caos pra Mulher Maravilha. Ué, como assim? Quantas esmeraldas do caos existem, né? Daí a gente pula pra uma perseguição nervosa. Batman no bate-ciclo dele tampado, correndo atrás. E aí, Alice? Dê seu like aí na live, meu amigo. Batman tem contra um inimigo estupidamente rápido. Manda um vídeo pra nós reagirmos e aproveita a promoção do Pix, porque esse é um mês especial. A moto dele pra lá. Nisso o Batman já vai arremessando os batarangues. O Metal Sonic rebate todos. O Batman pula pra cima do robô e esse era o plano desde o início. Quando o Metal Sonic olha pra cima, ele desviou a atenção da estrada. E aí, Rafael Pinheiro, não esqueça de deixar o like aí na live. Altíssima velocidade. O Batman só pega a esmeralda do caos do chão sem dizer nenhuma palavra. O Flash tem muito mais problema pela frente. Ele vai ter que encarar sozinho o Barão Vermin, servo do Darkseid. O maluco conseguiu pegar outra esmeralda do caos. O Barão Vermin ainda tá usando o artefato mágico que permite que ele controle 6 inimigos que já deram trabalho pro Sonic no passado. São os vilões do jogo Sonic Lost World. 7 contra 1 é covardia, né? Ou será que não? O Flash pensa rápido. Lógico, né? Pensa rápido. Primeiro ele tira a esmeralda e o artefato mágico das mãos do Barão Vermin. Sem artefato, sem controle. Agora ninguém é de ninguém. Não tem mais aliado nessa briga, né? Os 6 mortais partem pra cima do Barão Vermin e do Flash. O Flash só pergunta pros caras se eles conseguem correr. Não conseguem? Então tchau, é um abraço. O Flash só vaza dali e deixa os caras brigando entre si. Sem tempo, irmão. Desculpa aí, cara. Enquanto isso, a gente vê uma luta épica. Superman versus Dr. Eggman. Sim. Alguém tinha alguma dúvida de que o Dr. Eggman não viraria casaco? Lógico, né? O maluco aproveitou a confusão, aproveitou... Temos anúncio novo do game nos 30... Ah, tô doido que tenha, né? Não contava com um obstáculo. Superman. O Superman só passa através das naves e vai detonando uma por uma. Pra ser honesto, o Dr. Eggman até tenta dar combate. Ele tenta. O maluco tenta usar um robô gigante contra o Superman, mas... não tem como, né, galera? É outro patamar. Superman nem sua. O Superman paga esporro e depois leva a esmeralda do caos que tava com o Eggman. Bom, por último, a gente tem Lanterna Verde batendo de frente com a vovó Bondade. Pô, Lanterna Verde vai bater idosa, Pedro. Calma, meu irmão. Essa velha é o... E aí, Monster Green, como faz? Já deixou o like aí na live? Não esqueça de deixar de saudade também. Tem bastante tempo que eu não faço live, né? Mas porque eu tava reformando o canal. Ela rebateu com uma energia amarela doida lá, né? E jogou o Jon Stewart longe. Agora, quem tá fora do patamar é o Lanterna Verde. Deu ruim então, Peter? Nada disso. Os Wisps resolvem dar uma força. Os Wisps entram no anel e energizam o bagulho com todas as cores. Todas. Jon Stewart dispara um mega rajadão de energia com espectro emocional completo. Ok? É um tiro só. E a vovó Bondade tomba. Os Wisps então entregam... Dia 14 foi meu aniversário. Olha só, Master Green. Fez quantos anos, amigo? O Sonic juntou 6 esmeraldas no mundo da Liga. Como é que pode isso, cara? Na boa. São 12 esmeraldas do caos agora? É aqui que a cabeça explode. Essas são exatamente as mesmas esmeraldas do caos. O mundo do Sonic tá fora da linha temporal. Então foi a Liga da Justiça que enviou... 16 anos. Legal, legal. Foi a forma que a Liga encontrou de marcar o caminho de volta. Eles passaram o GPS pro Sonic conseguir voltar pra casa. E eles voltam. Sonic, Silver, Shadow, Tails, Knuckles e Amy atravessam o espaço entre as dimensões e se juntam outra vez com a Liga da Justiça. Chegou a hora. Chegou a hora da batalha final contra o Darkseid. Todos juntos. O motor dimensional ainda tá funcionando. A Ragnarok é o centro da instabilidade que vai acabar destruindo mesmo o mundo do Sonic. É ali que o Darkseid
guarda os inimigos dele. Ele ainda tá com a 7ª esmeralda do caos e tá pronto pra trocação, esperando. Cyborg e Tails esquematizam o plano todo. O lance vai ser usar as esmeraldas que ele já tem pra conseguir abrir uma conexão pra 7ª. Depois... O aniversário do Planeta Sonic vai ser no dia 24, que ele completa 15 anos de existência, né? É fácil fazer. Aí já estamos aqui no esquenta, né? Daqui a literalmente uma semana. Darkseid passou eras inteiras aprisionado ali e aprendeu a dominar o próprio tecido da realidade dentro da Ragnarok. A galera chega e já é surpreendida. Vitor, qual é a sua expectativa do próximo jogo principal do Sonic? Você gostaria que o Infinity fosse um vilão principal de... Não sei se no próximo jogo, mas eu queria que ele aparecesse mais. E a expectativa é muito alta, né? Até porque o Frontiers virou meu jogo favorito da franquia. O aniversário da franquia é dia 23 de junho, que vai ser quando a gente vai lançar o vídeo gigante aqui. Mas como é que ele vai correr no vácuo? É o Flash que dá a resposta. O Flash e o Sonic vão ter que correr juntos em posições invertidas. Cada um vai pisar na sola do pé do outro pra ganhar impulso. Faz sentido? Faz sentido nenhum, né? Mas as leis da física não estão mais valendo. Vai funcionar! E ainda sobra tempo pra uma última zoeira. O Flash pergunta se o Sonic consegue acompanhar o ritmo dele. O Sonic rebate. Claro, eu acho que eu posso ir um pouco mais devagar por você. Eu também. Frontiers... Não é que o Frontiers é perfeito, mas quando ele brilha demais, né? O Sonic dá um último impulso pra frente e se joga no equipamento com as esmeraldas do caos. Tudo acontece no mesmo milissegundo que o efeito ômega acerta. É o fim do Sonic? Nada disso. Sonic apelou. Sonic absorveu o poder das esmeraldas. Ele virou o Super Sonic. Darkseid arregala um olhão, mas não tem nem tempo de correr. Super Sonic mete uma voadora no bucho do Darkseid. Maluco sentiu, cara. Agora sentiu. Darkseid agarra a cabeça do Super Sonic, dá uma cabeçada e nada. Nada. Super Sonic tancou de boas. O que foi isso? Quem também se impressionou foi o Flash. Ele chama o Sonic de exibido. Mas o tempo tá correndo. Eles têm que ativar a máquina das esmeraldas antes que seja tarde demais. Super Sonic deixou carga na máquina. Mas Tails percebe que ainda falta um pouquinho mais de energia. O problema é que não existe uma 8ª esmeralda do caos. Então como é que vai ser? Que outra fonte de energia absurda pode ser usada para turbinar a bagaça? É nessa que o Flash lembra da força de aceleração. Uma das 7 forças fundamentais do universo. Para acessar o potencial máximo da força de aceleração, o Flash precisa correr muito rápido, sem sair do lugar. Geralmente ele usa uma esteira. Na falta de uma esteira, ele vai correr onde? Na cauda giratória do Tails. Rapaz, na boa, o roteirista tá de parabéns por esse combo aí. Eu nunca imaginei na minha vida que ia ver o Flash atingindo a velocidade máxima, correndo no rabo do Tails. Bom, o impossível não existe. Acredite nos seus sonhos, não é verdade? Só esqueceram de combinar com o Darkseid. Bom, mas não tem problema. É nesse ponto que o Darkseid toma uma surra histórica. Minha mãe tem 54 anos, ela jogou Sonic 1 muitos anos atrás. Manda um beijo para a sua mãe. Olha, eu nunca vi uma sequência de humilhação absoluta tão longa. Nunca. Super Sonic, Superman, Batman, Mulher Maravilha, Amy, Silver, geral desce o cacete no Darkseid. Até que o Darkseid atinge o limite dele. Não dá. Apanhar pra ouriço, pô, é esculacho demais. Darkseid grita, chega! Bom, ok, não foi exatamente desse jeito, mas foi quase. Darkseid manteve a pose e disse, basta, eu não sofrerei mais nenhuma indignidade. Darkseid surta e decide desmanchar a realidade. Ele não é o soberano ali dentro da Ragnarok. Darkseid então começa a desmontar tudo que existe ali dentro. Ele não quer nem saber se ele vai rodar junto no processo. O importante agora é não ser mais humilhado por bichinho. A Amy até tenta colocar juízo na cabeça do Darkseid. Ela diz que ele também vai ser apagado, né? Darkseid só responde, Darkseid é eterno. Darkseid é... lá ele, né? Enfim, vai dar ruim. É agora ou nunca. Flash carregou a força da aceleração, então ele ativa o aparelho. A gente só vê uma explosão de luz gigantesca consumindo o Darkseid, consumindo a Liga, consumindo tudo. As últimas palavras dessa cena são do Super Sonic chamando o Flash de exibido. A explosão se alastra pelos 2 mundos, então tudo termina. Tudo. Superman tá em Metrópolis, Mulher Maravilha tá em Washington, Batman tá em Gotham. Cada um deles voltou a seu local de origem antes da crise do caos. Cyborg explica que Tails calculou tudo direitinho. A combinação de todas aquelas energias reverteu tudo o que aconteceu. Ou seja, cada herói retornou espacialmente ao seu mundo, mas também retornou cronologicamente, no tempo, né? Nada do que aconteceu durante a crise do caos aconteceu mesmo. O tempo voltou. A Esmeralda Mestre nunca foi destruída e tá segura na ilha dela. As cidades... Ou seja, resetaram a história de novo, né? Deu uma de Sonic 2006. Tails ainda explica que o processo aniquilou a Ragnarok. Então, como o Darkseid estava ancorado no espaço-tempo dentro da Ragnarok, tudo indica que o Darkseid foi de base. Fim da crise ou começo de outra? A saga termina com um encontro inesperado. Metrópolis. Lex Luthor. O maluco tá conversando com alguém sobre os riscos que os 2 mundos passaram e ele explica que alguém tem que impedir isso da próxima vez. E aí que a gente percebe que o Luthor tá conversando com o Dr. Eggman. Eles já estão colaborando e eles já estão compartilhando tecnologia para fazer um novo mega robozão. A crise do caos acabou, mas a DC já deixou gancho pra sequência. Rapaz, bom demais.
Agora eu quero ver quem que leva isso pro cinema. Muito bom, né? James Gunn, agiliza pra nós. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa saga e se você também curtir ver isso rolando no cinema. Obrigado por esse vídeo. Se quer apoiar o cara... Seria maneiro, né? Aê, muito bem, né? Muito bom, quero muito. Depois eu vou dar uma olhada nesse negócio. Absolute Cinema. Sonic 2006 é muito decepcionante. É, bastante. Escaping through the Yeti swarm and away. At breakneck velocity, he vaults past the woods, across the acres of snow, and all the way to the outskirts of the Arctic biome, as his color transformation comes to its abrupt end. The baby wisp is expelled from his body and hastily flies away as Espio, with nothing left to give, finally gives in to his affliction and collapses. The next morning, in Zik's tropical coast dojo, the Zeti pedagogue waits in the lobby, having come back esperar a parte 2 que é sobre em maio, sim. After idling in languid silence for famoso! Diego WMC, tu não vai mandar um vídeo teu pra gente reagir? Qual sua tua história favorita do Sonic? Acho que eu ainda fico com Adventure 2. And then, ascending the balcony stairs comes a worn-out Espio. After pulling himself together, the chameleon not only managed to return here, but also hike along the rest of his course before journeying back to the temple. Espio knows that Xena has likely reported his transgressions already, but his integrity and respect for his sensei have brought him back nonetheless. Espio proceeds inside, his leg still shuddering with residual atrophy. He bows to economizando dinheiro. whatever punishment lay in store for him. So, you managed to make it back in one piece. Good, good. Ele dublaria bem o What's Zik. the verdict? How did our young reptile do? What? Zix made no mention of his behavior or his efforts to protect the baby. Tava no treino de futebol. E aí, Simon, manda mais um vídeo pra reagirmos. Shortly before him slinks out from the shadows. Fine, I guess. Atrociously dull, but nothing out of the ordinary. Espio is speechless. Achei bom o Ben 10. A gente tá vendo o Ben 10 lá no Planeta Pipoca, né? His infractions. This is an extremely out-of-character act for a Zeti, especially one as conceited as her, and Espio just can't fathom it. He keeps his head down and remains silent as the discussion continues to unfold. But just then, in the thick of deliberation, a startling gatecrasher halts the conversation. It's the baby Jade Wisp. It's here, having glided through the wall and into the literal hornet's nest. It must have followed Espio all the way back here, yet his senses were too dulled to detect it. Xena is shocked to see the little gnat once again, more so that it's doltishly Vai ter outro reboot, mas agora em quadrinhos. Zik, in a mix of irritation and intrigue, forcibly confines the unknown intruder with his telekinetic powers and brings it in for closer examination. The tentacled mollusk writhes in anger as Zik... Muito bem, tem que chegar no mínimo 200 likes hoje, né? Zavok to find. Recognizing this fact, his clench grows stronger, and his face gradually turns gnarled in disgust. Master, wait! Silence befalls the room. With the infant's life hanging in a perilous balance and feeling responsible for unwittingly leading it into danger, Espio is adamant to save it, but with his strength still in the process of recovery, he resorts to the most sensible Falta bastante vídeo. Tem bastante vídeo pra gente ver. Bluffing. Master, I must... Hoje vamos até meia-noite, né? Managed to circumvent Xena's watch for a short time. During that point, I discovered this creature. It may not look it, but this strange louse possesses an incredible power. And so, I tamed it by force, and as a Zeti would, I took its power for my own. Espio furthers his ruse by explaining... Não, eu tava crente que hoje era quinta-feira, hoje é sexta. Você e o Palmito são bem nada a ver. O Palmito tem nada a ver comigo. Outro... The creature reappeared on the way back to O Palmito, ele é mais jovial, assim, ele é mais garoto, né? All the while, eu sempre tive cara de homem velho, entendeu? Total deadpan expression as Espio's elaborate lie continues. I realized that I violated two of the trial's fundamental rules, relying on outside assistance and falling unconscious. I'm fully prepared to restart from the beginning. But as for this thing, these invaders on the Lost Hex, I believe that with enough coercion, these creatures could prove a valuable asset to us. If you'll permit me, I'd like to train this rabid mongrel so that I may further uncover its secrets. Espio is making a dicey attempt to secure the wisps and the baby's conservation by playing into Zik's ambitions for him.
There's no other choice here. This is far from what he wanted, but at the very least, it's better than their extermination. Very well then. I'll allow it. Consider it your one and only allowance for the progress you've made thus far. That said, if it begins to interfere with your training, then mark my words, your pet will be put down. Espio nods in acknowledgement as Zik releases the wisp from his grasp and it skulks away. Valeu, meu querido Caio Souza. Na thumbnail, na thumbnail da live, né? Before leisurely strolling away, satisfied with today's developments, Espio breathes a much-needed sigh of relief. Somehow, he got away with that. He raises his head and beckons over the jade wisp up above. However, the baby's just as apprehensive as it was the day prior, and yet, despite the unfriendly behavior, it seems glued to Espio, accompanying him and moving aloft wherever he goes. Xena, still stood watching on the sidelines, scowls and leisurely makes her exit. As she steps and passes by, E aí, Sonic's Rocket! Aquele meme do Vitor Milhas comendo o dedo do Sonic virou realmente. Que isso? E aí, já deixou o like na live, Sonics? Manda um vídeo pra nós, porque o Sonic está colocando o dedo na sua boca. Isso é um mistério da humanidade, né? Eu fazia isso com o Tronic, né? Porque o Tronic, ele tem mania de bocejar assim, ó. Aí quando tá no máximo assim, aí eu boto o dedo na... Aliás, tô com saudades do Tronic. Tronic dormiu comigo essa noite, né? The baby jade wisp eagerly fluttering in the direction E aí, Sonic's Rocket, manda um vídeo pra nós reagirmos. Tá parecendo o tom do por causa da roupa, né? We turn our attention to Zavok, the demonic ogre still in the midst of his master's assignment. Though his hunt has proved fruitless thus far, the fiend's expedition... Depois perde o dedo e não sabe por quê. Pois é, né? Like what he set out to find. A distinctive character, portly, mustached and draped in red attire. Faltou os olhos azuis. Alongside his robotic attendants, Orbot and Qbot, first contact commences as Zavok declares his arrival. Vitor, você acha que o meme que dá IDW é quase Sonic Exército, que é menos violento? Pode ser, né? The fabled Zeti I've been looking for. Thank you for making Não pra nada a ver, né? You came here knowing what you'd find? You're either incredibly brave or laughably foolish. What name shall we put on your tombstone? I am Dr. Eggman, the most brilliant scientist in the world, and soon to be your new master. Introductions come to a hurried close as within seconds, Eggman dispatches a swarm of laser-toting buzz bombers. That's when the Doctor first learns that Nossa, igual, é. easily. With a simple point of his fingers, Zavok displays the Zeti's innate ability to manipulate... Já viu Digital Circles? Não vi? Manda aí pra gente ver na Transanet. Noting that it's been many years since he's had the opportunity to control someone else's machines. Dr. Eggman exhibits fascination at the phenomenon before suddenly he produces what looks like the outer casing to some unidentified crustacean, dark purple in color with barbed protrusions all over it. Shock and alarm comes to Zavok. He knows exactly what that object is. It's a cacophonic conch. The Doctor heaves and empties his lungs into the thin end of the shell, blowing profusely as the inner cavities of the carapace give off a red hue in conjunction with a low-pitched noise. The cacophonic conch is the natural inhibitor to Zeti powers. To anyone else, the sound is harmless, but to a Zeti, it causes sensory turmoil and excruciating pain. In spite of Zavok's attempts to defy his suffering, before long the brute relents, grasping his head, brought to his knees by the dulcet tones and surrendering to Eggman's will. Now then, whatever your name is, Zavok. Yeah, sure, whatever. Muito bem, já pensou quando a minha personagem protagonista e mascote do meu canal Sonic se tornar famosa e tiver um canal chamado Planeta Sonics? Podia ser, né? So, é uma animação indie que chegou ao nível de estar em cinemas mundiais. Uau! A lot of work to do. And that's where we're gonna end this story for right now. So, what did you guys think? How do you think Espio fared on his Challenger's Road? What did you think about the narrative between him and Xena? How about the adorable baby Jade Wisp?
Do you have any name ideas for it? And of course, Eles falam tudo que eu faço no meu canal, gente dá então de referência easter eggs botar no meu canal. Projections on the events of Lost World in Part 3. Please share your thoughts with me in the comments below. And since this is the last What If video before the new year, happy holidays everyone, and I'll see you guys in 2021 for the return of Sonic What If. Amy Rose would not only uma das personagens mais icônicas do Sonic, mas uma das but one of the most iconic female leads in gaming period. When she was conceptualized, Sonic Team wanted a female character who would be the Minnie Mouse to Sonic's Mickey. However, at the time they thought that it would go against Sonic's personality as a character since he's too much of a free young Que parece o tom do Sonic no filme. Você está cega, meu amigo. Esse ano eu vou fazer 22 anos, eu vou pra 38. Caquético já, né? The Sonic team decided to make Sonic and Amy's dynamic unique that breaks the trope of the common fictional male and female dynamic. Sonic's creator Naoto Oshima designed the character of Amy beforehand until her design was finalized by Kazuyuki Hoshino, and thus Amy Rose would officially make her debut in Sonic CD in 1993. She would be portrayed as a young girl who has interest in mystical things like tarot cards. PW se escreve com D. Uma boa pergunta. Vitor, espero que um dia essa LA não pode ser canônica. A bichinha foi ignorar. E eu acho difícil. Parece com Takashi Iizuka. Se eu tiver metade da beleza deste homem, eu fico feliz. You can see Amy running up to Sonic and hugging him, immediately falling in love with him. I like how automatically from the get-go, it's already established what Amy is all about. She's energetic, she's cheerful, and she loves Sonic. However, that short moment started to change when she was kidnapped by Metal Sonic in the Collision Chaos stage, making her role in CD a Dancewell in Distress Princess Peach type character. When Sonic saved her in Stardust Speedway after his race with Metal, she, yet again, jumps and hugs him afterwards. Aw. After Eggman's defeat, Sonic carried Amy back safely, and on that day, she became Sonic's #1 fan. In the spin-off games since CD, she was a playable character in the Drift games, Sonic R. Ele saiu com Masato Nakamura. Não, agora ele tá na banda dele, né? Debuted. By the time of Sonic Adventure, she was given a full redesign, but not only that, her character would be expanded upon by giving her her own campaign as a playable character. This would be the beginning of Amy having her own agency as a character, straying away from the Dancewell in Distress role from CD. The story begins with Amy going about her daily routine, yearning about how she misses Sonic and all the blood-rushing thrills, indicating that she hasn't seen him in a very long time. See, here's the thing about Amy. It's been established that, like Sonic, she also likes going on adventures too, which is why she loves to chase Sonic around, because she gets to escape her boring day-to-day routines. However, after that moment, all that started to change when she encounters a blue bird falling out of the egg carrier, and when she was chased by Zero, one of Eggman's robots, automatically she wants to help and protect the bird. This is where Amy's love and compassion is showcased throughout her campaign. The fact that she wants to help out the bird without questioning where it came from is such a great judge of her character. When she sees Sonic in Station Square, she immediately gets excited. Esse gráfico do Sonic Adventure era tão maneiro na época. Era tipo GTA 6 hoje, sabe? Like, that wasn't your original intention. You ain't. Eu só preciso dar uma urinada, galera. Vou pegar uma água também, um segundo.
Voltei! In Twinkle Park that says that cute couple's getting free, then he goes inside having Sonic stuttering and saying that he has no choice and just rolls with his shenanigans. I like how in this short period, Amy keeps Sonic on his toes, making him a bit nervous by the tone of his voice, which I will explain later on, by the way. But somehow she got separated from Sonic, and that's when Zero takes her in the bird to Eggman's prison cell. That's when she encounters Gamma, one of Eggman's E-series of robots. This is another scene that showcases Amy's love and sympathy for others, even if it's just a robot that was created to follow orders. Shiranayo? でもきっと熱くもてなしてはくれないでしょうね。ねえお願い助けて。少しでもこの子をかわいそうと思う気持ちがあるなら。理解不能。なぜ関係ないもののため一生懸命になれるのか。理解不能。 Aliás, amanhã sai o filme do Sonic Adventure, né? Dublado do japonês aqui. Aliás... Como foi atuar junto com o Jim Carrey no Sonic, o filme? É uma boa. Gabriel Faraias, como posso trair um vídeo com mais de 5 minutos tocar aí? R$1 por minuto, mesma coisa. Manda aí no Live Pix, R$1 por minuto. Gabriel Faraias, amanhã tem Ben 10, né? O café com Jim Carrey. エルクマンのメカなんだぞ。そこをどけ。いや、このロボットさんは私たちを逃がしてくれたの。悪い人じゃないんだよ。だからソニック、やめて。Vicky reagiu a Tag X uma hora, gostou, achei engraçado muito. わかったよ。なんか訳がありそうだな。 This also shows Amy's determination because even though she has her undying love for Sonic, she wasn't afraid to stand up to the one she loves the most to protect this robot who helped her escape, letting her heart and sympathy be the answer. And in Sonic's eyes, he respects that because he too doesn't have his reasons to want to help out someone, which is another parallel these two characters have with each other. In the end, Amy helped the bird return with its family, and thus she states that she can do a lot of things by herself, and that someday she will make Sonic turn around, and once he catches up, it'll be too late. Beginning of... Muito bem, vamos lá. Na semana passada, o diretor dos filmes da franquia do Sonic, Jeff Fowler, publicou esse... Essa é a voz do nosso amigo Axilar, né? A franquia haviam finalmente começado. E bem como eu não vejo uma oportunidade melhor, e como eu havia comentado no vídeo em que converso com vocês que em 2028 teremos uma produção misteriosa do universo cinematográfico do Sonic, o vídeo de hoje será justamente para Metal Sonic ver o que pode acontecer em Sonic 4. Nesse vídeo nós vamos... Esse vídeo meu me deu uma bombada, muito bem. Principal e o é dois, meu Deus. Esse filme. Entendeu bem, né?
esboço de um roteiro do que eu acho que vai ser Sonic 4. E vamos debater juntos sobre esse filme que tô com um hype absurdo. Mas antes da gente começar, se você gosta desse tipo de conteúdo, nerd, geek, informativo, que gosta de debater, peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino. Todo mundo se inscrevendo. Posso mandar um react de uma playlist? Esse vídeo no chat pra mim. Como tá aí começar? Você assistir a playlist toda por R$30? Aceito. Manda no Live Pix. Manda trintão para o Vitão. Aproveita a promoção dos 15 anos do Planeta. Bom, antes de começarmos a falar necessariamente sobre Sonic 4, vamos lembrar de como foi o final de Sonic 3, indo mais na perspectiva do Dr. Eggman, naquela Eu posso agora, pode mandar esse superchat então. emocionante do Doutor, que para impedir a queda da colônia espacial Ark de destruir a própria Terra, tanto o Doutor quanto o próprio Shadow contém a queda e faz a colônia espacial explodir com a suposta... O Sonic Fosse não foi dublado. Eu tentei trazer ele dublado aqui. Eu conversei com o Gustavo Nader. Conhece o Gustavo Nader? Ele é um dublador, né? A gente tava querendo trazer, mas foi tenso, não consegui. Que o Jim Carrey voltará pra franquia. Basta Mas é questão de tempo dos jogos ficarem traduzidos. Destino do que aconteceu com o personagem. Mas enfim, pro pressuposto que o Jim Carrey vai voltar e que o Doutor está vivo, eu acredito que assim como o Shadow acabou parando na Terra, o Doutor acabou caindo em outro lugar, mas não sendo apenas em outro lugar, mas também em outro tempo. Mas como assim, Diego? Ele foi parar para outro tempo? O que você está querendo dizer? Esmeraldas do Caos, ora. Mas bem, acaba que aqui temos duas divergências, porque sim, eu acredito que Sonic 4 vai falar um pouco sobre viagem no tempo, mas nós temos duas alternativas. Ou o Robotnik foi mandado pro futuro ou pro passado. Mas passado e futuro... Por que, mano? Pergunta da Terra? Não, da Terra não, mas sim do planeta do próprio Sonic. Eu acredito que o Doutor foi mandado pro passado do planeta do Sonic, mas não tão passado assim, mas em um período do tempo específico em que o Sonic não esteja lá no planeta, e sim na Terra. Poderia ser nesse um ano de período entre Sonic 1 e Sonic 3. E justamente nesse meio tempo em que não tem o Sonic, o Doutor acabou dominando o planeta natal dele. Sim, eu vou usar de base a suposta arte conceitual que saiu de Sonic 3. Ah, mas é uma arte de Sonic 3. Sim, meu caro, mas literalmente nada impede deles reutilizarem essa ideia. E na moral, olha isso, é uma arte conceitual cheia de detalhes, o Metal Sonic ali, o espinho do Sonic na forma Super, que aparentemente ainda tá com o Doutor. Então, enfim, eu acho que o Doutor ganhou, ele realmente conquistou o mundo, mas acabou sendo o mundo do Sonic. Mas beleza, com o Robotnik no passado, já que aparentemente ele está em posse de um dos espinhos do Sonic, que era algo que em todos os filmes o Doutor tem um certo fascínio nesse diabo desse espinho. Bom, parece que finalmente ele terá uma utilidade. Dessa forma, criando um exército de Metal Sonics, o Doutor acabou dominando o planeta. Assim, com o planeta dominado, o Doutor decidiu fazer o seu próximo passo, acabar com o próprio Sonic. E agora sim nós vamos para a cena pós-créditos do terceiro filme. Mas antes da gente continuar, eu queria falar que muita gente especula, e com razão, de que o Metal Sonic veio do futuro. Afinal, a chegada dele é literalmente igual ao do próprio Exterminador do Futuro. E graças a vazamentos que aparentemente indicam que a Amy veio do futuro, tudo indica que realmente Amy e Metal Sonic vieram de um futuro. Você não gosta da ideia de que a Amy seja do futuro? No Sonic 5 teremos Silver. E pode ser, né? Não sei se é não, acho que não. Vão pegar a principal história do Silver e tacar na Amy. Então, por mais que tenha... Não, acho que não. De que tanto Amy e Metal Sonic tenham vindo do futuro, eu não acho que vai ser realmente isso. Mas agora indo pra realmente... Tenha indicações de que tanto Amy e Metal Sonic tenham vindo do futuro, eu não acho que vai ser realmente isso. Mas agora indo pra realmente o que importa, que é o pós-créditos do terceiro filme, nós temos um detalhe que, diferente dos jogos em que só temos um Metal Sonic, aqui nós vemos que terá um exército. E bem, pra quem conhece da franquia além dos jogos, já sabe que isso não é necessariamente uma novidade. Vamos lembrar que lá nos anos 90, nas HQs da Fleetway, nós temos um exército de Metal Sonic. E lá... É que é o Metalix, né?
Porque tem duas coisas que fizeram muito sucesso na Sonic the Comics, que são os Metallics e o Super Sonic do Mal, né? Irmandade dos Metallics. Literalmente todos os robôs, Metal Sonic, Mecha Sonic e até Metal Knuckles, fazem parte desta irmandade. E é um conceito muito bacana. Então, assim como a HQ da Fleetway, eu acredito que esses Metal Sonics fazem parte de uma irmandade, construídas pelo próprio Robotnik. E assim como Deu o superchat do Gabriel Faraias. Manda aí, bonitão. Dos outros metais, eu também acredito que nos filmes teremos o líder dos Metal Sonics, o Metal Sonic principal, que se trataria do Neo Metal Sonic, um Metal Sonic inteligente, capaz de se comunicar e líder dessa rede de Metal Sonics. Continuando, e já sobre a Amy, como eu falei, eu não acredito no suposto vazamento de que ela tenha vindo do futuro. Eu acredito não, acho muito difícil isso. Uma sobrevivente, uma líder. O Tronic apareceu, vocês querem ver ele? Não é estilo Sonic Forces. E através de suas habilidades... Deixar ele ali na janela um pouco pegando o sol, depois eu pego ele. Ela foi para a Terra com o objetivo de salvar o Ouriço e chamá-lo para salvar o planeta de ambos, tanto Metal Sonic... Aê! Vamos lá. Ainda não tocou o vídeo, né? Daqui a pouco toca. Eu pretendo fazer um vídeo separado, específico, só sobre ela, falando da sua personalidade. Olá, senhores. Quem fala é o Jota, eu sou o caracterização da Sonic. E esse jogo aqui é um experimento que eu fiz quando eu tinha uns 12 anos de idade, eu acho, sei lá. Em 2016, que é um fangame que eu fiz após meia dúzia de tutoriais de Game Maker no YouTube. E é um jogo que eu pensei pro Autistado gravar, só pelo meme, né? Pra divulgar meu jogo, não sei. Eu sei que o vídeo ficou muito engraçado naquela época. E agora essa é ele jogando novamente essa pérola muito bem programada e com um ótimo design. Quase na hora de eu sair do CLT. Muito bem, né? Autistado. Tentando se tornar uma lenda no meio do fracasso. E aí, meus autistas dessa internet? Há quanto tempo aqui vamos jogar Sonic Fez, o jogo feito pelo meu amigo Quarto do Jota em 2006, caçamba. Quê? Ok. Como é que eu começo o jogo aqui? Mas você é burro, hein? Tá, dá pra gente escolher o Sonic, Tails, o Knuckles. Eu roubo o Sonic porque ele é o protagonista dessa desgraça aqui. Ok, vamos lá, novo jogo. Gabriel Tonhas acabou de chegar, ele. Brincadeira, é piada, gente, é piada. O Sonic tá flicando. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Mano, que jogo cagado é esse, velho? Ô, puta merda, velho! Ô, desgraça! Deixa eu jogar! Mal comecei essa desgraça aqui! O mouse tá no meio da tela, mal, sai daqui! Ai, meu Deus, como é burro! Meu Deus do céu, velho! Tudo cagado, tudo multilegado, velho! Que isso, que horror! Suicida, Sonic Edition... Que? Anéis nada centralizados, olha isso, que bosta! Eu nem lembro de que... Eu tinha uma esmeralda no meio da bosta aqui! Pula, Sonic, desgraça! Caramba, velho! Pô, pelo amor de Deus! Ai! Você tá querendo levar um soco no meio da fruta? Esse jogo foi feito lá no Ceará, no sertãozinho, porque o Jota é do Ceará, velho. Pô, cara, de novo, cara! 6h30 depois... Anda, termina a fase! Pô, isso aqui é 30 horas, tá pior que Sonic Heroes, essa bosta aqui! Calma aí, paizão. Caramba! Pô, tava bonitão ali naquela imagem, hein? Cadê minha esmeralda na tela? Cadê? Eu não tô vendo! Tu é cego! Agora tem Eggman. Ô, filho da mãe! Ô, filho de uma... Olha a língua. Tá bom, olha a língua! Que desgraça! Sobe, seu cabeça de pudim! 3... Jota, seu jogo é todo cagado, tá ligado, irmão? Tá todo cagado essa desgraça aqui. Essa desgraça enorme. Mesmo assim, sobe, Sonic! Ah! Puta, velho! Eu tô ficando pistola das ideias! Oh, meu Deus do céu, caçamba! Que bosta é essa, velho? Meu Deus, que mola! Essa mola aqui tem hitbox de bunda, velho! Que isso,
Que isso mesmo, que horror! Ai, fim da parte, velho. Fim da parte. Eu não vou aguentar muito tempo, velho. Não vou aguentar muito tempo com esse jogo aqui. Eu vou ter um AVC. Não! Ai, acabou de cair um veneno, velho. Passa veneno na cara. Vou passar veneno. Passar veneno na... Deixa eu fazer o meu piada, jogo. Eu nem sei de que jogo é essa música. Fala nos comentários, Jota, de que jogo é essa música. Pegar a esmeralda do caos. Parabéns! Some trabalhador, trabalho e faço vídeos. Eu sou o bichão mesmo, hein? Eu sou o Goteira Gameplays. Quem não sabe, tinha um canal antigamente chamado Goteira Gameplays. É mentira! Oh, viado desgraçado! Que horror, meu Deus. É pra me zoar? É pra me fazer bosta? É pra pegar meu chinelo e fazer assim na minha cara, ó? Ai! Nossa, tá tudo sujo meu chinelo, velho. Valeu. Olha que qualidade gráfica. Eu tô preso dentro da mola, velho. Jota, seu jogo é uma bosta. E daí? Vai, olha aqui, Jota. Eu humilhando o seu jogo. Vamos pular! Ah, desgraçado. É isso. Todo mundo na sua casa aí dá uma palma pro Jota. Aplausos, por favor. Muitos aplausos. Só falta o Jota falar assim nos comentários. De como eu acredito que será. Isso. A gente termina o do Outstada, a gente pula pro do Diego WMC, né? Só falta o Jota falar assim nos comentários. Fui eu que fiz essas músicas. Deixa eu passar. O quê? Eu vou doar porrada. A Mineirinha Adventure Mineirinha é muito ruim, né? Vamos tentar com outro personagem, vai, vamos com o Tails. Tails, você voa. Ele voa tudo cagado. Olha isso, zero jogo em 3 segundos. E eu fiquei preso lá em cima. Jota, seu jogo é uma porcaria. Cadê o Tails? Cheguei! Isso! Vocês só encontram aqui no meu canal! Pelo menos com o Teoria dá pra passar aquela parte, né? O Jota faz um jogo tão lindo, velho. Ironia detectada. Olha isso, eu não consigo descer. Eu fico preso na terra. Isso, olha aqui, Jota. Seu jogo você não... Bem amador esse fangame, né? Olha isso, cada aperto que eu dou, eu subo mais um pouquinho. Cai, Tails! Não. Ai, que jogo bom! Cadê o fim dessa desgraça de fase? Eu morri com o quê? Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Replay instantâneo. Ai! Foi roubado! Eu tô muito frustrado, tô falando sério. Eu tô frustrado, velho. Eu tô frustrado com um monte de coisa. E ainda por cima tem esse jogo todo cagado que o Jota falou: joga aí pra mim, faz um remake daquele vídeo antigo. E eu falei: claro, Jota, eu faço por quê? Porque você é meu amigo. Peraí, você disse o quê? Porque ser amigo só nos dará prazer. Que? O quão injusto é isso? Vai, Tails, vai. Eu atravessei o Egg. Eu atravessei o Doutor Ovo. Eu atravessei porque o Tails é intangível. O Tails é Lince Negra. Lince Negra. Provavelmente se eu tivesse jogado em 2001 esse jogo, eu ia achar ele o máximo também. Porque eu era criança. Eu tinha 4 anos. Eu morri de novo. Eu estou pistolíssimo! Ainda bem que você desistiu de fazer jogo. Isso é muito cara de fangame antigo mesmo, né? Que isso? O Knuckles começa de trás, ele começa a dar Angel Island. Que piada velha. Depois o Jota falando do meu jogo todo estourada. Foi mal pelo amor, gente. Porco! Eu pus a toque errada, velho. Puta. Tem que ter errado pra mim. Pessoa que não gosta do meu vídeo, 32 views, 45 mil pessoas que falam: o Outstada é um bosta. E aí eu falo: yeah. Meu Deus, é o Feng, velho. Feng mais cagado que eu já vi na minha vida.
e eu derrotei em 3 segundos. Aplausos pra mim, gente. Mano, esse jogo é muito cagado, velho. Jota, você falou mal do meu jogo que eu vi. Você falou que o meu jogo era uma imensa propaganda. Isso é uma enorme propaganda. Eu falei, se inscreva no meu canal. Se inscreva no meu canal. Na época que era o canal falido. Papá de J. Moreira, né? Se inscreva no meu canal. Elemento cara de pau. Sua mãe! Muito bem, né? Deixar o like aqui. Ei, muito bem, vamos ver. Retratada a Amy. Mas já adiantando uma coisa, eu diria que a relação entre Sonic e Amy será o oposto da que temos nos jogos. Bom, dá pra ver que a cada filme da franquia Sonic, o mesmo ele vem crescendo, não só de altura, mas também de maturidade, de idade mesmo. Nesse quarto filme, acho que o Sonic vai estar passando por uma adolescência, a puberdade, em que ele vai ver a Amy e esse jeito dela mais independente. Será que vai ser o Sonic que vai correr atrás da Amy? Primeira vez que ele vê uma pessoa do gênero oposto da sua própria espécie, então eu acho que vai acontecer é que o Sonic vai se apaixonar por ela e vai tentar a todo custo meio que fazer a Amy gostar dele. Vai se mostrar pra ela achando brabo, enfim. Eu acredito que vai ter um ataque de metais sônicos. Isso seria muito maneiro, mas será? Seria maneiro, seria mais legal. Ser alguém mais focada, mais objetiva. E se isso rolar mesmo, eu já imagino momentos cômicos maravilhosos, tipo do Sonic indo pedindo conselhos pro Tom sobre mulheres e relacionamentos. Eu realmente espero que seja isso. O inverso do que era antigamente, né? Mas enfim, eu acredito que já pra reta final vai ser que Sonic, Amy, Tails e Knuckles vão para o planeta do Sonic para destronar o Império do Robotnik. Sim, nada de Shadow, já tô vendo os fãs me queimando em fogueiras. Em que a Amy justamente mostrará pro time Sonic a situação do planeta e que acabará apresentando a chamada Resistência, aqueles que ainda se mantêm de pé contra o Império do Doutor. E assim, essa parte já acho difícil, mas se fosse eu fazendo, eu mostraria na Resistência o Big, Vanilla, Cream e os Chaotix, Vector, Espio e Charm. Sim, seria um Sonic Heroes. Acho muito difícil isso rolar, mas sonhar é de graça. E com isso se daria um embate final, com justamente o Final Boss sendo o Neo Metal Sonic, que poderia evoluir para Metal Overlord. E bem, poderia... Eu acho que vai ter o Shadow no Sonic 4, mas não com o destaque que ele teve no 3, né? Tô na dúvida do que poderia rolar. Mas eu acho que seria interessante se Sonic e Amy realmente formassem um casal no final, mas com eles meio que se separando, com Sonic, Tails e Knuckles voltando pra Terra, prendendo o Robotnik, enquanto Amy e a Resistência decidem ficar no planeta natal, mas ainda mantendo contato com eles. Isso poderia nos render momentos muito bons em Sonic 5, do Sonic querendo conversar com a Amy e o Tom dando uma de paizão pra cima do Sonic. Sei lá, imagino muito isso no futuro. Mas sei lá, pô, é pelo menos assim que eu queria e que eu imagino que será Sonic 4. Se você tem uma ideia diferente, uma concepção diferente do que é Sonic 4, pode botar aí nos comentários, tá? Vamos trocar esse papo aí. Eu gostaria muito que... Eu acho muito difícil essa ideia da natureza nerd, né? Mas eu acharia muito maneiro se fosse o Sonic apaixonado pela Amy. Seria muito plot twist. Pensa aí comigo. Já vai ter Metal Sonic e Amy nesse filme. Meter o Shadow junto só roubaria o destaque deles. Eu ainda colocaria o Shadow como morto nesse quarto filme. Mas calma, que ele não vai ficar dormindo enquanto ocorre essa confusão do time. Ou talvez não tenha quase o Shadow, porque eles vão focar na série do Shadow, né? É isso que eu imagino que vai ser a base, ou do que eu acredito ser a melhor base para Sonic 4. Não quer dizer que vai ser isso. É que eu acredito ser, que eu acho que é a melhor alternativa. Ou não, talvez quando for 2027 eu morda a língua e talvez, provavelmente, seja algo diferente do que eu esteja falando, mas ainda mantém a qualidade, né? Bem, eu ainda pretendo fazer vídeos especulando algumas coisas de Sonic 4 e do filme. Esse é o Natureza Nerd do comentário em cima do seu. Se inscreve lá que ele é meu amigaço. Sou fã desse cara. Como eu trouxe o primeiro vídeo do canal, que foi teorias sobre o que poderia ser a série do Knuckles. Acabou que eu errei miseravelmente. Mas
Mas vamos ver se nessa aqui eu acertei. Caso você esteja vendo esse vídeo no futuro, em que Sonic 4 já lançou, escreve aí o que eu acertei ou se eu errei miseravelmente tudo, né? Mas enfim, lembrando... Tem que chegar depois pra ela vir do futuro pra dizer alguma coisa, né? Eu imagino ser, tá? Eu sei que é muito diferente da vibe da maioria, que realmente estão apostando que a Amy seja uma viajante do tempo, mas eu acho que não vai ser isso, senão a cartada do Silver, do plot principal do Silver, já vai ser descartado. Inclusive, eu acho que eu não preciso nem falar que o que eu imagino pra cena pós-créditos de Sonic 4 é Silver aparecendo, né? Acho que não preciso nem deixar isso aqui claro, né? Mas enfim, guys, eu vou ficando por aqui. Deixa o like se você gostou desse vídeo. Deixa o like, deixa um comentário também. Adorei, mas eu adorei, né? Por favor, vamos manter a classe. E comenta aí suas ideias pra Sonic 4, que eu vou ler, vamos debater, beleza? Vou ficando por aqui, vambora. Sonic 4 tá engatinhando, vai vir vazamento. Vai vir vazamento brabo, hein? Vamos esperar, hein? Mas enfim, um grande abraço a todos e até meu próximo vídeo. Tamo junto, meu querido Natureza Nerd. Sou fã desse cara. Pra mim é melhor um filme do Shadow e não uma série. Não, pode ser uma série do Shadow, só que boa, né? A do Knuckles... Eu sempre falo, a gente tá na melhor época pra ser fã do Sonic, mas a série do Knuckles e o Sonic Prime, em termos de roteiro, não é. São os pontos fora da curva. Ação do meu vídeo, eu achei fenomenal, gostei muito. Agora eu fiquei ripado também com o Sonic apaixonado pela Amy. これは全て僕が望んでやったことだ。お前たちを助ける理由などない。助ける意味も。意味ならあるよ。確かにあそこでは毎日争い事が絶えないし、あのおじいさんが言った通りわがままで自分勝手でバカな人間ばかりかもしれない。でもみんな Silver e a Blade, eu acho que o Silver aparece. Na época do Sonic 5, devem dar muito destaque pro Silver. Com certeza. A voz da Phoebe é muito fofa, eu concordo. あの星に住むすべての人たちにチャンスを与えてあげて。その可能性を奪わないで。シャドウ、私の代わりに。 Gente, a Maria é muito maneira, né? Sou fã da Maria. すべての人たちに幸せになるチャンスを与えてあげて。みんなの願いを叶えてあげて。シャドウならそれができる。きっと。 Como eu falei, seria legal se ela fizesse isso, porque seria maneiro, seria... Eu fiquei hipado por isso. Shadow the Hedgehog. Maria, 彼女が本当に望んでいた。 Shadow? Gente, a Amy, ela é suprema, cara. A Amy fez o Shadow chorar. Quem é que faz o Shadow chorar? Só a Amy mesmo. 君の願いを叶えるために。 Uma lágrima, mas o Shadow é do signo de Escorpião, né? Quando ele derrama uma lágrima, é porque por dentro ele tá uma bomba atômica, entendeu? Come from wanting to throw hands, but from her heart and understanding of others through giving Shadow a heartfelt speech, changing his view on humanity, and remembering Maria's wishes. Sente falta disso no Sonic 3. Eu gostaria também. Where at the beginning she was once again yearning about wondering where Sonic was, but when she learns about Chocola and Froggy going missing, without a second thought, she cheers Cream and Big up and told them to not worry about this or that, and throughout the game, she leads her very own trio, further expanding on her character growth over time. She helps Big and Cream on their own objectives while also focusing on her own objective on finding Sonic. Can I just state the elephant in the room here? 見つけたわよ、my darling. Amy? My darling. 今日こそ私と結婚してもらうからね。 Some people think that Amy is selfish in Sonic Heroes because she's only focusing on looking for Sonic, but ignoring the fact that she wanted to help out her friends. And two, the whole marriage scene, which was meant to be playful banter between her and Sonic because A, she likes him, and B, it was a callback to a joke from a previous game.
I mean, Sonic literally told Amy to stop messing around. People tend to take this seriously for no reason. But anyways, in the end, she helped them find their friends and she found Sonic. And in the end, she chased him, leaving the two running off together. But throughout all these shining moments of her character, people tend to view Amy Rose as basically a stalker fangirl and found her to be annoying or bratty throughout the 2000s. Now, as someone who was first introduced to Amy Rose through Sonic Rush, but mostly through Sonic X, I'll have to say that she was unlike anything I've seen from a female lead in gaming. I always saw her to be a very cool character growing up. She's Sonic's self-proclaimed girlfriend who swings a giant hammer, who runs and hugs Sonic, and has a unapologetic crush on him, and that was it. And it was unlike anything I've ever seen. She was different from Princess Peach by a mile. Sonic and Amy's dynamic wasn't anything like Peach and Mario's dynamic. These two had a cat and mouse dynamic. It was unique, it was different. Amy, despite being the weaker member of the group, she would always put herself in dangerous situations. Eu questiono essa coisa que ela é a membra mais fraca do grupo. Acho que não, hein? Tudo bem, não é só pela parte cômica do negócio. Eu não acho que... Não, eu discordo. Discordo dele. Acho que não. To impress Sonic. Ela não tem a velocidade do Sonic, nem toda aquela coisa da Blaze, não sei o que, mas... Saw her as a nuisance. A coisa mais criminal que o Eggman já fez, acho que foi dominar o mundo no Fosse, né? Sonic, being the character that he is someone who isn't entirely open about his feelings or emotions like Amy is open about her feelings and emotions towards Sonic, kind of making the dynamic seem a bit one-sided. But that doesn't mean he hates her or doesn't like Amy. It was confirmed by Sonic Team themselves that Sonic likes Amy. He's just shy about it and is aloof about his feelings. And if you want further proof, then why does Sonic tend to sweat and smile nervously? Diria que fisicamente o mais fraco seria o Tails. Por isso ele usa a inteligência e cria equipamento. Sim, mas eu acho que é isso mesmo. There's this iconic episode in Sonic X that Sonic returned to his world after Amy made the decision to keep waiting for him no matter how old she... Eu amo esse capítulo do Sonic X, mas assim, eu amo esse capítulo. Eu amo... Eu acho que de todos os animes que eu vi na vida, esse é o meu episódio favorito. Eu gosto de cada segundo desse episódio. He states that he will never leave. Acabei de sair do CLT Altistado. I don't think so. And before y'all say, oh, but X isn't canon to the games. Chorava tanto nesse capítulo, chorava. But it doesn't change the fact that Sonic chorava, tipo assim, chorava. Production of Sonic X. So therefore, even though it's not canon in a literal sense to the games, it's still more official to the source material via the games. Make sense? I also want to point out that the fact that people tend to hate that she's bratty, too impulsive, or has a temper, which are traits that Amy does have. She can be a bit short-tempered, and her impulsiveness can be overbearing. I think that's kind of the point. Like, okay, I get it. She can be a bit annoying at times, yes. I'm not denying that at all, but I think that's part of the charm, because Amy is a well-rounded character that her interactions with other characters can be interesting and fun. It's like you never know what to expect. She's not just the nice, sweet girl, because that's not all who she is. She's not just bratty or impulsive or hot-headed, because that's not all who she is. And she's not just a Sonic simp either, because that's not all who she is. Because even though she loves Sonic dearly, she won't be afraid to call him out on his crap at times. Like I said, she's a well-rounded character with many traits that makes Amy, Amy. But it seems like most fans back then didn't seem to get that and just took one trait of her character and over-exaggerated to the point where fans saw her as the stalker, abusive, one-note Sonic simp that damaged the reputation. Você acha que eu tô evoluindo? Está sim. Melhorando bem. Bem. This scene from Sonic 06, where people take that, quote-unquote, if I had to choose between the world and Sonic, I would choose Sonic line, as to further push this bad faith into Amy that if Sonic would destroy the world, she would still side with him anyways.
which Antigamente você botava muito meme, você era um caso ao contrário, porque geralmente as pessoas precisam botar mais coisa para deixar o vídeo dinâmico, você exagerava no outro extremo. Nos últimos vídeos você tá nesse fine tuning, acho que tá indo muito bem, na verdade. If some random dude that Tá, tem que melhorar mais sim, iluminação, né? Essas coisas. out of believing Tempo você faz isso. Eu também preciso melhorar a minha, né? would you let that happen? I would hope not, which is why Amy is such a goated character. And are we really going to ignore how she just wants to help Silver in the beginning because they were both looking for someone in parallel to heroes? Like I said, no matter what, Amy's love and compassion for others is her biggest strength. She's a freaking role model. In Unleashed, it's the same principle of letting her optimism shine the most when all hope seemed lost by saying that there's no way that Sonic will let the world end. Parallels. Amy Rose is a sweet and endearing character in the Sonic series. However, she has flaws and can make her a flawed character at times. That apparently caused fans to totally despise her and would make memes and over-exaggerated jokes that caused Sega to make quote-unquote. A única coisa que eu queria fazer é comprar uma câmera. É importante. Yo, what's up everybody? Welcome to part 2 of my Amy Rose character analysis. As I've stated in my last Amy video, I've stated that she is a flawed character, but fans despised her flaws that would cause fans to despise her as a character, resulting in making over-exaggerated jokes and making her a one-note Sonic sipping stalker fangirl. And that right there caused putting modern Amy in a weird state at this point of the series. What do I mean by that? Well, that's what I'm going to discuss in this video. Let's get into it. Now, I'm not going to sit here and pretend that Amy was a perfect character all the time. There were moments in like 3 of the games in the 2000s that I was like, huh? And those 3 games being... Quem é esse gringo? Esse aqui é o Big Drip Mike, né? And especially Sonic Freeriders. In Sonic Rush, there was one moment where Cream was jokingly telling Blaze that Amy can be a bit short-sighted at times when it comes to her love for Sonic, technically being the audience commentators. And apparently, Amy got a little pissed. Now, this could be her playing around a bit too, but she just whips out the hammer on her and just tells Cream to come back here, trying to hit her. I thought it was a bit out of character of her that she would consider doing that to Cream out of all people. But that was just one moment throughout the game. In most of the game, she was great. However, in Sonic Battle, okay, I'm just gonna say this. This is apparently one of the more exaggerated takes on Amy because they made her too impulsive, which would come off as annoying. Like the whole thing with Emerald and her trying to be a mother to it, which I get it, you know, she's trying to prove to Sonic that she could be a fitting partner and wanting to have some agency in being a future mother, like most girls do at her age. I think the problem lies where it just came out of nowhere and she's more pushy than usual, which can also be out of character for her. Now, in Freeriders, do I really need to explain? Wow, Sonic's here too? What a coincidence! No, this must be fate. You're a terrible actress. We all know you followed him here. I don't recall asking you. Now shush, would you? What? So all that work was pro bono? Aw, poor Mr. Vector. He should be thankful. It's not every Não, eu terminei o ensino médio, eu fiz um supletivo pra terminar o ensino médio, né? Uns acham que para treinar ela batia na Cream, quando na verdade só levar... Não, fazia nada, não. Now let's do the math here. 3 games where Amy was at her worst, out of most of the games where she was at her best, plus a TV show. Você acha que sai algum jogo do Sonic vai sair, porque não tem nenhum ano que não saia um jogo do Sonic, né? Eu só não acho que vai ser da saga principal. Eu acho que vai ser aquele Sonic Frontiers versão definitiva, né? Shows her determination for wanting to keep up with the boys. And in Rush, they continue to show her compassion for others by trying to break Blaze out of her introverted mentality by relying on her friends through talking with her. In contrast to Blaze changing her perspective from Sonic through his actions alone. But let's talk about the biggest can of worms here, which are the Amy haters. Let's look at an example called Why is Amy Always Stalking
Why is Amy always stalking Sonic? It's just creepy. Qual supletivo você fez? Eu fiz o Cobra, Colégio Brasileiro. Mas o melhor é fazer o ensino médio mesmo. Amy will just magically come out of nowhere and threaten to beat him up if he doesn't marry her. That's called sexual harassment. Call the police or something. Bruh, what? Okay, again, this scene from Heroes is just playful banter between two characters as a joke. It's not meant to be taken seriously. And two, you mean hitting Sonic with a hammer? In that one scene. That one scene from Riders. Okay. Let's elaborate on this for a second. O que você fez? Acabei fazendo, né? Eu tinha mudado de colégio, não me adaptei à nova escola. E aí, eu queria terminar mais cedo o ensino médio, porque foi, se eu não me engano, foi uma professora particular que eu tinha que me recomendou isso. Aí eu fiz, e foi bom que eu entrei na faculdade um pouco mais cedo, que eu entrei em 2008, eu entrei em 2007. It's basically this image right here. With Tails, he wants to follow Sonic on his adventures because he's his best friend, and people don't have a problem with that. However, if it's Amy, she's a psychopath. This false perception tarnished a great character that people never knew, which leads to the current era that we're in that began all the way back in Sonic Lost World. God damn it, I can never give this game a saving grace, huh? So ever since Lost World, Amy has been in a weird state onwards. In Sonic Lost World, she was just there, being a literal definition of being a plank of wood. Now her love and compassion is still there towards the animals, so that's something, right? Esse fazer supletivo... Não, o supletivo ainda existe, né? Mas é melhor terminar o curso normal. Supletivo... Sei lá, se você tem um objetivo muito... Até hoje é bastante zoado por causa disso, é verdade. Like you don't let it be known that you love this man already, but whatever. After this game, the whole Sonic Boom rebrand era began. And with a rebrand, a whole new take on Amy would begin. I'm just gonna come out and say it. I don't dislike Boom Amy. I think she's a pretty interesting take on the character in contrast to her main Sega counterpart. She's more level-headed, strong... Na faculdade mais cedo. E aí, André Barbosa, como vai? Já deixou o like na... Quantos likes tem aí na live? Deixa eu ver. No. 130. Tem que chegar no mínimo a 200 hoje, né? In the show, all the characters are basically parodies from what their actual characters are supposed to be. But overall, I still like Boom Amy and a different take on the character. So how does her attitude in Boom affect her main counterpart going forward? Well, it kinda does it, but there is a change. Like I said, Lost World started the shift in how Amy is characterized. In Forces, when Eggman took over the world in that game, her purpose was that she helped form the resistance group and would help handle the communication work throughout the game. Although in my opinion, I think she was fine in that game, showing a bit of her optimistic side by saying that she still dreamt that Sonic is with them after his capture, and is showing off more of her leadership skills as well. Not much, but still something. At least she got something to do in contrast to Lost World, where she was a literal plank of wood. It appears Amy Rose has been dragged into the mix. Clever girl. Tenacious. She's come a long way since being an easy pawn in my schemes to ensnare Sonic. It seems like she... herself. But when you hang around with someone with as big an ego as Sonic, self-identification has to be a challenge. How about this instead? Amy Rose's quote-unquote character development in Frontiers was not character development and more of damage control. Let me explain. So throughout the game, she was full cyber ghost from the effects of cyberspace. She felt off. There was no bubbliness, no optimism, no spunk, no energy. And before you come in the comments saying, but she was trapped between dimensions, I want you to take a look at an example from games like Sonic Unleashed and Sonic Generations. When the world was in the brink of destruction and when everyone was influenced by Dark Gaia's energy, Amy, as usual... Amy do Sonic Fronteiras é melhor. Eu também acho. There's no way that Sonic would let the world end like this. Or, in Generations, when she was frozen in time, off the jump, she kept her optimism
in unusual fashion, she made a joke about worrying that she won't be able to flirt with Sonic again. Now, let's take a look at Frontiers, where she states that... E aí, Sonic J4, usado seu like na live. A spirit trapped between dimensions, struggling to keep her sanity as she waits for Sonic to bring her back from the edge of oblivion. There is no way those characters are going to act the same way in those scenarios. You're not going to have happy, bubbly, clinging Amy when she's near death. How you feeling, Amy? I mean, what's it like being all ghosty? Honestly, I don't feel that different since you helped clear my mind. I guess it feels kind of... detached? Have you ever flown... Aê! Quem mandou R$5. Se liga no Fusca ligando os... Gloob 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 gloob. Parabéns, Planeta. Aê! Eu não faço a menor ideia de quem seja o Pedro Landim, né? Não faço ideia de que seja ele, né? E aí, Pedro Landim, como vai, meu amigo? O aniversário mesmo é no dia 24, né? Estamos no esquenta, no esquenta. and be whole again. What? Bro, what are you talking about, man? Where did all that go? Even in her voice, she sounds all depressed. I know it's Sydney Robinson just doing her normal voice, but come on. Where am I getting at with all this? This game right here kind of molded the direction that at the time that they were trying to push on Amy, at least from the English side of things, which I will get to in a minute. This game tries to drill in your head that Amy has somewhat matured from being a girl who always chased Sonic around and that she's actually an independent woman now. Sei se a palavra certa é amadurecer, né? Focando em outros aspectos dela, né? Não foi que tinha repetido a sétima série? Share her love with the world. Not like you've done. Eu acho que sim. Hold on. Eu não lembro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, não, eu repeti a sétima série mesmo, né? Eu me mudei pra Cristalina e lá não aceitavam dependência, né? Aí eu tive que repetir. You don't fully know who actually wrote the script for Sonic Frontiers Final Horizon, because Ian Flynn literally stated that he did not write the script for this game. But I don't know who in their right mind wrote this script, wrote this line for the English version. But I'm gonna play it. I'm not just a damsel. Just you watch. Eventually, you'll be the one relying on me for help. I'm not just a damsel in distress anymore. Your pink hedgehog Sakura looking ass has never been a damsel in distress since 1993. This line really grinds my gears. You're not doing anything new with Amy's character. It's just her relearning the same lessons she learned from Sonic Adventure 1 in a poorly done fashion. Now look, I'm not saying that Amy as a character can't or shouldn't have any character growth. In fact, I would totally be on board if, for one, we actually see that growth progress over time, and two, instead of stripping away what makes Amy Rose, and adding on something better to her already existing character, then yeah, I think that would be fantastic. By stripping away any flaws that she has, it's just disingenuous to the people who actually love Amy Rose as a character. Valeu, Guilherme Felipe, apareça mais tarde. Sonic, in terms of Amy's character growth, of whatever you want to call it, is actually damage control as finest and not really character growth. Let's take a look at the Sonic Fast Friends Forever bio for Amy Rose. Let's look at it, shall we? Amy is a spirited and athletic adventurer out to share her boundless love with the world. Acabei de chegar, tem um canal no YouTube só focado em Pac-Man. Manda vídeo aí pra gente assistir aqui, meu amigo. E não esqueça de deixar um like. Met Sonic by following the guidance of her fortune cards. Unfortunately, the cards didn't tell her about Metal Sonic. Or did they? Ever since she pushed herself to grow as an adventurer in order to bring love and peace to the world.
She may not be chasing after Sonic anymore, but she... Também vi o vídeo, tem que mandar um Live Pix. É R$1 por minuto. O Live Pix tá no comentário fixado. In the first place, by giving her this false perception that... Aí ele toca automático aqui, né? R$1. Vitor, meu vídeo tem 5 minutos, R$5. Meu vídeo tem 10 minutos, R$10. Oh, Amy is officially over Sonic. Their dynamic has came to a conclusion. I don't want to be that guy, okay? I really do not. É muito parecido com Elvis Presley. Esse era o meu apelido na escola. Some of the characters, but okay, get this. He actually considered ending. O jogo favorito do Sonic é o Sonic CD. Muito bem. Frontiers. He actually considered ending their dynamic because he thought it was quote unquote antagonistic, which is just disingenuous to Sonic and Amy's dynamic and relationship throughout the years. Just take a look. Melhor voz do Live Pix mandou. Já vai tocar aqui automático, né? Melhor voz dele VPix mandou R$5. Assiste Gameplay RJJ J 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 J. Diga uma palavra que rima com J. Assiste Gameplay RJ, manda um Pix com vídeo aí, meu amigo. Depende do Gameplay RJ, né? J 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 J. No timing do coisa, né? Pedro Landim, como... Este vídeo foi um pedido de Pedro Landim. O jogo do Sonic vai ser um remaster Sonic Frontiers? Sim, eu vi. Esse eu acho que é verdade. Tomara. Because this whole will they won't they cat and mouse that we're never going to actually get an answer on felt antagonistic, not necessarily intentionally, but you know, this constantly dangling carrot without any real commitment one way or the other. It's like, let's just have them move on in some way, do the characters a service so that there's more to them than just the, will they have kisses one day? Do something. Tá muito calvo, já sei, eu tenho espelho em casa. Aliás, eu tô com um cabelo enorme, né? Tem que cortar o cabelo. Always running away from her. You know, she has so much love to give. She has so much potential. Instead of focusing it on one person, give it to the world and see what a force she can be. I'm just glad that Sonic Team disapproved of this heavily because that Esse não tem dublagem, esse não tem, né? Dumb and stupid. Like, come on, Ian, what were you thinking back then, man? But at least he kind of gets the whole point of Sonic and Amy's dynamic. Kind of, but not really. But anyway, let's move on. With the Generations rewrite, redub, whatever you call it, there are some effects to how she is currently written in the games, by basically retconning this bio right here. Now look at the new one. Look at this cutscene. Tá reclamando, né? Ele tá analisando a Amy. Cutscene, and look at the new one. Even though it's not bad, but you're taking away. O vídeo é sobre a Amy não ser apenas a capacha do Sonic. As a reference here as who Amy Rose is, as opposed to what people want her to be. She's a character whose heart is the answer to everything. She's a romantic who's not just in love with her hero, but love in general. She believes love is powerful, which is why throughout games from SA1 and up, she was able to be rational Exatamente. whenever she can. She's basically the heart of the series. Her dynamic with Sonic was always playful and teasing, which is also showcased a lot in the series. A social butterfly, which explains why everyone in Station Square
knows who she is. She's an energetic go-getter who wears her heart on her sleeve, that has no filter with her emotions, and again, that's showcased a lot in the series, which is why she is deeply in love with Sonic, and the way she expresses it can seem a bit zany or immature. However, she believes that two halves of the same whole, and that's true. Sonic and Amy are really two halves of the same whole. Like Sonic, she can't resist helping someone in need. She loves sightseeing, also short-tempered, and believes that we should live life the way Jogou o Sonic Hedgehog já. Parece muito com o Harry Potter, igual, né? One-track mind about her ambitions and can be impulsive. Now, here is how Amy is grinning currently, and what the people who never liked her character wants her to be. Her love for Sonic is minimized or muted for the people who always thought that her love for Sonic was a bad thing, and more of being a fangirl stalker, having an obsession, or just being straight up one-noted. Now that her love is being tucked away for the sake of character growth, it is now an improvement despite of her being completely boring and lacking in Então a patrocínio para jogar o Sonic Unleashed de Java. Uma live de 2 horas é R$15, né? Mas aí daria pra... Eu junto com... Porque o Unleashed Java é pequenininho, né? Aí eu jogaria alguns outros jogos juntos. Mas querendo moda 15... que a gente faz uma live jogando Unleashed de Java e alguns outros. Porque estamos na promoção do 15 graças ao aniversário do Planeta Sonic. Manda 15 para o Vitão. Yes, but at what cost? That's like stripping away SpongeBob's childlike wonder because people thought he was too annoying. Like I said, it's mature, yes, but at what cost? Amy's impulsiveness and over-the-top zany, immature, one-track minded attitude are many flaws that she has. That is essential to her character. Amy goes without seeing Sonic for months on end. Hell, it was established in Sonic Adventure 1 that she misses Sonic, hence the long time no see lines and all. E o Oscar Schmidt morreu, né? Indicating o jogador de basquete. Outside of Sonic before. Precisa ganhar pelo critério geek há muito tempo. Muito bem. Aliás, mandando quinzão além de pedir o seu negócio, entendeu? Can come off as overwhelming. Você ainda ganha o nome da rifa. Victor, bane logo esse Pedro Landim aí. Que cara mais sem noção, rapaz. Só estragando os níveis com esses donates que não tem graça nenhuma. Só porque é bonitão já quer ficar se aparecendo. Que raiva que dá. Não é raiva e nem inveja. Só não gosto desse cara. Mas preciso dar uma noção pra ele. Mas o Pedro Landim é mais do que bem-vindo aqui. Eu sou fã do Pedro Landim. Eu adoro os pixies dele, meu amigo. And can make him feel nervous or shy. Sonic does not hate Amy. Pedro Landim. Sonic is a direct. Se, como é que é? Never had an issue with what she is doing. Não, não fala nada não. Mostra sua boca de novo. Que isso, meu Deus? Show that everyone knows, I hope, as an example. Toma, rapaz. I'm sure everyone remembers. Famoso Peter Landing. Similar to Sonic. Eu jogo de plataforma do Pac-Man. Eu joguei muito pouco Pac-Man. Very much one-to-one. Sonic just goes. Eu jogue manda quinzão para o Vitão. The point is, people who wanted Amy to be fixed never really knew her or understood her to begin with. A Amy não precisa ser consertada. Eu tô com ele. Não é, a palavra não é essa. Ela focar em outras coisas e não ser... Ela nunca foi só a namorada do Sonic, né? Mas que o que tem que mudar é isso, né? Na mente das pessoas. Uma imagem construída. O canal não é só focado em Sonic, mas eu tenho o Planeta Gameplays também, né? Se inscreva no Planeta Gameplays. Digita aí, exclamação Planeta Gameplays. Long time in the games. She was bubbly, energetic, having her non-filtered love for Sonic, a bit short-tempered, while still not being overbearing like Battle or non-existent like Frontiers. She was great. And another example of this is IDW, specifically when Evan Stanley writes her. I think the mainline games could learn a thing or two going forward with how they write Amy and Oscar Schmidt, ele era jogador de basquete, né? What she once was, and it's unfortunate. By stripping away her thorns, she can't be anything more than just the nice girl. No uniqueness or anything. I will always appreciate Amy's flaws because, as stated in Sonic X, even a beautiful flower has its thorns.
Sim. But wait. There is light at the end of the tunnel though, because it seems like the Japanese side of Sonic is seemingly trying to course correct everything that has been happening with the English script of Sonic Frontiers in that Fast Friends Forever Tô body. entendendo nada do vídeo. É um vídeo que defende que a Amy não é só a namorada do Sonic, ela é muito mais do que isso, né? Aí ele tá dando os argumentos aqui, né? Ela tem os defeitos dela, mas que ela é muito útil, que ela faz um monte de coisa, né? Anywhere once she sets her mind to it. O problema é que mesmo com vídeos assim mostrando, mas isso sempre tem. Who never gives up, no matter what the circumstances is. She's also strong-willed and highly proactive. When the time comes, she'll pull out her beloved Pico hammer, not tarot cards, her hammer, from nowhere and display power that puts any man to shame. She is also a single-minded and hard-working person who never stops working on improving herself in order to win Sonic's heart. That right there. O que você achou do canção de Sonic com a Liga da Justiça? Eu achei muito bom. Muito legal. You know, building up from the Japanese version of Sonic Frontiers' script. Because Oscar Schmidt. In the original English script. Because for one, Amy is actually given character growth that actually makes sense to her character. まださっきのココのことを考えてるのか? Música bonita demais. A primeira conseguiu comprar o Shadow Batman e Rouge Mulher Gato. Quantos jogos você acha que o Pac-Man... Ih, tem um monte, né? Não sei quantos. 目先のことしか考えてなかった。今何をするべきなのか、それにはもっと素敵になるための自分を見つけないといけない。なりたい自分を探すのか。なんだか眩しいな。And that immediate future is being with Sonic, because what she was stating in that scene, in that moment, is that she wants to keep on improving herself in order to win Sonic's heart for the immediate future with him, which is basically what this bio right here is trying to imply here. And in the final horizon, they got rid of that god-awful Dancemo in Distress line. That god-awful Dancemo in Distress line. Japanese Frontiers, man, it's not a perfect script by any means, but at least they get these characters in character. Come on now. And this kind of gives me hope, because this is the true evolution of modern Amy in the Japanese side. I feel like the English side is starting to realize that as well, because according to the New Year's Special Tales 2 episode, they basically course corrected that sharing my love with the world line and having Tails be the audience, basically being like, you did that before, telling Amy straight up, you already do that, Amy. And then Amy just saying that she wants to do more, indicating that they course corrected that. So that gives me some hope going forward that this is the route they're going to take with Amy. Now, is it perfect by any means? No, it's still not perfect, but at least it's actually making sense in terms of Amy's character without stripping away what makes Amy Rose Amy Rose. They even kept the chasing Sonic part in there. Do you know how much hope that gave me? Even though they took away some of the stuff, like her passion and saying that she's Sonic. Seguinha, por favor, manda um vídeo aí pra gente reagir, que eu sigo o senhor aí. This bio. Não tem console pra jogar jogos 3D do Sonic, então nos clássicos. Baixa pra PC, né? May actually kind of pay off. In terms of the Japanese side of things, I'm just glad that the Japanese side is actually giving Amy the character growth that actually makes sense to her character. Amy Rose, Rosie the Rascal. You know her, you love her. She was, and still is,
a very controversial character. I've made 2 videos. Eu acho que é controvérsia. Eu não concordo. Não é, ela é muito popular, entendeu? O que desejaria para um jogo novo de luta do Sonic? Fosse um Smash Bros, só que só do Sonic, né? Seria maneiro. Pesquisei o nome, então pesquisa de novo, amigo. Wasn't a perfect character, but goddammit, she had heart and was the heart of the series. From her energetic and spunky personality to her fiery, hot-headed, and at most of the time, justified temper. Do Sonic, a Amy ou a Sally? Eu fico com a Amy, né? A ideia de que ela é controversa... Não, mas ela não é. Isso daí é fã mimizento, entendeu? Não tem... É que nem uma época que o povo dizia que o Shadow levantava polêmica, que ele devia ter morrido no Adventure 2, não sei o quê. O que às vezes a gente vê em comunidade na internet parece muito óbvio, assim, mas não é. Entendeu? A SEGA faz pesquisa da lá. Personagem mais popular do Sonic sem ser o Sonic, o Shadow. Mas todo mundo fala mal. Não, você vive num universo muito pequeno, entendeu? É que nem esse cara falando da Amy. Não é assim. A Amy é muito... Mais uma vez. A Amy tá aqui no Unleashed. Tá parada na cena do Unleashed, né? A Amy... A Amy não saiu da franquia, ela virou uma personagem ativa, tá sempre aí também. And was making her out to be someone that she was not. Hence, making her an extremely controversial character. Não é controvérsia, amigo. Não é... É porque você tá no seu mundo aí. Até porque os fãs americanos eles conseguem ser mais tóxicos que os brasileiros, o lado tóxico, né? Mas... Como é que é? Ela não é controversa, ela é muito popular, o povo ama a Amy. Tem uma legião enorme de fãs. Não tem um jogo do Sonic que ela não apareça. Todo jogo ela aparece. Acho que o único que ela não apareceu foi Colors. Só. Down in the games to keep it more. Ela não é controversa. É mal interpretada pela fandom gringa. Não, mas foi o que eu falei, né? I'm here to say this. Fans who don't like her current characterization is valid. I'm going to say it again. Fans who don't... Mas que o nível de fãs da Amy... Não acho que não. Não sei. And same goes for the other side who does appreciate her current characterization as well. I'm not saying that you can't appreciate both eras of Amy because that shows that you love and appreciate that character. Acho que a Amy aparece na versão de DS. Who isn't too fond of her current characterization. I don't think that it should be seen as antagonistic or trying to say that her original portrayal was perfect with little to no flaws. But here's the bottom line here. Amy isn't perfect. Querido, ninguém é perfeito, só Jesus, entendeu? But for Amy Rose, I think that's the whole point. Because what are her flaws? She's impulsive, she's got a temper, she's loud and ecstatic, and she's a bit bratty at times. I think all those flaws that she has is essential to her character because that can give someone a character. O problema é que ela só aparece, mas dificilmente tem muito foco. Ela nunca foi protagonista, a segunda protagonista, tipo Knuckles no 3. I don't think and I think I've made it clear. Eu tô com você. Ela é mais coadjuvante, assim, não protagoniza nada. Seria legal ter um jogo dela, né? Um jogo um pouco mais feminino, digamos assim, do Sonic. Her character into something that she's not, to internet posts calling her a female dog, and to... Jogou os jogos que o Tails era protagonista? Sim. O Tails Adventure eu amo e o Sky Patrol eu odeio. Oh, you didn't know? Huh. I don't know who decided one day to make a fake screenshot of the Sonic Central website in order to win some online argument, but this further proves my point on people hating on Amy for no reason. Shout out to this user who confirmed this to be fake, and this user as well. As you can see here, this was supposed to be a quote-unquote Japanese interview of the developers who was working on Sonic Battle, and it states this. I suppose that would be the burning question, no? Well, since I'm not quite involved in Shadow's production, I can't really say.
What do I know for certain is that it will be a new experience for many players. And this person says, makes sense. It seems that Sonic and his friends will still be an integral part of the game anyway. Eu tenho que começar a ler os quadrinhos da IDW a fundo, né? Amy Rose? Jogou o Sonic Dream Team já. And this person back says, ele é legal. Eu não sou muito de jogo de celular, mas esse é bom. When it came to Sonic's extended cast, every game was like a balancing act. When the handheld Sonic Battle released, we had received letters from players with complaints about Amy in particular and how overbearing she came across. After Sonic Team and I looked back over the game script to affirm these complaints, we espero que aquele rumor do Unleashed acompanhando a Amy seria legal, né? Just how far we overstepped. Since I am also tasked with the next 3D title after Shadow the Hedgehog's eventual release, I hope I can take this as a learning experience. And as you can see here, and you can compare and contrast with these two screenshots of the Sonic Central website, and you can tell one of these things is not like the other. This has to be the most pettiest thing I've ever seen. And it happens, and it happens to Amy. No other character gets this treatment but her. And you can tell it's fake because it doesn't have the additional text on the bottom. I know Amy in battle wasn't all that great. I'm not pretending that she was. But to fake a screenshot of a Sonic Team... Não, mas as pessoas fazem isso, né? Isso é horrível. It's just downright disgusting. É claro que é repugnante, mas as pessoas fazem isso. This isn't the first time this happened, where some idiot faked a certain piece of... É horrível, horrível, horrível. Take a look at this. So apparently someone edited Amy's dialogue from episode 52 of Sonic X. Eu sempre esqueço que existe um juntinho. Será que vai ser portado alguma hora? Eu não... This is what it says. So here's what the text actually Eu acho que um dia vai ser portado, mas vai demorar, né? Porque eu acho que quem investiu dinheiro nesse jogo foi a Apple, né? Pra ser um exclusivo dela. And you wonder why fans of this character are so defensive about her, because shit like this happens. Only Amy Rose gets this treatment. No other character in the Sonic series gets this treatment but her. And it's sad, because it feels... Escolher apenas o estilo de 3D ou 2D. Eu escolheria 3D. Eu tenho preferência, mas eu gosto muito de 2D também. Hoje nós vamos dar continuidade ao vídeo em que eu especulo sobre... Gente, eu sou fã desse cara. Gente, se inscreva no canal do Natureza Nerd. Ele é muito carismático, cara. Bastante gente comentando. Escuta essa vozinha dele de veludo assim, com um sotaque bem nordestino. É muito foda. Cala a boca. É muito maneiro, muito legal. Gancho de como a Amy seria retratada no filme, na minha visão, claro. E justamente é isso que quero discutir nesse vídeo de hoje. Mas enfim, se você gosta desse tipo de conteúdo nerd e geek, peço que você deixe seu like, já deixe seu like aqui, das notificações para justamente você ficar ligado quando sair um vídeo novo. Ninguém reclama que fazer isso é visto como alguém chato que não aceita piada. Ah, é horrível. Vamos começar. Esse vídeo que o Palmitão comentou. Bem, vamos lá. Amy Rose, uma personagem que no jogo mudou drasticamente. De uma completa psicopata que só ligava pro Sonic e nada mais importava, fora o próprio... O vídeo que a Tilano pediu pra eu fazer é bom pra isso. Ela nunca foi só isso, né? Mas é uma imagem criada. Ah, Nehiro, e aí? Que assim, eu sou um defensor da série animada do Sonic Boom. Não, mas a série animada é boa. A gente pode explodir todos. E justamente uma das... Me manda as músicas depois pra reagir aqui, mas tem alguns vídeos na frente, né? Mas manda aí. É a personalidade, a aparência da própria Amy, dela ser alguém mais independente, ainda gostando do Sonic, mas não é aquele amor obsessivo dos jogos antigos, e que defende todos que pode. E é justamente nessa personalidade que eu acredito que a Paramount vai se basear para fazer a Amy, ou algo pelo menos semelhante. Como eu falei no último vídeo, eu acredito que a Amy não vai ser como a versão clássica, que vai ser aquela
pessoa obsessiva maluca, mas sim algo mais parecido com a versão moderna dela. Bom, eu vou focar agora em descrever a versão do boom dela. Que é no último Sonic já do Sonic Boom por 30 minutos xingando o Sonic. Mas eu gosto mais das animações, eu gosto mais do Boom do que do Prime, né? Forte, ela é uma líder orgânica. Como que um verdadeiro fã da Amy sofre com alguns fãs assim? É uma imagem construída, é bom desconstruir. Aliás, o Ian Flynn tá certo em querer desconstruir isso. É a membra mais sensata do grupo, sendo muitas vezes a voz da razão. Tendo de certa forma uma espécie de mãe pra geral, sendo alguém fofa, mas dura na queda quando precisa. E o mais importante, ela gosta sim romanticamente do Sonic, mas não é uma louca. Ela sabe sim colocar suas prioridades acima do seu sentimento afetivo pelo Sonic. Cara, eu tô falando, essa Amy é maravilhosa. E é essa a personalidade que eu acredito que será da Amy do universo dos filmes. Justamente já pelo jeito, a aparência, o olhar que ela dá pro Sonic, já dá pra ver que vai ser completamente diferente dela dos jogos antigos. Eu já falei um pouco do qual eu acredito ser o papel da Amy nesse filme, mas de forma mais aprofundada, eu acredito que ela vai ser a âncora. Tipo alguém falando da Marinha pro Shadow. O Shadow, ele superou a Marinha ao longo do tempo, né? Com a própria Ouriça. E ela vai pra Terra meio que recrutar o Ouriço Azul pra ajudá-la. Mas, ressaltando, ela vai ser sim uma personagem guerreira, forte e de bom coração. Já sobre como seria a interação do Sonic e Amy, eu acredito que vai ser o completo contrário do que foi apresentado nos jogos. Lá era a Amy que corria atrás do Sonic. Agora eu acredito que vai ser o Sonic. Você tinha falado isso no outro vídeo. E acho que vai ser muito bom se o Sonic, a cada momento do filme, quiser meio que impressionar a Amy, seja na própria ação ou em mostrar sua personalidade. Exemplo, eu acredito que teremos novamente na Terra um outro ataque de Metal Sonic. E acredito que o Sonic dessa vez vai tentar meio que se mostrar, tentando acabar com todos os Metal Sonic. Mano, já é o da Teresa Nerd aí, está em cima de você. Já a parte de personalidade, seria legal se em algum momento do filme, por exemplo, a Amy estivesse conversando com todos, aí ela vai perguntar se Sonic é realmente o grande herói do planeta. E aí ele vai falar que é sim, que foi ele que deteu o Eggman 2 vezes. Sabe, literalmente se mostrando pra impressionar a Amy. Mas calma que ele não vai ser gado, tá? Tipo um Sandy da vida. Mas eu também acredito que nesse filme o Sonic também estará passando pela fase da adolescência, da maturidade, descobrindo coisas novas, responsabilidades, enfim. Principalmente com o que aconteceu no terceiro filme, né? E ele vai ver essa Amy mais independente, forte em personalidade, além de, como eu falei, provavelmente ser uma das únicas, ou se pá, primeira vez que ele vê alguém do sexo oposto, ele pode meio que ter uma queda por ela. Personalidade, além de, como eu falei, provavelmente ser uma das únicas, ou se pá, primeira vez que ele vê alguém do sexo oposto, ele pode meio que ter uma queda por ela, e meio que nesse início se seguiria assim, com o Sonic tentando impressionar a Amy, mas quando necessário vai levar as coisas a sério. E justamente vocês devem se perguntar, tá Diego, eu entendi a dinâmica e personalidade da Amy, mas e o casal Son-Amy, rolaria? E meu shipador de plantão, sim, na minha opinião não teria problema em ter Son-Amy. Bom, pra quem não sabe, a Sega oficialmente tem regras que literalmente não permite os personagens se relacionarem romanticamente. Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo sobre Eu quero! Faz sim! Vocês querem um vídeo falando desse trauma da Sega aí. Mas até onde eu sei, essa lei não interfere nas produções da Paramount. Então, pelo menos na minha opinião e ao meu ver, seria interessante e não teria problema de adicionar Son-Amy. E seria interessante que se rolasse Son-Amy... Já viu a versão em português da abertura japonesa Sonic CD? Nunca vi! Manda aí pra gente ver, meu amigo. De não ter casal. Então, se eles fizerem casais, como Son-Amy, pode acabar mudando a opinião da Sega. E eu acho que justamente seria interessante se na reta final, no terceiro ato do filme, ambos realmente formassem um laço. Se eles realmente se tornassem um casal, ou pelo menos que ambos formassem uma amizade mais afetiva, sabe? Se preocupando com o outro mesmo. E cara, por último, pra fechar esse
esse vídeo, essa parte realmente é uma parte mais especulativa, né? Mas referenciando justamente meu vídeo sobre Sonic 4, em que eu falo que acredito que o Eggman conquistou o mundo do Sonic, eu acho que seria muito interessante se a Amy fosse uma líder de uma resistência, daqueles que justamente ainda resistem ao governo ditatorial do robô. Isso seria legal, né? Estilo Sonic Forces, e no início dos quadrinhos da IDW mesmo. E justamente ligando a isso de especulação, eu acho que seria interessante apontar que, na minha opinião, a Amy não seria uma viajante do tempo, né? Como eu falei. Isso, Darkness Plasma, que horror! E que justamente ela veio à Terra para recrutar o Sonic graças às suas cartas de tarô, que poderia referenciar que a Amy realmente usa as cartas de tarô para fazer previsões, enfim. É algo da personagem, sabe? As cartas de tarô. E eu acho que seria uma maneira interessante de apresentar esse elemento da personagem. De, sei lá, ela tá usando as habilidades delas de tarô e ela vê que ela vai precisar recrutar um herói, um ouriço azul da Terra. Sei lá, algo do gênero, sabe? E assim ela cai na Terra e vai salvar o Sonic pra chamar ele. Sei lá, algo do gênero. Eu acho que seria interessante. Mas justamente essa parte das cartas de tarô e dela ser uma guerreira, uma líder de uma resistência, essa parte é realmente de especulação minha mesmo, que eu quero pra Sonic 4. E ao meu ver seria algo mais interessante. Mas e aí, vocês concordam? Mas enfim, guys, esse é o vídeo que eu queria trazer pra vocês. Um vídeo bem curto mesmo, mas complemento mesmo do que eu queria ver da Amy em Sonic 4. De como eu acho que ela vai ser e do que eu especulo ser interessante do plot principal dela, né? Enfim, escreva aí nos comentários se você concorda comigo, discorda comigo. Se você tem pontos a ressaltar nessa minha opinião, se você acha que seria interessante também adicionar alguns pontos. Ou se você acha o contrário, se você acha que a Amy poderia seguir por outros caminhos. Assim como vocês fizeram no vídeo de Sonic 4, teve uma galera que comentou suas ideias e tal. Teve uma galera que mandou um textão, inclusive. Valeu, pode fazer o mesmo nesse vídeo. Agora vamos falar sobre a Amy, beleza? Mas enfim, guys, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até meu próximo. Grande abraço, já deixa o like aí, não. Fui. Isso aí, cara, todo mundo se inscrevendo no canal de Natureza Nerd. Famoso Diego WMC, nosso amigo axilar, né? Fixing her in order to fit that bill. By modernizing Amy, she has to be the more level-headed, mature girl now, and the more rational one in the group. Modernizing a legacy character is important, but I want to ask you this. Is modernizing a character simply stripping away the flaws of that character that a certain group of that demographic who always saw that character as being controversial or one note, just to please those same people years and years later who probably moved on to better things? But have those fans who actually loved every part of that character that was connected with that character because of those flaws and imperfections, the good and the bad, feel alienated because that same company who decided to fix that character that you love so much. Chamou ele de psicopata. Não, ele quis dizer obsessiva, entendeu? Never cared for the character. Não, Atilano. Sabe que eu amo você, mas amo o Diego também. Aparece lá, aparece lá. Somos fãs do Diego WMC. His enemies a sensu bean, not once, not twice, but 3 times throughout Dragon Ball. And that Shueisha decides that because of that, Goku no longer has that battle-hungry spirit anymore and no longer wants to improve and be the strongest in the universe. It's maturing and modernizing your character, but like I said, at what cost? Amy needs that original spirit back in the games. There's a way of modernizing her while not alienating of what came before. That's why I can appreciate IDW, because it seems to be doing just that. Even though it's not perfect, I can appreciate them giving some more agency to her character while still keeping her original personality intact in the occasional issues here and there. Wish I could say the same for the recent games. And assistir, é o próximo, né? They're supposed to be the same character because IDW is canon to the games now for some weird reason, but I digress. Does maturing a female character truly means giving her actual, substantial, genuine character growth while not feeling like complete damage control? Or is maturing a female character means completely mellowing everything that makes a female character
a female character by not letting them be loud or ecstatic, just to be nice and sweet and nothing more. Not having spice to that everything nice. Is it maturing and developing that character, or is it maturing out of damage control? Well, I'm pretty sure this artwork by Emmy Stations... Bernardo voltou da escola. Vou passear com meus cachorros, então vou comentar menos. Maravilha. Você morde seus cachorros? Eu morderia. Eu mordo o cachorro, meu Deus. People seem to like the fact that Amy is no longer this energetic, loud, and ecstatic character, but this sweet, motherly, mellowed down character that she can't be anything more than that. If you like the current portrayal of Amy Rose, then that's great. If you like her original portrayal, then that's great as well. If you like both, then that's definitely great. However, the bottom line is this. If someone doesn't like the current portrayal of Amy, then just let it be. Because I don't like the current portrayal of Amy. Aside from IDW and the Maratona the Hedgehog. I'm pretty sure I made that abundantly clear already. However, when someone makes a tweet like this, it's not coming off hate. It's not trying to be cynical. Paciência mandou. Vamos... Cadê? Não vai tocar, amigo? Paciência mandou R$5. Pede mosca, 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 né? Pede mosca, pede mosca. Aliás, agora dá pra mandar música aqui também, né? Pede mosca, 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 pede mosca. Muito bem, Paciência mandou R$5. Pede mosca, 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 pede. Vai ver a animação depois da live? Manda pix aí que eu assisto. Pede mosca, 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 pede. Aê! Mesmo sendo o mesmo personagem, mudando apenas de masculino para feminino. But it's coming out of a place of love for the character. There's a reason why people harp so much on characterization in the Sonic series, including me, because these characters hold the hearts of so many fans. Why do you think there are so many original characters of their favorite character? Why do you think there are so many fan projects out there that show the love of their favorite character? Because characterization is important. Narrative and plot is important too. I'm not undermining that either. But you don't have to sacrifice the integrity of that character just to fit that certain tone. And you sure as hell don't have to sacrifice the integrity of that character. Irmã da Pixar, tu ouvia a versão em português da abertura japonesa? Sim, que aí ele toca automático aqui, né? R$1 por minuto. Deve ser o quê? 2 minutos? R$2 só. Bem baratinho. From recent entries in the games, I will always have that original. Não acredito que o Oscar Schmidt morreu. É, morreu. It's really a shame that Amy Rose. Eu só não vi o porquê, né? Ele morreu do quê? People only looked at one part of her and never knew the nuances in her character to begin with.
I really enjoyed making this mini-series because it was a way of pushing the agenda across, and I really hope you guys see this and see it from my point of view. O Schmidt era jogador de basquete, era bem famoso, né? Because we all have our opinions at the end of the day. But at the end of the day, we're all here for one reason. We're all Sonic fans. Muito bem, vamos ver qual é o próximo vídeo. Ah, esse é o menorzinho, né? For practically my entire life. Growing up, O último vídeo da Maratona Amy Rose. Things are a little more tame than they used to be, but in the earlier days of the online Sonic fandom, Amy was one of the Como vai ser o BBB 26 hoje? É verdade. Imagem construída em cima da Amy, né? Mas quem conhece mais a fundo sabe que ela não é só isso, nunca foi só isso. For this analysis, I'll mostly be sticking to the main series version of Amy, with supplemental information from the Boom, Sonic X, and IDW versions of her. Speaking of Sonic X and IDW, I'm going to put it out there that even though the events in these stories aren't canon to the mainline games, both of them were directly overseen by Sonic Team and feature characterizations as they see fit. Analyzing these versions of her give insight into how Sonic Team intends Amy to be and how they may be planning to use her for the future. Amy was conceptualized by No Naoto. vídeo dela você vai acrescentar cenas que mostram o ponto do que você tá falando. They wanted to create Não, eu devo conversar com o que eu tô falando, né? Só que se eu falar de alguma outra mídia sem ser os games, aí geralmente eu uso imagens estáticas pra não dar direito autoral, né? She actually debuted as a character in the 1992 Sonic manga series. She was the girlfriend of Nikki, a small and nerdy hedgehog who is often the victim of bullying. But when Esse mangá, ele tem uma vibe assim, tipo, ele é muito japonês, né? Porque o Nick, ele é um garoto tímido que quando o mundo tá em perigo, ele se transforma no Sonic, bem japonês assim. E ninguém sabe que o Nick é o Sonic, né? Aí, ó. In this series, Amy often encourages Nikki to face his fears and become braver. She doesn't have her hammer or any special physical abilities. She's just a normal hedgehog girl trying to support her boyfriend. Classic Amy as we know her debuted in Sonic CD. She sets out to meet Sonic after her tarot cards inform her that she's to have a destined encounter, and is subsequently kidnapped by Metal Sonic. Esse mangá não é canônico, né? Mas ela surgiu nesse mangá, né? Ela e o Charmy. Charmy também vem desse mangá, né? Determined and resourceful given that she got to Little Planet on her own without any help. The storytelling was a little more limited at this time, so all of her character traits remain fairly similar throughout the classic era, while adding in her Pico Pico Hammer and Sonic the Fighters. Getting into the modern era, Amy gets more screen time and we see even more of her personality than before. Some of the more common criticisms for Amy's personality are that she's a Sonic fangirl, a damsel in distress, a female stereotype, or that she basically has no personality at all. There's been a lot of praise for more. Dizer que a Amy não tem personalidade, lack of personality, é forçar a amizade, né? Eu sei que ela tá falando o que os gringos dizem, mas... Gente, a Amy tem uma personalidade muito dela. O povo não sabe o que fala, é uma coisa impressionante, cara. Pô, é que nem a questão do level design, né? Eu não gostei do level design. A pessoa fala isso querendo passar inteligência, entendeu? Quer passar inteligência, não sabe nada, entendeu? Mas aí vai dizer que não gostou do jogo, você faz aquela cara de inteligente, né? Tipo... eu não gostei do level design. Aí vem o amigo, o amigo também faz aquela cara assim, né? Eu também não gostei do level design. O cara fala em level design, sabe nada, meu amigo, sabe nada. É só falar.
que não gosta do level design, que você parece uma pessoa inteligente, né? Entendeu? Dizer que a Amy lacks of personality, nossa, nunca, nunca, nunca. Pelo contrário, ela tem uma personalidade, né? Recent iterations of A Amy é a Amy, é bem... IDW for making her Bem receoso com a Amy no filme. Aparentemente ela vai ser bem diferente da dos jogos. Aí não, eu espero que não, né? extremely short-sighted to act as though the older versions of Amy were in dire need of being fixed. What is it that makes a strong female character? Ela é uma personagem forte. Who has her own identity and trajectory, someone who has emotions and is fleshed out, but also has flaws, who isn't dependent on male characters, a character who has opinions and empathy, or maybe it's just a character with a lot of physical strength. These are all different opinions of what it means to be a good female character, but there is no objective way to determine it. Everyone has a different idea of what it means to be strong. A character could have a laundry list of traits that audiences could love, but it won't matter unless the writers make use of them. Exato. Amy has positive qualities, and whether or not she checks off certain boxes, I find her to be a character with more potential than she's utilized. For. Aê! Valeu! É porque eu fiquei emocionado, né? Por isso que a câmera travou. Vamos lá. She's into traditionally girly things like shopping and cooking, fighting and exploring. Não é um vídeo de Sonic, né? Mas eu abro uma exceção, a gente assiste aqui, né? Obviously, loves Sonic, but we'll get to that later. Amy is one of the most compassionate characters in the series, sometimes even more than Sonic himself. She often helps people that are weaker than her, even when it doesn't directly concern her. In Sonic Adventure 1, Amy's story revolves around helping Birdie, a flickie that's being chased. Tem Sonic no vídeo, então vai, então. Amy doesn't have to help Birdie, and she'd probably be safer if she didn't, but she decides to help her anyway. I'll do my best to keep us both from harm. I'll stand by you all the way. Não é porque o passarinho é bonitinho, entendeu? Que nem o Tronic. De tão sapintos, meu Deus! E aí, Mimisuga? Manda seus vídeos pra reagirmos nessa live mais do que especial, minha linda. Amy later helps Gamma, one of Eggman's robots, discover his own humanity and becomes a catalyst to his moral journey. Becoming friends with Gamma allows Amy to escape her cell. She later defeats Zero and reunites Birdie with her siblings. As fases da Amy da direita são muito divertidas. Sonic doesn't Mas são muito... são bem fáceis, né? Or at least not any more than anyone Então, são pouquinhas, né? São só 3. Amy got herself out of the cell, Amy stopped Sonic's fight with Gamma, and Amy defeated Zero. The only thing Sonic actually did for Amy was bring Tails to the egg carrier so he could fly her off. Her entire story is about learning to fight for herself. She's far from a damsel in distress in this game. Total, é. In Sonic Adventure 2, Amy has the role of helping Shadow realize his true purpose. While everyone else is... Eu consegui chegar agora. Henrique Bittencourt já deixou o like. Maravilha. Manda um vídeo pra nós assistirmos, Henrique. They always have a reason to be happy. O que mais tem power-ups. É verdade. Saving them is a good thing. Shadow, I beg you, please do it for them. Give them a chance. The final battle could not have been won without Shadow, and Shadow never would have helped if Amy didn't take the time Não, eu acho que eles conseguiriam mesmo sem o Shadow reverter a situação, né? Quem enfrentaria o Biolizard seria o Sonic mesmo, né? E aí no final o Sonic enfrentaria sozinho o Final Hazard. Henrique Souza Lemos! Um salve para o senhor, já deixou o like aí na live, meu amigo. Friends with deadly robots. Even after an awkward first meeting with Silver, Adventure 2 ela também invade a prisão da Gans sozinha e libera o Sonic. Exatamente. his own motivations. Also, just look how much Big loves her. Give them a chance.
The final battle could not have been won without Shadow, and Shadow never would have helped if Amy didn't take the time to actually empathize with him. Alô, alô, tô de volta, já tô no ar. É que deu um pico de luz aqui, deu um pico de luz, aí quando voltou sem internet, né? Ficou uns 5, 10 minutos sem internet, agora eu tô de volta. She quickly bonds with him, and has such an Não impact. faça isso comigo, meu Deus! Also, just look how much Big loves her. But Amy's not a total softie. She's staunchly protective of those she bonds with. Amy is an active heroine. Things don't just happen to Amy, Amy makes things happen. In the main series, Amy is the only character that has gone from being a practically normal Pra mim é porque o povo saiu, deixa eu chamar o povo de volta. but she doesn't have any special physical abilities like flight, speed, or super strength. She's also not born with a special purpose or royalty. She's just normal. However, Amy decides that she wants to be faster and stronger, not only so she can take care of herself or win Sonic's affection, but also because she wants to be like Sonic. My dream. Someday, I want to be like Sonic. And yes, Amy does have a massive hand. In Sonic CD, Amy can use tarot cards, but she doesn't have any special physical abilities like flight. Eu queria a legenda de volta, né? Mas o que essa mulher falou agora é bem interessante, porque sim, a Amy não tem... A Amy é a mais normal de todas, né? Ela não é, e ela é especial por isso, né? She's also not born with a special purpose or royalty. Não tem special purpose. Cadê a legenda, né? However, Amy decides that she wants to be faster and stronger, not only so she can take care of herself or win Sonic's affection, but also because she wants to be like Sonic. Não. Cadê a legenda, meu Deus? And yes, Amy does have a massive hammer that she can materialize out of nowhere, but she didn't have it in Sonic CD, and we don't have any backstory on it. Ô, Vitão, vou pro curso! Vou ver se volto! Vamos ficar aqui até meia-noite. O que aconteceu? Caiu a luz, voltou depois, né? Eu queria saber qual é o melhor gameplay pra Amy, porque temos ela com martelo, lá no Hero já é diferente. A melhor dela é no Frontiers, né? Na minha opinião. 9 e 3, né? Vamos lá. She's also not born with a special purpose or royalty. She's just normal. However, tá bugado aqui. to be faster and stronger, not only so she can take care of herself or win Sonic's affection, she also loves to take charge. Amy Deixa sem legenda, né? But she's always had a mind of her own. That's also why she gets Cream and Big together to look for their lost friends. Some people say that Amy's just dragging them around to help her look for Sonic, but if that was the case, she would have actually ditched them once she did find him. Instead, she stays with them and encourages them throughout their journey and does not leave them until they're reunited with their friends. This place is creepy. Come on, you guys. Don't you want to find Chocola and Froggy? We can do this. Amy has so much initiative to take control that it actually becomes a flaw. Tá cansado? Nem um Sonic pouco. X Season 3, Amy tends to overstep Tails as captain of the Blue Typhoon. Eu dormi bem de ontem pra hoje, né? Eu só acordei muito cedo. Muito cedo quer dizer 5 da manhã, muito cedo, né? Among his friends. Sonic Boom Amy also has this flaw, as she can often take control when no one even needs her to. Let the yard sale begin. Nope, not to take charge at all. Voltei! E aí, Mimi Sugar? Não gosto do modelo da Amy no Heroes. Também não. Que não joga alguma coisa, não, porque hoje é Maratona React, né? Acordou cedo, hein? É que eu dormi cedo ontem. She doesn't need validation from others, and even when there was a stage in the series where other characters were making fun of her, she was never uncertain of herself. She doesn't doubt her abilities and has a very high self-worth. Eu desisti de regularizar meu sono, eu tô acordando cedo agora. É uma coisa incrível, né? Call out Sonic when she thinks he's wrong.
Amy is one of the most optimistic characters in the franchise. Nothing gets this girl down. The only time she's ever seemed to lose hope is when Sonic is presumed dead. And even in Sonic Forces, where... Não, e sabe o que é o legal dela? Eu tô achando o layout meio esquisito, né? Tá certo? Acho que tá certo mesmo. Acho que é bem isso, né? O que é legal é que ela é otimista, mas ela é uma otimista... Como é que é? Ela não é aquela falsa otimista, né? Alguém me apadrinha pra um pedido de vídeo? Alguém manda R$15 pro John V Lives pra eu realizar o desejo dele? Oi. Titular character and has been known to follow him on his adventures. But why does Amy feel so strongly about him? Sonic is Amy's inspiration. Just like Tails... Porque eu tinha desistido de acordar cedo. Simples assim. Eu falei, cara, como é que é? Vou ficar no computador, ainda mais nessa fase do Planeta Sonic, né? Que eu tô trabalhando intensamente nos bastidores. Eu falei, agora só vou pra cama quando é sono. Deu sono, eu vou pra cama. Então eu tava dormindo 2 da tarde, 1 da tarde, e de repente meu corpo começa a dormir de noite. E acordar cedo. Adventuring hero too. She also has an unwavering faith in him. It might seem like Amy only follows Sonic around because she wants to tie him down and force him into marriage. But that's not the case when you look through all of her appearances. She follows Sonic because she knows that wherever he is, there's adventure to be had. That's why she reminisces the way she does in Sonic Adventure. Chasing bad guys and blowing them away. And why she tries so hard to help out in Sonic Adventure 2. Don't leave without me. I want to help Sonic too. Just like the majority of the Sonic cast, Amy's still growing up. Mandou R$9. Assista ao meu vídeo recente sobre Vanilla no meu canal. Vamos botar aqui Coelha Detetive, né? Aí terminando esse da Amy, a gente vai lá. Coelha Detetive Vanilla. Vanilla the Rabbit. Muito bem, vamos lá. Sonic to marry her is literally just a childlike way of saying she has feelings for him without directly using the words, I love you. Many of the negative reviews of Sonic X's Amy described her to be a stalker, but she's literally a part of the friend group. She doesn't follow Sonic around. They're always together because they're friends and everyone lives in the Thorndyke Mansion. It's been stated many times that Amy is Sonic's friend. One of his best friends, as a matter of fact. Reducing Amy's character to a fangirl implies that she's just some random girl that shows up and is infatuated with Sonic, erasing her role as one of Sonic's most trusted friends. Os problemas com a Amy. All of this isn't to say that Amy hasn't had her share of issues. Qual a data desse vídeo? 4 anos, né? Amy has bad portrayals, just like every other character in the series. Knuckles is naive and trusting, believing that there's... Quem vai mandar quinzão pra padrinhar o John Versão? Shadow is tough, reserved, and carries emotional baggage, but can be portrayed as just an edgy teen who only lives to one-up Sonic. It's fair some fans have a negative opinion of Amy's character if they've only been exposed to certain incarnations of her. However, many of the traits I've already mentioned were established well before her Flanderization stage. Aliás, amanhã tem Ben 10, né? O treated as the core of her character, while her flesh Gabriel Farias. Amy has even been called abusive because of certain portrayals. E é bom que tem feriadão, né? Eu acho que eu vou fazer mais maratona. É bom que logo na semana do Planeta Sonic tem feriadão, dá pra fazer mais. But if you've played the whole game, you're probably aware there's more to it than that. Sonic put Amy in physical danger by sending an attack towards Eggman while he held her hostage. Why is it wrong for Amy to get mad at Sonic? Gabriel! Gabriel, meu querido! Como vai, Gabriel Suzaneres? Tá sumidão, rapaz. Muito interessante, só queria saber o que o vídeo está falando. Eu tava querendo... Eu até então tava botando... Eu vou tentar numa nova aba aqui. Tá em 13:53, né? Porque antes da luz acabar... Antes da luz acabar, tava legendado, né?
Gabriel Souza Neto nunca mais apadrinhou o Planeta Sonic, meu amigo. Você é uma pessoa importante para o Planeta Sonic. Value, it looks like Amy is trying to attack Sonic for little to no Tá reason. vendo? Não tá indo a legenda. You're probably aware there's more to it than that. A legenda não vai, pô. Physical danger by sending an attack towards Eggman while he held her hostage. Eu sei lá porque tá assim. Get mad at Sonic for O being que achou do Ben 10? Ele é bem legal. Gostei muito da primeira temporada, né? A gente assistiu a primeira temporada inteira no sábado. E muito legal, muito bom. Tem um ritmo bacaninha, entendeu? fine for Sonic to disregard her safety entirely. The entire reason Amy is even in this situation is because in a speed competition for which Sonic and Jet spend the entire Gabriel Souza Neres me trocou pela Jean Blaze, mas a Jean Blaze pode ser porque eu sou muito fã dela. Aê! R$11. Assista ao meu outro vídeo recente sobre a Wave Swallow no meu canal. Vamos lá, mais uma vinha aqui, Wave the Swallow, da Miss Sugar. Eu agora, como é que é? Tomei vergonha na cara, né? Wave the Swallow, aqui. E eu tô querendo liquidar todos os pedidos de vídeos, todos. Tem alguns bem antigos, né? Tô querendo liquidar todos, entendeu? E aí, quando eu fizer isso, vamos mudar o sistema. Toda vez que vocês me pedirem vídeo, vai ter uma data específica para sair para membros e pro público, né? that responds the fastest to Eggman. É difícil apadrinhar, agora estou na faculdade. Tem muita coisa na minha frente. Tem os vídeos da Mimi Sugar, aí vem o seu. Sonic X Episode 20. In this episode, Sonic is forced to take a cruise vacation with Chris and the others. He can't manage to relax at all, and Chris's family won't let him go home, so he decides to manipulate both Amy Quero que você goste dessa dinâmica de casal dentro, mas só quero que entenda que não foi feito pra mim. and then tells Amy that she's so beautiful Meu doce meio. that he just can't stand the fact he won't see her swing it around on the ship. This is specifically so Chris will think Amy's on Gabriel Souza Neres está na faculdade de quê, meu amigo? and he runs away. The whole Souza Neres é importante para a história do Planeta Sonic. swing her hammer around on the ship. Gabriel Souza Neres, Gabriel Farias, Gabriel Palmito também, né? O Gui Rezende, o Nehiro, a Mimi Sugar, né? Ah, vocês que fazem esse canal existir, né? Sonic just Direito. Ótima escolha. I don't particularly like how they wrote Amy's character in this scene either, but this scene is blown much farther out of proportion from the intention. Sonic Heroes is a game where all the teams need a reason to fight each other, even when they ordinarily wouldn't. Somehow, the writers couldn't come up with any other reason for Team Rose and Team Sonic to fight other than this. They also have Team Chaotix and Team Dark fight for no reason at all. Não tem como esquecer o primeiro Excalibur, é verdade, é. Seeing him since he sacrificed himself in Sonic Adventure 2. When there's a scenario where Amy is actually supposed to fight Sonic, she doesn't want to. Eu já tô formado há 15 anos também, né? 15 anos pelo Sonic, formado há 15 anos, é muito absurdo. That's not what the core of her character is supposed to be. Concluding that Amy is abusive because of her bad portrayals is the same as saying that Tails is a coward. Sonic, help me! Essa cena é muito errada, cara. What's that word that means not smart? Obtuse? Yeah, see? That's what I'm talking about. And Sonic is a jerk. I think it's time to leave now. Tails? A Jean Blaze não soltou mais vídeos ultimamente, né? Ela vai participar de um vídeo do Planeta Sonic que vai sair no aniversário do Sonic. I've always felt that part of the reason Amy had such a poor reception in the past was also because of how Sonic and the other characters treated her in the stories. While she had a good story about independence in Sonic Adventure, Sim, muito. Sonic Adventure 2, she is basically left behind from everyone else for most of the game, which is what leads to her being captured. Wait for me, Sonic! Hey, wait! Wait for me, Tails! You guys always leave me behind! Well, young lady. Is there something I can help you with? Dr. Eggman! Amy's not trying to flirt with Sonic every second, or hug him the whole time. She teases him when he's locked in the cell, and that's it. She's following them because she wants to help too. She wants to show them that she adds value to the team, but no one else seems to care.
They don't tell her. É interessante o que ela tá falando, né? Ela fala que no Adventure 2, como é que é? A Amy, ela é meio que deixada de lado pelos outros, mas ela quer mostrar do tipo assim, eu não sou uma inútil não, entendeu? Eu tô aqui, pô. Sabe? Isso pode até demonstrar um paradoxo que ela tem um pouco de autoestima baixa também, né? Porque ela quer se encaixar no grupo e o pessoal não dá muita moral pra ela. But then they take her into space and just leave her while they go on missions. Compare this with Sonic Boom, which has an incarnation of Amy that a lot of people find superior. What are Amy's characteristics in this show? Sonic X, o Pico parece muito pequeno na mão da Amy. Loves to cook and partake in traditionally feminine activities, but also loves to join the fight. Sempre quis a aventura da Amy no Adventure 2. Um dia a série devia fazer um remaster, um DLC, uma coletânea, sei lá, alguma coisa que ela tem uma aventura dela ali. To her having a life-size Sonic doll and keeping a photo of him in her purse. Picture of a platonic friend that you have no romantic interest in. Even though audiences would see these traits as obsessive in mainline Amy, these traits become acceptable because Sonic treats Amy well, always includes her, and very obviously values her as a friend. That's not to say that Amy isn't valued by main Sonic, but Boom Sonic is more vocal about how he feels than main Sonic, and that goes for how he feels about most of his friends, not just Amy. Consistências na caracterização dela. Amy has so many great characteristics that get swept under the rug because fans don't look past. A Amy do Bom acha melhor que dos jogos. She has suffered from plandarization over the years, but that's bound to é um grande acerto da série Bom, né? For 28 years in a franchise with several writers and continuities. On top of all that, there's also a disconnect between Sega of Japan and Sega of America when it comes to her character. In the early 2000s, Amy's character was portrayed as even more aggressive and Sonic-centered in the West than it was in the East. There were seemingly small... Olha, sei que uma live não é o melhor momento pra dizer, mas eu realmente fico muito feliz de ter conhecido o Planeta, sem dizer, um dos melhores canais que eu já conheci. O aniversário é só no sexta que vem, né? Mas tamo junto. Famoso! Aliás, eu acho que tem vídeos seus pedidos há 1000 anos até hoje pra gente fazer, né? Mas nessa nova fase do canal, a gente tá fazendo tudo, né? Tudo. Não vai faltar um vídeo de ninguém. She even has a whole dream and life goal that has nothing to do with him. There have been many instances of the lack of cohesion between Sega of America and Sega of Japan, and Amy's character is just one of them. Amy's also got several special skills that get brought up in some games and forgotten in others. She's particularly familiar with fortune-telling and magic skills. Her tarot cards are... a locutora tá dizendo que ela consegue prever o futuro e tem habilidades mágicas, né? É porque a Amy, ela é muito sensível, entendeu? Se fosse na vida real, uma pessoa que é envolvida com religião, não sei o que, diria que ela era muito mediúnica, ela é sensível, ela sabe ler as pessoas, ela... But it's barely a footnote in most iterations of her character. A Amy do Bom é a mesma coisa nos jogos, só muda que ela não fala que ama. É que a Amy do Bom, ela é a mesma Amy dos jogos, eu concordo, mas pegaram o melhor da Amy e conseguiram... Por isso que o povo tem essa ideia, entendeu? É sempre bom dar um feliz aniversário adiantado, sim. Which is the explanation for how she finds Sonic wherever he is. If you think about it, even the 2 times Amy was wrong about which male hedgehog she was hugging, Sonic was always very close by. Another very unique thing about Amy is that she brings the widest variation of emotions out of Sonic. In 28 years, what other character in the series has gotten Sonic to react like this? Amy! Amy! Wait! Amy? There's been a lot of noise about Sonic not showing enough emotions recently, so why devalue the character that brings the widest variation out of him? Their interactions bring an additional layer of depth to Sonic's character. O que eu aprendi da Amy Rose. So what did I, a once little girl who was playing Sonic, learn from Amy's role in the series? I learned that if you have a goal, it's up to you to make it happen. When Amy met Sonic, se você tem algum objetivo, cabe a você a persegui-lo, né? After he left and say, I hope he comes back, I'll wait here for him. She decided that she'd find him and told him I'm coming too.
Even when she gets left behind, she never gives up and never stops trying. Ela nunca desiste. She joins it herself, or she makes her own club. Amy has had massive growth since her first appearance, but outside of Sonic Adventure 1, she's never had a significant role that focused on her character, and it's a shame they don't include her as an active force in the main story more. A big part of this is because of her negative reception early on. Sega is a company that actually listens to feedback, to a fault. That's why they brought Shadow back from the dead after seeing his popularity with fans, dropped away from more serious storylines after the poor reception of Sonic 06, and limited the number of uma prova da questão qual é o verdadeiro Sonic. has too many friends complained. Fans and reviewers complained that Amy's story was uninteresting and her gameplay was slow, so they didn't make her playable in the next game. When they brought her back as playable in Sonic Heroes, she still wasn't well received. Let's compare her with some of the more well-received cast members. Shadow the Hedgehog was introduced in Sonic Adventure 2, a game where he was the second lead character with a plot that revolves around his background on purpose. Verdadeiro Sonic foram os amigos feitos no caminho. Massive amount of character growth throughout the game, changing from a villain to a hero. Maria, this is what you wanted, right? This is my promise I made to you. Nossa, na época do Adventure 2 a gente chorava nessa cena, chorava. With her character development at the forefront of the story. Naquela época a gente não sabia se o Shadow ia voltar, né? Self-reliant to learning how to open her heart and accept help from friends. As a matter of fact, if we look at the characters that recur the most in the series, almost all of them debuted in a game where they were the second lead. Of the core cast, Amy's never been the second lead, and it's been 28 years. Amy has kind of a weird juxtaposition in the series. She's a classic character who debuted before Knuckles, and if you count the manga, even before Tails, and yet her roles are almost always minor. It's like she's old enough to appear, but not relevant enough to be focused on. She's the only girl from the classic era, and yet when the opportunity arises for her classic version to be playable again, she's never included. It's always baffled me how some people will say that Amy should be excluded because she's an uninteresting character. How can a character even have the opportunity to become interesting if they're not included in the narrative? If you haven't picked up on it already, I love Amy. She was my favorite character growing up, and I just always wanted more for her. There have been a lot of changes to the series in recent years. With a lot of the steps they've taken with their characters, I can't see the flanderized version of Amy from Battle and Free Riders coming back anytime soon. The Sonic cast has grown much larger than it was in the 90s, and there are way more female characters in the series, each with their own charms and strengths. But to this day, I hold out hope they'll actually give Amy a major role again, something that acknowledges her growth from Sonic CD and Sonic Adventure to what Sega wants her portrayed as now. Amy was a prominent character in Sonic Boom, but even though Boom Amy has many similar characteristics, she's still a different character in another universe. She wasn't the Amy that had to be saved from Metal Sonic or encouraged Sonic in Sonic Unleashed. Her backstory is totally different, as is everyone else's. I want them to actually show the growth from when Amy was getting left behind in Sonic Adventure 2 to her being a leader in the resistance in Sonic Forces in IDW, instead of it being something you have to play multiple games to notice. There's so much they can do with her already established traits. They don't have to change her to make her more likable, they just have to play off what she already has. When Sonic Boom came out, fans said, "I like this Amy over regular Amy." When her Sonic Mania Adventures episode came out, fans said, "I like this Amy." When tá bom, ela me persuadiu, eu queria... Tinha mais protagonismo da Amy, ainda mais, né? Muito importante, ela é... Thank you guys so much for Foi? Aê, muito bem. Agora é o vídeo da Mimi Sugar. Bom dia, coelhitos! Aqui quem fala é a Ana, e esse é o canal Coelho Detetive. Existe um fenômeno curioso dentro da fandom de Sonic. Não envolve velocidade, não envolve batalhas e muito menos rivalidades. Mas sim, uma personagem extremamente tranquila, elegante e inesperada. Sim, estamos... Tem que fazer Year of Amy Rose. Eu acho que eventualmente vai ter, amigo. Acabei de comprar... comprou a camiseta do Sonic.
Você comprou? Calma e secundária virou verdadeiro crush dentro da comunidade furry. Comprou! Nossa primeira venda! Aê! Primeira venda nessa nova coisa, né? Ficou curioso? Então se inscreva no canal se você não é inscrito. E deixe seu like nesse vídeo se você gostou. E vamos lá! Vamos começar pelo básico. A Vanilla não é uma personagem comum dentro da franquia Sonic the Hedgehog. É mesmo, é? Mas ela representa algo raro, o arquétipo da figura materna ideal. Ela é gentil, educada, paciente e extremamente cuidadosa. E claro, mãe da Cream the Rabbit. Mas aqui está o detalhe importante. Esse tipo de personalidade ativa algo muito específico em certos públicos. Conforto emocional. Amy ou Cream? Eu gosto mais da Amy, mas eu gosto mais da Cream também. Facilmente se tornar em admiração. É verdade. E a admiração pode virar atração. Agora vamos falar de algo que pesa muito: o design. A Vanilla tem um visual extremamente estratégico. Olhos suaves, roupas elegantes, postura refinada. A Vanilla é quase a Cream adulta, né? Ela, dentro dessas regras do Sonic, nenhum personagem pode ter família. Como a Vanilla veio antes, né? Então fica... A única que pode ter uma mãe é a Cream. Uma imagem de classe, delicadeza e sofisticação. Aham. Hein, amiga? Quando você for... quando você tiver esses erros... edita o áudio, entendeu? Para o áudio ficar liso. Dentro do fandom furry, personagens com traços mais soft e elegantes costumam ganhar destaque. Ela não é chamativa. Acho que eu vou espirrar. Mas isso é justamente o diferencial. Não concordo. Entra o ponto central. A fã do furry. Não, é a Cream adulta, é a mesma cabeça, mesmo. Tipo isso. E a franquia Sonic é basicamente um prato cheio para isso. Eu não quero ser a Amy de novo. Mas a Vanilla se destaca por um motivo específico. A Cream, ela surgiu para ser o Tails da Amy, né? O sidekick. Um comportamento realista. Diferente de personagens mais exagerados, ela age como uma pessoa normal. E isso cria uma ponte mais forte de identificação. Agora vamos entrar em um ponto mais direto. O Dolphin Dragon, você comprou a roupa por onde? Porque pra mim é um território bem novo, né? Você comprou pelo blog, né? Provavelmente foi. Sim, esse fator existe. Dentro da internet, especialmente em comunidades furry, personagens que representam figuras maternas acabam entrando nesse tipo de categoria. E a Vanilla se encaixa perfeitamente em mãe madura, elegante e comportamento calmo. E isso cria um arquétipo específico que atrai muita gente. Mas aqui vai o detalhe importante. Não é só sobre a aparência, é sobre conjunto de personalidade, design e papel narrativo. É claro. Agora pensa comigo. O universo de Sonic é cheio de correria, explosões e personagens intensos. No meio disso tudo, a Vanilla é praticamente um porto seguro. Ela representa paz, estabilidade e segurança. O link W de links do canal, maravilha. Esse contraste fez com que ela se destaque ainda mais. Ah, agora eu entendi! Outro fator gigantesco: a comunidade. Artistas dentro do fandom furry criaram inúmeras interpretações da Vanilla. E essas versões amplificam traços elegantes, destacam expressões mais humanas e exploram diferentes estilos. Isso reforça ainda mais a popularidade dela como crush. Ah, tá.
Ou seja, a fandom ajudou a construir essa personagem. Agora vem uma pergunta interessante. E aí, RadKKJK, como vai? Já deixou o like aí na live, meu amigo? Rouge the Bet já é feito. Aproveita a promoção do Pix no Planeta Sonic com 15 anos de planeta. E energia mais jovem. Essa Amy tem que perguntar pra Mimi Sugar, né? Porque ela não tenta ser atraente. E isso, ironicamente, torna ela atraente. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Aqui entra um ponto mais profundo. A Vanilla não é só um crush. Ela representa uma idealização de cuidado, de carinho, de estabilidade emocional. E isso vai além do visual. É quase um símbolo. E isso explica por que tanta gente se conecta com ela. Outro fator inevitável: memes e redes sociais. Sério mesmo? A internet pega algo pequeno e transforma em algo enorme. A Vanilla virou meme, tema de discussão, ícone dentro de nichos. E isso só aumenta o alcance dela. Agora indo para mais fundo, a atração por personagens como a Vanilla pode estar ligada à busca de conforto, associação com segurança emocional, referências por personalidades estáveis. Isso não é exclusivo dela, mas ela é um dos melhores exemplos disso. Eu concordo plenamente. No fim das contas, Vanilla the Rabbit virou um crush entre furries por causa de um combo muito específico. Personalidade. Que vídeo interessante, é da Mimi Sugar. Se inscreve lá no canal dela, Coelha Detetive. Aliás, deixa eu deixar o like aqui já. Coelha Detetive, o canal dela é tão bonitinho, né? Eu gosto muito. E isso, talvez o mais importante, ela transmite algo que muitos personagens não conseguem: conforto. Mas agora eu quero saber de você. Você já tinha percebido isso em Vanilla? Ou isso te pegou totalmente de surpresa? Diga aqui nos comentários. Então é isso. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Se inscreva no canal e deixe seu like nesse vídeo. O mistério fica... Já sou inscrito e já deixei o like. Vamos para o próximo. O canalzinho da Mimi Sugar é muito bonitinho. Eu gosto muito. Bom dia, coelhitos. Aqui quem fala é a Ana. E esse é o canal Coelha Detetive. Você já percebeu uma coisa curiosa nos Babylon Rogues, né? Enquanto o Jet é impulsivo e o Storm é mais força do que cérebro, existe alguém Depois desse aqui, vem as músicas do Nehiro, aí vem o seu vídeo. Wave the Swallow. Mas afinal, como a Wave consegue ser a mais madura, inteligente e responsável do grupo? E mais importante, será que ela é realmente a líder oculta dos Babylon Rogues? Ou merecia ser uma líder de verdade? Ficou curioso? Então se inscreva no canal se você não é inscrito. Alguma ideia de por que não usaram Chaotix, Fang, Might Ray ao invés de ter o Zol? E vamos lá. Não sei. Antes de tudo, vamos falar de um fato que muita gente ignora. A Wave não é só a menina do grupo. Ela é literalmente o cérebro da equipe. É claro. Dentro dos Babylon Rogues, cada membro tem uma função. Jet é a velocidade e o ego, Storm é a força bruta e Wave é a inteligência e estratégia. E aqui está o ponto-chave. Sem a Wave, o time simplesmente não funciona. Ela é quem constrói e melhora Extreme Gears, analisa os adversários e planeja estratégias. A Wave do trio Babylon Rogues, ela é quem eu mais gosto, né? E ela é muito arrogante, né? Muito, sabe? Eu confesso que eu não gosto de personagens que jogam sujo, né?
Tudo bem, ela é vilã, mas joga sujo. Ela mas muito inteligente mesmo. É mesmo, é? A personalidade é bem nojentinha, bem... Está no seu conhecimento técnico. Ela é uma especialista em tecnologia. O Storm é o pior, assim, eu não vejo muita graça nele, né? Enquanto personagens como Jet the Rock dependem do talento natural. A Wave entende como tudo funciona por trás. Esse vídeo é um perfil da Wave the Swallow, né? Cria melhorias e resolve problemas técnicos. E isso mostra algo importante. Ela não depende só de habilidade, ela depende de conhecimento. Deixa de ser curioso, capitão. Isso é um sinal clássico de maturidade. Agora vamos ser sinceros. Conviver com o Jet e o Storm não deve ser fácil. É verdade. Jet é arrogante e impulsivo. Muito. Storm é ingênuo e facilmente manipulável. E mesmo assim, a Wave constantemente tenta manter o controle da situação. É impressionante. Ela vive corrigindo o Jet, chamando o Storm à realidade, evitando decisões idiotas. Isso cria uma dinâmica muito interessante. Ela age quase como uma irmã mais velha do grupo, entre aspas. Mesmo sendo sarcástica. Ela é tipo a Hermione do Harry Potter, né? Ela é tipo isso, a Wave é a CDF da turma. Por isso que, assim, até entre os signos, né, eu botei ela como a virginiana, porque ela é toda disciplinada, super inteligente, muito dedicada e tudo mais, mas é uma chata de galoche que quer que todo mundo seja como ela. No fundo, ela está tentando manter tudo funcionando. Diferente do Jet, Wave não está preocupada com orgulho. Enquanto o Jet the Rock quer provar que é melhor, a Wave quer vencer. Simples assim. Empolgante. Ela pensa no resultado, evita riscos desnecessários e prefere estratégia à impulsividade. Isso mostra algo essencial. Ela tem visão de longo prazo, e isso é algo que falta completamente no resto do time. Aqui entra uma teoria interessante. Mesmo que o líder oficial seja o Jet, será que a verdadeira liderança não vem da Wave? Não sei. Pense bem, quem resolve os problemas? A Wave. Quem entende a situação? A Wave. Também. Quem mantém o grupo funcional? Acharam ela meio Não, acho a história do Zero Gravity melhor do que a do primeiro Riders. O Jet pode até mandar, mas muitas vezes é a Wave que garante que tudo dê certo. Não, o Jet é o líder. Ele lidera, mas quem é o cérebro é ela. Isso é o que chamamos de liderança silenciosa. A personalidade da Wave é um Sim, a líder é a Rouge. dessa maturidade. Ela é sarcástica, crítica, analítica e independente. Ela não se deixa levar por emoção facilmente, diferente de muitos personagens da franquia Sonic Riders. Ela sempre parece estar em um passo à frente à mentalidade. Mas ela não é perfeita, e eu te explico por quê. Claro, a Wave também tem falhas. Ela pode ser arrogante, fria e impaciente. Pode ser arrogante? É absurdo. Olha que eu geralmente não ligo muito pra personagem arrogante, mas no nível dela eu acho horrível. Às vezes, ela subestima os outros. Às vezes. Isso pode causar problemas. Mas aqui está o detalhe muito importante. Mesmo com defeitos, ela continua sendo a mais equilibrada do grupo. Sim, é. O trio Babylon Rogues é o que mais me dá raiva, assim, tipo... Acho que o objetivo é passar esse sentimento mesmo. Eles me dão, tipo, aia, sabe? Fica ainda mais refinada. Ali, ela não é só a engenheira do time. Ela é praticamente uma estrategista completa. São tóxicos os Babylon Rogues, né? Wave demonstra total consciência da situação. Ela avalia riscos antes de agir.
e muitas vezes antecipa problemas antes mesmo do Jet perceber. Outro detalhe importante: ela raramente perde o controle emocional, enquanto o Jet continua competitivo ao extremo. A Wave mantém o... eles são tóxicos, né? Muito tóxicos. Ela não é só inteligente, ela é emocionalmente estável. Em histórias como Keiore's Files, o contraste da Wave com personagens investigativos fica ainda mais interessante. Quando comparada com o time Keiore's, Vector the Crocodile usa liderança prática, Espio the Chameleon usa análise e disciplina, e Charmy Bee usa intuição. E a Wave? Bom, ela combina tudo isso com lógica fria. Ela tem características que encaixariam perfeitamente em um detetive: observação detalhada, pensamento lógico e capacidade de dedução. E isso mostra que a maturidade dela vai além do grupo dela. Ela funcionaria bem em qualquer equipe estratégica. Não me diga! Em Sonic Racing Crossroads, considerando Tem uma bugada no olho dela, né? competições do universo Sonic, vemos outro lado da Wave: a competitividade inteligente. Diferente de personagens que correm por emoção, a Wave corre por cálculo. Ela analisa pistas, entende atalhos e ajusta equipamentos estrategicamente. Enquanto o Jet The Rock confia no instinto, Wave transforma a corrida em ciência. Eu? Não sabia. E isso mostra um nível de maturidade muito raro. Ela transforma talento em método. Um ponto pouco explorado, mas extremamente importante, é que a Wave carrega o legado tecnológico dos antigos Babilônias. Esse detalhe, apresentado desde Sonic Riders, implica algo muito maior. Ela entende a responsabilidade desse conceito. Enquanto o Jet vê isso como orgulho, a Wave vê como responsabilidade. Ela preserva a tecnologia antiga, entende seu valor histórico e usa isso de forma prática. Isso adiciona uma camada de maturidade que vai além da idade, consciência histórica e cultural. Você é o bichão mesmo, hein, Dô? E aí, Fabrício Rodrigues, como vai? Lord Zero também voltou. Todo mundo voltando da escola agora, né? Quadrinhos da IDW. Vocês não vão ter aula segunda, né? Acho que segunda eu faço uma maratona também. Como Sonic Racing Crossroads, a conclusão é inevitável. Sério mesmo? Wave não é só a mais madura, ela é o equilíbrio do grupo. Sem ela, Jet se tornaria impulsivo demais, Storm facilmente manipulado. O equilíbrio, ela seria o pilar do grupo, né? E chama o Palmito, claro. Suporte e equilíbrio emocional. Palmito é importante. O Palmito, eu tenho muito orgulho desse menino, né? Tipo, porque o Palmito, de todos que passaram no Planeta Sonic, ele foi o que chegou mais longe. De todos, assim. Ele chegou muito longe aqui. A Wave The Swallow prova que maturidade não é só ser perfeita, mas... Tem até gente que fala assim, ele vai substituir o Victor um dia, não sei o quê. Eu fico no Planeta Sonic até eu morrer, né? Mas, enfim... Antes de agir, entender consequências... Olha que muita gente já passou por esse canal, mas quem chegou mais longe foi ele. E talvez seja por isso que, mesmo sem o título oficial, ela é, na prática, a entregante mais importante dos Entregante. No fim das contas, a Wave é a mais madura dos Babylon Rogues porque usa inteligência em vez de impulso. Pensa no coletivo, tem conhecimento técnico, mantém o grupo funcionando e age com estratégia. Enquanto o Jet quer ser o melhor... Acho que a gente batia a lista das melhores versões da Cream. Manda quinzão para o Vitão que a gente faz, bonitão. Só talvez, sem ela, os Babylon Rogues nem seriam... Aproveita a promoção de 15 anos do Planeta Sonic, tudo tá por R$15, mais barato que isso. A verdadeira líder dos Babylon Rogues ou o Jet ainda merece esse título? Diga aqui nos comentários. Não, mas
ela é o pilar dos Babylon Rogues, mas ele é o líder mesmo, né? É que, assim, ela é inteligente, mas não é a inteligência que faz você ser líder, né? Então é isso. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Muito bem. Se inscreva no canal e deixe seu like nesse vídeo. Deixa eu botar aqui. Minha favorita dos Babylon Rogues. Depois manda da Tiara Bubols, que eu não assisti esse vídeo. Agora são as músicas do Shakiro, né? Deixa eu chamar o Neihiro. Aí depois é o do Gabriel Farias. Tema da Search. Líder em estratégia. É, tipo isso. Não encosta no interruptor. Eu já liguei! Liderar, a gente pode até aprender, mas eu entendo mais como uma vocação, né? Acordei gritando num corpo quebrado. Memórias Tá falando meu vídeo sobre a Tiara? Sim, o seu, é. tentaram dizer quem eu devia ser. Enfiar Eu não conheci esse vídeo, né? Aparecendo os relacionados ali, né? poder demais, pecado que fere. Se isso é errado, tanto faz. Eu quebro as regras, ninguém me traz paz. Quer controle? Entra na fila então. Eu sou curto por construção. Se eu quebrar, se eu queimar, pelo menos eu sei que tô viva no ar. Eu sou o surdo, eu sou o estalo. Acendo tudo, destruo, abalo. Essa música ficou boa, né? E combina muito com a Search. Fora de controle e razão. Vou chamar o Neihiro. O Neihiro é muito carismático, tá? A música ficou boa, rapaz. Riso rachando entre dentes cerrados. Toda promessa tem gosto amargo. Disseram confia, acredita também. Eu aprendi mais, a vida sair além. Não preciso da sua compaixão. Nem tenta salvar o que restou em vão. Eu sou a macia, eu sou Cadê? eu escolho a verdade. Cada mentira Aqui, ó. estática gritando, quebrando tudo. E aí, mano, tá falando de você agora há pouco, meu amigo. Tava falando de você agora há pouco aqui. Explosão sem freio, futuro queimando, passado no meio. Olha só, eu acho meio esquisito metal em PTBR, às vezes é, né? Que eu quiser guardar. Eu sou o surto, sobrecarregada. Todas as luzes de alerta apagadas. Se eu cair é do meu jeito, então eu não sumo, eu queimo em curto explosão. Bam, bam, bam. Quem vai mandar o próximo quinzão para o Vitão? Manda aí. Eu sou o surto, olha pra mim. Raio vivo com chave sem fim. Se tem Famoso Walter, é uma associação direta, Walter Vieira e Discord. Eu estudei sobre isso, é por uma questão de costume mesmo, a gente sim, é. O cérebro acostuma, né? Se o fim é o que você teme ver, sai da frente, eu cheguei pra fazer. Do nada me vem essa música, música do Neihiro, né? Ele manda toda a live pra eu ouvir algumas dele. Esse é o tema da Surge. Início mandou R$10. O vídeo meu da Tiara. Aê, vamos lá. Tiara Bubolski, Coelho Detetive.
Eu não tinha visto esse... Esse aqui já... Mas, botar na frente, né? Vamos ver primeiro os... Rainha do Curto Circo. É a versão 2 da música, né? Essas músicas dariam muito pra colocar um jogo do Sonic. Daria, tranquilamente, pô. Mimi Sugar, muito obrigado. E aí, Sonic? O Sonic 4 filme pode ser o filme mais diferente. Não sei se é diferente, né? Eu quero que ele seja o melhor de todos. Eu sei que tô viva no... Vamos jogar muito com o Red, muito bem. Acendo tudo, destruo, abalo. Sem coleira, sem plano, sem mão, eu sou o glitch fora de conta. E amanhã é dia de assistirmos Ben 10 lá na Roxinha, né? Eu não paro quando trava o sistema, não. Se o mundo não aguenta o que eu sou, o problema dele fala meu nome, então. Riso rachando entre dentes cerrados. Toda promessa tem gosto amargo. Disseram confia, acredita também. Eu aprendi mais rápido a sair além. Eu acho que o filme vai ter viagem no tempo, acho que sim. E o meu pedido de série na Roxinha, calma. Vai sair tudo, na verdade. Cadê? Eu chamei ele, mas não tá aqui, né? Você despedida, eu digo livre. Não te devo nada, nem o que eu decidi. Eu sou o surto, explosão sem freio. Futuro queimando o passado no meio. Sem pausa, sem paz, sem parar. Eu guardo o caos que eu quiser guardar. Eu sou o surto, sobrecarregada. Todas as luzes de alerta apagadas. Se eu cair é do meu jeito, então eu não sou. Cadê Nehiro? Corta a energia. Vai! Eu desafio você! Ele jogou essa nova série no Star. Ele é muito eu adolescente. Pré-adolescente, assim, eu com 11, 12 anos, eu muito provavelmente ia ficar muito viciado naquilo. Me deu uma nostalgia sem ter acompanhado. Chave sem fim, se identidade é só um jogo, eu quebro tudo e mudo o nome logo. Eu sou surto cruel. Aê! Sonic no GTA. Vamos lá, Mimi Sugar. Assista ao vídeo do atestado. Sonic no GTA. Vamos lá. Sonic no GTA Outstado. É esse aqui, né? Quanto pra você reagir a uma OST? É o tamanho da música, né? É R$1 por minuto. A música tem 3 minutos, R$3. 3 minutos e 50 segundos, R$3,50. É assim. Tema do Excalibur Sonic. Ele já não viu esse vídeo do Outstado? Esse eu acho que eu não vi, né? Qualquer coisa a gente vê de novo. Você acha que vai ter as pedras do tempo do Sonic CD? Eu acho que não. No Sonic 4, né? Eu fugi do destino, levei na brincadeira. Nunca gostei dessas regras inteiras. Mas quando o mundo começou a cair, eu ouvi o chamado e decidi agir. Aço e vento em
50 likes, a meta é 200, vamos chegar lá, né? Eu não me curvo ao destino, não. Eu enfrento em velocidade e ação. Se uma lenda precisa de alguém, eu respondo também. Erga a lâmina, sinta a luz. Eu corro na frente, a batalha conduz. Não pra reinar nem comandar, mas pra quebrar correntes no ar. Excalibur em minha mão, eu luto por cada nação. Um rei por escolha, não por imposição. Eu ainda sou eu, sem perder a... Também tem um vídeo de como será um jogo do Sonic e do Shadow. Esse eu ainda não comecei. Quando foi que eu falei? Quando eu terminar todos os vídeos pedidos, que tá tendo vídeo todo dia no Planeta Sonic agora, aí o negócio de pedir vídeo vai ser diferente. Eu vou dar uma data para um vídeo ser publicado. Assim é uma segurança para vocês e para mim também, né? A gente tá profissionalizando muito o Planeta Sonic, mas não precisa nem dizer, né? Dá pra ver. Aê! 30 centavos. Assista ao meu vídeo de quem dublaria o Silver no Brasil e nos filmes do meu canal. Quem dublaria o Silver no Brasil? Aí. Danúncio mandou R$5. Reaja Host vs Molde Sonic Eraser. Ah, essa música é horrível, mas tá bom. Tem um vídeo ainda do... Como é que é? O do Gabriel Farias, né? 50 minutos. Mas eu vou deixar... Tá. Corra com o vento, fique com a luz. Lendas não esperam, elas surgem com... Cadê a música aqui? Sonic Razer, né? Sonic Razer Versus, vamos lá. Essa música tá muito boa. Essas músicas do Sono são muito boas, né? Erga a lâmina pela última vez, deixa a justiça correr de vez. Se a coroa tiver que cair, eu ainda vou resistir. Excalibur, brilho real, poder ganho no caminho final. O rei por escolha, não por destino, enfim. Eu ainda sou eu, sempre assim. Com espada ao ser e coroa. Very good. Cadê Nehiro, meu Deus? Chega. Dessa vez eu não vou sorrir. Eu corri na frente, confiei rápido demais. Achei que promessas durariam muito mais. Mas eu vi a luz se despedaçar e algo em mim deixou de acreditar. Se fica calmo, continua igual, mas nunca sentiram essa dor real. Cada sorriso que eu já usei se quebrou no ar. As músicas de hoje do Nehiro estão muito boas. Sempre são boas, mas as de hoje estão especialmente boas. Mas quando tudo que eu amava caiu, a escuridão me atingiu. Eu sinto isso
Eu não queria esse lado meu, mas não dá mais pra esconder o que aconteceu. Se a luz não quer mais ficar, então eu corro no meio do cinza sem parar. A velocidade corta, o mundo se desfaz. Cada segundo parece durar muito mais. Já não escuto aplauso ou voz, só um eco vazio ao redor de nós. Tô cansado de fingir que tá tudo bem, de correr de sinais que ninguém bem. Se a dor quer tomar direção, então que tome o controle, então. Não preciso ser sua estrela ideal, não importa parecer normal. Se essa raiva vive em mim, hoje ela não tem mais fim. Eu sinto isso subir, se libertar. Ondas sombrias tentando me afogar. Isso não é maldade, isso é dor. Sem ter mais pra onde for. Eu não luto pra me perder, eu luto porque tenho medo de permanecer. Se meu coração começar a ceder, eu encaro até o fim. Poder. Eu sinto falta da luz. Eu sinto falta de quem eu fui. O PC tá travando no Chrome, usando o Chrome restaurar e formatar. Então. Isso subir, me atravessar. Cada mentira que eu quis acreditar. Se eu cair na Mandando um salve para Thomas Prats, que já deixou o like aí na live, meu amigo. Já deixou o like. Aproveita a promoção do Pix e também mande um vídeo para nós reagirmos. eu vou ser quando isso parte. Mesmo me afogando nessa dor, eu ainda sou o Sonic. Por dentro eu sou. Ai, vai passar. A escolha fica. Muito bem. Feliz 15 anos é só na semana que vem, a gente tá no esquenta, né? Oi! Ah, tá quase acabando suas músicas, né, Hero? Mas vai ficar gravado, você pode ver depois. Risadas ao redor. As músicas estão boas, a minha favorita foi a da Surge até agora, a primeira. Observa sem você perceber. Abóbora de largas demais. Armadilhas surgem por todos os lados iguais. Se parar só pra respirar, você pode até se assustar, até travar. Sente o frio, ouve sussurrar. Esse lugar vive a se dobrar. Corre demais ou vai devagar. De todo jeito entrou pra jogar. A sopa de abóbora fantasma ferve sem parar. Mexendo medo dentro do caldeirão no ar. Espíritos rindo, olhos a brilhar. Te perseguindo pela noite sem parar. Sopa de abóbora vem provar. Doce sombria, difícil explicar. Piscou, vacilou, vai perder. Bem-vindo ao groove fantasma, pode crer. Retratos te encaram, sabem quem é. Cada sala vira um jogo qualquer. Portas secretas, quedas sem fim. Gritos ecoam perto de mim. Teias te puxam sem avisar. Algo desafina no ar. Já não dá mais pra diferenciar o que é real ou só pra assustar. O relógio não marca igual. Cada tique é um sinal. Corre, cuidado.
uma música dessa dá pra fazer no Suno, né? Mexendo medo dentro do caldeirão no ar. Espíritos rindo, olhos a brilhar. Te perseguindo pela noite sem parar. Só para te apavorar. Sente a emoção. Diversão sombria com precisão. Se escorregar já era pra você. Bem-vindo ao Groove Fantasma, pode crer. E aí, Marcelo Thomas, como vai? Já deixou o like na live, meu amigo? Só pode apavorar, grita e rir. Dançando no fio por um triz aqui. Nem dá tanto medo se você entrar. Já deixei o like, sim. Muito bem. Ajude a bater a meta da live do Live Pix. Aproveita a promoção que é 15 para o Vitão. Peça vídeo, peça live. Querendo mandar um vídeo pra gente assistir a R$1 por minuto. Quer mais uma tigela? Muito bem, deixa eu só dar um mijão, já volto, calma aí. I'm back. Vamos lá. Tem mais uma do Neirio. Vamos lá. Bem-vindo de volta. Eu não gosto muito de coisa feita por IA, elimina a criatividade da... Eu gosto de coisas feitas por IA, mas com parcimônia, né? Risadas ao redor, sombras dançam, o chão vai ranger. Algo te observa sem você perceber. Abóboras riem, largas demais. Armadilhas surgem por todos os lados iguais. Se parar só pra respirar, você pode até se assustar, até travar. Sente o frio, ouve o sussurrar. Esse lugar vira se dobrar. Corre demais ou vai devagar. O Dolphin Dragon, quando chegar a blusa pra você, você me avisa. Mexendo medo dentro do caldeirão no ar. Espíritos rindo, olhos a brilhar. Você vai ser uma das primeiras pessoas a receber uma blusa da nova loja do Planeta Sonic, né? A blusa tem um material bom, é bem legal. Vacilou, vai perder. Bem-vindo ao grupo Pasma, pode crer. Retratos te encaram, sabem quem é. Cada sala vira um jogo qualquer. Portas secretas, quedas sem fim. Gritos ecoam perto de mim. Veias te puxam sem avisar. Algo desafiador. Critico as suas músicas atuais porque usam IA minhas. Diferenciar o que é real ou só pra assustar. O relógio não marca. Então, já viu a nova game coleção do Sonic e do Bob's? Eu não vi ainda. Cuidado pra não cair. Nem olha pra trás, eles estão por aí. A sopa de abóbora, fantasma feliz sem parar. Mexendo medo dentro do caldeirão no ar. Espíritos rindo, olhos a brilhar. Te perseguindo pela noite sem parar. Sopa de abóbora, sente a
IA não supera a criatividade. É o que eu falo, a inteligência artificial, ela tem que ser um aliado, não um substituto, né? A IA tem me ajudado muito. A IA ajudou muito na produtividade do Planeta Sonic. Mas, por exemplo, assim, como é que é? Ela não faz o texto por mim. Eu, por exemplo, faço o texto, o roteiro, eu peço pra IA revisar, entendeu? Falo, vê se esse texto tem redundância, não sei o que, essas coisas. Pra melhorar a qualidade de imagem também, né? A IA tem muita coisa boa. É exato, Gabriel Farias. Amei. Muito bem. Vamos ver Coelha Detetive. Bora lá para o vídeo da Mimi Sugar. Bom dia, coelhitos. Aqui quem fala. Mas é porque assim, quando vem uma tecnologia muito revolucionária, é comum que a sociedade encare com medo. Entendeu? A IA não vai ter jeito. A sociedade vai ter que se adaptar à IA, né? Mas a IA, assim, encontrar o seu espaço ali, né? Eu não vou querer que dublagem seja feita com IA, entendeu? Entendeu? Existem personagens na franquia Sonic que são esquecidos. Eu seria um trabalho de história porque aí não pode, né? Aí não é legal. Antes mesmo de existir de verdade. Sim, esse é o caso de Tiara Bubowski. Uma personagem que tinha tudo para ser importante, mas acabou se tornando apenas uma curiosidade obscura. A pergunta é, como alguém com tanto potencial foi simplesmente descartada pela Sega? Ficou curioso? Então se inscreva no canal se você não é inscrito. E deixe seu like nesse vídeo se você gostou. E vamos lá! 1. A Origem, um jogo que nunca existiu. Tudo começa com um projeto cancelado, Sonic Extreme. Senta que lá vem a história. Esse jogo seria o grande salto do Sonic para o 3D, um projeto ambicioso, um marco para a franquia. E nele, a Tiara seria uma personagem importante. Onde é que eu tô? 2. Quem é a Tiara? Não sei. A Tiara Bubowski não era só mais uma O personagem. pessoal não tá encarando só com medo, muitos estão encarando com... não, mas é assim, entendeu? Medo, ódio. Mas não vai ter jeito, a gente vai ter que se adaptar ao mundo com IA. Eu encaro com bons olhos, né? Ou seja, ela seria meio que um par romântico para o Estou em Alagoinhas! Ah, moleque. É que ela também tá matando o design. Aí não é legal, né? Poderia ter sido uma das personagens mais únicas da franquia. 3. O cancelamento que destruiu tudo. Falando sério? Mas aí vem um golpe fatal. O jogo foi cancelado. Com isso, a Tiara nunca apareceu oficialmente. Seu papel nunca... Sabe o que eu achei que foi ótimo terem cancelado o Sonic Extreme? Porque a Sega, a trilogia do Mega Drive foi feita pelo povo de sempre, da Sonic Team, né? Yuji Naka, Naoto Oshima, babá. O Sonic Extreme seria um jogo principal feito pelos americanos. Se ele fosse lançado e tivesse feito sucesso, talvez muitos jogos principais fossem americanos, não do povo asiático, né? Manda um salve para Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Meu pai é gaúcho também, amigo, mas é de Bogem. E nem sempre confiável, não. Agora vem a parte interessante. A Tiara tinha características que quase nenhuma personagem da época tinha. Ligação direta com humanos, potencial para narrativas mais profundas, um papel mais realista dentro do universo. Que coisa mais linda! Ela poderia ter sido... Eu também tô encarando com bons olhos. A IA me ajuda muito aqui. Muito mesmo. 5. O problema da Sega na época. Durante a era do Sega Saturn,
A Sega enfrentava problemas Tem internos. problema com o americano? Não, mas Falta de direção clara. E isso afetou diretamente projetos como Sonic Extreme. Eu fico inseguro de como teria sido o futuro da série Sonic, né, se... O maior erro, nunca reutilizar a personagem. E aí, Berserk, já deixou o like aí na live, meu amigo? A Sega nunca não pode depender da IA pra tudo, aí é outro papo, né? E isso é estranho, porque a empresa já reutilizou conceitos antigos, personagens esquecidos, ideias canceladas. Mas com a Tiara, nada. Já deixei, mano. Manda um pix também pra ajudar a bater a meta. A gente tá na promoção dos 15 anos do Planeta Sonic, R$15, né? Até o final do mês, mas... Atual, tipo Miles. Uma personagem mais pé no chão. Eu acho que foi bom que a Extreme ser cancelado. Iriam matar a Amy, ainda tem isso, né? Uma personagem importante em histórias modernas. Tem certeza? Mas o desenvolvimento do Sonic Extreme é triste demais. Como personagem perdida. Hoje, a Tiara vive em um estado curioso. Ela existe. Acho que tô liso, hein? Tá tudo bem, só vossa presença já me deixa felicíssimo. Mas nunca teve aparição em jogos, nem participação em quadrinhos oficiais, nem desenvolvimento real. Mas por que os fãs se importam tanto? Mesmo sem aparecer, ela é lembrada, aparece em fangames e projetos criados por fãs. Porque O canal completa 15 anos, Contando com o Orkut, são 21, né? Um caminho que a franquia nunca seguiu. Mas o Orkut é pré-Planeta Sonic. O Planeta Sonic é 15... Uma coisa é não depender da IA pra tudo, também diferente é rejeitar. Pois é, entendeu? Ou tem muito preconceito com IA. Mas não vai ter jeito, a sociedade... Uma ideia de expansão narrativa, novos tipos de personagens e relações diferentes dentro da franquia. Ainda existe esperança? Tecnicamente sim. Sério mesmo? Mas dependendo da SEGA, é bem provável. Não, acho que não. Acho que ela vai ficar no esquecimento mesmo. Tiara de volta em qualquer momento, mas não da forma que conhecemos. Isso já aconteceu com outros conceitos no passado. Mas quanto mais o tempo passa, menor essa chance parece. Como a SEGA poderia reintroduzir a Tiara hoje? Se a SEGA quisesse trazer a Tiara de volta, existem formas muito fáceis de fazer isso funcionar. Por exemplo, reimaginar sua origem, atualizar seu design, integrar ela ao mundo atual da franquia, ou simplesmente criar uma personagem com base nela. Ou será que não? Tem que ser uma reinterpretação, é que nem o... Jogo é esse daí é o Sonic Adventure 2 com uma modificação, né, com a Tiara. Ou seja, não faltam caminhos. IDW, o lugar perfeito para ela existir. Se tem um lugar onde a Tiara funcionaria perfeitamente, é nos quadrinhos da IDW. Por quê? Porque a IDW já provou que consegue expandir personagens, desenvolver personalidades e criar histórias mais profundas. E a Tiara poderia interagir com Tangle e Whisper. Eu concordo plenamente. E ter debates intelectuais com... Não, é o Sonic World clássico, é verdade. Verdade. Daria a ela um papel único. A função que ela preencheria. Olha, o Di Cardoso tá vindo aqui. Aí, amigo. Pô, ele me salvou, né? Qual animal era a Tiara? Eu não me lembro agora. Ela poderia ser mais intelectual que a média, mais estratégica, mais conectada ao mundo real. Porque anteontem eu tava com uma febre, tava mole aqui na minha cama, tava ruim. Só que eu acho que eu tinha pegado uma intoxicação alimentar, né? Que, enfim, tava com uma diarreia braba, assim. Acho que quando o meu organismo limpou inteiro, aí eu fiquei bom, né? Aí eu falei pro
Eu falei que pro Diego que eu não ia conseguir fazer meu jantar e ele me deu o dinheiro da quentinha, ó. Mas gente boa. Dos fãs e risco de descaracterização. E o maior perigo, ela voltar e ainda assim não ser bem usada. O legado dela como ideia perfeita. Mesmo sem existir oficialmente, a tiara já tem um impacto enorme. Chegou pra Sonic já? Um caminho alternativo. Aliás, o líder do Brasonic, quem criou ele, é meu amigão, amigaço. E talvez seja exatamente por isso. O Atilano tá querendo ser apadrinhado, né? É o Atilano e o John V. Lives. No fim das contas, Tiara Bubowski não é só uma personagem esquecida. Ela é um símbolo de potencial não realizado. Poderia ter sido importante, poderia ter sido única, poderia ter mudado. Mas eu gosto que uma oportunidade perdida da história do Sonic. Eu gosto que os japoneses fiquem com a saga principal, né? Mas agora eu quero saber de você. Por que você acha que a SEGA desperdiçou... E o Guilherme Felipe quer ser apadrinhado também. Comentários. Então é isso. Maravilha! Quem dublaria o Silver? Vamos deixar o like aqui. Bom dia, coelhitos! Aqui quem fala é a Ana. E esse é o canal Coelha Detetive. Existe um personagem da franquia Sonic que ainda não teve sua voz definitiva. Um personagem com potencial gigantesco, mas que ainda não recebeu o tratamento que merece. A tiara foi uma idealização do Chris Chen do Sega Technical Institute dos Estados Unidos, assim, então, né? Aí, quando foi cancelado o Sonic Extreme, o STI, porque americano não é que nem brasileiro, não tem pena não, entendeu? Ah, não tá funcionando, encerrou as atividades ali mesmo, né? Tá nem aí. Não tava dando lucro, não tava dando nada, né? Aí a série Sonic voltou para as mãos dos japoneses, né? Eu gosto muito disso. Rumores, teorias e possibilidades. Qual personagem você mais se identifica? Eu sempre me identifiquei muito com a Blaze, mas ultimamente eu ando um meio termo entre a Blaze e o Silver. São os dois que eu mais me identifico. Quem deveria ser a voz do Silver? Me identifico com o Shadow também, mas o Shadow me lembra mais a minha avó. Hoje, vamos analisar isso como um verdadeiro casting profissional. Ficou curioso? Então se inscreva no canal se você não é inscrito. E deixe seu like nesse vídeo se você gostou. E vamos lá. Eu sou meio termo entre Shadow e Silver. Shadow por causa da falta de comunicação e Silver pela ingenuidade. Antes de escolher nome, eu me sinto... entender o personagem de forma técnica. A Blaze, ela é uma pessoa que gosta muito de fazer as coisas sozinha, como é que é, toda responsável, trabalhadora, não sei o que. Eu me identifico muito com essas coisas. O Silver precisa de uma voz... nas redes sociais, o povo falando, quando usa IA, fica menos... em que ele acredita no futuro, faz isso. Dúvida em que ele erra muito e determinação em que ele nunca desiste. As características vocais seriam tom jovem, mas não infantil, energia emocional, capacidade de gritar sem perder clareza e naturalidade em diálogos dramáticos. Em resumo, ele é um herói emocional, não só um herói forte. Também porque atualmente ele é dublado pelo Bryce Pemberbrooke nos Estados Unidos. Muito bom, muito bom. É perfeito. E ele já foi associado a vozes mais fortes e energéticas. E por isso que o Silver, dublado pelo Bryce Pemberbrooke nas animações, não seria uma má ideia. Fabrício Vilaverde, o Silver ideal para as animações. Por que ele funciona tão bem? Não sei. Voz leve e moderna, ótimo timing emocional, naturalidade em personagens jovens. Eu imagino o Silver sendo dublado pelo Marcelinho Campos, né? Acho muito a cara dele. Acho que não! Como Cat Noir e até o Meliodas do Sete Pecados Capitais. Pra onde eu vou é um problema só meu. Por que vocês dois ainda estão aqui na Terra, hein? Pegue uma tigela de farinha. Adicione uma pitada de sal. Você disse uma pitada! Misture tudo. Mas é só...
Aqui, onde ele encaixa melhor em séries animadas, projetos estilo Sonic Prime, conteúdos mais focados em narrativa. Análise mais profunda. O Fabrício consegue fazer algo essencial, soar humano dentro de um personagem fantástico. Você que eu botei. O dublador que comandaria com o Influências seria o Guilherme Briggs. Guilherme Briggs mora aqui, né? Um Silver mais E próximo. o ver com a voz do Cat no ar seria louco. Mais ou menos. Tom Holland, o Silver perfeito para Hollywood. Peraí, você disse o quê? Porque ele é uma escolha quase perfeita. Especialista em heróis jovens, domina a vulnerabilidade emocional e consegue equilibrar o humor mais drama. Comparação direta. O Silver é basicamente um Homem-Aranha do futuro. E o Tom Holland já provou isso em Homem-Aranha de Volta ao Lar e Você viu que a voz do Marcelinho Campos é muito a cara dele. Tem certeza? E ele dublando o Silver na futura adaptação do Sonic 2006 seria de cair o queixo. Ponto mais importante, ele sabe interpretar personagens que carregam peso emocional sem perder leveza. E o resultado? Um Silver cinematográfico, emocional e carismático. Já o Meples, o dublador brasileiro, combinaria com Ricardo Juarez. Willey com Taifer, a peça que conecta tudo. Porque ele é essencial. O dublador oficial do Tom Holland no Brasil, já que este pode dublar o Silver nos filmes. Ele já domina esse tipo de personagem e tem energia jovem perfeita. E aí, oficial Games Dicas! Como vai? Tudo bem? Já deixou o like aí na live? O Willey praticamente já está garantido. Análise técnica. O Willey tem expressividade, naturalidade e força emocional. Ele carrega exatamente o que o Silver precisa. E o resultado? Continuidade perfeita para o público brasileiro. Se não deixamos o Diego, mata a gente também. Muito bem. Cadê o Diego nessa live, meu amigo? Se o Silver aparecer em animações... A meta é 200 likes. Estamos chegando lá, né? A melhor escolha é Fabrício e aí, Tronic? Animações, Tom Holland original para os filmes e Willey com Taifer dublado para os filmes. Pode fazer isso! Claro! E isso cria um cenário ideal para um filme global, animação consistente e dublagem forte. Será que tem os doll ou não? Tem os doll, né? 2006. Agora entra o cenário mais ambicioso. Um filme baseado em Sonic 2006. É lógico que eles vão adaptar. E o desafio aqui é muito maior. História pesada, viagem no tempo e conflitos morais. O Silver nesse contexto precisa soar mais sério, ter mais intensidade e mostrar sofrimento. O próximo é... Não, tem o do Outstado, aí vem um versus... Ai, mandou R$5. A ligadura. Pé de mosca. Isso daí é um barulho que a gente escuta no quarto do Gabriel Farias, entendeu? Você tá, digamos assim, lavando a louça, de repente você fala assim... Que barulho é esse? Ah, do quarto do Gabriel Farias. E aí, Animações Studios, como vai? Já deixou o like na live, meu amigo? Possibilidades. Se a Sega quisesse usar... Eu não, tô sabendo. Um tom mais sério, versão madura do Silver. Um tom mais instável, versão emocional. Isso abriria novas interpretações do personagem. O verdadeiro problema do Silver. E aí, coisa Sonic que tem? Já deixou o like na live, meu amigo? Sendo o desejo de muitos... Vamos chegar a 200 likes. Ele não apareceu em Sonic Prime, não apareceu nos filmes ainda, mas provavelmente vai aparecer nos filmes. E com a confirmação de um novo anime do Sonic original da Netflix, como dizem os rumores, possivelmente ele estará lá também. E aqui vai um ponto importante. O problema nunca foi a voz.
Foi Eu não fui pra escola porque eu peguei uma gripe. Ai, tenso. Melhores, amigo. Qualquer um desses dubladores pode brilhar. O Silver the Hedgehog ainda está esperando sua versão definitiva. Mas eu acho que vai chegar um momento, vai ter o Year of Silver, eu tenho quase certeza. Tom Holland em cinema emocional, Riley Contaifer em conexão. Tem muito anime do Sonic novo, né? É só rumor, mas eu gostaria muito. O Silver pode facilmente se tornar um dos personagens mais populares da franquia, mais do que já é atualmente, um dos mais respeitados, igualmente, e talvez o próximo protagonista, talvez em sua própria série de spin-offs nos filmes, quem sabe. Agora eu quero saber de você, qual dessas vozes você escolheria para o Silver? Ou tem outra ideia ainda melhor? Diga aqui nos comentários. Acho que antes do Sonic 4, não, acho que vai ser só o Silver, né? De hoje. Se inscreva no canal e deixe seu like. O Silver é muito popular. O mistério fica para um outro dia. Até breve, coelhitos. Muito bem, já deixei o like já, né? O canal dela é muito fofo. Moça, cuidado! Tem um ouriço desgovernado no meio da rua. Vem esse versus mode aí o do Gabriel. Vamos lá, pessoas, vamos lá. Agora vai. Estado. Melhor canal de gameplay do universo. Altistado. Tentando se tornar uma lenda no meio do fracasso. E aí, meus autistas desse canal, beleza, mano? E hoje nós vamos jogar GTA. Mas o canal não é focado em Sonic! Calma, meu jovem gafanhoto. É o GTA do Shadow, pô. O primeiro mod que eu joguei de GTA, sim, é um mod de GTA. É Sonic? Ok, esse jogo, uma nova versão de GTA, é apenas um mod criado por fãs. É mesmo? Esse foi o primeiro mod que eu joguei de GTA na vida. Faz tempo. Mas, obviamente, gente, vamos... A próxima live react alguém mandar o vídeo sobre o chat do meu canal. Pode mandar hoje ainda, né? Mas, é porque a live de hoje acaba meia-noite. Então ainda tem tempo. Cadê o... Ah, tá. Tinha travado o vídeo, né? Cadê a velhinha? Eu adoro. Eu adoro esse negócio da Dona Florinda, cara. Meu Deus! Ai, meu Deus, como é burro! Queria bater em você. Machista! Ah, eu tenho que virar Super Sonic. Ah, lembrei. Eu tenho que virar Super Sonic. Vai, Sonic. Voa, Sonic. Isso! Voar! Ok. Porra, sempre! Que isso, que horror mesmo, entendeu? Tá diferente. Olha isso, velho. Eu morri com essa cena da Dona Florinda. Eu amo essa cena. Cara, isso até... Então qual é a outra, né? Ele é a minha cara. Aí a Dona Florinda, mas tem saúde, é isso que importa. Meu Deus! Rider como Tocha Humana, Big Smoke como a Coisa, Switch como o Invisível e Sonic Ouriço como o Senhor Fantástico. Eles são o Quarteto Fantástico das favelas da Rocinha. Vamos lá. Ai! Gente, me espera! Eu sou um animal, literalmente, eu sou um ouriço! Switch, me espera, hermano! Cadê os bala, velho? Cadê os bala? Ai! Pera aí! Cadê o pessoal? Ó quem tá chegando, olha só quem tá chegando! Ai! Parabéns, Sonic! O Sonic é muito burro no universo de GTA! O Sonic é muito burro no universo de GT. O Sonic é muito burro no universo de GT. Fica caindo da bicicleta toda hora porque ele é um burrão. Parece até que ele não estuda não. Nos jogos dele ele é campeão.
GTA, ele é mó burrão. Vamos continuar, os balas não estão aqui não. Ah, atestado também usa Suno. É assim, é. Por que vocês estão parados? Ué, lembra daquela música Reclamar do Sonic de carro é burrice? Ô, Switch! Alright! Eu acho que os caras desativaram a trigger sem querer de como fazer esse bagulho funcionar. Ok, vamos simplesmente zoar então aqui. Ai! Tá, vamos fazer o seguinte, gente. Vamos fazer o seguinte. Vamos voar e tchau. Tchau. Tio Phelps. Ok, esse é o prédio mais alto? Burro como uma pamonha! Mas o que é aquilo? É um pássaro? É um avião? Não! É o Super Sonic no universo do GTA! Ai, meu Deus, pessoas! Que piada sem graça! Eu tenho cara de que tá rindo! Que isso aqui, velho? É um mamaco? Olha o macaco! Um mamaco? Macaco! Olha. Apaguei uma música de Evanescence numa série solo do Shadow. Observa essa loja. E agora com vocês, Sonic Ouriço fazendo uma tatuagem? Eu tenho 350. Meu Deus, o Sonic tá com o braço do CJ! Vamos fazer isso aqui, vamos fazer isso aqui, Sonic. Meu Deus, o Sonic tá com o braço do CJ, velho. Tá, dane-se. Então eu vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Colocaram uma música BR. Nem precisa uma música boa. Que merda. Que isso, que horror! Ô, louco, eu sou do poder. Olha aqui, os irmãos gêmeos. Alguém me ajuda! Tem que aumentar a velocidade. Por que o Sonic é tão devagar aqui? Marina! Marina não é a personagem esquecida da Sega. Marine. Quem precisa de GTA 6 quando se tem essa belezura de jogo aqui? Já vi esse vídeo sim, eu lembro que eu vi outro dia. É, eu acho que a gente assistiu. Você não assiste de novo, né? Você vê que ele realmente melhorou as edições. Dessa época ele botava muita edição, entendeu? Fica cansativo. Ele melhorou bem nesse sentido. Me dá outro carro aí. Pode ficar com o meu aqui, ó. O meu táxi aqui. Mano, eu tô aonde? Eu não conheço essa parte do GTA. Eu não sei onde que eu tô. Aonde que é essa bendita parte aqui? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Moto! Eu quero moto! Matou. Polícia! Foi sem querer, pessoas! Ai, meu pai do céu! Sai! Não! Que saia fora. Vou empinar! Não empina, porque o Sonic é muito pesado, velho. Sonic, você tem que parar de comer chili dog. Ai, meu Deus! E a moto, velho? Que eu acabei de roubar honestamente. Queria achar uma rancosa, velho. Duda se inscreveu. Lembrei da Duda Loreto. Cadê Duda Loreto, a minha lindinha? Agora é uma mulher já, né? Sonic, você não aguenta nada, hein? Deixa eu voltar pra estrada. Sai da frente, moça. Cuidado. Tem um ouriço desgovernado no meio da rua, você fica na frente. Vamos lá, pessoas. Vamos lá. Agora vai. Qual é, velho? E agora eu preciso torcer pra um carro passar aqui. Eu preciso de um carro ou de uma moto. De preferência uma moto. Pera aí. A lua tem o símbolo do Batman. Eu sou Batman. Sonic, acho que é melhor ir voando. Vai, Sonic, vai. Oh! Tem um trailer. Oh. Mas você é burro. Vocês viram que eu ia pegar aquele carro. Tem um ouriço azul, a solta, destruindo tudo. Na verdade tá amarelo, mas é porque ele absorveu o poder das esmeraldas. Mas tudo bem. Aonde que eu tô, velho? Aonde que eu tô? Eu não sei. Batman do Paraguai. É grande? Vocês lembram, gente? 2014, onde tinha o Pé Grande, tinha OVNI, tinha... Fala outra bosta aí, sei lá. Mano, não tem um carro vivo aqui. Tem o Batman ali. Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. Cara, pior que eu tô voando aqui faz meia hora. Meia hora e eu não tô achando nada. Uma eternidade depois... Eu vou pra aquela cidade ali. Editor, acelera essa parte aí fazendo biseca.
Não tem hack, então o vídeo acabou! E assim acaba nosso episódio. A live teve... Ah, não, ela caiu porque caiu a luz aqui, aí fiquei uns 10 minutos sem internet. Muito bem, vamos ver o Versus Mode aqui. Ai, essa música é horrível! Mandou pix pra gente ouvir, a gente ouve, né? O jogo obscuro é esse. Sonic Razer lançou um serviço de internet lá da Sega do Japão, né? Gente, isso é muito ruim, né? É tipo Tetris, é tipo... Aí, acabou, né? Deixa eu só dar mais uma urinada rapidinho. Vamos lá, vamos ver o documentário que o Gabriel Faraias nos apresentou. Tem que pegar. Os jogos estão na base da nossa cultura, não como consequência, mas como ponto de partida. Ao longo da história, os jogos evoluíram, ganharam formas, significados e tecnologias diferentes. A gente tem uma parcela nossa. A Flávia Gazi, eu conheço ela, Fê. Então isso, na verdade, é uma coisa extremamente humana que existe desde que a humanidade é humanidade. Toda vez que você não está fazendo algo necessariamente sério, necessariamente que vá ter algum resultado no mundo real, isso é uma das definições possíveis de jogos. Os animais praticam os jogos, as brincadeiras, né, entre os filhotes, por exemplo, treinando a caça, treinando a fuga, os pais brincam com os filhotes e tudo isso é jogo. Antes de invadir as salas de estar, caber na palma da mão e até no bolso, os videogames percorreram um longo caminho. Os videogames surgem num laboratório de ciências, quando estão tentando transformar aqueles grandes computadores que aparecem no filme lá do Alan Turing. Querem falar como que essa monte de máquina de luz aqui pode interagir com o ser humano, ou como o ser humano pode interagir com essa máquina de uma forma que tenha relevância para o dia a dia. Ao título do vídeo, Revolução dos Games TV Cultura. A história dos jogos eletrônicos começou décadas atrás com os avanços dos anos 1940 e 1950. O mundo vivia uma corrida tecnológica impulsionada pela Segunda Guerra Mundial e pela Guerra Fria. Os computadores eram raros, enormes e restritos a centros de pesquisa. Enquanto as tecnologias militares avançavam, eventos como a Feira Mundial de Nova York exaltavam a ciência e o progresso.
Nesse contexto, foi apresentado em 1940 o Nimatron, uma máquina eletromecânica projetada para jogar Nin, um jogo de estratégia matemática. O Animatron, por exemplo, que é uma primeira interface lúdica, não é exatamente um computador ainda nos moldes que a gente fala hoje de computador, mas ele usa relés, que é uma tecnologia que a gente tem na nossa casa, né? Quando tem o disjuntor, por exemplo. É uma tecnologia que a gente já começa a ver que é uma proto-digital, porque não é uma linguagem que você vai programar com o inglês e tudo mais, mas funciona via estímulo de corrente elétrica, e o jogador tinha que ali fazer um comando certo de quais botões apertar ou de qual relé ligar para poder vencer. O Nimatron não era exatamente um computador, mas foi o ponto de partida para algo novo, a ideia de que máquinas também poderiam jogar. Todas as ideias deles eram ou para mostrar tecnologias, então olha, eu fiz um novo tipo de componente eletrônico que deixa o computador mais rápido e etc. Então como eu vou mostrar? Pô, vou pôr um joguinho, né, que o pessoal provavelmente vai se interessar. Então ia na feira de ciência e mostrava essa tecnologia. Ou para testar, falar, bom, como as pessoas vão interagir com essa coisa nova que é o computador. A gente tá falando da década de 50, pessoal, ninguém sabia o que era, né? E isso foi evoluindo. Ainda dá tempo de mandar um vídeo para nós reagirmos. Em 1951, o Nimrod, um jogo digital, surpreendeu ao simular estratégia e permitir pela primeira vez que um jogador competisse com uma máquina em tempo real. Nimrod já vem um pouco com uma outra tecnologia das válvulas. Então a gente já começa a ter em vez de grandes relés, você começa a ter a válvula que é menor, né, mais confiável. Então são tecnologias que vão caminhando e que vão ajudando o ser humano a melhorar a própria tecnologia em si, de acordo com a necessidade que ele está vendo. Tem interesses acadêmicos, então pessoas que pesquisavam a interação do humano com as máquinas. Poxa, como o humano interage com a máquina? Como que ele vai conseguir controlar isso? Motivadas tanto por interesses comerciais quanto por curiosidade científica, essas experiências abriram caminho para os primeiros marcos no universo dos videogames. O Tennis for Two simulava uma partida de tênis. Foi criado em 1958 para entreter visitantes de uma feira de ciências de um laboratório militar norte-americano. 4 anos depois, o Space War levou a ideia adiante, com combates espaciais programados por estudantes do MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. A gente tem aí, fim da década de 60, começo da década de 70, computadores mais portáteis, que ainda ficavam mais nas universidades, porque eram muito caros, só que os cientistas da computação da época gostavam de experimentar, faziam joguinhos, e aí esses joguinhos, né, o pessoal começava a jogar dentro do campus, que nem o Tennis for Two, que foi um dos primeiros que usou um giroscópiozinho, ali você conseguia girar uma manivela e ver essa bolinha se mexer na tela. Que foi aquele que fez um grande sucesso dentro da MIT, que tinham campeonatos e afins. E aí esse Space War foi altamente copiado nos próximos anos, tentando algum sucesso fora da academia. Mais do que simples curiosidades, essas experiências marcaram uma mudança de paradigma, ao revelar que os computadores poderiam ir além da ciência e da guerra. As novas máquinas tinham potencial para entreter, incentivar a interação e estimular a competição. A gente tem no início do... Meu amigo, Fábio Santana, meu amigo, esse cara trabalha há 1000 anos Ele escrevia pra Super Game Power, Ação Game, meu amigo, pô. Sabia que ele tava aí. Vou ver mais rosto conhecido, já vi 2 conhecidos, né? Enfim, a gasolina estava muito cara. Então as pessoas precisavam se divertir em casa. E foi o que deu essas condições para o surgimento e esse boom do videogame como produto comercial. Aos poucos, a simulação científica dava lugar ao entretenimento. Em 1972, o engenheiro Ralph Baer lançou, em parceria com a Magnavox, o primeiro console doméstico da história, o Odyssey.
Conectado à televisão, permitia jogar em casa com controle simples. Era o início de uma nova era, a dos jogos eletrônicos na sala de estar. This is Odyssey, the new electronic game simulator. You attach Odyssey to your television set in seconds to create a closed-circuit electronic playground. Foi a ideia, esse projeto que o Ralph Baer tinha, que é considerado o pai dos videogames, tinha desde o princípio de utilizar... O Odyssey foi o primeiro videogame comercial, assim, né? Do ritual. O documentário RPG tem que ser, eu imagino. Passivamente. Então ele queria utilizar isso para oferecer mais entretenimento para as pessoas. O ano de 1972 representou outro marco no universo dos games, o lançamento de Pong, um jogo de arcade, como são conhecidas as máquinas de fliperama ou de jogos com moedas. Já era Taito aí, né? Então a gente tinha caso de jogos ali no MIT, principalmente que tinha muitos computadores, de estudantes que simplesmente tinham acesso àquele computador, tinham um fim de semana livre e falavam, pô, mas e se eu fizesse alguma coisinha legal para eu brincar com esse computador em vez de ficar só fazendo código, né, só programando? E eles começaram a fazer os primeiros jogos, né, e aí começou a dar sucesso. Claro que veio o pessoal da indústria, olhou essas ideias e falou, pô, e se eu pegasse isso, colocasse numa máquina e fosse jogar? Que aí foi quando surgiram os primeiros arcades. Na verdade, eles surgiram através da visão, o tino comercial do Nolan Bushnell, que é o fundador da Atari, que ele era muito curioso, como um grande empreendedor, ele via as ideias e tentava transformá-las em produto. E aí criou o Pong, que foi esse sucesso estrondoso, que criou essa indústria dos fliperamas, dos arcades, a partir de 1972. Inspirado no tênis de mesa, Pong foi um enorme sucesso. A popularidade foi tão grande que levou à fundação oficial da Atari, empresa que dominaria a indústria de jogos eletrônicos nos anos 70. Né? E o Pong, como era muito simples, era mexer um botãozinho para mexer a barrinha, fez muito sucesso. Each player controls a goalie plus a forward on the other side. Oops, a goal. Porque ninguém precisava ler. Na época era revolucionário o negócio, né? Perfeito. A gente tem histórias que as cabines de arcade do Pong tinham que ser encerradas porque tinha tanto dinheiro ali que não entrava mais moeda. Aí o pessoal tinha que parar tudo, tirar todo o dinheiro e colocar de volta. Uma cordinha na fichinha e punha na ficha, ficava fazendo assim, lotava a máquina de partida. Aí ganhava na mão, aí você jogava a tarde inteira, né? Olha, que o fliperama é um ótimo passatempo para você brigar com seus pais. O fliperama estimula os neurônios. Eu acabei de perder o bonequinho. O fliperama vicia. O videogame começava a se consolidar como um produto de massa. Simulação, hoje em dia reclamam de cada detalhe, sim. Ultrapassaram os limites do real, dando origem a um mundo novo. Fliperama Sim, eu peguei bastante fliperama também. As máquinas eram lugares de socialização. Isso. Jogos como Space Invaders, Pac-Man e Donkey Kong, aliados à evolução tecnológica e ao design atraente das máquinas, provocaram uma explosão da popularidade dos arcades. Mas algo muito maior estava por vir. Com a evolução da microeletrônica e a popularização dos aparelhos de TV, os videogames garantiram um lugar definitivo na rotina familiar. Com a Quantum System, ó. A gente começou a ter componentes eletrônicos um pouco menores, e aí veio o Magnavox Odyssey, que é o primeiro console ali que a gente pode dizer que é doméstico. Então ele era bem rudimentar, só que era a oportunidade das pessoas de trazer para casa delas essa diversão. E aí as pessoas começaram a trabalhar em cima dessa tecnologia, até que a gente chega no Atari, que foi o primeiro console a ter um cartucho, de fato, que tinha um processador. Então era um jogo digital, de fato, que eu conseguia imprimir um programa num cartucho e colocar lá. As tecnologias possíveis foi, primeiro, a popularização da televisão. Poder ter uma televisão preto e branco em casa e depois poder ter, dentro de circuitos integrados, esse microcontrolador, né, nesse circuito integrado, que permitisse pegar dados e transformar isso em imagem e som em tempo real. Então, sendo produzidos e gerados em tempo real. O Atari tinha revestimento de madeira, pois é. É responsável
por levar os videogames para as casas, né? Então antes você tinha os arcades, que eram gigantes, grandes, né? Ou os computadores de laboratório que ocupavam uma sala. Arcade. E agora você consegue ter esse mesmo poder computacional que era uma sala, hoje numa caixa bem menor e portátil. Lançado em 1977 nos Estados Unidos, o Atari 2600 colocou o videogame no centro da vida cotidiana. O controle remoto da televisão ganhou um concorrente à altura, o joystick. Com os seus cartuchos intercambiáveis, o equipamento mudou completamente a forma de jogar e revolucionou o mercado. Então os videogames não eram mais aquelas caixas estáticas que já vinha com os jogos embutidos no código escrito no circuito e era aquilo, não mudava mais, e passaram a ser... E aí, André Ogliari, como vai? Já deixou like na live, meu amigo? Manda um vídeo para nós assistirmos. E isso permitiu aí uma infinidade de experiências diferentes. I quit soccer to play Atari. Pelé. You need more practice, Haley. Don't just watch television tonight. Play it. Coloridos, complexos, bem simples ainda para o que a gente conhece hoje em dia, mas para a época era um jogo que se assemelhava aos arcades, né, de alguns anos atrás. Então, não, para a época era uma coisa incrível, né? Fliperama, um arcade para minha casa, e eu podia comprar um cartucho novo que tinha um jogo diferente. Vai, filho, agora! Atari Video Game. O inimigo que todos querem ter. O Atari da Atari. No Brasil, era muito comum uma pessoa ter um Nintendo. É um documentário, sim. E todo mundo ia lá e jogava aquele Nintendinho. E daí a outra pessoa tinha o Master System. E daí todo mundo ia lá e jogava Master System. Então, o jogo tá na sala para todo mundo jogar junto. E a grande revolução é essa, né? Quem pediu foi o Gabriel Faraias. Não ter que se deslocar e pagar por cada jogo. Em casa, os jogos eletrônicos ganharam outra dimensão. Era possível jogar sem limitação de tempo, repetir fases e se divertir com vários jogos em um mesmo equipamento, algo impensável nos fliperamas. Mas em 1983, a indústria norte-americana sofreu um revés. O chamado crash dos videogames, que abalou a confiança dos consumidores e colocou em risco o futuro de uma indústria que dava seus primeiros passos. Eu acho que a crise dos videogames de 1983 foi ótima. Eu acho que foi ótima também. Não tivesse mais no mundo de hoje. Por quê? Porque as pessoas estavam recebendo os mesmos jogos, com alguma roupagem diferente. O mercado era muito jovem, as pessoas ainda não estavam acostumadas com uma lógica de mercado, do tipo, não, você vai consumir todos os seriados de que serão iguais e você vai gostar. Não, as pessoas só falaram, não queremos, não vamos comprar. Não, o que aconteceu na época foi o seguinte, porque não é que os jogos eram parecidos, é que os jogos tinham baixa qualidade, né? Quando o videogame era uma novidade no final dos anos 70, todo mundo, que maneiro, não sei o que, só que o hype uma hora vai embora. E aí, né, tipo, os jogos não tinham muito a oferecer. Então, chegou uma hora que eles não tinham qualidade, era simples assim, não tinha. A resposta à crise veio pouco tempo depois do Japão. Enquanto nos Estados Unidos ninguém queria falar de jogo, no Japão, jogos ainda estavam crescendo muito, arcades, os fliperamas e os consoles domésticos, e entrou uma empresa que fazia jogos de cartas na época, né? A Nintendo. Console doméstico. Uma empresa conhecida como Nintendo. A empresa posicionou o videogame como uma nova forma de entretenimento doméstico, com qualidade, personagens cativantes e narrativas mais elaboradas.
Estúdios como a Nintendo deram vida a figuras que logo se tornaram parte do imaginário coletivo, como Mario e Zelda. A chegada da Nintendo aos Estados Unidos inaugurou um novo conceito, o do mascote de console. Então eles não lançaram um console de jogos, eles lançaram um sistema de entretenimento, Nintendo Entertainment System. Você não tinha fita de jogo, você tinha cartuchos, porque cartucho lembrava de VHS, um vídeo, então era uma coisa, né, adulta, profissional. E aí o que aconteceu é que eles levaram isso para os Estados Unidos. Para evitar aquele trauma de qualidade, eles tinham um controle de qualidade interno muito rigoroso. Então eles obrigavam as empresas que faziam jogos para aquele console a lançar no máximo 5 jogos por ano. Se antes bastava um jogo envolvente, agora as marcas queriam também personagens que representassem não só um título, mas todo um universo. Mario abriu caminho, mas logo vieram outros, como o veloz Sonic, da Sega, com a sua personalidade aventureira, e Mega Man, da Capcom, protagonista de batalhas futuristas, entre vários outros. Que foi começar no fim do Atari, começo, né, do Nintendo Entertainment System, o NES, que começaram a pensar em jogos maiores, como Mario Bros, né? Quem vai mandar mais um vídeo para nós reagirmos? Ainda temos até meia-noite aqui, né? Então você tinha jogos muito simples, que você só tinha uma pontuação máxima nos arcades, no fliperama, de modo geral. Aí no Nintendo você começou a ter progressões de história, né, de jogos mais longos, 1 hora para chegar até o fim. Mais do que ampliar fases, a Nintendo investiu em narrativas e personagens que imediatamente conquistaram o público. Para muitos jovens dos anos 1980 e 1990, esses heróis digitais foram tão marcantes quanto os astros do cinema ou da televisão. O que aconteceu foi o seguinte, né? A Nintendo, com essa... Eu acho que os americanos estavam vendo o videogame muito como game mesmo, né? Game. E os japoneses, eles entenderam aquela tecnologia como uma forma de entretenimento, né? Não é só jogo. Acho que de jogo só virou videogame mesmo, né? O Mario só nasce com aquele chapéuzinho porque eles não tinham pixel... Olá, Vitor! Olha, Soniqueiros! Feliz 15 anos aos Planeta! Vitor, foi mal, cheguei tarde, tava um pouco subido das lives. E aí, Vic Gamer, já deixou o like na live? Manda um vídeo pra nós reagirmos aqui. E assim que nasceu o ícone. O aniversário é dia 24 só, né? A gente tá no esquenta, tem ainda uma semana aí. Personagens carismáticos, narrativas envolventes e mergulhos cada vez mais profundos. Foi assim que a Nintendo se tornou um fenômeno no universo dos games. E em seguida deu um passo decisivo para se consolidar como uma gigante do setor. Colocou o mundo no bolso. É o Game Boy. É uma mídia mesmo, né? Depois do sucesso de consoles como o Atari e o NES, conhecido no Brasil como Nintendinho, e de conquistar milhões de fãs com personagens icônicos, a indústria dos videogames entrou em uma nova era. As narrativas se sofisticaram e ganharam novas camadas: desafio, emoção, identificação. E a evolução não parou por aí. Os jogos saíram, literalmente, andando e passaram a caber no bolso. E aí, TG que já deixou o like na live. Temos que alcançar 200 likes. Vamos lá. Muita perspectiva de jogar, foi um baita sucesso. Em 1989, a Nintendo lançou o Game Boy. O equipamento tinha gráficos simples, imagens em preto e branco, tela pequena, mas uma proposta irresistível. Permitia jogar em qualquer lugar. A Nintendo e outras empresas de desenvolvimento de jogos olharam e pensaram, bom, e se as pessoas pudessem jogar não só mais na casa delas, mas em qualquer lugar? Então a gente tinha alguns brinquedinhos eletrônicos na época e deu muito certo no Japão. E outras empresas também estavam testando e estava dando certo. Nesse contexto, a Nintendo soltou o Game Boy, que foi uma grande febre, né, que era
muito parecido com o processamento do Nintendo Entertainment System, né, que era um console que já era um pouco velho na época, era de uns 8 anos atrás, né, na época que foi lançado o Game Boy, e foi o console que manteve a Nintendo como a grande fabricante de consoles portáteis até hoje. O Game Boy ampliou o público dos games. Tetris, que vinha com o equipamento de fábrica, e Pokémon se tornaram fenômenos culturais nos anos 1990. A década começou com outro marco, a chegada do Super Nintendo ao mercado. Tá muito nintendista esse documentário, né? Tá muito nintendista esse documentário. Capacidade de processamento. E isso mudou tudo. Os jogos ganharam gráficos mais elaborados. Tá vendo como os nintendistas estão penetrados na mídia? Isso é só Nintendo aqui, pô. Cadê a Sega? Cadê Master System? Cadê Mega Drive? Entendeu? O Mega Drive veio antes. O Mega... Como é que é? Ih, tá muito... Veio. O Mega Drive de 88, pô. Ainda para 16 bits, sabe? É muito pouco bit. Mas, ao mesmo tempo, ele foi uma grande inovação tecnológica do 8-bit. Então, parecia que o mundo era infinito e que os games estavam perfeitos, sabe? E ele aumentou a quantidade de memória. Documentário nintendista. Compassion be with you. Botaram um PCzinho aí no meio, é. Foi possível passar a criar jogos cada vez mais bonitos, mais elaborados. Eu não andei ninguém, pô. Você tá me seguindo lá no TikTok? Eu tô seguindo, acho que sim, eu não sei. RPGs, por exemplo, jogos de interpretação de papel. Eu tô falando de Sonic Petit japonês de unidade, eu achei que coloquei uma romance de Sonic e Amy nas falas da Amy. Não, as duas são canônicas. Estava por vir. Lançado pela Sony em 1994, o PlayStation inaugurou a era de gráficos em 3 dimensões. Comentário! Cadê a Sega aí? Ó. Além de usar CDs no lugar de cartuchos e apostar em jogos mais adultos, com apelo cinematográfico. Agora, a gente tinha um processamento suficiente para a gente parar de calcular apenas gráficos 2D na tela para começar a pensar em polígonos. E com isso, o que aconteceu é que, apesar de serem gráficos muito simples, mas as pessoas sentiram uma imersão maior nesse mundo 3D. Você trazendo personagens também caricatos, como Crash Bandicoot, o grande mascote, né, da PlayStation na época, como também personagens humanos, que eram, entre muitas aspas, realistas, como a Lara Croft de Tomb Raider, né, que virou uma febre. Antes do surgimento dos jogos online, a gente teve ainda o PlayStation, que representou também um salto geracional muito grande com a adoção dos CD-ROMs. E o advento da era 3D, então os jogos ficaram maiores, mais realísticos e mais maduros também. Jogos como Final Fantasy VII ou Metal Gear Solid, por exemplo, são jogos muito mais maduros e deixou de ter essa imagem de videogame apenas como um brinquedo de criança. Em 2001, um novo competidor... Antigamente, né, antes do PlayStation, a ideia era que videogame era mais focado num público infanto-juvenil e os jogos de computador eram mais adultos, né? O PlayStation, aí sim, nesse meio tempo, ele meio que mudou isso. Ele levou os jogos mais adultos pro videogame mesmo. Dessa vez, o desafiante não vinha do Japão. A Microsoft apresentou o seu primeiro console. A Sega não existe aí, ô bonito. Inspirado nos computadores pessoais e com jogos mais... Eu já sei que no meu documentário do gênero, que o Gabriel Farias mandou um pix pra eu fazer, vou ter que falar bastante da Sega. Qual é? Pô, a Sega não existe. Os jogos em uma experiência global conectada. A gente estava tendo o avanço da internet, que ela já era difundida ali no fim da década de 90, mas ainda é um negócio caro. Primeiro console com boa conexão à internet foi o Dreamcast, meu amigo.
E se esses consoles conseguissem se conectar à internet, as pessoas jogarem com as outras ao redor do mundo? Essa é uma ideia, na verdade, que chegou bem tarde nos consoles, porque nos jogos para computador, a gente tinha, no final da década de 70, começo da década de 80, algumas coisinhas que usavam redes, né, ainda não era internet, mas, por exemplo, conseguia jogar com outros PCs, né, outros computadores numa mesma rede. Mas o PlayStation 2 e o Xbox foi quem trouxe para os consoles, né, essa conectividade maior. Então, a gente podia jogar um jogo junto com os nossos colegas aí ao redor do mundo, não precisava mais estar na mesma sala jogando. Então você jogava, tinha pontuação, tinha campeonatos, o que revolucionou bastante o modo como a gente lidava com os jogos. Você pode jogar, você pode ter comunidade online, mas sua série favorita pode estar aqui. Você pode colocar seu Blu-ray aqui. Então você começa a incorporar CD, Blu-ray, etc. dentro do videogame, para que ele se torne, em vez de você comprar um Blu-ray, compra um PlayStation 4 ou 3. Em vez de você comprar, para ele se tornar essa máquina que fica na sala. No início dos anos 2000, os consoles deram um passo além. Os jogos começaram a simular o mundo real, recorrendo a narrativas e recursos cada vez mais envolventes. Em The Sims e Animal Crossing, por exemplo, o jogador assume o controle total da vida cotidiana. Eu acho que o gênero de simulação é para brincar com a vida real. Seja para simular ela 100%, seja para mostrar algo esquisito que está acontecendo atrás dela. É interessante que a ideia de como esses mundos se manifestam, ela está muito mais na nossa cabeça do que na execução. O turista. Nos games, muitas pessoas elas acabam se conectando de uma forma ainda mais profunda, porque elas acreditam que tem uma vida banal, desinteressante, cheia de falhas, cheia de limitações, e de repente elas colocam energia nos games, e lá elas são maravilhosas, são poderosas, tem 1000 conexões e transformações. Então você cria aí um grande desafio. Quando a gente às vezes lê um livro, a gente tem que imaginar, refletir. Quando a gente assiste um filme, a gente tem que interpretar. Mas no jogo, a gente faz e isso conta a história, né? O que a gente faz interfere na própria história. Nessa mesma época, houve uma nova virada no mundo dos games, o surgimento de universos virtuais pulsantes e coletivos. Títulos como Abu Hotel videogames são arte. E World of Warcraft deram origem a universos com economias, regras e sociedades próprias. Esses ambientes passaram a movimentar dinheiro real, antecipando um futuro em que o virtual tem valor econômico e social. A questão econômica do videogame nasceu por conta das casas de leilão. Digamos que a gente está jogando um jogo e você é um caçador e você precisa de flechas. E para isso você precisa de pedras. E tem que ser pedras específicas, você tem que polir e você não tem tempo de fazer isso. Eu tenho tempo. Daí eu passo um tempão lá coletando pedras, polindo as pedras e eu vendo para você já em formas de flecha. Nossa franquia favorita da Sega além do Sonic. A princípio, eu gostava muito de Phantasy Star, né? Mas talvez vire o Yakuza. Tem potencial, mas eu ainda tenho que jogar. Eles criaram casas de leilão. Nerd Brothers! Dia 21 não, dia 24, meu querido Nerd Brothers. Então a ideia hoje, o que a gente percebe, vai se tornando mais complexa. É o Nerd Brothers que vai mandar quinzão para o Vitão. Manda um quinzão e deixa o like na live. Manda um vídeo de vocês pra gente reagir aqui, né? Da mão, transformar a nossa forma de jogar e abrir caminho para as primeiras economias digitais. Vai demorar quanto? Tem que... Ainda vai demorar um pouquinho, né? Em constante evolução. A gente já atravessou gerações e gerações. Os videogames saíram do seu lugar de origem, dos Estados Unidos, e ganharam o mundo. E esse mercado, ele envolve tanto os jogos de computador, como de console, como de celular, né, os jogos online. Então é um mercado bem vasto, bem grande. E a gente tem estimativas que 1/3 da população mundial joga algum jogo digital. Está bastante consolidada, mas ao mesmo tempo é muito jovem ainda. Esse documentário é bom, mas deixa a desejar em alguns pontos, né? Ainda não acabou, mas já tem uma opinião meio formada já.
A indústria dos games é um dos pilares da cultura contemporânea. O mercado global de games movimenta quase 200 bilhões de dólares por ano. Ali um Sonic Generations ali, é. Quase metade dessa receita vem dos jogos para celular. A potência do mercado é fruto do engajamento de cerca de 3 bilhões e meio de pessoas de diferentes idades e cantos do planeta. Ele tem um objetivo educacional, um objetivo de entretenimento. Você também pode usar o cinema, o livro e, por que não, o videogame. A gente tem centros de produção de jogos hoje em dia ao redor do mundo inteiro. A gente tem jogo da Índia, do Brasil, não só do Japão, da Europa e dos Estados Unidos hoje em dia. Tem mercados consumidores. Só perdoa porque o Fábio Santana é meu amigão! E aí, Fábio? Como vai o Fábio? No início dos anos 2000, a evolução dos games era marcada pelo lançamento de um novo console. Por décadas, a criatividade esteve condicionada ao que o hardware permitia. Com a explosão da conectividade, esse modelo se transformou. Esse jornalista aí que estava falando no documentário. Mas também da proposta, experiência e capacidade de engajar o público. A ideia de um futuro sem consoles físicos é um grande sonho das Big Techs. Tudo vai ser coordenado, tudo vai ser limitado pela capacidade dessas empresas de pegar e gerar processamento. E o que acontece nesse processo é que o ciclo não vai ser mais limitado pela capacidade do hardware, do sistema. É simplesmente pela capacidade das empresas de gerar novas experiências e a partir daí vender essas experiências para o usuário. Porque você vai poder usar simplesmente a sua TV com um controle e vai ter acesso aos melhores games. A conectividade dos consoles e o aumento do acesso à internet abriram caminho para a fusão entre a realidade física e virtual. Os games se tornaram mundos permanentes. Teve aquele hype, aquela explosão do que o metaverso, a ideia de mundos digitais interconectados, iria ser a nova forma de manifestação da nossa identidade. A gente percebe que essa realidade continua se materializando aos poucos. Eu acho que essa evolução dos jogos que permitiu espaços online, os jogadores dentro de um mesmo universo para curtir aquela experiência juntos, interagindo e desenvolvendo, socializando e desenvolvendo amizades nesse meio digital, foi o que permitiu o surgimento dessas experiências como o Minecraft, o Roblox, ou até o Fortnite, por exemplo, que são experiências onde as pessoas podem dar asas à imaginação. Enquanto a gente está num aplicativo de Não sou muito fã de VR não, né, mano? A gente está fazendo compras, a gente está jogando, ganhando cashback e tudo mais. Cada vez mais essa diferença do que é estar jogando ou não estar jogando vai estar diluído. A gente vai estar trabalhando e jogando ao mesmo tempo. O Minecraft é um dos grandes exemplos. Ele já existe há muito tempo, tem uma base de pessoas absolutamente apaixonadas, projetos colaborativos incríveis. E tem um dos fenômenos mais interessantes, tem alguns gamers que vão criando no Minecraft uma narrativa, uma série de histórias que vão se desenrolando, que às vezes se conectam com outros gamers. E tem um universo de pessoas que acompanham aquilo. O Roblox, que é um jogo extraordinário também que a criançada joga, mas cria ferramentas também de construção de conteúdo, pode criar itens que são vendidos, tem um mercado dinâmico. Então você cria essas possibilidades de interação multinível, desde interação humana até interação comercial. O próprio Fortnite é um fenômeno. Eu lembro que, alguns anos atrás, a cada minuto tinha mais de 11 milhões de jogadores do Fortnite conectados. E aí, para entender o impacto disso, eles começaram a fazer alguns shows. É um documentário que deixa... Aê! R$5. Contentless Possibility engargalhada. E aí, Pedro? Como vai o Pedrudo? Vamos cantar Engargalhada Endless Possibilities. Vamos lá.
Ah, foi, né? Aê! Muito bem! Pedro Passarim! Como é que vai? Pedro Passarim tem que estar na live. Como é que é? Tem que estar aqui na live do Planeta Sonic de 15 anos. 15 anos de Planeta Sonic e Pedro tem 13 anos de Planeta Sonic, né? No Brasil, o pioneiro foi Ele fica me zoando com a minha vizinha. A minha vizinha, quando a gente fez uma live crossover aqui, ela falou: nossa, mas bem apessoado esse Pedro Passarinho, hein? É isso mesmo, tio. O Zé Bobinho só pode falar. Só falar. O nível de engajamento, de envolvimento dos jogadores é muito grande. Então, a relação que ela... O que não é muito grande faltou partes importantes neste documentário, né? O pior é que eu falo brincando, mas faltou mesmo. Tirando a brincadeira, tudo bem, eles vão ter uma hora de documentário, né? Mas, assim, a Sega, ela foi muito importante para... Ela foi a primeira a botar conexão com a internet. O periférico Sega CD veio antes, né? Que mais? O Dreamcast com a primeira conexão à internet. Phantasy Star Online sendo o primeiro jogo multiplayer online, entendeu? Gabriel, parece que o Vitor bebeu hoje. Não bebo há 6 meses, meu amigo. É muito porque eu recebi um pix dizendo para eu cantar Endless Possibility em risada. Então aí... Unidade grande que as empresas... Então, sim, tipo... Como é que é? Eu tenho um lado meu que realmente fica triste desse apagamento da SEGA, sabe? Entendeu? Sabe? Esse cara aqui é meu amigo, o Fábio Santana. Ele é meu amigo. Amigo quer dizer, amigo é forçação de barra, mas eu tenho ele nas redes sociais, quando a gente se encontra em evento, quando eu morava em São Paulo, eu apertava a mão, e aí, como anda a vida? Aquelas coisas todas, né? Entendeu? Mas assim, a gente vê que a mídia é muito nintendista nessas horas, né? Falar, Nintendo, não sei, a Nintendo é importantíssima, ok, entendeu? Mas cadê a SEGA aqui? O PlayStation, ok. A SEGA não existe, sabe? Principalmente as empresas não Hoje tem Planeta Gameplays? Não, hoje é só Planeta Sonic. Para divulgar os seus produtos e criar... Mega Drive teve conexão com a internet. Consumidor, o futuro público consumidor. Como é que é? Eles tinham também aquele negócio que depois funcionou como Kinect, né? Campanha ou skin comprada dentro de um jogo representa um passo concreto rumo a uma nova economia digital. Os avatares deixaram de ser apenas personagens. A SEGA criou os mascotes radicais, isso era importante para dizer também, né? Uma palavra que vem do sânscrito indiana de milhares de anos atrás, que era a forma com a qual os deuses se manifestavam... Quadrinhos indica o documentário mais focado. Não, mas a ideia é assim, aqui é a documentário da história dos videogames. A SEGA devia estar aqui, entendeu? Porque ela é importante. Ela foi fundamental para muita coisa que a gente vê hoje aqui. O seu avatar se transforma numa extensão de você. Aquele personagem de dentro do jogo é uma visão minha, sou eu, lá. Eu nunca fui de gastar muito dinheiro, mas isso é na vida, né? Eu só compro por promoção. Mas talvez se eu tivesse dinheiro eu teria gastado para ter um coisa X ou um coisa Y, porque aquele eu de lá sou eu. A economia digital também se manifesta pela... Expansão, Sonic Knuckles, DLCs do Sonic Adventure em primeira, pois é. O Shenmue do Dreamcast, que abriu as portas para o mundo aberto, entendeu? A audiência global dos campeonatos de esportes devem chegar a 640 milhões de pessoas em 2025.
Quando eu vejo a habilidade do jogador, seja no jogo de futebol, no jogador de tênis... É bom estar assistindo aqui, porque eu vou ter que criar um documentário do gênero lá pro Planeta Gameplays, né? Aí bem focado na SEGA mesmo. Plataformas como Twitch, essas plataformas de streaming, elas conseguem... SEGA que isso, Pedro Landim? Mas pô... A Nintendo tem uma importância muito gigante, o PlayStation tem, todo mundo dá sua contribuição, mas cadê a contribuição da SEGA nesse documentário, entendeu? É um mercado muito grande, né, e que a gente não tem como não dizer que faz parte do nosso dia a dia. Além de ter o terceiro maior público de esportes no mundo, o Brasil desponta como um celeiro de talentos de várias gerações e lugares. É verdadeiro. Mas pelo passar essa eternidade, tá falando isso, vai ficar me zoando. O que eu faço da vida, se eu gosto, e eu explico sobre o esporte. A maioria delas não tem conhecimento e ficam surpresas. Quem me apadrinhar e diga, apadrinhem o John Velive. Pedro Passarinho apadrinha o John Velives, meu amigo. Impacto positivo. Pedro Passarinho, uma coisa que, eventualmente, se você puder fazer, é apadrinhar no Apoia-se. E isso eu realmente queria, né? Mas depois eu converso com isso, porque o Apoia-se agora ele é diferente dos membros, né? O Apoia-se, a gente teve essa conversa, né? As pessoas que querem participar do Planeta Sonic de uma maneira mais, assim, conversar sobre o futuro do canal, etc e tal, vai pro Apoia-se, né? Mesmo, como se fosse jogador de futebol que treina de período de manhã e uma tarde, no mínimo umas 7 horas todo dia da semana. Aí é só assinar lá, pagando o cartão de crédito, mínimo R$10, né? De UFC, que é a maior premiação de campeão também, que são $300 mil. Apadrinho John Velives! Aê! Apadrinhando John Velives. Manda aí, John Velives. Deve chegar a 3,5 bilhões de dólares em 2025. Somos o maior mercado da América Latina e o 10º maior do mundo. O país já conta... Eu fico triste, cara. Eu fico... Né, tirando a brincadeira de lado, sabe? De 80% da população. Cadê a SEGA, pô? O celular é a principal plataforma usada pelos gamers brasileiros. A popularidade dos smartphones levou as mulheres a ultrapassar o número de gamers do sexo masculino. Sim, verdade. Os gêneros preferidos do público estão os jogos de ação e aventura. O Brasil começou com uma certa defasagem. Já mandei no zap, muito... Ah, não, mas eu tô com o número novo, né? Inicialmente da reserva de mercado. Ah, não, mandou no número novo. Estava ativa aqui no mercado brasileiro na época para proteger a indústria nacional e tentar desenvolvê-la. Então a gente teve essa defasagem de 5, às vezes 10... Até 1h30, maravilha. Tá em inglês? Deslanchou. A gente tem hoje a presença de... Não, tá legendado. Inicialmente aqui no Brasil, os jogos chegam localizados, ou seja, traduzidos para o português brasileiro. Não só a Tectoy foi a primeira a fazer isso, né? Tem um mercado bastante consolidado. Eu não vou permitir que você lute contra os deuses. O Brasil está muito atrás em termos de capacidade produtiva, que os grandes estúdios hoje que fazem aqueles chamados AAA, que são os jogos que são muito caros, que hoje tem o custo de filmes de Hollywood. Imagina que eles colocam 200, 250, 400 milhões de dólares na produção de um game. Isso é impensável para o padrão brasileiro. Mas a gente tem aqui um mercado bastante ativo de pessoas altamente criativas que começam a pegar, encontrando nas limitações, formas de se manifestar de forma criativa. A gente tem aí 10... Mas aí é uma questão política também, né? Não querendo entrar nesse assunto... Não é política esquerda, direita, nem nada, né? Aqui não tem investimento por aqui. E é uma coisa muito louca, porque o Brasil é um dos maiores consumidores de videogame do mundo. E proporcionalmente era para produzir muito mais jogo, né? Produz muito pouco. Muito bem desenvolvidas, com alcance global muito forte, e outras surgindo. A gente tem alguns incentivos, editais públicos, que ajudam, né, culturalmente, ali na audiovisual, a manter essas empresas novas. A gente tem universidades, sejam públicas ou privadas, que têm cursos ou especializações ou pesquisas em jogos também para tentar trazer inovação nesse mercado. E a gente tenta trazer cada vez mais para comprar esses jogos nacionais, que muitas vezes não chegam nesse público, eles não sabem, mas tem muita coisa boa sendo desenvolvida nos últimos anos aqui no Brasil. Tem sim.
Em 2024, o Brasil deu um passo importante rumo ao futuro dos games com a aprovação do Marco Legal dos Jogos Eletrônicos. A nova legislação fortalece o setor como indústria criativa e agente econômico relevante, além de abrir espaço para avanços em direitos trabalhistas, editais. Ah, eu não sabia. Legal, né? 2024 foi durante o governo Lula, né? E conseguimos aprovar um marco legal do videogame que seja para os desenvolvedores e não para empresas de bet. E eu acho que isso vai mudar bastante o mercado, porque sem isso a gente não tem mercado. Maior produtor de café e cacau e não temos acesso. O meu avô, ele dizia isso, né? Ele foi pra Argentina e aí ele tomou um café delicioso. Aí ele falou, nossa, mas que café é esse? Aí o cara mostrou e falou, vem lá do teu país. Porque a gente exporta o café de super qualidade para fora e fica com pior aqui, né? Então eu acho que a partir do momento que a gente tem um marco legal, a gente vai começar a falar de um mercado brasileiro. Coisa boa, Lula. Ah, não é o Lula presidente, é o governo, né? Eu super acredito que o videogame... Santos! vai adaptar... Escrevi no curso que se passar das etapas ganhar até 2.000 por mês. Bom. Onde a gente vai fazer narrativas tão diferentes da jornada do herói. Por trás da potência do mercado de games e dos números impressionantes, existem questões preocupantes. Nem tudo é conquista, faturamento e diversão. Os jogos também podem causar dependência, ansiedade e isolamento. Sim, isso pode acontecer, mas assim... Já ouviu o ditado nada em exagero é bom? Né? Antigamente, essa coisa que a gente fala da IA hoje em dia, antigamente maltratavam muito os jogos de videogame, muito. Aí vinha, hoje quem faz muito isso é a Record, né? Mas assim, que jogos estimulam a violência, que como é que é, a pessoa não tem vida social porque fica só no videogame, não sei o quê. O bom é que as crianças dos anos 90, que eu sou uma delas, né? Cresceu ouvindo isso, mas elas cresceram e hoje são adultos, elas veem que não é assim, entendeu? Videogame, na verdade, é uma ferramenta poderosíssima para um monte de coisa. Estimula a inteligência, estimula a coordenação motora, estimula o aprendizado de línguas novas, como é que é? A criatividade, né? Tipo... E é o contrário, tem estudos até que comprovam que quando a pessoa joga jogos violentos, aquilo funciona de uma maneira catártica, é o contrário, entendeu? Então, por exemplo, você chegou bravíssimo da escola porque tirou uma nota 0. Você joga um jogo violento, vai matando todo mundo, você se sente mais calmo. Entendeu? O potencial do jogo é isso. Ele pode trazer tudo com uma camada de motivação. Doutor em psicologia. Graças. Entendeu? Agora eu tô gostando do documentário. Muito raramente vão ter, né? E no jogo você é ativo, você não é passivo. Outras mídias, por exemplo, você pode ver um documentário sobre o tema e pode ser muito legal, mas você tá passivamente consumindo. Sim. Quando você tá jogando, você tem acesso a explorar, você usa o seu interesse para guiar aquele desenvolvimento. Isso videogame é crime, nada? Videogame? Né? Que às vezes as pessoas falam, você vai jogar uma vez e você vai viciar. Não, se fosse assim, a gente não teria uma indústria do tamanho que é, com pessoas que, poxa, têm uma vida muito plena e saudável ao redor e usam o jogo como entretenimento, que é sua principal função, posso dizer assim, né? Onde que está a linha que separa o lazer do problema? Essa linha está em prejuízo em outras áreas da vida. Então, por exemplo... Gente, amei essa mulher! Como é que é o nome dela? Gente, amei essa mulher. Cadê? No Brasil. Eu super acredito que o videogame, ele é onde a gente vai adaptar... Quero o nome dela agora, que eu quero botar na minha lista de amigos. É onde a gente vai fazer narrativas tão diferentes... Violentos, mas não me importava com a violência, então. Por trás da potência do mercado de games e dos números impressionantes, existem questões preocupantes. Nem tudo é conquista, faturamento e diversão. Os jogos também podem causar dependência, ansiedade e isolamento. Como é que é o nome dessa mulher? O jogo é isso. Ele pode... Luísa Brandão. Será que eu encontro ela no Instagram? Gente, eu adorei essa mulher. Ai, antigamente tinha... Ainda bem que isso mudou, né?
Mentora, tá. Depois eu vejo aqui, Luísa Brandão, né? Com uma camada de motivação que outras mídias muito raramente vão ter, né? E no jogo você é ativo, você não é passivo. Outras mídias, por exemplo, você pode ver um documentário sobre o tema e pode ser muito legal, mas você está passivamente... Essa discussão, mas hoje é melhor. Quando você está jogando, você tem acesso a explorar, você usa o seu interesse para guiar aquele desenvolvimento. Isso tem a ver também com o que vai deixando isso muito motivador, né? Que às vezes as pessoas falam, ai, você vai jogar uma vez e você vai viciar. Não, se fosse assim, a gente não teria uma indústria do tamanho que é, com pessoas que poxa, têm uma vida muito plena. Exato! Ao redor e usam o jogo como entretenimento, que é sua principal função, posso dizer assim, né? Onde que está a linha que separa o lazer do problema? Essa linha está em prejuízo em outras áreas da vida. Então, por exemplo, essa criança, esse adolescente ou esse adulto parou de sair do quarto para comer, parou de fazer refeição em família. Sinal de alerta. A gente tem que ter essa criticidade, senão a gente vai realmente cair numa questão que acontece muito hoje em dia, né? Conversando com vários pais, que é, olha, eu preciso trabalhar, então fica aí, terceiriza a minha atenção. Não, aí não, né, bonita? Seu filho, não, aí não. Vocês possam ter um tempo de qualidade interessante. Em paralelo, surge um debate importante: a relação entre games, violência e os riscos à segurança de crianças e adolescentes. É claro, assim, já falei que quero estudar psicologia, não sabia, não. Se eu fosse fazer uma mestrado, eu faria nessa área, eu gosto muito, né? Como é que é? Mais uma vez, entra naquela, nada em exagero é bom. É claro, você não vai ficar no seu corpo, se bem que eu tenho feito isso, né? Mas é porque eu ando trabalhando muito no Planeta Sonic, né? Para o canal crescer e tudo mais, né? Mas você tem que ter um momento de você sair, ficar com a sua família, ver seus amigos, malhar, né? Se cuidar, uma vida plena. Tem questões bastante complexas quando a gente fala de infância e videogame. Primeiro, porque sim, há uma classificação etária no videogame. Ai, graças a Deus. As pessoas geralmente só não seguem essa classificação etária. E isso é muito ruim. Você não ia colocar a sua criança de 12 anos para ver um filme violento 18+. Não coloque sua criança de 12 anos para jogar um jogo violento. A moderação você pode fazer tudo na clara. Que tem essa classificação etária. E ouviu falar que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose? Formação neuropsíquica. Porque qualquer coisa exagera é bom. Você fica viciado em academia, você começa a ter problema em articulação, um monte de coisa. É uma coisa super saudável de fazer. Se você beber água em excesso, entendeu? Você pode ter uma hiperidratação do organismo. Entende né? aquela narrativa e consegue depois usar aquela narrativa para algo positivo. E quando a indústria coloca mais dinheiro nos jogos violentos, os jogos violentos tendem a ser também melhores de jogar, realmente uma jogabilidade melhor. E aí vai... A classificação etária existe, mas não funciona muito, mas devia, né? Que recebe mais incentivo. Não, eu jogava Mortal Kombat e tudo mais. Cada vez mais a gente vê que muita coisa muito ruim acontece lá dentro. E aí eu entendo que uma das questões é, criança, no mundo real, esse mundo aqui, a gente não deixa a criança sozinha com adultos desconhecidos. A gente não deixa a criança sozinha com... Gente, eu adorei essa mulher, cara. Vou namorar com ela? O contato de criança... Eu quero namorar com essa mulher, entendeu? Eu quero namorar uma mulher hoje em dia, entendeu? Vou beijar na boca, assim, entendeu? Chegar na boca, sabe? Eu tô apaixonado por essa mulher. Crianças com adultos desconhecidos é onde mora muito do perigo. É claro! É muito diferente eu deixar meu filho jogar um joguinho offline, ali na minha casa, que a gente tá interagindo, mergulhar no mundo online. Então, parte do perigo para as crianças e para os adolescentes tá na parte online. E eu reconheço essa cara feia de longe. Embora a associação entre jogos e violência seja recorrente, o uso de dinâmicas de jogos em diferentes contextos tem potencial para fomentar o pensamento crítico, promover narrativas plurais e fortalecer a inclusão social. Os desenvolvedores de jogos acabam tendo uma responsabilidade muito grande na hora em que cabe a eles definir essas dinâmicas de interação dos diferentes grupos, dos diferentes personagens. Quando eu atendo populações minoritárias no consultório, seja por questões de saúde mental, seja por questões de gênero, seja por questões de neurodivergência,
eles me contam que dentro dos jogos eles se sentem muito incluídos. Então, claro. populações também. Por que os autistas amam tanto Sonic, né? Risco para jogar demais, porque o mundo dentro dos jogos os recebe e os acolhe de um jeito que o mundo real é muito mais hostil. E quando eu navego como esta outra população, a chance de eu entendê-la melhor, de eu ser mais empático, de eu querer ajudar, ou de eu querer de alguma forma incluir esta pessoa aumenta muito. Eu acredito que os videogames eles conseguem pegar e prototipar realidades. Imagina, em termos de educação, um videogame, ele pode ser simplesmente você poder visitar, você pegar... Ainda não abriu a sua casa de via, né? Tem uma conversa com o software. Mas a SEGA é muito inclusiva, ela, como é que é? Ela apoia a causa LGBT, não sei o quê. Eu acho que eventualmente deve apoiar a causa... Você vai pegar, você vai na... Eu gosto muito da SEGA. Nesse ponto, a SEGA, na minha opinião, ela é sempre suprema em relação à Nintendo. A Nintendo é toda conservadora, toda não sei o quê. A SEGA, ela é muito progressista, ela... E sempre foi assim, né? Se une, como é que é, em eventos, e ela, como é que é? Até gente, como é que é, de dentro da SEGA falou, a gente gosta que as pessoas joguem emuladores dos nossos videogames antigos para manter viva a experiência, não sei o quê. E vai poder aprender psicologia com Jung, com Freud. Quanto custa o React? É R$1 por minuto. Onde o aprendizado está conectado dessa maneira. Teve gente aqui que mandou 15 para assistir 1h30, né? Mas aí a gente... Mas é R$1 por minuto. Falar sobre ter uma empatia real ou ter uma visão de vários aspectos do... A Nintendo é mega conservadora, mas até os progressistas... Não, quando eu falo conservadora é no sentido... É conservadora mesmo, ela tem aquela política muito rígida, ela não admite fangames, ela fica... Como é que ela demorou muito tempo até para se adaptar aos CDs, né? O Nintendo 64 veio com cartucho, sabe? Ela tem essa política, entendeu? E imaginação, o futuro dos games será definido pelas escolhas... Não é uma questão de certo ou errado, ela é... A SEGA sempre foi muito mais assim, vamos olhar para o futuro, vamos não sei o quê. Presente. E o Brasil, com sua criatividade e diversidade, pode ser um dos protagonistas da próxima fase desse jogo. Poxa, será que a gente consegue chegar num jeito em que a gente vai jogar e nem perceber mais que está num jogo, que vai ser envolvido? Será que a gente consegue jogar... O Switch voltou para os cartuchos. Mas aí já numa outra dinâmica, né? Com o paladar, com o tato, como que a gente consegue imergir, né, o jogador naquele mundo cada vez mais? Então, os games vão refletir isso também, eles vão ter muitas nuances. Desde games imersivos, simular a realidade. Eu também trabalho com isso, né? Mas eu encaro o videogame de uma maneira muito mais positiva do que negativa, assim. Tem mais benefícios do que prejuízo, mas nada em exagero é bom. Que não tem nenhuma complexidade. Ferramenta quando você for pai de uma criança, entendeu? Você pode usar o videogame de uma maneira muito poderosa. Humana nenhuma, um game extraordinário, pode ensinar Shakespeare para uma criança com um jogo de videogame, assim. Por inteligência artificial. Mas ao mesmo tempo vão ter games que vão ser criados de forma artesanal por seres humanos. E a gente vai continuar valorizando isso também. Então, a ideia é que essa celebração do ser humano, ela sempre vai continuar. Se a gente não pegar e explorar essas possibilidades, nós vamos deixar que o futuro seja casual. E os games... O problema do mercado brasileiro de games é que as faculdades focam muito em games educativos. Isso é um problema. Riscos e oportunidades, eu começo a imaginar qual que é o futuro desejável. Esse canal Crônicas de Pedro? Acho que não. Nessa construção do amanhã. E aí eu começo a desenhar as ações que vão ajudar a gente a transformar essa visão em realidade. Dos laboratórios às salas de estar, do bolso ao planeta digital, os videogames deixaram de ser um reflexo da realidade e passaram a moldá-la. O jogo não termina quando desligamos a tela, porque de alguma forma já estamos todos dentro dele. Muito bom. Só faltou a SEGA mesmo nesse documentário, né? Muito bem. E eu vou dar um mijão, já volto.
Voltei! Você conhece a lenda do herói? Conheço. Apesar do vídeo ter apenas a opção de legendas em inglês, se você... Não, tá tudo bem. Disturbing the peace. Tem alguma coisa que tá me incomodando nesse layout aqui também. Isso aqui, né? This is my partner Bill, and I are going to play ping pong for you. Here we go. The demo represents some of the recent developments in the new business of audience participation in TV. Watch me fake him out in a minute. I didn't do it. I did it this time. We would like to convince you that there is indeed a market in which money can be made in the near future. Ah, calma aí. It was like magic. You could make something happen on the screen. You know, having grown up with all of this pre-programmed stuff on the television screen, you'd never been... Tá vendo? Não tá indo a legenda. Cadê a legenda, meu amigo? Eu quero ver a legenda aqui, ó. As legendas não estão saindo. Suddenly, with this little controller, you could actually... Vou fechar aqui o Chrome. Enquanto isso, a gente pode cantar, né? Disturbing the peace, look into my eyes. Agora vai ter legenda, né? Quando não tá saindo a legenda, cara. Unbelievable. Magical. There is a new addiction in America. Nintendo video games. How many of you own a Nintendo? Joining us from the company's Inner Sanctum Nintendo Game Master. Ah, mas eu quero ver esse documentário. Calma aí. Eu tenho uma forma ortodoxa de fazer isso, né? O vídeo não... Ah, não, porque eu tava tentando botar a legenda, né? Vamos fazer de uma maneira diferente. Disturbing the peace, look into my eyes. Não, eu tentei abrir e fechar o Chrome, mas não adiantou. Mas eu vou dar uma solução nisso, né? Calma aí. Cadê o Miraizito nessa música? Me lembra ele. Disturbing the peace. Você acha que eu iria esquecer, mas não. E aí, Nickzinho? Como vai, meu amigo? Gente, eu amo essa música. Já deixou o like na live? Manda um vídeo pra reagirmos. Como vai resolver? Aqui a gente resolve tudo, meu amigo. Vai esperar um pouquinho. Look
into my eyes. Eu tenho minhas ressalvas com esse documentário aí, mas... Enfim... Achei que faltou foco, né? O final meio não tem nada a ver com a proposta do documentário, mas é muito legal, entendeu? Eles falarem sobre isso. Não sei, o documentário deixa um pouco a desejar, né? Enquanto vai resolvendo, calma aí. Obrigado, boneca. Conceição deita no harém. Conceição de Itanhaém. Obrigado, boneca. Conceição deita no harém. Conceição de Itanhaém. Agora vejam um dos truques mais difíceis. Vejam que maravilha. Há pouco tempo eu fiz um vídeo a respeito dos melhores episódios de Chaves divididos por temporada, vendo quais são os melhores ano após ano. Foi bem divertido, foi legal fazer. Mas vamos ver aqui. Não. Foi escolher os piores episódios por temporada. É justo, se eu fiz os melhores, tem que fazer dos piores, né? Ai, por que eu invento de fazer essas coisas? Mas isso porque é muito burro, não é? Mas vamos lá, tudo bem, tô preparado porque o vídeo também vai ser legal. Então pegue o porrete. Não, eu vou resolver, calma aí, amigo. Pichorra, não é pra quebrar minha cara, hein? Vem com a gente. No vídeo que a gente fez a respeito dos melhores episódios de cada temporada, eu fiquei analisando, pensando e tal, e falei, cara, 3 episódios por temporada é justo, porque senão vai ficar muita coisa boa de fora, e mesmo assim muita coisa boa ficou de fora mesmo. E aí eu falei, tá, então é justo a gente colocar 3 nos piores episódios também. Mas assistindo, vendo, eu falei, cara, tem temporada que não tem 3 episódios ruins pra falar, ou simplesmente só mais calma aí. Não seria nem justo. E aí eu fiquei pensando, tá, eu vou ficar falando mal só por... E aí, Pedro, como vai? Não faz muito sentido, né? Então selecionei 2... Já deixou o like na live, estamos querendo chegar a 200 likes. Relaxa que vai fazer sentido, você vai perceber isso ao longo do vídeo também. Tá tudo certo, só vem comigo porque agora a gente começa por 73, o primeiro ano de Chaves. Se eu fosse considerar as reprises de 72, que entraram em 73, facilmente incluiria aqui... Não é isso não. Moeda, que é bem fraquinho, convenhamos. Mas também não seria justo porque é um negócio tão embrionário, né? É até difícil competir, comparar, e a gente colocou que nos melhores episódios 72 estava desconsiderado, então vamos considerar aqui também. Se a gente for pegar só de 73 em diante, sem dúvida alguma, o primeiro que eu tenho que falar aqui é O Mistério dos Peixinhos. A cada dia amanhece um peixe a menos no aquário. E daí? Como e daí? Foi o seu gato mocorongo que comeu. Essa é a primeira versão daquele episódio famoso dos peixinhos dourados, sabe? Episódio de 79. Essa versão, sim, você deve ter assistido no SBT várias e várias vezes. Outro peixinho que o gato pulguento comeu! Sim, tenho certeza de que foi o fulano. E essa versão de 79, eu acho legal, ela é divertida, tem boas piadas e tal. Agora, essa versão de 73, cara, eu acho dureza. Pra mim, não vai. Eu diria que é um episódio estranho. Ele tem Gustavo Luiz, calma. Uma aparência de material muito velho, uma cenografia muito pobre, o que é até comum de certa forma em 73. Estamos falando de algo de 53 anos atrás, né? Tem que... Tá baixando o negócio. Duas coisas aqui me pegam. A primeira delas é que o Seu Madruga é o tipo de personagem que teria peixinhos. Não combina muito com o perfil dele. 79 combina super com a Chiquinha, uma criança, os peixinhos coloridos e tal. E segundo ponto principal... Só resolvendo aqui. Tu acha que seria da hora de colocar os créditos Cosmic Eternity? Tô tentando como? Não baixando os SRT separados. Um só golpe. E assim, eu não tô problematizando, não, outros tempos, beleza, o humor da época, é horrível ouvir esse gato gritando, é claro que o Seu Madruga não faz nada de verdade, né, nem mostra nada, é óbvio, é só uma piada.
Mas é algo que não combina com o personagem, isso que eu quero dizer. Não combina com o perfil do Seu Madruga. E ainda em 73 a gente tem a escolinha da Chiquinha. Se eu tenho 5 maçãs e como uma, com quantas maçãs eu fico? Eu sei. Fala você, Kiko. Bom, qual é a mesma pergunta, professor? Na minha opinião, nem é um episódio ruim. Nossa, que coisa péssima. Não, ele só é um pouco mais fraco. Ele acaba dando uma entediada, sabe? Um episódio que acontece pouca coisa. Acaba se tornando aquele tipo de episódio que ninguém se lembra, ninguém fala dele, é um tanto faz. Acho que esse é o ponto, ele só não faz falta, essa é a verdade. Agora, em 74, o programa já estava ficando mais consolidado, mais forte, mais personagens, mais cenários. Você acha que a gameplay sabe se Sonic Forces boa? Eu acho boa, mas podia ser melhor, né? Com quantos ovos se faz um bolo? Eu pulo pela janela? Sim. Mas com bolo e tudo? Claro, ora! Eu falei recentemente sobre esse episódio num vídeo analisando um dia que o Ramon Valdez faltou na gravação, um dia que não tivemos Seu Madruga, link tá na descrição para você conferir depois. Isso porque esse episódio também não é exatamente péssimo, não é isso, ele tem momentos engraçados, ele só é esquisito, principalmente pelo Sr. Barriga assumindo um comportamento nada a ver com ele. Primeiro que ele entra na casa do Seu Madruga e lê um bilhete se confundindo todo. Aceita este bolo como um humilde obséquio de quem o ama em segredo. Não posso dizer porque é um segredo de minha mamãe. Por conta disso, ele acha que a Dona Florinda estava dando em cima dele. Obrigado, boneca. Ora, como se atreve? Eu já dei uma provadinha. Na boa, o Sr. Barriga, todo certinho, já tinha falado da esposa dele. Ah, calma aí, acho que agora vai. É isso, é uma coisa só, tipo, não combina com o personagem. Assim como também rolou um negócio bem maluco no Festival da Burrice. E aqui eu sei que vai ter gente querendo me matar. Ah, não, mas tá em inglês. Bom, já evoluímos, né? Parece mais que tá bebendo cola em vez de café. Ele se tornou um episódio meio cult, sabe? Tem seus méritos por a escola e as crianças. Então sim, ele tem o seu mérito. É um episódio ousado, é um episódio diferente. Tem várias coisas que eu valorizo muito. Mas esse episódio me cansa pela estranheza dele. Eu não sei, ele não me desce. E olha que eu já assisti esse episódio 1 milhão de vezes. Eu já tentei gostar, porque ele tem tantas inovações que esse episódio já foi citado... Aê, consegui! Diferentes. Muito bem, vamos lá. Consegui! Vamos lá então, vamos lá. 1, 2, 3, cadê aqui, ó? Ah, a legenda não vai ficar... Não sei se tem como editar a legenda, né? Tem como isso? Configurações de vídeo, não. Velocidade... Tá, dá pra ler a legenda, tá tudo ótimo, né? We would like to convince you that there is indeed a market in which money can be made in the near future. E aí, Vitor Leve, como vai? Já deixou o like aí na live, né? Que eu tava ajeitando aqui o documentário pra gente conseguir ver, né? Having grown up with all of this pre-programmed stuff on the television screen, you'd never been able to change that. America's most incredible video game. Suddenly, with this little controller, you could actually control something on the screen. You control the players, as if you were coaching your own team. It's just unbelievable, magical. There is a new addiction in America. Nintendo video games. How many of you own a Nintendo? Joining us from the company's inner sanctum, Nintendo Game Master, Howard Phillips. This one's got about 12 times the memory. Eu baixei o vídeo e tô rodando no Windows Movie Maker, né? O ruim é que fica assim, né? Mas pelo menos dá pra ler a legenda, tudo bonitinho, né? David speaking, how may I help you? It's not just stick figures anymore. There's much more involved in playing the game. Eu queria, sei lá, botar a legenda um pouco... configurações... deixa a legenda assim mesmo, vamos assistir então. Swashbuckling adventurer, as Mario is clearly number 1.
not only for this coming Christmas, but for an entire new generation. E aí, Vitor Levi, é você que vai mandar o próximo. It is impossible to find in stores. I've done 7 stores. Próximo Pix, manda Vintão, manda quinzão para o Vitão, aproveitando os 15 anos do Planeta Sonic. Nintendo's only been around for 3 years, but will ring up mind-boggling sales of $1.7 billion by Christmas. We were the video game industry. We can't underestimate the value of 60 million players. Nobody could conceive of how Nintendo, with so many great games, with 95% or more of the marketplace, could ever get toppled. The last Super Mario Bros. 2 was just sold. My 8-year-old would kill for one. Pensa. Essa é de consoles com... Sim. Aqui, eu tenho... Aquele documentário que o Gabriel me mandou, ele é legal. Eu tenho sérias críticas a ele, até como documentário mesmo. Ele é meio amador, digamos assim. Mas... The other companies were always trying, but you know, they had maybe one game or one thing going on, whereas Nintendo just had everything. We're gonna be here forever. But then it changed. Não viu o filme do Mario pelo meu... Ah, não, aí não. Assiste o filme do Mario, é legal, pô. Zero pessoas na live, aham. Vocês comentando aqui, eu mereci o YouTube comigo, pô. Queria mandar um tartarugão para o Vitão. Aí, o da Sega. What I really felt here in the States was people really have the opportunity of making American... Conhece essa música de algum lugar, né? Spirit of sort of entrepreneurship. I really fell in love with that. And I had a call at a company called Sega. I had no idea what it was, but they are looking for someone to launch their new video game business in the States. And so it was, late in the Você vê as referências do filme? Eu não vi o filme do Mario ainda. Mario Galaxy, né? looked down and was not pleased by what he saw. And so it was, he brought forth Genesis. Aê! O Ego que mandou um vídeo pra nós assistirmos. Aê! Muito bem, cadê aqui, ó? Cadê o vídeo tocando? Às vezes demora um pouco, mas ele toca, né? Eu amo essa música. Acho que tem chance de um dia rolar uma collab. Manda Pix aí, manda quinzão, a gente faz uma collab junto, pô. É muito engraçado como músicas têm esse poder especial de nos transportar. Ele mandou R$12, mas o vídeo tem 19 minutos. Uma outra época. Esse vai tocar só até 12 minutos, amigo. De um tempo que é esse, 14, 15, 16, 17. Tem que mandar mais R$7 pra gente ver inteiro. Tardes de muito tempo atrás, quando você jogava videogame despreocupado, um
um conjunto de sensações e emoções que faz você voltar por um momento para um tempo que ficou no passado. Isso acontece porque a música desperta emoções, e essas emoções são o que te transportam para aquela época. Existe nos games um pensamento de que um bom level design ou um grande momento de um jogo pode se tornar memorável, mas uma boa e marcante trilha sonora pode fazer isso também, pode fazer o mesmo, fazer você se lembrar de um momento de um jogo que talvez não seria tão marcante sem aquela música, e também ajuda a marcar, de certa forma, a sua vida. Essa música que vocês estão ouvindo é a música Sticker Brush Symphony, música da fase Bramble Blast do Donkey Kong Country 2. Essa é considerada por muitos uma das melhores trilhas sonoras da história dos videogames. Sim, ela é muito boa. Inacreditável de boa, que foi composta para um dos níveis mais curiosos de Donkey Kong Country 2. Uma trilha que marcou muitas pessoas, marcou tanto que em vários vídeos de Donkey Kong Country 2 as pessoas sempre comentam sobre essa trilha sonora, sobre como eles gostam muito dessa música. Muitas pessoas lembram deste momento em específico do jogo por causa dessa trilha, e lembrando que é um jogo que já é lembrado por ter uma trilha sonora incrível. Eu fico imaginando a quantidade de pessoas que pararam um tempo nessa fase para ficar escutando a música. Esse de fundo que vocês estão vendo é um cover da música original, um cover excepcional, diga-se de passagem. Mas olha só, quando se fala em música para lembrar de outros tempos, existe uma outra trilha que também é muito lembrada, que transporta muitas pessoas para algum momento entre os anos 2000, 2013 e 2014. Aquele tempo que você jogava nas lan houses com os amigos, aquele tempo que você olhava para um monitor CRT branco, onde esta tela era o início de uma jogatina, e a música que quase se tornou uma espécie de hino das lan houses. É muito difícil esquecer. Uma música tão calma no cenário de Espio é porque ela seria para uma fase da água. Como o jogo não tem fase de água, né? Aí botaram ali. Outra versão do Counter-Strike. Mas apesar de tudo, essa Super Geekly manda R$15, aproveita a promoção. Um jogo e uma trilha sonora que combina com o momento do jogo. Tem um game que fez isso de uma forma sensacional. E isso acontece de forma incrível no jogo Bully. A música de andar do Bully é uma coisa inacreditável. Quando você escuta essa música, é basicamente impossível não imaginar o Jimmy andando na Bulworth Academy, caminhando pelo pátio da escola, com esta música perfeitamente composta para transmitir esse momento do jogo. Parece que música e ação no jogo se casam de uma forma tão perfeita que é impossível imaginar a música tocando sozinha ou o jogo acontecendo sozinho. Tipo, elas são duas coisas que se completam em uma harmonia que chega a ser inacreditável e que talvez seja causada pelo ritmo da música, que parece andar na mesma velocidade dos passos do Jimmy. A música do Jimmy andando na escola chega a ser uma coisa poética, não tem outra palavra para definir. Se você vê o Jimmy andando, você escuta a música. Se você escuta a música, você visualiza o Jimmy andando na escola. É muito boa ele essa música. Vitor, você prefere a era push dos jogos do Sonic ou prefere um gameplay adventure? Música e jogo casando perfeitamente. Eu, a princípio, eu prefiro o gameplay moderno de mundo aberto, né? Mas, dentre essas que você me falou, eu prefiro a adventure de velocidade. Mas gosto de todas. Com a ambientação e a emoção que o jogo quer transmitir pra você naquele momento. E aí, Nox 1, 2, 3, que já deixou o like aí na live. Como vai? Tudo bem? É de perigo. Vou ele conseguir jogar de novo. Quando eu fizer a live de novo, vai ser a versão do Play 2, né? Momentos, o jogo decide te dar um momento de descanso, um local onde você se sente seguro, um local onde todas as ameaças desse mundo sombrio e assustador não podem te atingir. Quando você pensa em um local
local assim, eu acho que poucos Não lugares... esqueçam de deixar o like na live, estamos querendo chegar a 200 No likes. momento que você começa a escutar aquela música do primeiro Dark Souls, aquele som característico que te passa a impressão de que a Firelink Shrine está próxima, o alívio que você sente de finalmente estar perto, de poder descansar seu personagem, e como esta trilha do primeiro Dark Souls passa isso pro jogador é uma coisa inacreditável. A perfeição da transição, da constante sensação de perigo sendo substituída pela sensação de alívio, de conforto ao escutar essa música. A ideia da trilha sonora é claramente passar uma paz pro jogador, uma esperança em um mundo caótico e destrutivo, como se o jogo realmente te colocasse por alguns momentos nessa calmaria, como fizesse você esquecer por um momento que o jogo é difícil. É um dos momentos mais incríveis dos videogames, intensificado por essa trilha sonora maravilhosa. Alô, melhorou? A trilha do The Witcher 3 também transmite uma tranquilidade. E aí, autistado, a gente assistiu um vídeo a mais seu, né? Meio Sugar. Você acha que foi bom a SEGA fazer jogos de multiplataforma? Eu acho, eu prefiro ela fazendo jogos de multiplataforma mesmo. É que o Wii você mandou R$12, mas o vídeo tem 19. Vai parar no 12 mesmo, amigo? Tem que mandar mais 7. Outra trilha sonora é o Shadow, o Sonic no GTA. Parece ser um alívio em um mundo caótico. A trilha do save game do Resident Evil 4, da máquina... Qual devo comprar? Compre o Sonic Fronteiras, meu querido Nux. Dando um descanso pro jogador também. De certa forma, até um local de reflexão. Talvez até uma pausa para absorver a história e a ambientação desse jogo. Uma coisa que tornou Resident Evil 4 muito marcante. Tem que mandar mais 7 pra gente ver até o final, bonitão. Senão vai parar no meio, meu Deus. Mas já assistiu o novo Mario? Não assisti. Tem a ver com uma parada nos games. Pode ter a ver com transmitir a sensação de um lugar... Eu amo essa música. Como a amo essa música. Trilha sonora de Chrono Trigger, que tocava enquanto você estava explorando a floresta do game. Uma trilha muito marcante que provavelmente ainda está na lembrança de muitas pessoas. Mas tem uma outra trilha que lembra muito calmaria, que para muitas pessoas traz lembranças a partir de 2010. Naquele tempo despreocupado, onde você jogava no PC e um jogo que acabou ficando muito popular tocava esta música. E aí, Shadows, deixa o like na live. Fica a teu critério. Vai ter que parar no 12. Não, manda mais 7 aí pra gente terminar o vídeo. Não vai parar no meio aqui, né? Senão seria injusto, né? Acho que a SEGA deveria fazer um RPG do... eu acho. Isso eu gostaria muito. Tá zerando o Real Sonic, eles estão presos nas fases dos Estados Unidos. De dia ou de noite? Deixa rodar até o fim e já mando. Beleza, então. Deixa eu andar, não. Famoso Eric Wee. Mandando até eu boto seu nome na rifa também, né? É Sky, não sei o que, Scramper, né? Zabondo. Vou botar seu nome aqui na rifa, Zó. Aê.
Skyscraper Scrapper. Te transportam para um outro tempo também. E se a gente for falar nisso, né, falar de músicas que te transportam para outro tempo, a música do Pokémon de Game Boy da primeira versão deve ter ficado na mente de quem jogou os Pokémon clássicos, né? Quem tinha condição de comprar um Game Boy, obviamente. Eu jogava no emulador mesmo, né? Acho que foi o primeiro jogo que eu emulei de fato, né? Meu computador era tão rudimentar que o jogo de Super Nintendo rodava travando, né? Mas o Game Boy rodava liso. Fazendo guacamole. Era pra parar aqui, hein? Vamos lá, então. Você que era um pouco menos abastado, talvez deva ter ficado com a versão do anime mesmo, né? Que tinha uma vibe muito mais épica. Essa música aí de Pokémon é minha favorita. Fui muito feliz com Pokémon também na minha pré-adolescência. E falando em épico, vamos falar de novo de Dark Souls. Falar de trilha sonora e Dark Souls é uma coisa sensacional. Daria pra fazer um vídeo inteiro narrando a escolha artística de cada uma das trilhas sonoras de Dark Souls. Mas uma que eu acho muito marcante e que, ao contrário da Firelink Shrine, essa simplesmente manda o quão perigoso é o jogo que tá pra vir. A trilha do menu inicial do Dark Souls 3 é uma coisa absurda. O impacto, o lance de parecer que a qualquer momento vai começar uma jornada sinistra, complicada, mas ao mesmo tempo recompensadora. Você vem de outros Dark Souls e finalmente vai jogar a conclusão da trilogia. Ele disse que tá... Sim, mas não tem muito... É só passar de fase, né? É o Jiraiya? Não é o Jiraiya. Esse aqui é o Gigaton Games. E falando em trilhas sonoras épicas que marcam momentos, não tem como não falar dessa daqui. Quando o mundo foi apresentado para um dos cenários mais incomuns dos videogames, a Itália renascentista. E você sabe de que trilha eu tô falando. Quando eu falo de Itália renascentista nos games, você sabe do que eu tô falando. Simplesmente da melhor trilha sonora já criada pela Ubisoft. Aquele momento quando decidiram contar a história de Ezio Auditore, um cara com pouca maturidade que vivia o melhor momento da sua vida e que gostaria que as coisas continuassem daquele jeito, mas como esta apresentação, essa pequena frase, ditaria o resto do jogo, dando uma spoiler meio que do que ia acontecer durante a história. E esse é um momento muito clássico e icônico dos videogames. Um começo de uma história incrível, de um personagem muito bem feito, sendo apresentado com uma das melhores trilhas sonoras da história dos videogames, a Ezio's. Mandou mesmo. Valeu, meu querido Eric. Já botei seu nome na rifa também, né? Never change. And may it never change us. Meu querido Eric Will, cara, é fenomenal. E falando de momentos épicos dos jogos, quando se fala em trilha sonora e GTA, tem muita coisa a se falar, né? E tem um momento dos GTAs que eu acho muito marcante e que pra mim é a trilha sonora muito bem feita pro momento mais importante da história do jogo. Vocês lembram, e eu sei que vocês lembram do momento que o Trevor percebe que o Michael mentiu sobre tudo em relação ao assalto que aconteceu em Ludendorff. O momento que o Trevor percebe a traição do Michael e sobre o plano do Michael. O Trevor parte em direção ao túmulo onde o Michael supostamente estaria enterrado para descobrir o que aconteceu, quem estaria enterrado lá, né? Mesmo já prevendo que tudo estava acontecendo. Nesse momento, o Michael vai atrás do Trevor e simplesmente toca o que, na minha opinião, é uma das melhores trilhas sonoras da história do GTA. Pra falar de épico, não tem como não citar God of War, aquela trilha clássica do God of War que tá na sua mente de quando você jogava, aquela trilha simplesmente sensacional.
aí, maluca? 1, 2, 3, olha só o like na live. Que tal falar do som do Dragonborn, a famosa trilha do The Elder Scrolls Skyrim, que era épica num nível absurdo. Like está dado, muito bem. E o épico, ele também pode ser um pouco frenético, né? Então, vamos falar um pouco sobre momentos frenéticos. Quando se fala em momentos frenéticos, Doom Eternal trouxe uma trilha sonora pra tocar de fundo enquanto o seu personagem aniquila os inimigos, que simplesmente parece fazer o jogo ficar ainda mais frenético. E que simplesmente tira o jogador da inércia de uma forma surpreendente. A música The Only Thing They Fear Is You é uma trilha que casa muito bem com a sensação de destruição de Doom Eternal, deixando o jogo ainda mais épico, frenético, visceral e intenso. É como se a trilha sonora intensificasse tudo isso ainda mais. E aí Sim, mas é sempre assim, né? Aquele power-up, aparece o que seria dos jogos do Sonic sem a trilha sonora também, né? Do jogo e a trilha começa a tocar. É o puro suco do videogame. Muito bom. Olha esta porra desta trilha, maluco. Vai tomar no... Que trilha... Isso, que horror! Que absurdo! E bom, tudo isso, esse vídeo mostra que música e videogame são coisas que estão muito conectadas. Sempre, muito. Bom, pessoal, é isso então. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Foi um vídeo que acabou demorando mais tempo pra sair, mas saiu. Eu gostei do canal dele também, me inscrever, deixa o like. Se encaixam perfeitamente nessa lista? Mandem aí. E se você não assistiu a primeira versão desse vídeo, a primeira parte, assiste porque é, na minha opinião, um dos vídeos mais legais que eu já soltei nesse canal. Se você já assistiu, assiste de novo, porque na minha opinião é um vídeo pra assistir mais de uma vez. Eu vou deixar no card, na descrição. Ele foi lançado já faz uns anos, né? E talvez daqui a uns anos tenha uma parte 3. Muito obrigado, sucesso, abraço e até mais. Maravilha! Aê! Marreta Game Over. Vamos lá, então. Vitor, eu voltei. Muito bem, né? The moment I started to work for Sega of America, I started to commute to Sega San Francisco headquarters because my family actually lived in Texas and I stayed always in comfort suites. This small hotel room became my home away from home. I checked in there in, I think, October of 89. And by the way, I haven't checked out ever since. I don't think many people know Voltei! E aí, Lord Zero? that he still stays there personally, but I lived there for about a year and a half when I first started at Sega. Hi, welcome to Sega. It was hard to build an organization from scratch and launch a major video game system in the United States. There's so many hurdles to get into the business with all the retailers. Você vai fazer a dinâmica daquela contínua de vídeos longos, trazendo outros no intervalo. Pode mandar que a gente assiste. Ficou sem som? Ficou sem som? Nintendo Power. Saiu o áudio do vídeo. And parents are now faced with portable Nintendo. Voltou o áudio. About Nintendo, but they were pretty cocky about their position and felt assured that we wouldn't have much success. Nintendo's a very, very strong company, and so far its competition hasn't been more than a blip on the screen.
This is the Sega Genesis. This is their next generation video game machine. The first year, the expectation was to sell 1 million units of Sega Genesis, but sales was not that great. We were struggling at the time, no doubt about it. The president at that time held a weekly lineup meeting, and he always somehow seemed to forgot about what we discussed previous week, so it repeated and repeated and repeated and so forth. So we were stuck between a rock and a hard place. We needed someone to turn the tide around, so Sega brought in Tom Kalinske, the prince of toy business. O Kalinske era cara muito talentoso, né? With J. Walter Thompson in New York City. We were given the assignment to develop a new children's vitamin, and we developed Flintstones vitamins. Yabba dabba doo! Yabba dabba doo! Oh, great idea, Fred! Within 6 months, it was the #1 vitamin in the United States. Yabba dabba doo! But shortly thereafter, the Senate had a subcommittee on children's advertising. Super Sugar Crisp is coated with super sugar to make it taste so sweet. The feeling at the time was that children's sugar cereal advertising and somehow children's vitamins advertising was bad. And the next thing I know, Senator Margaret Chase Smith looks at me and says, "So, Mr. Kalinske, you think selling drugs to children is a good idea?" And so I read a letter that talked about how grateful she was because we're selling a vitamin that the children actually want to take. And I said, by the way, I have 5,000 more letters like that. Would you like me to read some more of them to you? And she said, no, Mr. Kalinske, that's enough. Well, the Mattel guys were there. And the next thing I know, they flew me out. X-Spine é a sua transformação favorita? Acho que eu fui com Super Sonic ainda, né? Handler founded Mattel. Você vê que eu adoro Dark Spine. Tom, the retailers say it's over for Barbie. Forget about Barbie, let's get on to something else. What do you think about that? And I said, Ruth, that's the dumbest thing I have ever heard. Barbie will be around long after you and I are gone. And she said, that's what I wanted to hear. You're now in charge of the Barbie business. Barbie could be anything that a little girl wanted her to be. Barbie's taking her driver's test. I love her long hair. There's a room in Barbie's dream pool for me. Oh, Dad. Tomavam vitamina, né? The business just took off. It grew like crazy. And then we created a series of different product lines that would appeal to young boys. And out of this research... Esse é documentário Sega versus Nintendo. And it became a pretty good hit. So I got promoted to CEO. In 1990, I took a vacation with Karen and the kids. And literally kind of lying on the beach. And all of a sudden, this guy appears. It was Hayao Nakayama, CEO of Sega of Japan. I said, what are you doing here? He said, I'm looking for you. Sumiu, agora voltou, né? Because we've got this great 16-bit technology. We want you to run Sega and take on Nintendo. And I argued with him. I didn't really want to go. But my daughter, Ashley, said, this man came all the way from Japan to find you. You have to go back with him to see what he's talking about. After a long discussion with family, I did go to Japan. And I must say I was very, very impressed by what 16-bit technology was compared to what I had known as 8-bit Nintendo. And I thought this really is revolutionary. But at the same time, I was somewhat fearful. Manda de novo, meu amigo. The men sitting in this room control the American video game industry. The NES continues to have a unit sales projection through December of 2 million units. Nintendo
was extremely arrogant as a company. To marketing vice president Peter Main, selling Nintendo is easy. They come, they try, they like, and they buy, and it's a fun business. Especially fun if there's no competition. Nintendo threatened the leading software companies that if they developed for any other system, they would not give them approval of games on the NES. They were able to, one by one, né? major retailers and intimidate them or induce them. O personagem mais forte do Mega Man acho que é o Zero, né? It was like blackmail. No, I don't think so. No, sorry. We were adamant that this was a legal tactic. Retailers were the same way. Retailers were afraid to carry any other system. The retailers didn't like us, okay? We were not liked. I don't think we were ever liked, but we were respected. They were É verdade. É assim, a Sony tentou fazer uma parceria com a Sega. Os japoneses que não quiseram. Foi quando o Tom Kalinske resolveu sair, né? The rule that Nintendo was not going to get pushed around. We were extremely on top of execution, willing to put resources where they needed to be at the right time. What Nintendo was doing was monopolistic and was wrong. Nintendo acts like an unchained 800-pound gorilla swinging its way through America's toy stores. Federal and state officials charged today that Nintendo threatened to cut off supplies of its video games if retailers charged less than Nintendo wanted. As a law violator, a lawbreaker, you did wrong to your loyal customers. Our relationship with our customers is our #1 priority, and that's the reason that we reached this comprehensive settlement today. I think we had to pay $5 million. All of the rest of the penalty was in the form of coupons that we would give out, allowing people to buy more Nintendo games, which was pretty slick if you think about it. You see that price coming down in the future? I was asked on the witness stand, do you consider yourself to be an aggressive person, Mr. Main? I said, I'm in marketing. It's about growing market share. And whatever gets in your way, you try and work around it or over it or past it. Is that what you mean? He said, that's what I mean. I said, that's what we do. I found something a lot more scary than cocaine. Que isso, que horror! Ai, que horror! Não, para! Que absurdo! Não faz esse tipo de comparação, pô. They had a 95%. Que isso! It was a absurdo like which I've ever seen in my business career. So the idea of taking on this giant Nintendo that everybody said is too powerful, too big, it's an impossible task, that just appealed to me. I knew that Japanese companies tended to tightly control their operations outside of Japan. So before I accepted, I told Nakayama I needed to do things my way, the American way. He told me he agreed with me and he understood that. So I decided to take this role on. Sega of America was a small building and there was no real lobby. People could wander in and out very easily. Not well lit. It was so different than what I was used to at Mattel. It was initially a shock to the system. The day Tom, came to Sega was a very crucial time. Tom was someone who can really grow the company big. Shinobu mentioned to me that Tom was coming, and I said, great, it's all uphill from here. There were executives at other companies that were pretty dismissive of my coming into the video game industry and really having any impact. They thought I was just another toy guy. They thought all I knew how to do was market Barbie dolls and Hot Wheels cars. There were even analogies to, oh, here comes Ken to save the Sega, the video game company, and boy, that's not going to work. So personally, that was at stake for me. And none of us really knew if this thing with Sega was going to be a success or not. I didn't even initially move my family up to San Francisco. I stayed in a comfort inn very close to the Sega offices.
Happened to be a place that Shinobu Toyota was also staying at. Tom started staying at the Comfort Inn, and then Tom and I decided that we would, get like a 2-bedroom suite someplace for about the same price. Paul was a great roommate. We were both baseball fans, so we'd go back to the apartment, we'd have pizza and drank beer and got up early and went to Sega. I knew Paul Rio for a long, long time. I knew him at Mattel. So we did discuss his experience in Vietnam. I've had the mustache since I was got out of Vietnam. That's why I wanted to get out, so I could grow a mustache. I knew he had gone through battle. He'd had explosions occur near his head where he lost part of the hearing in one ear. To Paul, being in business was very similar to combat. He wanted to crush the enemy. You gotta be ready to fight. It's similar in business. It's not as life-threatening in the business world, but sometimes it may be. I always felt that one of my strengths is coming up with unique strategies that either make companies successful and either work or don't. And it seemed to me that Nintendo was selling games designed for a very young audience. So I saw an opportunity to go after the teenage and college audience. And let's leave. A ideia era que a Sega fosse mais, como é que é? So I worked with Paul. Mais, descolada, né? How we were going to take on Nintendo. Ainda é, verdade. Não, Xirra dos anos 80, pô. Tom and I went to Sega Japan headquarters, where there is a big room called Decision Room, full of executives and managers, and Nakayama-san sitting in the center. I'm not one to just go into... Dizem que o Nakayama, o Hayao Nakayama, era aquele presidente da SEGA que todo mundo tinha medo deles. Sabe aquele presidente que já chega com uma cara assim, tipo... I wanted to do more American licenses from TV shows and movies. Você fica ansioso, amanhã o Hayao Nakayama vem aí. Você fica, ih, meu Deus, tá? And I didn't think the development could occur in Japan. And then I said, we've got to lower the price of Genesis. We wanted to make it very competitive against Nintendo. And I wanted us to take on Mario. And so I wanted our best character to be included with the hardware. Nakayama's face turned very white, and he said, "What, crazy? That's our lifeblood. Give it free." And Tom told Nakayama-san, "By the way, in addition to this, I wanted to take Nintendo on directly in advertising and make fun of them." Of course, there was a fear that Nintendo may sue us or somehow try to stop that. After my presentation, they all talked in Japanese. Shinobu would try to translate in my ear, but I could tell this was not going over well. And I thought, well, that's the shortest career anybody ever had with a company. Nakayama-san got so mad, his face turning very pale. Nakayama said, well, nobody agrees with anything that you've said. He literally stood up from chair and almost like kicking the chair. I really don't remember physically if he really kicked the chair or not, but he quickly walked to the door. But he turned at the door and he said, when I brought you on board, I said you could make the decisions for the company in the United States, and therefore go ahead and do what you just proposed. For the third year in a row, it's on the top of everyone's Christmas list. What do you want for Christmas? Nintendo. There were competitors, home video game companies that were in the business, and certainly one of the companies was Sega. One of the things that we always did was have our... Aqui é verdade. Esse documentário é tudo é verdade, né? Feedback was uniformly great graphics, but the games are lousy. As long as we were hearing that, we weren't too concerned. Que isso, que horror!
Aquele lá parece o Gabriel Farias depois do almoço, né? That was packed into the Genesis was Altered Beast. Not a particularly good game in my opinion, but it also sounded like devil worship for half of the United States where that would be just unacceptable. And we needed something to compete with Mario. Não é que Altered Beast é um jogo ruim, ele é legal, entendeu? Mas você não quer comparar com o próprio Sonic ou Mario, não sei o que, né? Ele é um jogo, sei lá... Assim, como é que é a sociedade dividida? Classe A, B, C, D e E, né? Ele seria um jogo nível C, né? O Sonic seria um jogo A, sabe? Mediano, um rank C, assim. Legal, ok, dá pra passar de ano, mas... Yuji Naka, our genius programmer, came up with algorithm to move object very fast, and he needed a character to move fast. Gente, eu nunca vi esse documentário, eu tô adorando. Art designer Naoto Oshima to come up with some sort of characters. 純粋にゲームの企画を最初作ったんですけど、なかなか上司とうまく理解してもらえなくて。It was Al Nielsen, our director of marketing, who had to pick characters. First game I have here is Michael Jackson's Moonwalker, which was actually designed by Michael himself. Al was one of the very first employees hired to launch Sega Genesis. He was the game guru, marketer, PR, everything. Al's the best gamer I've ever seen. He was like a big kid who played video games all the time. Preciso fazer regime, né? Vejo um gordinho, lembro que eu tenho que entrar na dieta depois. He says, Nakayama has chosen you. They're happy with 2 finalists, and they want you to choose. The first one was eggs. Okay, let's see what the other one is. A hedgehog? What in the world is a hedgehog? And there was this rock band. He also had a girlfriend named Madonna, who was very voluptuous. So I've got eggs and a hedgehog. So I chose Sonic the Hedgehog. And I said, you gotta get rid of the rock band and you gotta get rid of Madonna. We said, of course, no, we can't use the name Madonna for this. But there were some other tweaks to the way he looked, just to go and round off his edges. The folks in Japan didn't like that because it was their creation and didn't want anyone to touch. It went all the way up inside of the Japan culture to Nakayama, and he eventually said, no, do what the US wants done. 6 months later, I'm at Sega Japan and walk over to a screen, and here's this guy Sonic. Never seen a video game move that fast. And look at these vibrant colors. After my visit, I went back and I said, Sega Japan created something that we can go and put up against Mario. This can be our #1 game. Pra um vídeo tava botando pra um vídeo quando acabar isso aqui. It's gonna be the best game Sega ever did. Coming from Al, that was like, hey, we got a runner. That changed the mood and tide, so to speak, of the company immediately. Cara, assim, sabe que eu amo na história do Sonic? Sabe que eu amo? Ele foi um jogo criado para ser ambicioso, ele foi criado pro sucesso e eles conseguiram. Isso que eu acho maneiro. Sabe, é tipo tivemos um sonho para ser realizado, eles realizaram. Eles foram lá e conseguiram. And Muitos jogos são assim, tipo, não, eu vou fazer um jogo, ok, é óbvio, quero fazer sucesso, não sei o quê. Ou então outros, assim, são feitos de maneira despretensiosa e acabam fazendo sucesso. O Sonic, não. Ele já nasceu com uma proposta absurdamente ousada para ser poderoso, forte. Isso eu acho muito maneiro na história do Sonic. Seria a mesma coisa que querer ser um youtuber. Ele fala assim, como é que é?
Eu quero ser o maior youtuber do Brasil, entendeu? Aí você faz um monte de coisa nova, não sei o que, tudo top de linha, pá, e você consegue, sabe? Eu acho isso muito legal. It is the video game craze, the Nintendo craze, but this year Nintendo may be up against some serious competition. You get better graphics, more levels of play, better animation on the screen, longer games, just more fun to play. Nintendo, however, does not plan to relinquish any ground. Introducing the next generation from Nintendo. Almost as soon as the NES was launched in the United States, Nintendo was working on the Super NES. What do you do after you've made a fortune selling American kids on a product that drives their parents crazy? You declare it obsolete, of course, and introduce a new and improved version next month. Nintendo wants a generation of video freaks to forsake the gear they've already spent several $100. Eles tentaram desbancar a Nintendo com o Alex Kidd. Mas o Alex Kidd já... Aí é que tá também. A SEGA teve um monte de mascote antes do Sonic, né? O Alex Kidd não era tão forte assim, né? Por isso que vai, faz de um jeito, faz de outro, mas não vai, entendeu? Eu gosto de histórias assim, eu gosto de história de gente que luta, entendeu? Que não desiste, que vai, entendeu? Corre atrás, sabe? Isso, porque a gente desanima, entendeu? Chega uma hora que, pô, não tô ganhando dinheiro no... Falando da minha experiência, né? Não tô ganhando dinheiro no Planeta Sonic, não sei o que. Eu demorei 10 anos pra conseguir me sustentar com o Planeta Sonic. Então eu tinha que trabalhar outras coisas. Aí ficava sem tempo. Aí não sei o que. E aí eu tinha projetado pra... Como é que é? O canal ter um crescimento X, mas teve muito menos, entendeu? Beleza, mas continua lutando. Luta. Vai, entendeu? Eu acho isso muito maneiro, cara. Não, essa aqui. We had a Mario launch game. I knew. Não, o vídeo automático é 5 minutos, né? Aí o vídeo que eu dou play pode ter qualquer. This didn't look like 16-bit. Kind of looked 12-bit, if I want to coin a phrase. It just wasn't taking it to the next level. I was like, yeah. We're okay. We've got this guy named Sonic in our back pocket. This could go and be very, very interesting. So I came up with an idea. Ask not what machines can do for you. Ask what you can do for machines. E aí, Caio Miranda, já deixou o like na live, meu amigo. 40,000 products are now on display. Hundreds of companies are taking part, and more than a third of the industry's annual business is done right. Vou precisar urinar de novo, galera. E aí, Caio Miranda, você que vai mandar o próximo Pix desta live. Chamaram de mijão, mas sou mesmo. Muito orgulho. Sou um mijão com orgulho. You gotta be prepared to take on the competition and win. Quanto custa para reagir a um vídeo? É R$1 por minuto. How much smaller they can get. You know what the problem with them getting smaller is holding them steady. Because if it's lightweight, it tends to move. Nintendo had some new games and accessories on display inside the enormous Nintendo Pavilion.
Nintendo now has the lion's share of the $5 billion video game market. Sega of America will offer... Quanto custou aquele vídeo da Amy? Não, aquele lá eu assisti porque o Atilano pediu pra eu assistir ele em off. Mas eu disse que como a live ia durar 15 horas, eu pedi pra... Can't believe it, Mario, jeez. I'm a nice guy, and I felt that the nicest thing that I could go and do for Nintendo was to introduce Super NES to America for them. I see this reporter, his opening words were, Super Nintendo has 32,768 colors. You only have 512. What are you gonna do about it? You walk over. Jornalista é intenso. Jornalista, a função do jornalista perante o entrevistado é perguntar mesmo, e tem que incomodar mesmo, é a função do jornalista. Incomoda, é chato e cara de pau pra caramba. O repórter que perguntou isso foi um bom repórter. Monitors stacked one on top of each other. And I said to him, which one has more colors? Just turned around and walked out of the booth. E como é que é o nome? O Super Mario World, ele foi muito bem recebido, tanto que é o jogo mais bem sucedido do Super Nintendo, né? Mas ele foi muito criticado pelos especialistas da época porque acharam ele muito parecido com o Super Mario Bros. 3, né? Falaram que faltava novidades, assim. A única novidade real, assim, era um gráfico melhor, né? A mall tour going around the country. Tem mais alguém? E aí, CS Studios, olha só o like na live, meu amigo. Tem que chegar a 200, estamos quase lá, hein? Aproveita e manda um vídeo para reagirmos. R$1 por minuto. The American marketplace is a very vibrant marketplace for the video game industry. We were one of the first video game companies to have senior women in the management ranks, and Ellen Beth Van Buskirk was a very special find for us. You have the 8-bit segment. I've spent my entire summer going to mall to introduce Sonic the Hedgehog, and on occasion, I would don the Sonic the Hedgehog character uniform. Jornalistas pegam no pé da SEGA. Eu não gostava da mídia maltratando a SEGA. A mídia é muito... O documentário que o Gabriel me mandou para assistir, você vê, entendeu? Até aqui no Brasil, né? Muito nintendista. IGN muito nintendista. Eles nem citam a SEGA. E não é... Aí, não, mais uma vez, não é sendo ceguista, entendeu? É porque a SEGA é muito importante para a indústria dos videogames. Eles poderiam até ter omitido o Master System, mas falar do Mega Drive e do Dreamcast, sim. And I kind of got pushed around a little bit. I think Genesis is going to win all the way. They wanted something different. They wanted attitude. They wanted sass. They didn't want hugs. For Christmas, I'm going to ask my mom for Sega Genesis because it's way better than Nintendo. Eu sou desta época! Eu era bem criança aqui, né? Scroll game. And Sonic was hip and fast and cool. Sega Genesis is way better because Nintendo kind of slow. When Sonic was first released, everybody kind of scratched their head and said, hedge what? You know, was it impressive that he could roll really fast? I don't know. You know, for me, I didn't probably have the reaction time to deal with it. But for a lot of people, they found it really fun and liked the fast action. Using that pachinko mechanic of lots of ding-a-ding-a-ding, very fun to kind of get that going and keep it going. And Sonic as a character, he had that little bit of edgy kind of wiseness that Mario, never had. Aí, na verdade, tem vários jornalistas lá, né? Mas também tem que fazer um meia-culpa, né? Porque como é que é? Se a SEGA tinha uma imagem ruim perante a mídia, isso também não é só culpa da mídia, é culpa de uma má gestão da SEGA.
nesse sentido de imagem, né? Mais uma vez, como é que é? O Satoru Iwata, quando teve o fracasso do Wii U, um jornalista perguntou a ele: vocês vão sair do mercado de consoles? O cara foi tão peremptório, falando: nunca. Isso seria muito ruim para a imagem da nossa empresa. E seria, né? Tanto que a Nintendo, ela foi muito a conta-gotas no mercado mobile e hoje em dia nem tá, né? Então... E aí, Raul? They'd never experienced anything. Qual foi o cara que falou isso da Nintendo? Foi o Satoru Iwata, ex-presidente da Nintendo, né? A masterpiece or something, but it gave them additional momentum. Então tem um lado da Sega também que... Como é? Que a imagem... Se a imagem estava ruim, tem a ver com a gestão da Sega também. Now we just needed to find a way to get into major retailers. E aí, Raul, você gosta do Crash? Eu gosto do Crash, mas nunca me deu muito... Eu gosto mais do próprio Mario do que do Crash, assim. Não é muito eu sou mais Sonic, minha energia é mais Sonic. Lorde Zero, menos grito. Nunca joguei Roblox, só joguei o Sonic Speed Simulator. Unknown second supplier. And Walmart just refused because of this pressure that Nintendo put on them. We were fanatics about retail space, okay? That became a thing we leveraged. Hey, you really Estou preparando o Pix. Aê, Caio. Com 15 reais, a partir de 15 reais você concorre à rifa também, né? Of Nintendo product. Super Mario World is included. Okay, we'll get it for him. Ela não saiu porque ela quis. So we developed a strategy on how to change this. I came up with an idea of... O meu jogo favorito, difícil. Se eu mandar R$1, pode mandar. In Arkansas. We rented a store in a shopping mall literally as close to Walmart headquarters in Benton. Para o futuro jogo do Sonic, isso pega frontiers, né? As many TVs and Sega Genesis in there as we could, and a big sign out front that said, "Come play Sega Genesis." Free of charge. We had lines of teenagers out the door. The store became very popular for Walmart employees. We bought Como eu amo essa história, cara. In and out of Bentonville with Sega advertising. We bought the football cushions at the University of Arkansas football stadium. After a while, a senior VP of Walmart called me up. He said, "Tom, stop it." Eu também, né? Walmart stores. Tem quantos anos, Raul? Eu vou pra 38 agora. Eu sei que o nerd falido é mais velho que eu, ele já passou dos 40, né? Afraid of the Nintendo punishment. That changed the business dramatically. Tem 30... é mais novo que eu. Esse documentário tem 1h30, né? As the company started to grow very fast, we brought in people from much bigger company because we are aiming to be a bigger. Gente, esse documentário é maravilhoso, cara. Amando. Distant player. Obrigado, John V. Lives. Eu nem sei se o John V. Lives está ainda. Nintendo was so dominant. Nintendo power. So I got a call from Tom Kalinske. He needed some help doing marketing, and he asked if I would do it. It was similar to what I did at Reebok, which was trying to unseat a category leader. Nobody. Part of the reason of going to Reebok was the challenge of slaying the beast of Nike. Impossible. And we came up with this idea called the Reebok Pump. It was totally a marketing gimmick. It made your foot a lot hotter. It didn't really give you any more support. But at the end of the day, it was one of those things that just caught the consumer psyche. Steve Ray's, the first thing we heard about is his wild TV commercial at Reebok. One guy is wearing Nikes, the other guy is wearing Reebok. They both jump off this bridge. Commercial ran once. Steve Race was a terrorist for A-type personalities. If he was a college course, he'd be trouble and difficulty. I remember Steve and I playing tennis. He had a mean serve.
I think he was aiming for my head most of the time. Sega had a bad reputation. Já naquela época, né? I just didn't want to be the puppet that would be pulled by a puppet master 7,000 miles away. I didn't know who the puppet master was. Obviously, it turned out. O problema da imagem da SEGA ser ruim, que já mais recentemente, é que durante muito tempo muitos clássicos da SEGA ficavam só no Japão também, sabe? Be Nakayama-san. Nakayama was the head of SOJ, and he really was the patriarch and the prime mover in all of Sega. Nothing went out without Nakayama's approval and endorsement. Nakayama-san was very difficult for many people. É, ele tinha fama de ser bem... He was brutal. We'd all be on alert that he was coming in, and it was this presence almost of evil that came into the office. He had very long hair that he kind of wound around the top of his head. We had all of these ways that we thought Nakayama might meet his demise. And one of those was that his hair would get very Gaston-esque death. O japonês bem metódico, né? Cartoon character. Enfim, eu não queria dizer, mas o Yuji Naka é um pouco assim, mas quem era assim dentro da minha realidade era o Vinícius Yamada. Quando eu trabalhei com ele, eu trabalhei anos com ele. O Vinícius Yamada, né, que muitos de vocês conheceram, ele como chefe, ele era tóxico, porque se você errasse uma coisa, assim, mas ao mesmo tempo eu respeitava muito porque ele era das galáxias, entendeu? Em tudo que ele fazia. O cara é muito bom. The Japanese US... Ele tinha moral pra reclamar, entendeu? Aprendi muito com ele. Mas tóxico pra caramba. David Rosen in Japan during the war, and then coming home and saying, hey, there's an opportunity for me to sell arcade games from Japan into the US. Eu não sei que o japonês tem. O Vinícius, ele trabalha... Ele não tem uma existência pra outra coisa, ele só trabalha, né? Quer dizer, eu não sei hoje, já tem muitos anos que... Não muitos anos, volta e meia a gente troca uma ideia, mas... Admiro muito o Vinícius, muito, desde que eu conheci ele, sempre gostei. Taking Nintendo on directly was a good idea, but it was something I felt we needed to do. Podia ter a live de maratona de novo. Ah, vai ter mais porque a gente está na época do aniversário do Planeta Sonic. Depois as lives voltam ao normal, né? Eu ainda nem terminei de reformar todo o canal, né? We had 4 agencies pitching those big names, and Goodby was a small group. Jeff was the lead. We, at the time, had just had one of our original partners leave, and Rich and I were left here, and we were kind of like, we gotta win this, you know? Good morning, thanks for having us here. The pitch to Sega was probably one of the most elaborate pitches we've ever done. We had every person in the company become an expert in every game that you could play on the Genesis. So everybody came out with these beautiful athletic jackets and put a sound system in there that we rented from the Grateful Dead. We definitely went overboard. The agencies we were up against were really the best agencies in the country, and I really thought they'd think of something to beat us with. This work is the best work we have ever done as a company. I can't wait to produce it, so I hope you like it. This is your brain. This is your brain on Nintendo. And this is your brain. Aê, cara. Kick off in a short time. All right, bring it on. Tocou. Eu não acredito que Sonic 3 perdeu o... enfim. Gente, eu tô adorando esse... Eu não tinha visto esse documentário. Eu já conheci essa história 1000 vezes, mas não assim, né? Saudade de Sonic Riders, bom, né?
música é essa de fundo? Master Zik entrou na Sega em 93, né? O Sonic 3K não gerou tanto ibope. Bom, ele foi um grande sucesso, mas... eu acho que é porque já tinha acabado o hype de novidades também, né? Não só isso, na época tava começando a ter a transição pro... Eu não consigo voltar esse vídeo, né? O toque automático eu não consigo. Mas se for o vídeo do documentário, pode ser. Essa música é descrita como dança do pinguim de Aline Barros. Ah! O te pediu pra ver a gameplay? É, ele mandou agora, o Caio Miranda. Se tivesse vendido os jogos com PS1... Em 94 também surgiu Donkey Kong Country no Super Nintendo, que foi um baita sucesso. Muito bem. Não, como é que é o nome? Quando teve o Sonic 2006, a SEGA já estava com a imagem fragilizada, a série Sonic também. Com 2006, meu amigo, aí eu me lembro que entrevistaram o presidente da SEGA americana da época, não me lembro quem, perguntaram a ele o que ele tinha a dizer sobre as críticas do Sonic, não sei o que, lera, da decadência, etc e tal. Ele respondeu simplesmente o seguinte: a série Sonic é tão forte comercialmente quanto sempre foi. Quando eu li aquilo, foi um balde de água fria, porque do jeito que escreviam, como é que parecia que a SEGA ia acabar em um ano, sabe? I can't wait to produce it, so I hope you like it. This is your brain. This is your brain on Nintendo. And this is your brain on Sega. What a ride. And it works. They overwhelmed us with their pitch. We did the first commercials, and one of them was about this guy who started off in a very straight kind of outfit. And then transformed into a really cool guy. Playing Sega Genesis. Welcome to the next level. I thought Welcome to the Next Level was a great line because it rewarded you for playing the thing well. It promised that there was depth to the games if you got better and could get up higher. On the Sega Genesis. It was also saying to the competition that you're not the next level, you're behind.